Olá, estamos juntos com mais um Cidadania e desta vez para conhecer dois personagens, duas histórias, com ingredientes de sucesso, resiliência, superação. Nós vamos conversar com Humberto Junqueira, publicitário e cartunista, e vamos conhecer a criação dele, um pássaro que fez o seu ninho, olha só, em cima da marquise do Congresso Nacional. E de lá de cima tinha uma visão privilegiada de Brasília, e por que não dizer do Brasil. Mas no meio dessa travessia veio uma doença genética, a visão foi comprometida e ele está aqui para contar o começo de tudo. E o mais importante, o recomeço com a ajuda da inteligência artificial. Humberto Junqueira está aqui com a gente. Humberto, obrigado pela presença. Obrigado a você, é muito bom, uma alegria muito grande estar aqui com você. Humberto, então vamos começar lá do início, década de 80, 1980, 1990, a criação do Extinho. Como surgiu? Como que foi essa ideia? Na verdade, eu sou publicitário, como você falou, me formei lá na Universidade de Brasília, aqui na Universidade de Brasília, e desde a época da faculdade eu já estudava quadrinhos, eu gostava, desenhava, talvez por isso até tenha seguido a carreira de publicitário. E quando me formei, naturalmente, eu comecei a pensar em quadrinhos e tentar criar um próprio personagem, inspirado no Luiz Fernando Veríssimo, no Enfio, com traços muito simples. Eu, então, inventei, vamos dizer assim, criei o Eixinho, o Monumental, que é esse passarinho que você contou, que mora em cima do Congresso Nacional. Foi uma explosão de ideias, escrevi 500 tiras, desenhei tudo ao mesmo tempo. E, na época, uma jornalista amiga minha falou, por que você não publica num jornal? E eu fui apresentar, à época, o Correio Brasiliense, aqui de Brasília, e comecei ali, no final dos anos 80, em meados dos anos 80, a diariamente postar nas páginas do jornal o Eixinho, o Monumental. E o nome Extinho Monumental tem uma história, que é o jornalista aqui de Brasília, já falecido, não é isso? Exatamente. Eu levei as minhas tiras, eu desenhava nanquim, né, no papel, para quem hoje em dia não sabe como é. Então eu criava, desenhava e escrevia as tirinhas, peguei aquele conjunto de 30, 40 tiras, assim, e tinha agendado uma hora com o editor de cultura do Correio Brasiliense, o falecido Paulo Pestana, um grande jornalista, e ele olhou aquilo, sorriu assim e falou, rapaz, você não quer publicar no jornal? Quero, eu era um garoto, tinha 22 anos, ia fazer 23. E ele falou assim, já tem nome? Eu falei, não tem nome nenhum, não. Ele falou, por que você acha da gente colocar o nome de Eixinho, o Monumental? Até porque é um passarinho tímido, é o oposto. Eu amei, né, cara? Adorei, falei, claro, por que não? E aí, naquele dia, nasceu o Eixinho. E aí, e o perfil desse pássaro? 10 anos, 3.500 tiras. O Extinho daquela época, como é que você imaginar? Porque ele tem essa visão de Brasília e do Brasil, tem a crítica política, ele fala do caos urbano. Quem é esse Extinho? A época que eu pensei, poxa, eu vou botar um passarinho solitário, meio tímido, que resolve fazer o ninho dele em cima do Congresso Nacional. Só que ele não sabe exatamente o que é o Congresso. Na verdade, ele mora num prédio. E ele acha esses vizinhos de prédio dele um pouco confusos, barulhentos. E a partir daí, e dali, como você muito bem disse, ele também enxerga a cidade, o Brasil. E eu comecei a pensar em situações que retratam a nossa vida política, o comportamento, né, social e cultural, e também tudo que acontece no Distrito Federal. Então, foi uma coisa assim que na hora eu achei fantástico, porque eu falei, poxa, um passarinho aqui de cima, ele está observando tudo que acontece em volta dele e ele vai fazer reflexões. Na verdade, o Eixinho não é uma tira de humor pura e simples. Ele é uma tira de reflexão com a pitadinha de humor, né? Tanto que o personagem ele não fala, ele só pensa. Se você ver a tirinha, são só balões de pensamento. E o seu processo de criação das ideias, como é que surgia isso aí? Porque estudante da Universidade de Brasília e muita coisa acontecendo no Brasília, a questão política. E como é que era esse processo? Na verdade, eu acho que para qualquer cartunista, qualquer
pessoa que trabalha com quadrinhos, o Brasil é muito rico de ideias, porque todos os dias, o tempo inteiro, está acontecendo alguma coisa que pode gerar uma tira de quadrinhos, uma reflexão. Em Brasília, então, nem se fala, né? Se a gente abrir todos os dias os noticiários nos portais, tem alguma sugestão de ideia. Então, eu comecei a criar essas tiras, primeiro contando o comportamento de quem vive em Brasília, o dia a dia do brasiliense, e não tinha como, entrando no Congresso Nacional, no Palácio do Planalto, fazendo críticas, ou tratando com humor uma situação ou outra. E aí a temática, Fábio, passa a ser inesgotável, né? Agora, ele nasceu, o Extinho Monumental nasceu analógico, morreu analógico, e hoje nós temos as redes sociais. Como é que você analisa, se você retomou o trabalho agora, mas do que você já fez, como é que você analisaria assim, o que seria aquela repercussão à época? Olha, foram 10 anos publicando todos os dias no jornal, e eu, na época, fui considerado a única tira de histórias em quadrinhos, de quadrinhos brasileira, publicada no jornal brasileiro, que não era do eixo Rio-São Paulo ou do exterior. Isso me deixou muito orgulhoso, eu não sabia disso, eu fui informado. E foi, inclusive, por isso que eu acabei conhecendo figuras como o Ziraldo, Luiz Fernando Veríssimo, Jaguar, que eram leitores do Extinho. O Luiz Fernando Veríssimo e o Ziraldo e o Jaguar chegaram a fazer pequenos prefácios para um livro do Extinho que eu ia publicar, que jamais foi publicado. Mas eu me sentia muito orgulhoso. Por ser esse personagem do Planalto Central, que estava fora do eixo Rio-São Paulo, ele chamava a atenção, né? Então, foi uma época muito fértil, eu publicava diariamente, o Extinho começou a ter grande repercussão, não só em Brasília, como fora de Brasília, e isso só me estimulava a criar cada vez mais, né? E tinha uma interação com essas feras do cartunismo aí? O Ziraldo, por exemplo, você me falou que ele ligou para você. O Ziraldo, primeiro era um gênio, né? Eu sempre fui e sempre serei fã dele. O Ziraldo, certa vez, falou para mim por telefone, ele era muito bravo, né? Eu tinha medo. Ele falou, Humberto! Humberto, aquele jeito mineiro. Eu, quando começo a fazer uma tira de quadrinhos, eu começo de manhã e só vou terminar à noite uma tira, para a ideia depurar, né? E eu pensei, cara, se o Ziraldo, que é um gênio, leva um dia inteiro para fazer uma única tira, eu estou perdido, eu não vou fazer nunca. Eu quase desisto. Mas ele dava muitas dicas de técnicas, de formas, e principalmente puxava a minha orelha para usar o material correto, usar nanquim, não usar uma caneta ruim. E ele conseguia ver a qualidade do meu trabalho técnico, até mesmo na impressão de jornal. Eu falava, como é que esse cara consegue, meu Deus? Então eu tive essa alegria o Jaguar, por exemplo, o finado Jaguar, que foi o dono do Pasquim, né? Antológico jornal. Sim. Ele publicou 2 páginas de Extinho no Pasquim. Falou, Humberto, eu quero publicar. E foi uma honra para mim eu ter sido publicado no Pasquim, onde tanta gente, como o próprio Enfio, estava lá e passou por lá. Então, foram alegrias que o Extinho me deu de presente. O Extinho, que esse personagem que para mim, ele tem personalidade própria, ele acabou me dando, que foi a chance de conhecer meus ídolos. E olha só, você falou aí as alegrias que você teve. Então, a gente chegou aqui no início, como foi? Agora a gente vai entrar no meio, que é aquela tormenta, que é a questão da retinose pigmentar, Sim. Uma doença rara, e que você acometeu e reduziu a sua visão. Quanto de visão você tem? O que aconteceu? Conta essa realidade que se abateu sobre você. Você bateu a doença, mas você é um cara cheio de vida que deu um olé. Hoje eu tenho, no máximo, 5% de visão. Aí você vai falar, serve para quê? Para saber se está de dia, se está de noite, se vai chover, eu vejo luzes, mas eu não consigo andar sozinho, eu não consigo desenhar mais, eu não consigo ler um livro, eu não consigo reconhecer uma pessoa na minha frente. Eu vejo vultos,
né? Mas se você passar calado por mim e eu estiver distraído, eu nem percebo que você passou por mim. Então, de fato, eu me tornei um deficiente visual. E isso não tem como lutar contra, eu não tenho como esconder, né? É um fato. E não tem cura. A retinose pigmentária é uma doença degenerativa. Quando eu estava na faculdade, eu enxergava como qualquer pessoa. Mas ao longo das décadas, eu não acordei um dia sem enxergar. Meu Deus, não estou enxergando. A visão vai diminuindo, diminuindo. Você vai deixando de fazer coisas. Por exemplo, eu parei de dirigir, porque eu já não conseguia mais. Parei de dirigir de noite, depois de dirigir de dia. Depois eu parei de ler, porque eu já não conseguia enxergar um livro. E aí você vai, aos poucos, se adaptando. E quando eu tive esse diagnóstico, olha, você tem retinose pigmentar. Eu tinha 15 anos. O médico, inclusive, virou para minha mãe e falou, você vai ficar cego. Se eu fosse a senhora, eu tirava esse menino da escola e botava ele para aprender braille, porque antes dos 20 anos ele não vai conseguir mais nada e não vai fazer nada na vida. Esse foi o diagnóstico que eu tive. Mas a gente, graças a Deus, acaba não aceitando, não é revoltando. Eu falei, bom, eu não vou poder ser dentista, relojoeiro, motorista, cirurgião, porque eu vou perder minha visão. Eu já tinha uma vocação pela comunicação. Falei, eu vou seguir minha carreira enquanto der e vou tentar vencer esse desafio lá na frente, né? Eu acho que todo mundo tem algum tipo de dificuldade, ou vai ter na vida. Umas são intransponíveis, outras não. A gente só não pode aceitar que elas vão vencer a gente. Sempre tem uma maneira de você dar um jeitinho, dar um drible nela e seguir sua vida. E foi isso que eu fiz ao longo da minha trajetória como publicitário e, por que não, como cartunista também. Ou seja, aí deu uma interrupção no Extinho e como é que você seguiu a tua vida como publicitário? Depois de quase 10 anos fazendo o Extinho, eu não parei porque eu não enxergava mais, eu não dava mais conta, eu já tinha saturado. E eu tinha uma vida muito intensa como diretor de criação de agências de publicidade e eu parei. Só que o tempo foi passando, a visão foi diminuindo, e eu, nem querendo, eu conseguiria voltar a fazer o Extinho, né? Eu falei, poxa, eu tentava desenhar e não enxergava. Então, aí eu acabei parando de vez. O Extinho virou um recorte de uma história de Brasília, de um pouquinho do Brasil, que marcou época, mas que estava ficando no passado, né? Mas eu, como quase tudo que eu fiz na minha carreira, na minha vida, né? Eu sempre quis dar um jeito de solucionar as situações. Eu posso contar só um exemplo? Claro. Por exemplo, eu como diretor de criação, eu participava de muitos eventos, e publicitário já tem fama de ser metido à besta, né? Os caras acham que é o quê? E eu ia para os eventos e já não enxergava tanto, enxergava bem mais do que hoje, evidente, mas não enxergava. E as pessoas chegavam para me cumprimentar e esticavam a mão, como vai? E eu olhava para você, cara, e a pessoa de mão no ar, aí ela bota a mão. Depois eu ficava sabendo, olha, tem uma pessoa profundamente chateada com você, porque você fingiu que não viu, que ela esticou a mão e você não pegou, eu ficava arrasado. E aí eu pensei, só para ilustrar, eu falei, cara, como é que eu vou resolver isso na minha vida? Porque a visão não vai voltar. Isso é um fato. Eu preciso resolver de uma maneira, porque senão eu vou ter problema profissional, vou ter problema com as pessoas. E aí eu consegui encontrar uma solução. A solução nem sempre é óbvia, por exemplo. A solução, você vai ter que voltar a enxergar. Isso não vai acontecer. Não vai. Eu comecei a chegar nos lugares e sacar primeiro. Simples, pô. Então, em vez de eu esperar, eu te dou a mão. Se você não pegar na minha, tudo bem. Mas eu não passo mais por esse constrangimento. Então, assim, por que eu estou contando essa história? Eu sempre tento encontrar uma alternativa, uma solução que me ajude a seguir em frente com o problema que eu tenho, né? E com o Extinho não foi diferente. Mas aí, teve a doença, você deu a volta por cima, o trabalho continuou. Agora, o Extinho não morreu. Ele continua, não é isso? É verdade. O que aconteceu? Eu parei de fazer o Extinho ficou quietinho, adormecido, mas as pessoas que conheciam o Extinho, que leram, que acompanharam a tira, eventualmente chegavam para mim e falavam assim, por que você não publica de novo? Primeiro, porque eu não enxergo. Depois elas começaram a falar, por que você não abre um
um perfil no Instagram para postar as tiras que você fez há tantos anos atrás. E eu também nunca fiz isso porque eu não enxergo, de novo eu ia ter dificuldade. Mas de tantas pessoas falarem, esse ano inclusive, em junho, julho, eu não me lembro, eu falei, eu vou fazer esse perfil. E com a ajuda do meu filho, que é 100% digital, o meu filho mais velho, o João Pedro, eu tenho o João Pedro e a Clara, ele tem 19 anos, né? Então eles nasceram na era digital, eu falei, filho, você me ajuda? E os meus filhos ajudaram, criaram o perfil do Exinho, não é meu. E eu comecei a postar tiras antigas, eu seleciono, eles fazem a curadoria, porque eu não vejo, ó pai, essa tira fala disso, eu posta. E comecei. E isso começou a dar muita repercussão. Teve tira minha que teve 10 mil views, me surpreendeu. De gente da época, de gente nova que nunca viu, que achou aquilo bacana. E eu comecei a postar cada dia mais tiras antigas. E como publicitário, um cara de criação, não deu outra. A minha cabeça começou a explodir de ideias novas. Falei, cara, eu podia fazer uma tira sobre isso. Cara, eu podia fazer uma tira sobre aquilo. E comecei a escrever as tiras, guardar roteirinhos delas. Mas falei, infelizmente eu nunca vou poder fazer mais, porque eu não consigo mais desenhar. Mas eu fiquei com isso na cabeça. Falei, cara, mas eu podia fazer de novo. E aí eu tive uma ideia, uma alternativa, que foi... Sempre há uma alternativa. Sempre há uma alternativa para a dificuldade. Eu digo o seguinte, pode não ser aquela que você realmente deseja, pode não ser exatamente o que você procura, mas vai ter uma alternativa, uma solução. Eu falei, e se eu pegasse... Eu tenho quase 4 mil tiras. Então eu tenho o Exinho e seus personagens em todas as posições possíveis. E se eu pegasse alguém que vetorizasse, ou seja, pegasse cada desenho daquele e fizesse um grande arquivo de Exinhos, né? E aí eu pego e roteirizo, e eu faço uma nova tira e pego, por exemplo, o Exinho que está no ninho de uma tira, o Exinho voando eu já tiro de outra tira, o Exinho conversando com o sapo numa outra tira, eu coloco de novo e reescrevo a história. Falei, eu acho que dá. Pedi para alguém me ajudar, evidente, eu não enxergo, ele fez o banco e eu comecei a entregar o roteiro para ele. Quadro 1, Exinho no ninho, papapá. O que ele fala, a pessoa não cria nada, ela só faz o papel do meu olho. Quadro 2, e aí ele monta a tira. Um dia eu fiz isso artesanalmente para testar, ele criou uma tira, me mandou, e aí eu chamei meus filhos de novo, apresentei para eles, eles deram uma olhada, leram, abriram um sorriso, viraram para mim, meu filho falou assim, pai, como é que você fez? Nesse dia eu vi que eu tinha ressuscitado o Exinho, porque do nada... Nem quem era do mundo digital tinha percebido que aqueles desenhos ali, eu não tinha feito na hora. Eles eram desenhos de 25, 30 anos atrás que eu estava reutilizando. E aí eu comecei a fazer de novo tiras e postar no meu perfil tiras atuais. Muita gente não sabe que aquela tira é atual ou que ela foi feita agora. Porque você muitas vezes não percebe a diferença. Ah, eu não posso fazer, por exemplo, se eu quiser o Exinho com uma toalha no ombro, eu não vou poder fazer porque eu não tenho o Exinho com a toalha no ombro já desenhada. Então, é claro que tem limites, né? Mas eu posso refazer as tiras. E foi o que eu comecei a fazer e comecei a postar mais e mais e mais tiras, né? Comecei a fazer, ousar um cara praticamente cego, voltar a fazer histórias em quadrinhos com seus próprios desenhos. Eu vi que você emocionou agora, hein? É verdade. Não é? É porque é emocionante para mim ressuscitar, né? E a família nesse papel aí? Queria que você falasse um pouquinho. A família tem vários papéis importantes, né? O racional é o seguinte, a família faz a curadoria das minhas tiras hoje. Pai, no quadro 3, o Exinho que a pessoa colocou lá, que você mandou, não tá legal. Pede para ele botar uma outra. Aí eu falo, ó, você troca. Ou, pai, no quadro 1, o Exinho está muito pequenininho no horizonte, talvez se aumentar. Então eles fazem a curadoria, eles são meus olhos. Ninguém melhor do que a minha família para conhecer o Exinho, porque eles conhecem o Exinho e a minha história. São minha família, meu filho, claro. Minha filha, minha mulher, a Fabiana. Então eles
Eles veem o que eu estou fazendo. E o outro papel é o apoio. É aquele apoio de nunca... eles não me estimulam. Você sabe qual é o maior estímulo que você pode dar para alguém que tem qualquer tipo de dificuldade para vencer? Sim. Simplesmente acreditar que ela é capaz. Você não precisa falar, você vai, sobe essa montanha. Não precisa. Basta você acreditar que ele é uma pessoa como você. Que ele pode fazer, pode não fazer, mas pode, só depende da vontade. Então a minha família, ela me tratar como se eu fosse uma pessoa como outra qualquer, é o maior estímulo que eu tenho na minha vida. Eles não me tratam como se eu fosse um pobrezinho que precisa de ajuda. Ajuda seu papai. Eles me tratam como normal. E a inteligência artificial? O que acontece? Lembra? Eu não posso mais desenhar. E eu pensei, não, mas eu posso. Eu posso pegar os desenhos antigos e usar. Comecei. Mas a cabeça continua pensando, né? Eu fui procurado por um pesquisador que trabalha com inteligência artificial, com tecnologia há muitos anos. E ele falou, Humberto, eu posso tentar te ajudar. E se a inteligência artificial te ajudasse a desenhar? Veja, uma coisa importante. A inteligência artificial... Aí ele me propôs desenvolver a inteligência artificial para que ela, pegando todos os meus 4.000 desenhos do Extinho, se olhando para cima, para baixo, para um lado, para o outro, andando, voando, ela entenda aquele desenho e ela comece a desenhar sequências, como se fosse no desenho animado. Então, ela entende o desenho e ela pode reproduzir o desenho. Então, eu estou trabalhando agora, junto com esse grupo, para que, ainda não está pronto, mas para que, e provavelmente isso vai acontecer no ano que vem, o Extinho possa ser a minha mão. O Extinho é o nome da inteligência artificial, desculpa, eu já chamo ela de Extinho. Né? Como assim? Ela não vai criar nada, ela não vai me dar ideias, ela não vai fazer nada, porque senão a história não é minha. Verdade. Né? É da inteligência artificial. O que ela vai fazer? Eu vou sentar diante dela e vou falar assim, ô Extinho, vamos fazer uma tira? Vamos. Extinho, eu quero no primeiro quadro você voando e atrás de você está o Congresso Nacional. São os meus traços. Humberto, eu posso fazer o seu traço assim ou assim. Qual que você quer? Eu quero esse aqui. Ok, Extinho. No quadro 2, o Extinho acabou de pousar no Congresso Nacional. Ele não vai pegar um Congresso Nacional desenhado, ele vai pegar o que eu faço e vai reproduzir. E aí eu monto os quadros e falo, agora, Extinho, eu vou botar os textos. No quadro 1, o Extinho está falando o seguinte, e bota o texto. No quadro 2, o personagem que está com ele vai responder isso. E aí ela vai só colocando e a tira está pronta. Então, a inteligência artificial está sendo trabalhada não para criar, e eu insisto nisso, mas para servir como uma ferramenta. A inteligência artificial, se ela souber ser usada, ela é uma ferramenta poderosa, que pode ajudar qualquer pessoa. Você vai ser sempre o criador. Eu vou ser sempre o criador. A inteligência não vai criar um quadro sequer. Ela vai ser a ferramenta, né? Ela vai executar o que eu mandar. Sempre como base os meus desenhos. Então você vai ver o meu desenho. É diferente. Hoje eu sei que a inteligência artificial, acho que você ou qualquer pessoa que está nos vendo já pode ter passado por isso, faz musiquinha. Ah, eu botei lá o meu nome, dei um assunto e chegou a música legal. Isso não é criação. Isso é inteligência artificial trabalhando para você. Eu insisto nisso porque o que eu vou fazer é completamente diferente. É usar a inteligência artificial para fazer o papel do meu olho. Então, quem vai criar continua sendo eu. Eu vou continuar sendo o criador. A ideia vai vir, boa ou ruim, a ideia vai vir da minha cabeça. Né? Pode ser uma porcaria de tira, ou pode ser uma tira fantástica, mas o criador é o Humberto Junqueira. E o desenho que eu vou ver lá também é o desenho, é o personagem que ele criou, com a mão dele, com a cabeça dele, só que ele está sendo, para facilitar, criado e desenhado, criado não, desculpa, desenhado o traço pela inteligência. E quem quiser ver o Extinho Monumental, onde pode ver? Olha, o perfil do Extinho, o Monumental, é Extinho_o Monumental, lá no Instagram. Quem quiser me acompanhar lá, é um prazer
praticamente todos os dias eu posto novas tiras do Eixinho, ou velhas tiras do Eixinho. Quando eu acho que uma tira é atemporal, mesmo que ela tenha sido desenhada há 30 anos atrás, eu acho que é muito curioso e interessante. Eu posto e falo, olha, essa tira aqui é de 1998. E muitas vezes ela é atual, né? E tiras novinhas em folha que eu estou ousando, como eu disse, voltar a fazer, mesmo não enxergando praticamente nada. Humberto, a gente chegou no final do nosso programa. Eu queria te agradecer, sucesso e parabéns pela forma como você conduziu toda a tua vida até agora. É um estímulo para todos nós, para quem está em casa, para todo mundo, quando houve uma história de sucesso, de felicidade, resiliência. Cara, obrigado. Eu é que agradeço a você, agradeço a TV Senado e lembro a todo mundo, eu não sou diferente de ninguém, eu não sou super-herói, nem estou vencendo desafios impossíveis. Todo mundo, como eu disse, tem dificuldades. Não desiste na frente delas, não. Né? Se você tem um muro enorme e você fala, eu não consigo escalar, dá a volta nele. Sempre a gente vai encontrar uma maneira de seguir em frente. Muito obrigado. Obrigado a você. Esta entrevista e todos os nossos outros programas estão disponíveis para você rever ou compartilhar no nosso site, senado.leg.br/TV, ou pelo nosso canal do YouTube. Obrigado pela companhia e até o próximo Cidadania. Rios brasileiros e o potencial de exportação, o agronegócio e os benefícios aos ribeirinhos. A gente tem 13 milhões de toneladas que são transportadas. A nossa estimativa é que esse volume chegue a cerca de 28 milhões em 2057. Não faz o menor sentido a gente falar dessas embarcações que já acessam o rio, que já ali navegam sem o menor tipo de restrição, que elas paguem qualquer coisa. Em discussão, hoje, 20h, aqui na TV Senado. Meu nome é Felipe Figueiredo, sou professor de História, podcaster e youtuber e estou aqui para falar um pouco com vocês sobre a participação brasileira nas duas guerras mundiais. A participação brasileira nesses conflitos, é claro que envolveu muitas decisões políticas e diplomáticas, mas também teve a participação de um importante senador da República, senador Rui Barbosa. Impressionante ele, né? É interessante como ele tem acesso ao presidente da época, ele era um dos principais conselheiros do presidente. Isso, ele era um homem muito próximo ao Venceslau Braz, né, que foi era o presidente brasileiro no período que o Brasil entra na Primeira Guerra Mundial, e ele vai ser o proponente da entrada do Brasil na guerra do lado da Entente, né, França, Reino Unido, Estados Unidos, pensando na futura ordem internacional que viria a ser construída depois do conflito. Aí, muito tempo depois, vem a Segunda Guerra, mas continua a Alemanha como protagonista. Ela, de novo, afunda navios brasileiros e aí fica difícil a neutralidade. A Alemanha comprava muito café, muito algodão do Brasil. Em 1938, a Alemanha foi o maior destino de exportações brasileiros, né, o ano anterior da guerra. E a gente não pode desvincular, né, a participação brasileira na Segunda Guerra Mundial do acordo feito com o governo dos Estados Unidos, o governo Roosevelt, do uso de bases no território brasileiro e a construção da siderúrgica nacional. Depois da guerra, né, nós temos um momento de euforia muito grande na política nacional, na sociedade brasileira, né, nós temos o retorno desses veteranos de guerra e ganha muita força ali a ideia de, olha só, nós estamos lutando contra regimes autoritários fora do Brasil, mas nós temos um regime autoritário aqui dentro. Decisões políticas e diplomáticas marcaram as participações brasileiras antes, durante e depois das duas grandes guerras. Senado, 200 anos.
gostoso de fazer uma série sobre o Senado é que a gente está falando de uma série, na verdade, sobre o nosso sistema democrático brasileiro. Espero que com essa série a gente apaixone muitas pessoas pela história do nosso país, de 200 anos para cá, mas que também estimule novas pessoas a terem vontade de ou entrar na política, ou fazer pressão popular, perceber que isso sim faz sentido. Olá, bom dia. Quarta-feira, 27 de novembro. O Senado Notícias está no ar. O empresário Fernando Oliveira Lima, conhecido como Fernandinho OIG, negou ser dono do Jogo do Tigrinho. Ele deu um dos 3 depoimentos dessa terça na CPI das Bets. O CEO da empresa One Internet Group, Fernando Oliveira Lima, depois da CPI das Bets. Ele compareceu com um habeas corpus concedido pela ministra Carmen Lúcia do Supremo Tribunal Federal, dando direito ao convocado de se manter em silêncio. Mas Fernando se dispôs a responder às perguntas. Apontado por possível ligação com o Jogo do Tigrinho de apostas online, ele negou qualquer envolvimento com o jogo. Eu não sou o dono do Tigrinho. Até depois dessa narrativa que foi colocada na mídia, em tudo, reforcei minha equipe de segurança e tudo, porque eu não posso pagar pelo dono do Tigrinho. Eu não sou o dono do Tigrinho, quero deixar bem claro para vocês. Eu comecei a prestar serviço na empresa de aposta como qualquer outro vínculo de mídia no Brasil, como as TVs, rádios, todos os vínculos de mídia. Então, eu comecei a prestar serviço exibindo mídias de bets dentro dos meus aplicativos. E de lá para cá, eu vi que era um mercado que já estava dentro de tratativas de regulamentação, de votação. Ao final do depoimento, um novo requerimento foi aprovado para que Fernando retorne à CPI na condição de convidado. Os outros 2 depoimentos foram de delegados da Polícia Civil. O delegado Paulo Gustavo Souza, de Pernambuco, foi chamado por ter experiência em operações de combate à lavagem de dinheiro e jogos ilegais, como a Operação Integration, que resultou no mandado de prisão da influenciadora Deolane Bezerra e no indiciamento do cantor Gustavo Lima. A operação foi deflagrada em setembro deste ano, com o objetivo de desmontar um esquema de apostas online e jogo do bicho que movimentou bilhões de reais de forma ilícita. Senadores questionaram o delegado sobre o resultado da operação. A gente precisa ter muito cuidado para realmente não criminalizar aqui quem não deve ser criminalizado. Então, eu recebi aqui senadores, senadoras, a última manifestação desse inquérito pelo Ministério Público é pelo arquivamento das bets, jogos de possibilidade aleatória, e está em aberto a questão do jogo do bicho, que também está dentro do escopo do inquérito que Vossa Excelência preside. Né? Pela ordem, senhor presidente. Pois não, ilustre relatora. É bom que se esclareça aqui que cada um está dentro do seu papel. Ele não precisa responder pelo Ministério Público. O último a depor foi o delegado Eric Salum, do Distrito Federal. Ele falou sobre o cenário atual da exploração ilegal de jogos online e da necessidade de regulamentar a atividade e reprimir quando necessário. O delegado de polícia, a Polícia Civil, a Polícia Federal não tem munição jurídica para combater esse monstro. Então a gente precisava colocar na 14.790 3 crimes. Exploração de cassino online, tipificar isso. Olha, se você está lá e você não tem autorização da SPA, isso é um crime. Pena X. Propaganda desautorizada.
Dar munição para os delegados poderem prender os influencers com a cadeia um pouco superior. Tirar da propaganda enganosa e botar lá. Fazer propaganda de cassino desautorizado. Criar esse crime. E, por final, as transações financeiras envolvendo bets. A gente precisa criminalizar, como eu mostrei para os senhores, as instituições de pagamento e os bancos que estão em cegueira deliberada, permitindo essas transações de pagamento e não estão fazendo nada. Quando a gente criminalizar isso, o banco vai falar assim, olha, eu não vou abrir conta para você, o setor de compliance, sério, não vou abrir conta para você, porque daqui a pouco é o banco que acaba sendo puxado. A gente está faltando isso, munição, para a gente conseguir combater aqueles 2/3 que estão ali abaixo da linha da água. Agora, outros 2 convocados pela CPI das Bets não compareceram. Marcos Silva, proprietário do Sporting Bet, e João Studart, CEO da empresa Bet Nacional. Eles vão ser reconvocados e, caso não compareçam novamente, podem ser conduzidos coercitivamente para depor. Antes de ouvir os depoimentos, a CPI das Bets aprovou a convocação do cantor Gustavo Lima. A comissão vai pedir ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras, COAF, um relatório sobre a movimentação financeira do artista. Os senadores aprovaram também um convite ao influenciador digital Felipe Neto. Segundo o requerimento, o cantor Gustavo Lima adquiriu 25% de participação na casa de apostas Vai de Bet, em julho de 2024. A empresa está sob investigação por suspeita de lavagem de dinheiro e apostas ilegais. A convocação e a solicitação de transferência de sigilo do relatório de inteligência financeira, emitido pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, seriam essenciais para esclarecer o nível de envolvimento de Gustavo Lima com esse mercado. O influenciador digital Felipe Neto também está entre os próximos depoentes, mas na condição de convidado. 13 reuniões de comissões, 7 já agora pela manhã e sessão deliberativa no plenário. Confira a agenda para esta quarta-feira. Daqui a pouco, às 9 horas, a Comissão de Assuntos Sociais tem reunião marcada. Na pauta, entre outros, o projeto que garante o direito dos alunos da educação básica à assistência oftalmológica. No mesmo horário, a Comissão de Meio Ambiente também deve fazer reunião deliberativa. Um dos itens da pauta é o projeto que inclui a cultura oceânica no currículo escolar do ensino fundamental e do ensino médio. Às 9h30, a Comissão de Comunicação e Direito Digital deve se reunir para examinar projetos. O primeiro deles é o que regula a proteção de crianças e adolescentes em ambientes digitais. A Comissão de Relações Exteriores tem reunião marcada para as 10 horas. Na pauta, entre outros, o projeto que estabelece o Sistema Brasileiro de Crédito Oficial à Exportação. Às 10 horas desta quarta, a Comissão de Constituição e Justiça tem reunião deliberativa marcada. Um dos projetos em exame é o da Lei de Segurança do PIX. O PL prevê regras e cria mecanismos de recuperação rápida dos valores transferidos no caso de crimes patrimoniais. Às 11 horas, a Comissão de Direitos Humanos tem reunião deliberativa marcada. Na pauta, entre outros, o projeto que revoga a prevalência da convenção ou acordo coletivo de trabalho sobre a lei. Ou seja, o que está na lei deve prevalecer sobre acordos entre patrões e empregados. Também às 11, a Comissão de Ciência e Tecnologia deve se reunir para examinar projetos. Um deles é o que define e enquadra as empresas startups verdes. E logo mais às 14 horas, a Comissão de Defesa da Democracia tem audiência pública prevista para debater o apoio e rejeição à extrema-direita e seus impactos políticos no Brasil, Chile e Argentina. Também às 2 horas, a Comissão de Agricultura deve se reunir para apreciar projetos. Um deles é o que obriga fabricantes e comerciantes de produtos e serviços para animais a divulgarem que a prática de abandono e maus tratos a animais constitui crime. No mesmo horário, a Comissão para Exame de Projetos de Reforma dos Processos Administrativo e Tributário Nacional tem reunião marcada para apreciar emendas de plenário a projetos que tratam do assunto. Também às 14 horas, o plenário do Senado deve se reunir em sessão deliberativa. Na ordem do dia está o projeto que impõe prioridade na tramitação processual de ações em que figure como parte ou interventor pessoa autista.
Às 2h30, a CPI da manipulação de jogos e apostas esportivas tem reunião marcada para tomar os depoimentos de Luiz Jorge Eloy Pacheco, presidente do Esporte Clube Nova Cidade, do Rio de Janeiro, e de Reginaldo Gomes, presidente da Sociedade Esportiva Belfort Roxo, também do Rio. Na reunião, deve-se votar a convocação de Tiago Chambó Andrade, alvo de denúncia criminal no âmbito da Operação Penalidade Máxima. Também às 14h30, a Comissão Mista de Combate à Violência contra a Mulher deve se reunir à audiência pública para debater redes de enfrentamento à violência contra as mulheres. No mesmo horário, a Comissão de Constituição e Justiça também tem audiência pública marcada para debater a reforma tributária, em foco dessa vez as regras de transição. A Polícia Federal e a Polícia Civil do Distrito Federal vão ter mudanças no regime disciplinar. É o que prevê projeto aprovado ontem em plenário. O texto segue para a sanção presidencial. O projeto revoga dispositivos da Lei Disciplinar das Polícias Federal e Civil do DF. Essa legislação é de 1965 e alguns artigos são considerados incompatíveis com a Constituição, como o que prevê punição ao policial que praticar atos contra os bons costumes e também para o agente que deixar de pagar dívidas. A proposta atualiza essas regras e prevê sanções administrativas e penas que vão desde a advertência à cassação de aposentadoria. O projeto ainda prevê que a competência para impor sanções aos policiais civis do DF será do Corregedor-Geral, mas um acordo foi feito para que esse trecho seja vetado pelo presidente Lula. Havia uma imperfeição. Na medida em que há uma preocupação por parte do governo e também pela própria Polícia Federal de nós aprovarmos o mais urgentemente possível essa lei, o governo assumiu o compromisso, e eu reitero aqui, junto a Vossa Excelência, de que será feito um veto àquele ponto e depois nós daremos aquele tratamento de mostrar que há uma graduação para a aplicação das penas disciplinares. Os senadores aprovaram também o projeto que autoriza a União a criar o Cadastro Nacional de Animais Domésticos. O objetivo é ter mais controle sanitário dos animais por parte do poder público. O plenário ainda autorizou o Poder Executivo a doar área pública para a instalação da Embaixada de Cabo Verde. Manipulações simples e fáceis de serem feitas. Essa foi a definição do empresário Bruno Lopes sobre o esquema envolvendo jogos e apostas esportivas. Lopes também citou o envolvimento dos jogadores Luiz Henrique, do Botafogo, e Paquetá, da Seleção Brasileira. O empresário Bruno Lopes de Moura foi ouvido na CPI da manipulação de jogos e apostas esportivas. Ele é acusado de participar do esquema de manipulação de partidas de futebol para obter lucros com apostas virtuais. Lopes foi indagado pelos parlamentares sobre a participação no esquema dos atletas Luiz Henrique, do Botafogo, e Paquetá, da Seleção Brasileira. Chegou para mim o nome para eu apostar. Apostei. Então, possivelmente não chegou em vão, né? Não chegou em vão. Só que, se você acompanhar hoje, eu pelo menos acompanho futebol, gosto de futebol, até hoje o Paquetá anda ainda tomando cartão. Então, não sei se é também dele tomar cartão. Então, assim, é uma coisa que eu não posso alegar. Mas, na época, no início de 2023, chegou os nomes dos dois, e eu apostei e aconteceu. Se foi proposital ou não... Pois não, relator Romário Souza Faria. Presidente, quero fazer uma pergunta aqui ao Bruno. Então você apostou, então você sabia que ele tomaria o cartão? Sim, como eu expliquei, uma terceira pessoa me falou para apostar tanto em um quanto no outro, e eu apostei. Bruno Lopes é um dos investigados na Operação Penalidade Máxima, conduzida pelo Ministério Público de Goiás. Segundo a investigação, o empresário era responsável por escolher jogadores e propor a marcação de faltas, pênaltis e expulsões em jogos do Campeonato Brasileiro. O meu trabalho na época era captar os atletas. Aí quem fazia as operações era uma terceira pessoa, acima de mim, mas era só para captar os atletas. E pelo que eu sei, e hoje depois me aprofundei mais, é que a Série A era a única opção que abria
no caso, a opção de cartão no nome do atleta. De acordo com o depoente, a manipulação de resultados de jogos é simples e fácil e só poderia diminuir se fossem proibidas as apostas em cartões. Eu acredito que, tirando das plataformas a opção de cartões, isso daí já ajudaria muito, porque daí não teria opção de fazer. É porque não sei se há controle de, mesmo depois de tudo que aconteceu, conseguirem controlar quem está fazendo e quem não está fazendo. Se eu quiser hoje apostar que o fulano vai tomar um cartão no jogo do Palmeiras e Botafogo, eu consigo fazer. Buscar que o Palmeiras vai tomar, vou colocar lá. Da mesma forma que dá para você combinar com ele, se tiver contato direto com ele, você pode combinar que ele vai tomar um cartão. Então, acho que a única forma disso acabar é tirando mesmo as plataformas. Os parlamentares também ouviram o representante do Banco Central. De acordo com Rogério Antônio Luca, a movimentação financeira em apostas esportivas do início do ano até agosto foi de 20 bilhões de reais por mês. Luca também citou que apenas no mês de agosto foram identificados 3 bilhões de reais em apostas oriundas de beneficiários do programa Bolsa Família. O representante da Confederação Nacional de Comércio, de Bens, Serviços e Turismo disse que o mercado de apostas está impactando diretamente o varejo e afetando a economia. Esses depoimentos foram dados na tarde desta terça na CPI de Jogos e Apostas Esportivas. As consequências da reforma tributária para o desenvolvimento regional foram um tema de audiência pública feita ontem pela Comissão de Constituição e Justiça. A reforma tributária trouxe um novo modelo de desenvolvimento regional, com a criação de um Fundo Nacional para o setor. Entre outras funções, esse fundo poderá ser utilizado para incentivos diretos à atividade produtiva. Dos 60 bilhões de reais em que o fundo vai chegar, 39 bilhões de reais são para os estados do Norte e do Nordeste. Ou seja, 2/3 do recurso vai para os estados menos desenvolvidos. A reforma tributária é neutra em termos de desenvolvimento regional? A resposta é não. E para superar isso, a gente criou, e já está na Constituição, uma série de mecanismos de fundos que tentam construir compensações. Esses fundos são, portanto, um elemento central do acordo político que foi construído para viabilizar esta reforma tributária. Outro ponto destacado pelo representante da CNI foi a mudança na tributação, que deixa de ser cobrada no estado de origem da mercadoria e passa a ser cobrada no estado de destino, onde o produto é vendido. A migração para o destino faz nas contas do Gobet de que os estados do Nordeste, que são os menos desenvolvidos do país, terão 18 bilhões de reais a mais com a migração para o destino, para fazer desenvolvimento regional lá na frente. E os estados do Norte, já que a situação do Amazonas foi tratada com uma especificidade ali dentro do PLP 68, os demais estados terão um aumento de 4,4 bilhões de reais, isso tudo estou falando em valores de 2022, de arrecadação. Então, esse aumento de receita na mão dos estados menos desenvolvidos também pode e deve ser usado para realizar desenvolvimento regional. O secretário da Fazenda do Estado do Mato Grosso fez várias sugestões técnicas ao projeto de lei complementar que vai criar os impostos de valor agregado a serem compartilhados por União, estados e municípios. Mas ele enfatizou que cabe ao Congresso Nacional deixar a legislação o mais clara possível para evitar ações posteriores na Justiça. O primeiro intérprete da norma é o legislador. Se a gente puder fazer uma interpretação autêntica e a gente sabe quais são os problemas que gerarão, por que não fazer? Por que sermos omissos em deixar algo para que vá gerar problema? Então, se nós podemos definir com precisão os termos sujeitos a subjetividades, vamos fazer. Porque se não fizer, se o legislador não fizer, o que vai acontecer? Vai estar delegado, no caso do Fundo de Compensação, para a Receita Federal e depois ela indeferindo para o Poder Judiciário. Aí se fala da judicialização da política. Esse é um espaço do Congresso Nacional. Nós é que temos aqui que trabalhar para preencher.
Mais de 13 bilhões de reais podem ser liberados para escolas públicas com o projeto aprovado ontem na Comissão de Assuntos Econômicos. Esse texto autoriza a flexibilização da aplicação de recursos represados para a educação. Recursos repassados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, para estados, Distrito Federal e municípios e que por alguma razão não tenham sido investidos, poderão ser realocados para outras aplicações nas escolas para que não permaneçam ociosos. Por exemplo, ontem eu falei sobre um recurso que foi enviado para a compra de ar-condicionado nas escolas. A entidade a empresa licitada pelo FNDE desistiu de entregar e segurou até o final, porque ela não tinha interesse em entregar o ar-condicionado naquele valor. Esse dinheiro está hoje parado na conta das escolas, as escolas nem têm o ar e nem podem fazer nada com o recurso e obviamente não vão devolver. Esse recurso é um exemplo que pode ser repactuado para aquela escola ou para comprar o novo equipamento ou um outro equipamento. Eu não sei os números de hoje, presidente, mas há cerca de 5 anos atrás, cerca de quase 13 bilhões são recursos represados na área da educação, dentro do âmbito do FNDE. Então, é muito dinheiro para uma realidade em que faltam recursos para o transporte, para a estrutura das escolas, para o funcionamento das escolas públicas. O texto aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos autoriza a realocação de recursos de uma categoria de despesa para outra ou de um programa de trabalho para outro dentro do mesmo órgão. Fica vedado o uso para pagamento de pessoal. A gente convive com essa realidade, senador Rodrigo Cunha, todos os dias, né? Recursos que estão vinculados ali a uma conta municipal, mas que não conseguem ser utilizados, seja por ser um saldo extra remanescente, seja por ser uma obra que está paralisada. E aí, Dorinha, como eu não tive tempo de me aprofundar, mais no sentido de tirar uma dúvida e até fazer uma contribuição. Não sei se está contemplado dentro do escopo do projeto apenas os saldos remanescentes, pelo que eu estou vendo aqui, mas no caso de obras paralisadas, esse saldo poderia ser passado para que a prefeitura concluísse ela mesma a obra? Para o município, que é o caso, senadora Dorinha, da pergunta dele, né? Que recebeu recurso para construir uma creche, mas que ela teve a obra interrompida, poderá usar o saldo de anos anteriores para adquirir materiais para terminar essa obra. A decisão do Carrefour de interromper a compra de carnes do Mercosul para atender interesses de agricultores franceses vai ser tema de uma audiência na Comissão de Assuntos Econômicos, conforme requerimento aprovado ontem. Essa audiência vai ser conjunta com a Comissão de Relações Exteriores. Vão ser convidados o embaixador da França e o CEO do Carrefour na França. Também foi aprovada uma nota de repúdio ao Carrefour. O Instituto Chico Mendes de Biodiversidade, ICMBio, pode deixar o controle da área do Monumento do Cristo Redentor. Na Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, projetos colocam em debate o livre acesso às praias, montanhas e outros locais de grande beleza e visitação pública. Um dos projetos na pauta da CDR prevê que o Alto Corcovado seja excluído dos limites do Parque Nacional da Floresta da Tijuca. Na prática, a área onde fica o Monumento do Cristo Redentor, hoje administrada pelo ICMBio, passa ao controle da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Projeto de lei número 3.490/2024 não terminativo. Exclui a área de Alto Corcovado dos limites do Parque Nacional da Tijuca. Autoria, senador Carlos Portinho, senador Flávio Bolsonaro e senador Romário. Relatoria, senador astronauta Marcos Ponte, relatório pela aprovação do projeto. São inúmeros os relatos, inclusive na imprensa, de falta de manutenção e modernização das estruturas do monumento, que é um dos pontos turísticos mais importantes do país. O Cristo Redentor é considerado uma das 7 maravilhas do mundo moderno e recebe cerca de 3 milhões de visitantes todos os anos, oriundos de todos os lugares do mundo. No entanto, apesar da enorme receita gerada por essa grande
por esse grande contingente de turistas, o local possui equipamentos de apoio obsoletos e degradados. As escadas rolantes que dão acesso ao platô, por exemplo, ficam inoperantes por 3 meses. Ficaram inoperantes por 3 meses em 2019. O espaço destinado à circulação dos visitantes também não possui acessibilidade adequada para pessoas com deficiência e ficou por 3 anos, de 2019 a 2022, sem banheiros. Se você for hoje no Corcovado, por exemplo, a infraestrutura lá, senador Marcos Pontes, é muito precária. Então, um turista que está acostumado a visitar outros pontos turísticos em várias partes do mundo, quando vem, ele tem dificuldade de ter acesso a um banheiro, por exemplo. Um local que podia ser muito mais bem explorado, bem frequentado, com algumas alternativas a mais para o turista de todo mundo que vai nos visitar no Rio de Janeiro, tem dificuldade por causa das amarras que o senador Portinho pretende desfazer aqui nesse projeto de lei. A votação da proposta que muda de mãos o controle do Corcovado ficou para uma próxima reunião. O presidente da comissão concedeu um pedido de vista ao projeto que muda o Estatuto da cidade para garantir o livre acesso a locais de reconhecida beleza e alvos de visitação pública. Já o projeto que garante o livre acesso às praias teve aprovado um novo pedido de audiência pública. O plenário do Senado celebrou nesta terça-feira, em sessão especial, os 35 anos da Convenção sobre os Direitos da Criança. A convenção foi adotada pela Assembleia Geral da ONU em 20 de novembro de 1989. É o instrumento de direitos humanos mais aceito na história universal. Foi ratificado por 196 países. Somente os Estados Unidos ficaram de fora. O senador Paulo Paim, que foi o autor do requerimento para essa sessão, relembrou os desafios das políticas públicas voltadas à infância. A proteção à infância é um desafio internacional enorme, necessário e urgente. Nosso país tem a obrigação de adotar todas as medidas necessárias para a concretização dos direitos reconhecidos nessa convenção. No Brasil, temos obtido progressos importantes, mas os passos ainda são lentos e insuficientes ante os desafios que se acumularam ao longo de décadas, para não dizermos de centenas de anos. E sob o risco contínuo do retrocesso em áreas vitais, o que pode comprometer tanto a vida desses menores como o próprio futuro da nação. Quero reiterar o nosso compromisso inarredável com todas as crianças do nosso imenso país e do mundo, em especial com aquelas que pertencem às famílias mais vulneráveis, às famílias mais humildes da nossa querida população. E lembro aqui também, com destaque, a situação da população afrodescendente, indígena, ribeirinha, quilombola, pessoas com deficiência, migrantes e refugiados. Em um momento emocionante da sessão, 2 jovens leram um manifesto intitulado "Para garantir direitos, é preciso proteger o planeta". Eu, Maria Estrela. Eu, Clarice. Nós, adolescentes e jovens de diferentes partes do Brasil, nos unimos para ecoar as vozes de milhares que ainda enfrentam desafios imensos em nosso país. Esse manifesto não é apenas um apelo, é um rompimento. Queremos romper um pacto social que silencia crianças e jovens em todas as esferas da vida pública e privada, perpetuando um abismo entre nossas demandas e implementação de nossos direitos. Quantas crianças e jovens serão, de fato, prioridade? Excelentíssimas senadoras, excelentíssimos senadores, senhoras e senhores, o futuro do Brasil depende de um presente que respeite, valorize e invista em suas crianças e adolescentes. Este manifesto é um chamado à ação. É a lembrança de que a infância e a juventude são o coração da nossa nação e que seu bem-estar deve ser prioridade máxima. Não queremos promessas, queremos mudanças reais. Por nós, por nossas comunidades, por nossas crianças, adolescentes e juventude, pelo Brasil. Muito bem.
O lançamento do livro Diálogos do Ócio, ontem no Senado Federal, marcou a homenagem aos 10 anos da morte do poeta matogrossense Manuel de Barros. A iniciativa é do senador Nelsinho Trade. Manuel de Barros foi um dos maiores poetas da literatura brasileira e um ícone cultural do Mato Grosso do Sul. O poeta ganhou diversos prêmios e deixou livros apreciados pela crítica. Em homenagem a Manuel de Barros, o escritor e jornalista Bosco Martins escreveu o livro Diálogos do Ócio, lançado na Biblioteca do Senado Federal. O livro retrata a amizade entre o autor e o poeta, que começou na década de 80, e revela um Manuel de Barros conhecido por poucos. Manuel dizia que ele era, na verdade, dois Manuéis, né? O Manuel de carne e osso, aquele que sofre, que anda a pé, de ônibus, de avião, que perdeu o filho, né? Aquele cidadão comum, né? E o Manuel letral, né? O Manuel que se transformou numa das maiores obras literárias do Brasil, né? Reconhecidamente o grande poeta brasileiro, né? E esse poeta letral, nós estamos juntando aqui neste livro os dois Manuéis. Aquele Manuel que poucos conheciam, né? E que era um Manuel de carne e osso, e esse Manuel literário que também nos revela algumas poesias, a forma de ele escrever que pouca gente conhece. O lançamento cumpre a agenda nacional em homenagem ao poeta, que completaria 108 anos em dezembro. Depois de passar pelo Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro e agora Brasília, o livro será lançado em Portugal, local onde Manuel de Barros também é muito admirado. Ele foi um verdadeiro ícone da poesia brasileira. Para você ter uma ideia, quando Carlos Drummond de Andrade estava vivo, e o Manuel de Barros também, eu cheguei a ver uma declaração que foi publicada na imprensa do Carlos Drummond de Andrade, de que o Manuel de Barros era o melhor e o maior poeta vivo do Brasil. Se um homem como ele, consagrado que foi, falou isso do Manuel de Barros, a gente tem o maior orgulho de poder dizer que ele é do Mato Grosso do Sul, do Pantanal, nascido e criado nas nossas origens, morava perto da onde a gente trabalhava em Campo Grande, e para nós tem um significado muito forte fazer essa homenagem ao Manuel de Barros aqui no Senado. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Obrigado pela companhia. Daqui a pouco a gente volta com a primeira atividade do dia. Enquanto isso, continue sintonizado aqui na TV Senado. A lavoura não é quando eu quero plantar, é quando o tempo me permite que eu plante. O senhor tem alguma estimativa de que os setores econômicos do Estado, a infraestrutura do Estado vai estar plenamente recuperada? Então, tem muitas coisas, muito tem que se fazer ainda para que a gente possa recuperar totalmente essa nossa economia. Salão Nobre, hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Agora é lei. O programa Pé de Meia cria uma poupança para estudantes de baixa renda das escolas públicas do ensino médio. Os alunos vão receber 9 parcelas de R$ 200 mensais e mais um depósito de R$ 1.000 no final de cada ano concluído com aprovação. As escolas devem enviar ao governo federal os dados dos bolsistas do Pé de Meia. O Senado votou, agora é lei. A maior resistência que houve até hoje foram várias, mas as duas maiores. Uma foi Palmares e a outra foi a revolta dos malês. Em Palmares, quem era a liderança no início? Gangazumba. Depois que Gangazumba foi admoestado e fez as pazes com os portugueses,
Quem substituiu o Gangazumba? O sobrinho dele, o Zumbi. Os dois são bacongos, bantos. Até a palavra quilombo a gente já está vendo que é uma palavra banto, justamente esses Angolas e Congos que estiveram à frente dessa luta de resistência o tempo inteiro. Então, na mata, eles eram acolhidos pelo indígena. Por isso que o candomblé Congo-Angola no Brasil é o candomblé que tem um indígena como primeiro ancestral, pelo acolhimento, pelo cuidado, pelo carinho e pela troca de saberes. A presente reunião destina-se a realizar audiência pública para instituir o projeto que regulamenta a reforma tributária, projeto de lei complementar número 68 de 2024, que instituiu o IBS, o CBS e o imposto seletivo. A emenda constitucional é muito clara, a regulamentação da reforma tributária deve estabelecer mecanismos que mantenham a competitividade da Zona Franca de Manaus. Abre-se a possibilidade de, em paralelo ao longo da transição, que vai até 2073, que é o prazo previsto para os benefícios da Zona Franca de Manaus, abre-se a possibilidade de desenvolvimento de novas alternativas de desenvolvimento para a região, além daquelas atinentes aos benefícios ao polo industrial de Manaus. Vimos a narrativa do Dr. Bernardo Api absolutamente fiel ao texto que veio da Câmara dos Deputados sobre a regulamentação da reforma tributária. Basicamente, todo o texto voltado para a Zona Franca industrial. A Zona Franca do comércio, que é responsável por milhares de empregos no estado do Amazonas, precisa sofrer desta rodada de negociação sobre a regulamentação da reforma tributária uma atenção. A política de área de livre comércio ela não envolve apenas o Amazonas e a Zona Franca, ela envolve os 5 estados, os 4 da Amazônia Ocidental, Acre, Rondônia, Roraima e Amazonas, e o Amapá, que é na Amazônia Oriental, que é o irmão caçula aí da Zona Franca, foi o último a entrar em 91. Olá, eu sou a Carla Benevides e nesta edição do programa Argumento nós vamos falar de um assunto que tem sido um dos principais temas de debates nas redes sociais nas últimas semanas, que é o fim da escala de trabalho 6x1, 6 dias de trabalho para 1 de descanso. Aqui ao meu lado está o senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, que é o relator de uma proposta de emenda à Constituição que trata desse assunto e que já tramita no Senado desde 2015. Não é isso, senador? Obrigada pela sua presença. Obrigado, Carla. É uma satisfação estar falando para a TV Senado. Essa PEC foi apresentada pelo senador Paulo Paim no ano de 2015 e que trata da redução da jornada de trabalho, que é uma luta que vem desde a Constituição de 88, que a luta era para que a gente tivesse uma jornada de 40 horas, a proposta inicial era 48 horas, e ficou em 44 e ficamos com esse 6x1, 6 dias de trabalho e 1 dia de descanso e 44 horas de trabalho semanais. Nós estamos propondo, no nosso relatório da PEC, de autoria do senador Paulo Paim, que sejam 36 horas de trabalho em 5 dias da semana, em até 5 dias por semana, sendo que no primeiro ano, após a promulgação da PEC, jornada de 40 horas e depois a cada ano a redução de 1 hora na jornada de trabalho até chegar às 36 horas de trabalho. Mas isso é uma proposta que está no nosso relatório para que a gente possa iniciar a discussão, mas o importante é que a gente consiga trazer a jornada para 5 dias por semana e no futuro, imagino que nós vamos ter que obrigatoriamente trabalhar com a jornada de 4 dias por semana, porque a inteligência artificial, a automação, a necessidade de estudo, a necessidade das pessoas, a vida vai mudar bastante e nos obrigará
a ter um outro tipo de relação com o mundo do trabalho, né? Senador, esse movimento todo ele começou com aquela campanha Vida Além do Trabalho, veio lá de um vereador do Rio de Janeiro, e já tem uma petição online que tem quase 3 milhões de assinaturas na data de hoje. A sociedade quer, a classe trabalhadora quer essa mudança, senador? Veja, os trabalhadores do serviço público já gozam deste benefício, de 5 por 2. Determinadas categorias profissionais já gozam do benefício da jornada de 30 horas semanais. Portanto, é uma reivindicação que a gente traz uma equidade, uma igualdade, uma condição de igualdade entre o servidor público e o servidor ou o trabalhador do setor público e o trabalhador do setor privado, né? Então, eu acho que é fazer justiça com os trabalhadores do setor privado, geralmente pessoas que têm uma carga de trabalho mais intensa, trabalho mais pesado, né? Porque os trabalhadores do setor privado também não trabalham aos sábados. Quem trabalha nos espaços de direção. Quem trabalha aos sábados, geralmente, são trabalhadores de linha de produção. São os que pegam no pesado. E são aqueles que ganham menos, são aqueles mais sacrificados. Portanto, é uma forma da gente fazer justiça. Eu fiquei muito feliz de ver a retomada deste debate, né, da sociedade se mobilizar em torno da redução da jornada de trabalho, que é uma pauta que nós, do Partido dos Trabalhadores, e de uma frente muito ampla, durante a Constituição de 88, trabalhou, independente de partido. Acho que não é uma questão partidária, é uma questão de justiça, de garantir ao cidadão mais tempo de vida, né? Esse modelo 6x1 ele é muito comum nos setores de comércio, indústria e serviços, né? Esses setores, eles viram com resistência a essa proposta, argumentam que se houver redução sem uma contrapartida, esses postos de trabalho serão inviáveis porque necessariamente vou ter que contratar mais pessoas, isso demanda mais custos. O senhor acha viável uma contrapartida, no momento também que a gente fala em corte de gastos? Como que o senhor acha que seria possível equacionar essas resistências? Primeiro que a gente pode aumentar a produtividade das pessoas trabalhando menos dias na semana. As pessoas podem ter um aumento de produtividade. Segundo que o impacto da folha de pagamento para as empresas geralmente não é o custo maior do setor produtivo. Na área de serviço, com certeza, porque é mão de obra intensivo. Mas, geralmente, quem paga não é a própria empresa. Alguém contrata aquele serviço que vai para uma conta geral do processo produtivo de uma determinada área de produção. Tá certo? Uhum. Então, isso vai ser diluído, isso não é nenhum problema que vai inviabilizar nenhum setor. Por exemplo, o setor industrial. É muito pequeno o impacto dessa redução da jornada de 4 horas. Na prática, e ao final, nós estamos falando de 4 horas, na pior das hipóteses, para os trabalhadores, a gente está falando de uma redução de 4 horas da jornada de trabalho. É uma questão mais de capricho, de uma posição mais marcada pelo desejo de manter as pessoas subjugadas. Eu acho que a gente precisa superar isso. Eu acho que as pessoas têm o direito. Veja, você já pensou a quantidade de tempo que as pessoas passam no transporte coletivo? Não ter que se deslocar aos sábados para poder ir trabalhar? O tempo de vida que essas pessoas ganham, né? Nós estamos falando de tempo de vida que vive com a família, que convive com os filhos, com os familiares, no lazer. Isso gera mais riqueza. E lazer é uma fonte de riqueza, é uma fonte de geração de empregos, inclusive. Muitos países na Europa já adotam a escala 5x2 e também a escala 4x3. Teve um estudo na Inglaterra que concluiu o seguinte, na escala 4x3, inclusive, além de comprovar que a produtividade não foi afetada,
Os ganhos, principalmente na área da segurança do trabalho e da saúde dos trabalhadores, são muito grandes. Houve melhora na saúde mental dos funcionários com redução de casos de estresse e burnout. Com certeza. Você imagine um motorista de ônibus, né, numa jornada 6x1. Né? O estresse do motor do ônibus ali o tempo todo. Imagine uma pessoa que trabalha na indústria, um barulho, né? Mas com certeza você vai ter uma redução das doenças ocupacionais, você vai ter diminuição do estresse, você vai ter diminuição do absenteísmo, você vai ter uma série de benefícios produzidos ou trazidos em função da redução da jornada de trabalho. Não tem a menor dúvida, isso é universalmente já conhecido e cientificamente comprovado. Essa PEC que está aqui no Senado, senador, ela já está mais... Porque existe a PEC da Câmara, né, que tomou essa notoriedade toda, mas já tem essa PEC no Senado, que é de 2015. Como é que está a tramitação dela? Bom, esperando que o presidente da CCJ paute para que a gente inicie o debate na CCJ. O relatório está pronto, já foi entregue à comissão, esperando que o presidente Davi Alcolumbre coloque na pauta para a gente iniciar a discussão dentro da CCJ. Mas os debates entre os parlamentares, o senhor tem conversado? Como é que o senhor tem sentido entre os parlamentares, de oposição inclusive? Veja, eu acredito que tem clima para a gente aprovar essa PEC, até porque isso ganhou uma notoriedade, ganhou uma importância grande entre os brasileiros e a gente furou a bolha contra os trabalhadores e que trata essa questão de que a gente precisa aumentar a jornada de trabalho, de que a gente, se deixar, eles querem aumentar a jornada de trabalho, diz que o brasileiro trabalha menos do que outros países da Ásia, né? A gente está falando de um mundo que está em transformação e eu acredito que aqui a gente consegue a maioria necessária para aprovar e agilizar esse processo, porque daqui já vai para a Câmara. Já vai para a Câmara para ela dar a palavra final. Se não alterar o texto, já pode logo na sequência ser promulgada pelo Congresso Nacional. Tá certo, senador. Obrigada pelos seus esclarecimentos e sucesso aí nesses debates futuros. Obrigado, Carla. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Se você quiser rever esse programa, é só entrar no nosso site senado.leg.br/TV ou acessar o nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia e até o próximo argumento. E os brasileiros e o potencial de exportação, o agronegócio e os benefícios aos ribeirinhos. A gente tem 13 milhões de toneladas que são transportadas. A nossa estimativa é que esse volume chegue a cerca de 28 milhões em 2057. Não faz o menor sentido a gente falar dessas embarcações que já acessam o rio, que já ali navegam sem o menor tipo de restrição, que elas paguem qualquer coisa. Em discussão, nesta quinta, 20h, aqui na TV Senado. Eu sou o senador astronauta Marcos Pontes e sou natural de Bauru. Meu pai, seu Virgílio, ele era servente de serviços gerais do Instituto Brasileiro do Café. Minha mãe era escriturária da Rede Ferroviária Federal. E eu comecei a trabalhar com 14 anos como eletricista aprendiz para poder ajudar em casa. E a partir de lá eu fui para a Força Aérea, me tornei piloto. Fui selecionado em 1998 pela NASA. Em 2006 eu realizei a primeira missão espacial do Brasil. Eu sou o único astronauta profissional do Hemisfério Sul. Fui à Estação Espacial Internacional. Eu trabalhei junto com a ONU como embaixador para desenvolvimento industrial. Também eu sou embaixador mundial de ensino profissionalizante. Em 2018, a convite do presidente Bolsonaro, antes de ser candidato ainda, me convidou para ser ministro de Ciência, Tecnologia e Inovações e Comunicações, no dia 1º de agosto, dia de aniversário da minha cidade, lá de Bauru. E eu passei então a ser candidato ao Senado, sempre cumpri missões na minha vida e aqui é mais uma missão no Senado. Acabei de entrar em 3 comissões, que é a Comissão de Ciência e Tecnologia, a Comissão de Relações Exteriores e Defesa e, obviamente, pela educação que eu tenho trabalhado durante tanto tempo, essas são comissões para mim extremamente preciosas. Então, chegando no ambiente de trabalho. Apresentando aqui meu gabinete, o gabinete é simples, não tem que ser com um monte de coisa, tem que ser operacional, né? A ideia é justamente dar continuidade ao trabalho que eu tenho feito ao longo da minha vida
na promoção da ciência, da tecnologia, da educação e a utilização disso para o bem-estar das pessoas. Quando você vai decolar, você está sentado numa bomba de tamanho bem grande e naquele momento lá eu senti o coração pulsando, vamos dizer assim, do Brasil inteiro. E é o que eu sinto aqui no Senado também. Sou brasileiro e muito da minha vida, eu passei 20 anos com a NASA, não tenho uma relação excelente com os Estados Unidos e com outros países, como a Rússia. Por isso que entrar na Comissão de Relações Exteriores para mim aqui era uma coisa extremamente importante. Essa frase está marcada como minha, mas na verdade é da minha mãe. Querendo ser piloto, não tinha dinheiro. Pô, moleque, você está sempre com esse livro aí, você está estudando para quê? Não estou estudando para fazer a prova da academia, você é piloto. Você é piloto? Cai na real, isso é coisa impossível para você, só para filho de rico, você nunca vai conseguir. Minha mãe, dona Zuleika, olhou bem para mim e falou assim, presta atenção, você pode ser tudo o que você quiser na vida, desde que você estude, trabalhe, persista e sempre faça mais do que esperam de você. Por uma razão muito simples, acreditar que é possível. Cuidar da primeira infância de nossas crianças é o mesmo que edificar a casa sobre a rocha. Novas crianças que nascem são novas pessoas que precisam de assistência à sua saúde, de assistência social e de assistência à educação. Que o melhor interesse da criança e do adolescente prevaleça no final. 3 milhões de crianças são 3 milhões de vitórias, né? Cada uma delas é uma esperança para a gente. Criança nunca foi nem será futuro do Brasil. Criança é o presente. Ou a gente cuida desse presente aqui, ou não teremos futuro. Quanto mais cuidarmos de nossas crianças, dos seus direitos, nós estaremos protegendo o presente e o futuro do Brasil. TV Senado. Democracia todo dia. É uma série que vai contar a história do Senado e as histórias que passaram por aqui, de leis, as leis relacionadas ao racismo. É uma série que eu acho que vai convidar também as pessoas de uma forma muito intensa a terem mais participação política, né? Porque mostra coisas que talvez muita gente não saiba. Eu tenho estudado já nos últimos 10 anos sobre a ayahuasca, principalmente, o potencial terapêutico na depressão. Esse estudo que a gente fez aqui, ele foi o primeiro a testar uma substância psicodélica para uma condição como a depressão resistente a tratamento. Foi o primeiro no mundo. A ayahuasca é uma bebida da Amazônia, utilizada por populações dessa região em rituais, tanto em rituais de cura, como rituais de caça. E desde os anos 30, com a expansão da borracha, foram criadas religiões cristãs que usam a ayahuasca como sacramento, que misturam então elementos da cultura indígena com elementos do cristianismo e com elementos de algumas religiões de matrizes africanas também. A maneira mais conhecida que a gente tem da ayahuasca, ela é feita a partir da mistura de duas plantas, que é as folhas da chacruna, ou chacrona, com um cipó, que é chamado de mariri ou jagube. Essas duas plantas, elas são fervidas em muitas horas, até que se obtenha um líquido marrom, amarronzado, né, que tem um sabor muito peculiar, meio amargo, meio azedo, meio gosto de terra, e que tem propriedades psicoativas. Uma vez que um indivíduo bebe a ayahuasca, no geral, ele vai apresentar uma série de alterações na maneira como ele percebe o mundo. Teve relatos, então, de pessoas que frequentavam essas religiões e que melhoravam de sintomas de depressão e ansiedade. A depressão é uma doença que atinge pelo menos 300 milhões de pessoas, né, no mundo inteiro. É uma das maiores causas de incapacitação para o trabalho. Os efeitos da pandemia na saúde mental, já tem muitos trabalhos mostrando como aumentou o número de pacientes com queixas de ansiedade e depressão. Depressão é um transtorno mental que a gente não sabe exatamente
as causas, assim. Então, atualmente a gente tem basicamente 2 vias de tratamento para depressão: farmacológica ou psicoterapia, que podem ser associadas ou não. Todo mundo pode ser tratado com esses remédios, mas 30% aproximadamente dos pacientes, eles são o que a gente chama de pacientes resistentes ao tratamento. Então, pessoas que tomam pelo menos 2 antidepressivos, né, em doses adequadas e pelo tempo adequado, e que não melhoram. 100 milhões de pessoas não conseguem melhorar com os tratamentos que a gente tem atualmente. Se a gente olhar, então, para esses pacientes que não respondem, né, é importante que a gente tenha tratamentos alternativos, né? Então, é aí um ponto que a gente chega, né, na pesquisa com a ayahuasca e com outros psicodélicos. Daí veio então a ideia da gente testar a ayahuasca dentro do hospital, que seria essa ideia então de tentar separar o que é o contexto religioso ou ritualístico, né, da substância em si, né, mais no aspecto farmacológico. Quando você está fazendo parte de uma comunidade, que você faz parte de, né, enfim, de algum grupo, de uma religião, você pode apresentar melhoras, né, em transtornos mentais simplesmente por fazer parte de um grupo. Eu trabalho com o professor Draulio Barros de Araújo. E Draulio, ele era professor da USP de Ribeirão Preto. E em 2006, então, eles administraram lá no hospital uma única dose de ayahuasca. E os resultados foram muito promissores, né? Então, os pacientes, eles apresentaram uma melhora já 40 minutos após a ingestão da ayahuasca. E essa melhora, ela permaneceu por 21 dias. Foram levantadas aí as primeiras evidências científicas, né, do potencial terapêutico da ayahuasca. As substâncias, né, principais que compõem a ayahuasca são a DMT. Essa DMT, ela é considerada um psicodélico clássico. Então, o psicodélico clássico é uma classe de substâncias que vão atuar em receptores de serotonina. A serotonina é um neurotransmissor que a gente tem naturalmente no nosso cérebro, que é muito importante na regulação do humor, do sono, do apetite, várias funções cognitivas que a gente tem. Se a gente olhar a molécula da DMT e a molécula da serotonina, a gente vai ver que elas são muito parecidas. Imagina como se fosse uma chave, uma fechadura. Então ele vai se ligar naquele receptor, fazendo o papel da serotonina, mesmo não sendo. Como se fosse uma serotonina extra. Das diversas teorias, né, que tentam explicar a depressão, a gente tem essa teoria, da teoria monominérgica, então, que fala sobre esse desbalanço, né, da serotonina e de outros neurotransmissores, mas vários antidepressivos que a gente tem atualmente, eles atuam nesse mecanismo de serotonina. Eles são também, da mesma forma, agonistas de serotonina. Para você ter uma substância aprovada como uma medicação, ela vai passar por várias fases. Então tem fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. Então a gente pode considerar que esses estudos que foram feitos lá em Ribeirão Preto eram fase 1, em que você quer mais garantir a segurança, testar a dose. E uma vez que você sabe então que os pacientes vão suportar aquele tratamento, você passa para essa segunda fase, que é a fase em que você vai pegar um grupo de pacientes, vai dividir de maneira aleatória, isso quer dizer randomizado. Então você vai separar, né? Uma parte vai para um grupo que vai receber o tratamento ativo que você quer testar e o outro vai receber o placebo. Então, no nosso caso, o que a gente fez? A gente teve, então, pacientes que iam beber ayahuasca e outros pacientes que iam beber uma substância que a gente desenvolveu aqui em parceria com o departamento de farmácia, que ia simular, de certa forma, propriedades da ayahuasca, mas não as propriedades psicoativas. O experimento ele durou 4 dias, o paciente chegava na terça-feira, fazia uma bateria de exames, consulta com psiquiatra, psicólogo, exame de ressonância magnética funcional, dormiu no laboratório fazendo uma polissonografia, no dia seguinte a gente fazia coleta de saliva e de sangue e administrava a substância, que podia ser ayahuasca ou placebo. Durante essa sessão, o psiquiatra fazia algumas avaliações, depois, no final da tarde, o paciente voltava para casa. No dia seguinte ele retornava e a gente refazia todos, né, os exames novamente. Ele ia para casa então na sexta-feira e a gente pedia para ele voltar com 7 dias, 14 dias e uma vez por mês até 6 meses. O que a gente observou nesse estudo, né, foi um efeito antidepressivo rápido da ayahuasca.
né? Então, os pacientes, eles apresentaram já uma redução nos sintomas de depressão um dia após a sessão, e esse resultado, essa redução, ela se manteve por até 7 dias. Eu acho que esse estudo ele serve mais como uma prova de conceito, né, de que os psicodélicos, né, eles têm um potencial terapêutico. A ayahuasca ela é uma planta de poder, é uma substância que as pessoas usam como um sacramento. Então, para você trabalhar com ela, você tem que ter muito respeito. Acho que é um balanço aí que a gente tem que ter o tempo todo, que o uso tradicional foi o que veio antes, né? É o que está lá. É o que, no fundo, faz com que a gente saiba que a ayahuasca é uma substância segura. Porque se tem 30 mil pessoas bebendo ayahuasca regularmente e ninguém escuta falar de nenhum problema mais sério associado a essas pessoas, então é esse uso que faz com que a gente garanta a segurança. A gente aqui no Brasil tem uma vantagem, até eu diria, com relação a outros países, que a gente tem o uso religioso da ayahuasca regulamentado. E normalmente essas religiões elas são grupos sérios que, né, têm um cuidado com a pessoa. Eu acho que a gente tem um pouco ainda da ideia que o paciente com depressão é aquela pessoa que está lá triste, que não consegue fazer nada, mas não, né? A gente aqui via depressão de várias formas, assim. E a forma também como cada pessoa consegue lidar com aquilo ali, né? Como ela vai fazendo ajustes para conseguir fazer o mínimo que pode para ir seguir adiante. Eu sou contra a proibição das substâncias psicodélicas ou de outras substâncias, né? Desde que haja também informação, né, a respeito. Caminham juntos, eu acho que as duas coisas, assim. Você liberar também significa você dar condições para a pessoa saber se quer ou não usar aquilo ali. A primeira vez que surgiu no Senado a ideia de que mulheres pudessem votar e serem eleitas foi durante a Assembleia Constituinte de 1891. Os constituintes reagiram assim, com gargalhadas. Está anotado nas atas da Assembleia. Mas enquanto eles gargalhavam, elas se organizavam. Estamos aqui, vamos participar ativamente. Eu tenho certeza que esse projeto virá ajudar as famílias brasileiras. A proclamação da República em 15 de novembro de 1889 representou também o fim da monarquia. Nessa transição histórica, o Brasil mudou seu símbolo, seu hino, sua bandeira e também a sua Constituição. A primeira Constituição da República, professor, é fruto direto da proclamação da República. É fruto direto, porque a proclamação da República ela acontece em 1889 e derrubou a monarquia, que tinha sua própria Constituição. Eu sou Walter Sola, sou professor de História e Educomunicador. E hoje a gente vai falar sobre a proclamação da República e a nova Constituinte. E a proclamação da República acontece no momento em que a monarquia estava muito enfraquecida. Estava enfraquecida. Tinha gente do exército chateada porque não foram reconhecidos depois da Grande Guerra do Paraguai. Tinha gente da igreja chateada e tinha também muito latifundiário. Pessoas que perderam suas propriedades, que na época, veja que tragédia, eram pessoas escravizadas. E a liderança foi do Deodoro da Fonseca, um marechal, um militar, que ele mesmo era monarquista e amigo do Dom Pedro II. Então, proclamação da República, 1889. 2 anos depois, a Constituição. Essa Constituição muda também a forma como os senadores vão trabalhar. Agora eles ficam 9 anos no poder e depois tem que existir um revezamento. Mudanças da nova Constituição. A gente tem a mudança do nome do Brasil, de Império do Brasil para Estados Unidos do Brasil. A gente também tem o fim da Igreja Católica como religião oficial, portanto agora o Brasil seria um Estado laico. O texto dessa nova Constituição foi escrito por 2 senadores muito importantes.
se é verdade que o nome talvez mais relevante da escrita da Constituição seja o de Prudente de Moraes. E olha que loucura, o Prudente de Moraes depois vai virar mais um presidente do Brasil. O Rui Barbosa também ajudou? O Rui Barbosa ajudou muito, inclusive ele era muito elogiado por ser um grande intelectual. A primeira Constituição, depois da proclamação da República, tem a marca definitiva de senadores que entraram para a história dessa casa. Senado, 200 anos. Dia da Consciência Negra, oportunidade para refletir o porquê de tanta desigualdade. Onde é que o racismo se esconde? Nos presídios, desemprego, índices de violência. Como pode haver tanto preconceito num país de maioria negra? Um futuro mais igualitário passa por educação. Tudo isso você vê no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil, toda sexta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Há muito tempo, nas águas da Guanabara, a escravidão parecia ter acabado no Brasil. Menos para os marinheiros, que 20 anos depois da Lei Áurea, ainda eram cruelmente castigados com chibatadas. João Cândido, um marujo que se tornaria conhecido como Almirante Negro, mudaria de vez essa história. Filho de ex-escravos, ele ingressa na Marinha ainda adolescente e ganha muita experiência em viagens internacionais, aprendendo os procedimentos técnicos dos navios de guerra. Aos poucos, torna-se um líder entre os companheiros. Na época, já circulava a notícia da revolta do encouraçado Potemkin, na qual marinheiros russos, obrigados a comer carne estragada, se rebelaram e tomaram o navio. No Brasil, os castigos corporais já haviam sido abolidos pelo Exército, mas um decreto permitia à Marinha Comunicados da Presidência. Comunico que está aberto o prazo para que os membros da CMA sugiram à comissão emendas aos projetos de lei de diretrizes orçamentárias e de lei orçamentária anual para o ano de 2025. A Secretaria receberá apenas as sugestões enviadas pelos membros por meio do sistema Lexor até a próxima segunda-feira, dia 2. Até a próxima segunda-feira, dia 2, às 18 horas. Na reunião de quarta-feira, dia 4, último dia do prazo perante a CMO, faremos a votação dos relatórios sobre as emendas antes da audiência pública que será presidida pela senadora Tereza Cristina, de instrução ao PL 288 de 2023. Nós temos uma fala aqui, mas eu vou aproveitar a presença da senadora Tereza Leitão, porque quarta-feira, todos nós sabemos aqui, nós temos aí 4 reuniões para finalizarmos o ano, e nós temos projetos na pauta que precisamos deliberar até o final deste ano. Então, antes de iniciarmos os nossos trabalhos, eu submeto a deliberação do plenário, a dispensa da leitura e a aprovação da ata da 41ª reunião realizada em 30 de outubro de 2024. As senhoras e senhores senadores que aprovam permaneçam como se encontram. A ata está aprovada e será publicada no Diário do Senado Federal. Vamos agora para o item 3 da pauta. Projeto de lei número 5.160 de 2023, não terminativo, que altera a lei número 9.394 de 20 de dezembro de 1996 para incluir a cultura oceânica no currículo escolar do ensino fundamental e do ensino médio. Autoria, senadora Zenaide Maia. Relatoria, senadora Tereza Leitão. Relatória pela aprovação com emendas. As observações. A matéria será apreciada pela Comissão de Educação e Cultura em decisão terminativa. Eu concedo a palavra à senadora Tereza Leitão para a leitura de seu relatório. Bom dia, senadora. Bom dia, presidenta. Obrigada. Eu vou passar com a vossa vênia diretamente a análise do tema, a análise do projeto.
Nos termos do inciso 1 do artigo 102-F do Regimento Interno do Senado Federal, compete à CMA opinar sobre matérias pertinentes à proteção do meio ambiente e ao controle da poluição. A análise da constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e regimentalidade caberá à Comissão de Educação e Cultura, para onde o projeto seguirá. No tocante ao mérito, a proposição apresenta um potencial notável para enriquecer substancialmente o currículo escolar brasileiro. Ao promover um entendimento mais abrangente da influência do oceano sobre nós e nossa influência sobre ele, os estudantes são impelidos a uma compreensão mais profunda da importância dos oceanos para o Brasil e o mundo. Como realçado na justificação, os oceanos cobrem 71% do globo e desempenham um papel determinante na regulação do clima e no fornecimento de recursos indispensáveis à humanidade. Ainda assim, em geral, ele não figura de forma proeminente nos currículos escolares e nos livros didáticos, sendo meritório e oportuno que se promova o acesso ao conhecimento sobre os oceanos. Em síntese, o projeto de lei em questão revela-se uma proposta de mérito inquestionável, com expressivo potencial para aprimorar a qualidade da educação brasileira em sua dimensão ambiental. A implementação bem-sucedida desta adição curricular tem o poder de contribuir de maneira significativa para o desenvolvimento de uma geração mais comprometida com a preservação dos ecossistemas marinhos e com a promoção do desenvolvimento sustentável, aliando-se assim com os desafios ambientais prementes do século XXI. Portanto, o PL número 5160 de 2023 merece ser aprovado. Entretanto, é imperativo incorporar ao projeto o conceito de Amazônia Azul, uma região estratégica que abrange não apenas a superfície marítima, mas também as águas subjacentes ao leito oceânico, bem como o solo e subsolo marinhos. Esta área se estende desde o litoral brasileiro até o limite exterior da plataforma continental, conforme definido pelo Plano Estratégico da Marinha, PEM 2040. A Amazônia Azul representa um vasto território marítimo de grande importância para o Brasil, englobando recursos naturais, biodiversidade e rotas comerciais, essenciais para o desenvolvimento e a segurança nacional. Sendo assim, apresentamos uma emenda para incluir o reconhecimento desse conceito na proposição. Ante o exposto, votamos pela aprovação do projeto de lei número 5160 de 2023 com a seguinte emenda. Artigo 1º. O artigo 26 da Lei 9394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo 12. A cultura oceânica, com foco na Amazônia Azul, será incluída nos currículos do ensino fundamental e do ensino médio. Senhora Presidente, é um trabalho, nos currículos realmente se trabalha pouco, né? Essa abordagem que a senadora Zenaide nos proporciona, oceanos e sua essencialidade. É um esforço que os currículos vão fazer, não é a criação de uma disciplina específica, mas sim de um conteúdo curricular notório, e acho que o parágrafo 10º do artigo 26 sinaliza para essa inclusão na discussão da Base Nacional Comum Curricular. Então, com certeza será muito importante, e acredito que a Comissão de Mérito, que é a Comissão de Educação, também seguirá com a nossa posição. Muito obrigada. Eu que agradeço, senadora Tereza, e em melhores mãos impossível, né, o projeto de lei de iniciativa da senadora Zenaide, e já estou na expectativa do senador Flávio Arnes pautá-lo na Comissão de Educação, né, com a vossa pessoa, né, a senhora sendo também na Comissão de Educação a relatora desse importante projeto. Bom, a votação ela será simbólica. A discussão, né? A matéria está em discussão, desculpa.
Não havendo mais quem queira discutir, eu encerro a discussão. A votação será simbólica. Em votação, o relatório apresentado pela senadora Tereza Leitão. As senadoras e os senadores que concordam com o relatório permaneçam como se encontram. Relatório aprovado, que passa a constituir parecer da comissão favorável ao projeto com a emenda número 1 da CMA. A matéria vai, como já citado pela nossa relatora, a comissão de mérito, que é a Comissão de Educação e Cultura. Obrigada, senadora Tereza. Senadora Tereza já está correndo. Vamos. Bom dia para a senhora. Item 5. Requerimento da Comissão de Meio Ambiente, número 56 de 2024, que requer a inclusão de convidados para audiência pública requerente aos requerimentos número 1 de 2024, requerimento 8 de 2024 desta comissão. A autoria, senadora Tereza Leitão. Eu vou conceder a palavra à senadora Tereza Leitão. Tereza Cristina. É porque tanta Tereza... Desculpa, senadora. Tereza Cristina e está aqui, Tereza Cristina. Tá? Eu que peço desculpas. Eu concedo a palavra à senadora Tereza Cristina para a leitura aí do seu requerimento. Bom dia, senadora, desculpa. Bom dia, senadora Leila. Final do ano é assim mesmo. É verdade. A cabeça começa... É muita Tereza junto, mas tá bom. Senadora, eu fiz um requerimento pedindo a inclusão do senhor José Fernando Belo, presidente executivo do Centro das Indústrias de Curtume do Brasil, CICB, e do senhor Marco Antônio Matos, diretor-geral do Conselho de Exportações Brasileiras de Café, para que participem da audiência pública que acontecerá dia 4, sobre a Política Nacional de Mudança de Clima, para tornar obrigatório o cumprimento de padrões ambientais compatíveis aos do Brasil, apelidada da Lei da Reciprocidade. E nós já fizemos uma audiência pública muito interessante, vamos agora para a segunda, e no momento que nós estamos vivendo aí uma crise, União Europeia-Mercosul, com esse problema aí, não só do Carrefour, mas de outras empresas francesas, que são contra a aprovação do acordo Mercosul-União Europeia, mas focaram diretamente no Brasil, porque é o maior exportador desse bloco, com acusações infundadas sobre os produtos brasileiros, agropecuários, colocando em dúvida a sanidade dos nossos produtos, que há mais de 40 anos a gente exporta para aquele país, mas a lei ela não é uma lei só para a União Europeia, ela é uma lei para o mundo. Então, nós precisamos fazer isso com muito cuidado, com muita responsabilidade, que é uma lei que realmente protege ou permite que os produtos brasileiros exportados obedeçam às legislações dos vários países, mais de 60 países que o Brasil exporta, mas que também esses países obedeçam e respeitem a nossa legislação, seja ela ambiental, sanitária, enfim, que o Brasil faz isso muito bem. Então, essa lei é uma lei importante e que já vinha sendo debatida, e o momento, então, se torna mais apropriado em torno de toda essa celeuma aí. Ontem nós fomos agredidos, o Brasil, pelo parlamento francês. Eu fiquei chocada com o que foi colocado lá. Eu acho que eles têm todo o direito a não querer participar desse acordo, não é esse o ponto. Mas daí a jogar acusações infundadas e mentirosas sobre os produtos brasileiros, aí vai além da conta. E nós estamos respondendo isso à altura. Então, essa lei está no momento quente aí da discussão para que a gente possa avançar e talvez até esse final de ano ou ano que vem, a gente tenha uma lei bem consistente para poder colocar aí parâmetros técnicos, e não políticos em todas essas nossas exportações. Era isso, senadora Leila. Excelente, senadora Tereza Cristina. Em melhores mãos impossível, certamente, conhecendo a senhora por esse tempo que nós já estamos no Senado aqui, tenho certeza que fará um belíssimo trabalho e tem total apoio da Casa para fazer esse debate, tá? Então, a votação do requerimento da senadora Tereza Cristina
será simbólica. Em votação o requerimento, as senhoras senadoras e senhores senadores que concordam com o requerimento permaneçam como se encontram. Está aprovado, senadora. Certamente, dia 4, estarei aqui também acompanhando essa importante audiência pública. Parabéns. Muito obrigado, senadora. E eu gostaria de pedir licença que eu estou indo agora para a CRE, porque nós temos lá a aprovação do convite ao embaixador francês e ao CEO do Carrefour brasileiro para que venha nessa casa explicar, né, o que está acontecendo, já que o Carrefour brasileiro é uma das maiores empresas de supermercados do Brasil, mais de 700 lojas. Aqui eles têm uma receita de 23 bilhões de dólares, é a segunda maior receita do Carrefour no mundo. Então, por que essa agressão com o Brasil? Isso não faz sentido, nós queremos ouvir desses dois convidados que eles nos coloquem as suas posições. Muito obrigada. Espero que eles apareçam, senador. Eu também. Né? E tá retratações. Bom. Muito obrigada. Bom dia, obrigada. Bom, como nós estamos aguardando os outros relatores, eu já pedi para a assessoria averiguar, né, com as assessorias dos relatores se virão ou não. Eu vou ler o meu requerimento, que é o item 6, tá? Que é de minha autoria, o requerimento número 57, que requer nos termos do artigo 58, parágrafo 2º da Constituição Federal e do artigo 93, do Regimento Interno do Senado Federal, a realização de audiência pública com o objetivo de debater a importância e os desafios da Estação Ecológica Águas Emendadas. Eu vou deixar a minha fala para o momento adequado, com relação à iniciativa. Eu estou trabalhando internamente com outros senadores, porque nós sabemos que a Águas Emendadas é a caixa d'água do país e que banha as principais bacias hidrográficas do nosso país. E aí nós temos estados que estão, é questão de tempo, já estão, né, sendo atingidos diretamente pelo que está acontecendo em Águas Emendadas, especulação imobiliária, um crescimento desordenado no entorno daquela região ali, que a cada ano a gente está sentindo esses reflexos. Então, internamente estou conversando com os senadores para que tenhamos aqui a participação principalmente desses interessados, desses senadores, para que possamos fazer uma profícua, né, uma importante sessão num debate de um tema que é muito importante, que é a questão dos recursos hídricos, né? Questão de água. Como estávamos conversando aqui, eu e o Ayrton, nós podemos falar de tudo, mas sem água nada acontece. E a gente trata com muito, assim... nós não tratamos com a devida importância e não fazemos o devido debate com a importância que, de fato, merece os recursos hídricos no país. Então, até o final do ano, nós vamos fazer algumas provocações. Vamos dar luz a alguns temas aqui nesta comissão que entendemos, e eu tenho certeza que compartilhamos todos aqui presentes e os que nos acompanham da importância da questão dos nossos recursos hídricos. Então, já pedi, inclusive, para que tenhamos o mais rápido possível essa audiência. Nós convidamos, só para que todos tenham conhecimento, o representante da Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Distrito Federal, a SEMA-DF, representante do Instituto Brasília Ambiental, o IBRAM, representante do Conselho Internacional de Monumentos e Sítios, o ICOMOS, representante da Secretaria Nacional da Biodiversidade, Floresta e Direitos dos Animais, o SBIO, né, SBIO, né, do MMA. Gente, eu com essas nomenclaturas eu apanho, tá? Representantes do Fórum das Águas do DF, representantes dos Guardiães da Água, das Águas Emendadas, a senhora Maria Silvia Rossi, ex-coordenadora do Zoneamento Ecológico e Econômico do Distrito Federal,
E é isso, a justificação eu já falei para vocês, mais ou menos, e eu quero chamar também outros representantes que nós vamos inserir aqui, que eu estou tratando com a minha equipe, e nós vamos passar, porque a gente tem a próxima semana ainda para fechar essa lista. Agora vamos passar para a votação. Em votação, requerimento. A votação será simbólica. As senhoras senadoras e senhores senadores que concordam com o requerimento permaneçam como se encontram. Então, ele está aprovado e possivelmente faremos essa audiência pública após a audiência do dia 4, que é da senadora Tereza Cristina, e na outra quarta será a nossa audiência pública que vai tratar sobre as águas emendadas. Bom, esse final de ano ele está extremamente desafiador e marcante para a nossa agenda ambiental. Nos últimos dias, finalmente foi fechado o tão esperado acordo para o financiamento climático na COP29, realizada em Baku, capital do Azerbaijão. Foram muitos os discursos preocupados com o aquecimento global, muitos deles vindo de países desenvolvidos. Houve também forte cobrança daqueles que já sofreram com os efeitos da mudança do clima, em especial os países em desenvolvimento. E apesar disso, os 300 bilhões anuais acordados para o financiamento do desafio climático estão longe de corresponder às necessidades reais de investimento, não chegando a 25% do valor considerado necessário para impulsionar a transformação ecológica global e viabilizar a adaptação às mudanças climáticas que já estão acontecendo. Seguiremos, claro, cobrando ações concretas desses países para que cumpram um acordo, mesmo que insuficiente, uma vez que ainda não está claro de onde virão os recursos e como serão distribuídos, principalmente. O que sabemos é que não há mais tempo a perder quando o assunto é mudança do clima. Também nos últimos dias, diferentes regiões do Distrito Federal foram drasticamente afetadas pela combinação de chuvas intensas e a ausência de uma gestão eficiente por parte do governo local. Como sempre, as regiões mais atingidas não são os bairros nobres da capital federal, que também, aos poucos, esses últimos anos, também estão sendo afetados. Quando falamos em mudanças climáticas, estamos todos na mesma tempestade, mas enquanto alguns estão em barcos de luxo, outros tentam se salvar a nado, como nós vimos na Ceilândia, um episódio nessa semana passada. Não há como discutir mudança de clima sem abordar as dimensões da justiça climática e do racismo ambiental, que é um fato. E como presidente desta Comissão de Meio Ambiente, gostaria de relatar também a vocês que tive a oportunidade de visitar em loco regiões de nosso país que foram severamente afetadas pelas mudanças climáticas. Estive no Rio Grande do Sul, todos vocês sabem, ao lado dos senadores desse estado, para ver de perto o impacto devastador que as enchentes causaram, deixando marcas profundas na memória do povo gaúcho e de todos os brasileiros. E na última semana, eu tive a honra de conhecer as belezas e os desafios do nosso bioma Pantanal. Eu agradeço imensamente a recepção calorosa dos senadores Wellington Fagundes, Margarete Busetti e Jaime Campos, que está aqui, bom dia, senador, bem como das instituições que nos acompanharam nesta importante diligência. Tive a honra também de presidir uma audiência pública na Assembleia Legislativa do Mato Grosso, onde foram ouvidos os principais atores no combate aos incêndios e queimadas no estado. Abordamos dados concretos sobre o combate e os desafios enfrentados na gestão do bioma.
foi reconfortante perceber o reconhecimento de todos, absolutamente todos, de que a mudança do clima é um desafio central a ser enfrentado também naquela região. Um ponto importante a destacar é que 2024 foi um ano menos dramático em termos de impacto no Pantanal, graças à maior preparação das partes envolvidas. Isso reforça a mensagem de que a gestão eficaz, com atenção a recursos adequados, faz toda a diferença. Como, por exemplo, lembro que em 2020, com os níveis de seca menores, o impacto foi, maiores, aliás, né? O impacto foi devastador, incluindo a morte de inúmeros animais que comoveu a todos nós. Existe um estudo que eu particularmente fiquei chocada, que existe um número de que foram 17 milhões de animais mortos naquele ano de 2024. 17 milhões. Esse contraste nos ensina que é essencial investir continuamente na preparação do poder público para responder a esses desafios. Além disso, tive a experiência singular ao sobrevoar o Pantanal. Apesar de sua beleza ímpar, observamos claramente uma redução drástica das áreas alagadas nos últimos anos, evidenciando os impactos cumulativos das mudanças climáticas. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer aos parlamentares matogrossenses, demais entidades e todos que tão bem nos receberam e nos ajudaram a compreender os desafios da região pantaneira. Particularmente, eu gostaria de agradecer, né? A gente está chegando ao final de 2 anos aqui à frente da presidência, né, da Comissão de Meio Ambiente, e eu acho que o que fica para mim como, digamos, um conselho para o próximo presidente é fundamental que saiamos dos gabinetes, que saiamos das comissões, para muitas vezes acompanhar de perto as angústias dos nossos colegas nos seus estados. Por exemplo, foi para mim muito reconfortante e esclarecedor estar nas enchentes, acompanhando junto com os senadores do Rio Grande do Sul o sofrimento do povo gaúcho. Vim com outro olhar, como eu falei. Você vê vídeo, você vê postagem, vocês vê matérias, né, nos meios de comunicação, uma coisa. A outra coisa é você estar lá, olhando nos olhos e sentindo a dor das pessoas. É uma outra realidade e muda profundamente tudo que acreditamos. Muitas vezes nós, parlamentares, nos sentimos muito donos da verdade. E muitas vezes queremos deliberar e dar palpite para os colegas que são de outros estados, sem muitas vezes entender do que se está tratando, mas mais do que isso, não se conhecer profundamente a realidade daquele estado. Obviamente, não deu para conhecer profundamente a realidade desses estados em que estive, mas certamente olhar nos olhos do pantaneiro, olhar nos olhos das pessoas que foram, né, dos cidadãos do Rio Grande do Sul, que foram vítimas em Canoas, em Porto Alegre, Roca Salles, e estar ali com o pantaneiro, o senador Jaime, sabe, realmente muda, é um diferencial e é importante para nós esse trabalho como parlamentares. Então, pela importância da Comissão de Meio Ambiente, é fundamental que o presidente que esteja aqui tenha esse olhar de segurar na mão do companheiro, do colega parlamentar e muitas vezes ir a esses estados e encarar de forma real a realidade, para além das telas. E, por fim, eu gostaria de dividir a minha alegria com a recente aprovação neste Congresso Nacional do projeto de lei que institui o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões, o nosso tão sonhado, esperado, almejado mercado de carbono. Este foi o resultado de uma construção coletiva envolvendo diversos setores da sociedade e representa um marco importante na luta contra as mudanças climáticas. O texto agora aguarda a sanção presidencial e o mercado de carbono não envolve todos os desafios impostos pelas mudanças climáticas,
mas, sem sombra de dúvidas, é um passo decisivo para avançarmos na construção de um futuro mais sustentável. Então, eu gostaria, nesse momento, a gente não teve tantas coisas aconteceram nessas 2 últimas semanas no cenário político nacional, que não se teve, né, a devida repercussão com relação ao mercado de carbono. Mas eu gostaria muito de agradecer esse trabalho que foi extremamente desafiador para mim, enquanto parlamentar, nessa legislatura. Agradecer a minha equipe de gabinete, a consultoria do Senado, os técnicos do governo federal, a todos que estiveram de alguma forma envolvidos, na pessoa de 2 senadores também, senador Efraim, Tereza Cristina, né, que estiveram comigo muito nessas reuniões junto à FPA, tanto do Senado como da Câmara, com o deputado Lupion. Enfim, a equipe econômica, a equipe do MMA, a equipe da Secretaria de Relações institucionais do Governo Federal. Enfim, um projeto que foi construído a várias mãos, né? Bancos, certificadoras, desenvolvedoras, Consórcio Amazônia, enfim. Estávamos levantando, né, uma ideia de quantas reuniões nós fizemos aí nesses últimos meses. Passamos de 60, né, Ioran? Pelo menos 60 reuniões, e aí eu quero agradecer a força desses guerreiros do meu gabinete aí, junto com a equipe técnica, como falei. A todos vocês, a minha gratidão. Foi muito bacana essa experiência e o desafio de entregar ao nosso país o tão esperado mercado de carbono. Muito obrigada. E concluo essa fala, queridos amigos e amigas, reforçando que precisamos manter o nosso compromisso com a sustentabilidade. Só gostaria de fazer aqui uma citação que eu esqueci. Eu gostaria também de agradecer ao relator da Câmara dos Deputados, senador Aliel. Deputado Aliel, quem sabe que é um presságio, né? O deputado Aliel, deputado Aliel do PV, que trabalhou conjuntamente também com o nosso gabinete, para que os acordos fossem cumpridos, que a Câmara aprovasse, nós fizéssemos o nosso trabalho aqui, na junção dos textos, mercado regulado, mercado voluntário, jurisdicional, e que elaborássemos esse acordo para que o texto fosse aprovado tanto aqui como na Câmara, e agora aguardando a sanção. Então, também fazendo aí a minha homenagem, os meus agradecimentos ao deputado Aliel Machado. É isso? Aliel Machado. Bom, eu concluo reforçando que precisamos manter o nosso compromisso com a sustentabilidade, com o nosso povo e, é claro, principalmente com as futuras gerações. E apesar da frustração com o resultado da COP29, nós não podemos permitir que nossa população continue sofrendo as consequências dos eventos climáticos extremos. Precisamos nos organizar. Temos que ver o mundo, mas internamente nós precisamos nos organizar como nação e debater qual o futuro que queremos para o nosso povo. Reconheço que o desafio ele é imenso. Conciliar os direitos sociais mínimos com os limites ecológicos dos nossos ecossistemas. Mas é exatamente para lidar com essas questões que nós aqui nessa casa fomos eleitos. Então, seguiremos firmes nessa missão. Bom, nós temos o senador Wellington Fagundes está a caminho para ler o relatório. Eu, como quero concluir o ano, já falei, entregando, né, assim, todos me conhecem como eu funciono aqui dentro dessa comissão e no meu dia a dia. Eu tenho um objetivo de... E da ata da 35ª reunião ordinária. As senadoras e os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. As atas estão aprovadas e serão publicadas no Diário do Senado Federal. Projeto de Lei número 953 de 2021 terminativo. Institui o Programa de Regularização de Débitos Não Tributários, PRD, junto às autarquias e fundações públicas federais e à Procuradoria-Geral Federal e da outras providências. Autoria, senador Irajá.
Relator da matéria, o senador Nelsinho Trade. O relatório é pela aprovação do projeto na forma emenda número 1 da CAI, substitutivo. A matéria foi apreciada pela Comissão de Assuntos Econômicos em 30/10/24, na 35ª reunião ordinária. A presidência concedeu vista coletiva aos senadores nos termos regimentais. Se aprovado, o substitutivo será submetido a turno suplementar nos termos do artigo 282 do Regimento Interno do Senado Federal. Informo aos senadores e senadoras que a votação desta proposta é nominal. Coloco em discussão a matéria. Não há senadores inscritos para discutir. Está encerrada a discussão. Em votação, o substitutivo. Dá para ligar aqui? É nominal? Os senadores e senadoras já podem votar. Tem que ser no mouse. Agora tirar. Isso. Vai abrir, né? Pode. Peraí, só para a gente escutar. Solicito que as senadoras e os senadores exerçam o direito de voto. Está aberto o painel. Já abriu, senador Nelsinho. Queria pedir para o... Eu estou numa reunião com o presidente do Superior Tribunal Militar ali no gabinete da presidência. Eu queria pedir para o senador Nelsinho Trade, que é o relator da matéria, que ele pudesse, assim que votasse, ocupar a presidência rapidamente aqui, enquanto eu vou concluir a reunião com o presidente do STM. E solicito à secretaria da comissão que informe os senadores e as senadoras que temos uma votação nominal, que o painel está aberto e que os senadores e as senadoras já podem votar. Senador Ângelo Coronel, senador Lucas Barreto, senador Fabiano Contarato, senador Rogério Carvalho, senador Augusta Brito, senador Jorge Cajuru, senador Humberto Costa, senador Vanderlan Cardoso, senadora Zenaide Maia, senador Doutor Irã, senador Presidente Mourão, senador Messias de Jesus, senador Espiridião Amin, senador Jorge Seif, senador Jaime Campos, senador Zequinha Marinho, senador Alessandro Vieira, senador Plínio Valério, senador Marcos Duval, senador Márcio Bittar, senador Marcelo Castro e senador Jorge Seif. Passo a presidência para a condução dos trabalhos ao senador Nelsinho Trade. A sessão está aberta. Senador Alessandro. Senador Otto.
Continua em votação. Os senadores que ainda não votaram, exerça seu direito. Dalci. Senador. Não está conseguindo votar. Vai com o mouse, Já usou? Está funcionando aqui, ó. Ah, tá enfiado aí embaixo. Então vai no do Alessandro. Está certo, eu vou também votar. Dinaldo. Então, estamos aguardando o presidente de direito e, de fato, assumir os comandos para dar sequência à sessão. Senador Alessandro, chama ele lá. Senador Jorge Seife, já votou? Não. Acho que não. Aqui, ó. Já votamos? Aguardando os outros colegas chegarem para concluir a votação e o presidente Davi, que está terminando uma audiência na sala anexa.
Senador Nelsinho. Senador Flávio Bolsonaro já votou. Senador Nelsinho Com a palavra pela ordem, senador Otto. Está presidindo. O senador Davi já chegou. Informo Vossa Excelência que já temos o quórum da votação do primeiro item. E gostaria que Vossa Excelência assumisse de volta. Gostaria de registrar, já passo a palavra ao senador Otto. Registrar a presença do general, do almirante, Brigadeiro Joseli, presidente do Superior Tribunal Militar. Seja muito bem-vindo à Comissão de Constituição e Justiça dessa casa. Com a palavra o senador Otto. Informar a vossa, senador Nelsinho, informando a Vossa Excelência que já fizemos atendendo a Vossa Excelência, já votamos a favorável à matéria, que vai ser regulamentada pelo governo federal, pelo governo, assim que ela for aprovada, e também passar pela Câmara dos Deputados. Mas só para lembrar a Vossa Excelência que Vossa Excelência tem um compromisso comigo. E quando se assume compromisso com criança e com idoso, não se pode faltar absolutamente. Então, não quero que Vossa Excelência se esqueça do compromisso que Vossa Excelência tem comigo, né, para resgatar logo imediatamente. E também saudar a presença do comandante, do presidente aí do Tribunal Militar. Do Supremo Tribunal Militar, que tem um pé na Bahia, presidente Davi Alcolumbre, é um baiano aí de adoção lá pelo meu estado, né? E um oficial de alto padrão ético e de compromisso com as forças militares. Portanto, era isso que eu queria acrescentar. Obrigado, querido líder Otto Alencar, o brigadeiro Joseli, presidente do STM, está acompanhado aí dos assessores do STM e também do Ministério da Defesa, do Exército Brasileiro. E aproveitar a oportunidade aos senadores e às senadoras presentes. O querido brigadeiro Joseli veio solicitar desta presidência para que nós pudéssemos levar ao conhecimento da comissão e do presidente Rodrigo Pacheco, querido vice-presidente Marco Rogério, a importância de nós realizarmos aqui na CCJ a sabatina do general Amin, que foi indicado pelo presidente da República na vaga para compor o Superior Tribunal Militar. A mensagem já está na presidência do Senado, foi uma mensagem assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E amanhã, para informar aqui o plenário, amanhã, líder Otto, o presidente Rodrigo Pacheco está convocando a reunião de líderes, e eu vou propor amanhã na reunião de líderes que ele possa organizar, ainda no mês de dezembro, uma semana de esforço concentrado para que a gente possa fazer essa sabatina das autoridades pendentes aqui na comissão, dentre elas a indicação do general Amin para o Superior Tribunal Militar feita pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Já há quórum suficiente para encerrarmos a votação. Aguardar o presidente Omar Aziz, que está votando. Já, senador Omar? Já. Não há mais senadores. Já há número regimental, está encerrada a votação. Votaram sim 17 senadores e senadoras, votaram não 3 senadores. O substitutivo é aprovado e será submetido a turno suplementar nos termos do artigo 282 do Regimento Interno do Senado Federal. A matéria será encaminhada à mesa para as providências cabíveis. Queria cumprimentar o senador Nelsinho Trade, senador Irajá, cumprimentar os senadores e as senadoras pelo acordo que foi construído em relação a esse assunto, que estava na pauta há algumas semanas, mas, enfim, demos um encaminhamento adequado
e deliberamos a matéria e ela foi aprovada por uma ampla maioria. Relatores presentes. Relatores presentes. Projeto de lei número 1640 de 2019, terminativo. Torna mais rígido o controle de violência nos estádios e mediações. O autor do projeto é o nosso vice-presidente, senador veneziano Vital do Rego. O relator da matéria é o senador Alessandro Vieira. O relatório é pela aprovação do projeto e da emenda número 1, com a emenda que apresenta. A matéria foi apreciada pela Comissão de Educação e Cultura. Em 13 de maio de 24 foi recebida a emenda número 1 de iniciativa do senador Everton. Informo as senadoras e os senadores que a votação deste projeto de lei é votação nominal e eu concedo a palavra ao eminente senador, relator da matéria, senador Alessandro Vieira, para proferir o relatório. Obrigado, senhor presidente. Peço licença para ir diretamente à análise. Preliminarmente, registramos que a matéria sob exame não apresenta vícios de constitucionalidade formal, uma vez que o direito penal está compreendido no campo de competência legislativa privativa da União. Ademais, não se trata de matéria submetida à iniciativa privativa do Presidente da República. No mérito, verificamos que a Lei 10.671, de 2003, que constituiu o chamado Estatuto do Torcedor, foi integralmente revogada pela Lei 14.597, que instituiu a Lei Geral do Esporte em 2023. Entretanto, constatamos que as regras previstas no revogado artigo 41b da Lei 10.671, que é objeto do presente projeto de lei, foram praticamente reproduzidas pelo artigo 201 da Lei 14.597 de 23, com algumas pequenas alterações. Sendo assim, como entendemos ser pertinentes as alterações promovidas pelo PL 1640, apresentaremos ao final emenda para alterar o dispositivo a ser modificado, que agora é o artigo 201 da Lei 14.597 de 2023. Conforme parecer 48, que proferimos na Comissão de Educação, Cultura e Esporte. Sendo assim, são importantes as medidas trazidas pelo PL, que torna mais rigorosa a aplicação de sanções àqueles que incorrerem nos crimes previstos no novo artigo 201 da Lei 14.597, qual seja, promover tumulto, praticar ou incitar a violência ou invadir local restrito aos competidores ou aos árbitros e seus auxiliares em eventos esportivos. Atualmente, as penas aplicáveis aos que praticarem a conduta em questão são de reclusão de 1 a 2 anos e multa. Ademais, nos termos do parágrafo 2º do artigo 201, o juiz deverá, na sentença penal condenatória, converter a pena de reclusão em pena impeditiva de comparecimento às proximidades da arena esportiva, bem como a qualquer local em que se realize evento esportivo, pelo prazo de 3 meses a 3 anos, de acordo com a gravidade da conduta, na hipótese de ser o agente primário, ter bons antecedentes e não ter sido punido anteriormente pela prática das mesmas condutas. Nos termos do PL, além da pena privativa de liberdade da multa, o juiz poderá aplicar a pena de impedimento de comparecimento das proximidades do estádio, bem como a qualquer lugar em que se realize evento esportivo no prazo de 1 a 10 anos. Assim, a pena restritiva de direito em questão passará a constituir pena principal e poderá ser aplicada de forma cumulativa com a pena restritiva de liberdade e a multa, e ainda por um prazo superior de 1 a 10 anos. Na redação atual, tal medida deve ser sempre aplicada como substitutiva à pena restritiva de liberdade, quando a conduta não for grave, o agente for primário, tiver bons antecedentes e não tiver sido punido pela prática de qualquer conduta prevista pelo artigo 201. No nosso entendimento, deve-se, nos termos preconizados pelo PL, deixar a cargo do juiz verificar, ao analisar o caso concreto, quais as hipóteses que podem sujeitar apenas as penas de impedimento de comparecimento às proximidades da arena esportiva. Ademais, pertinente é a inclusão de um parágrafo 2º-A no artigo 201, que determina a aplicação do artigo 59 do Código Penal no estabelecimento da duração e do perímetro de incidência da pena de impedimento de frequência às proximidades do estádio, bem como a qualquer local em que se realize evento esportivo. Isso porque, como tal medida passará a constituir pena principal e não mais substitutiva, é essencial que se verifique as circunstâncias judiciais previstas no dispositivo para a fixação da pena. Quanto à emenda número 1, apresentada pelo senador Everton, cremos ser igualmente relevante. Com efeito, pretende-se incluir no citado artigo 201, parágrafo 8º, com a previsão de que o agente submetido à medida de impedimento de comparecimento ao estádio terá obrigatoriamente dados cadastrais com foto incluídos no sistema de informação da respectiva arena, para monitoramento, controle e cumprimento da pena.
Acatamos a ideia, que claramente aprimora a atividade de inteligência e identificação de criminosos pela polícia, sugerindo alterações redacionais na forma da emenda a seguir. Por fim, quanto às sugestões apresentadas pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, observo que estão relacionadas à preocupação de que a pena de multa e de impedimento de frequência e aproximação aos locais onde ocorram eventos esportivos, estipulados no artigo 201 da Lei Geral do Esporte, atendam à proporcionalidade imposta pelo sistema processual penal, bem como alguns parâmetros objetivos de dosimetria. Ademais, há aspectos redacionais na proposta que acolhemos. Contudo, há a supressão do prazo de 1 a 10 anos, em que o impedimento de comparecimento ao local em que se realiza o evento esportivo deva ser estabelecido pelo juiz, o que não concordamos. Conquanto seja meritório prever variados parâmetros de dosimetria para tal reprimenda, entendemos que fixar patamares mínimo e máximo confere ao juiz maior segurança jurídica e menor discricionariedade de atuação. No mais, corrigidos aspectos de técnica legislativa e algumas redundâncias, incorporamos na emenda abaixo as sugestões do Ministério. O voto, senhor presidente, é pelo acatamento da emenda número 1 CCJ e aprovação do projeto de lei com a emenda que segue. Agradeço Vossa Excelência pelo relatório. Coloco em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, encerro a discussão. Consulto os senhores senadores e as senhoras senadoras se podemos realizar a votação única para o projeto e para as emendas, nos termos do parecer apresentado pelo relator. Não havendo objeção, assim será feito. Em votação, como se trata de matéria terminativa, votação será nominal. Cadê o... Está aberta a votação. Estamos em processo de votação do projeto de lei 1640 de 2019, com tramitação terminativa, que torna mais rígido o controle de violência nos estádios e imediações. Projeto de autoria do eminente senador Veneziano Vital do Rego, com relatoria do senador Alessandro Vieira. Estou fazendo as ligações, tá? A Secretaria da Comissão está entrando em contato com os senadores para que possam registrar o voto nessa matéria. Está tudo registrado. Não posso. O quórum mínimo. Mas se eu quiser aguardar um pouquinho, eu estou atrás. Já entra mais. Tá bem. Dorinha.
próximo aqui. Enquanto estamos em votação, eu queria pedir a Vossa Excelência, no exercício da presidência, enquanto transcorre a votação, eu queria pedir para pautar a PEC 148 de 2015, de autoria do senador Paulo Paim. A relatoria, eu sou o relator dessa PEC. É a PEC que trata da redução da jornada de trabalho, que a gente não está chamando de 6x1, mas 5x2, certo? Ao contrário, ou seja, queria pedir a Vossa Excelência que possa pautar. A gente está vivendo uma mudança significativa nos meios de produção, com introdução da inteligência artificial, com incorporação de tecnologias com inteligência artificial, inclusive no setor de serviços, que majoritariamente era um setor que era mão de obra intensiva, e agora começa também a ter a substituição por máquinas e equipamentos dotadas de inteligência artificial. Todo o processo de automação, robotização das linhas de produção industrial, tudo isso tem reduzido a necessidade de mão de obra como força de trabalho e a necessidade de outro tipo e outro perfil de mão de obra, tanto no processo de produção industrial, quanto no processo de produção agrícola, quanto no processo de produção de serviços. Aos poucos, essa mão de obra vem sendo substituída. Claro que não serão substituídos na sua totalidade, porque precisa de operação, de operadores, de pessoas com outro tipo de formação, mas a tendência é que haja uma redução estrutural das vagas e das ocupações que hoje nós conhecemos em função dos avanços tecnológicos, notadamente com a introdução da inteligência artificial e já com a robotização e a automação, que já é uma realidade na área industrial e na área da produção agrícola do nosso país. Portanto, é importante que a gente inicie esse debate, não necessariamente é um debate que vá e que deva acontecer de forma sumária, rápida, mas fazer esse debate com várias audiências públicas, trazendo a sociedade, fazendo o debate com a sociedade e o parlamento, com os setores produtivos, eu acho que isso pode ajudar a gente a esclarecer e discutir e trazer para dentro desta casa um debate sobre a produtividade do trabalhador brasileiro, a produtividade da nossa indústria, a produtividade do setor de serviços. Por exemplo, a indústria da construção civil no Brasil tem muito a evoluir, vai ter muita automação, é um setor que incorpora mão de obra de baixa qualificação. O que nós vamos fazer com todo esse contingente de trabalhadores que precisam ser requalificados? Ou seja, é uma oportunidade não só para discutir jornada de trabalho, mas para discutir o mundo do trabalho e o futuro do mundo do trabalho e como lidar com essa quantidade enorme de ocupações que vão deixar de existir pela substituição inexorável que ocorrerá em função da incorporação de novas tecnologias nas mais diversas frentes produtivas da economia. Então, a ideia é que a gente possa iniciar um debate. A Câmara iniciou esse debate agora, mas nós estamos com essa PEC aqui no Senado desde 2015. E seria injusto a gente não fazer esse debate, não iniciar esse debate, por isso eu peço que paute, não para que a gente tenha uma decisão, para que a gente vote, mas para que a gente abra audiências públicas, para que a gente possa fazer um debate sobre o trabalho e o mundo do trabalho
neste momento de grandes transformações tecnológicas que o setor produtivo vem sofrendo e sofrerá ao longo dos próximos anos, não é nem das próximas décadas, ao longo dos próximos anos. Muito obrigado, senhor presidente. Agradeço Vossa Excelência. O registro do apelo de Vossa Excelência na condição de relator é acolhido por essa presidência e será encaminhado ao presidente Davi para que proceda com os encaminhamentos pertinentes à tramitação da matéria. Portanto, vou encaminhar o apelo de Vossa Excelência ao presidente Davi para que possa dar o andamento que achar adequado. É um tema que está em discussão no seio da sociedade, né? Essa pauta iniciou esse debate realmente na Câmara dos Deputados. Agora, Vossa Excelência é o relator dessa matéria aqui e fala da hipótese de ter as audiências públicas, os debates, né? Eu acho que até para instruir a matéria, né? Uma vez apresentados os requerimentos, eu acho que é uma oportunidade da gente colocar o tema realmente em debate e ouvir, né? Excelência, eu vou pedir à minha assessoria que apresente vários requerimentos de audiência pública à CCJ para a gente apresentar na próxima reunião. Perfeito. E pelo menos umas 5 audiências públicas para a instrução da matéria. E depois nós discutimos quando devemos pautar. Perfeitamente. Eu acho que o tema é um tema de extrema relevância e que a gente precisa começar a discutir no Senado. O que vai acontecer daqui a 2, 3, 4, 5 anos. Não é para daqui a 10 anos. E o senhor, como entendedor de tecnologia, sabe que nós não temos tempo a perder nesse campo do trabalho. E Vossa Excelência, como relator, para a instrução da matéria, pode propor justamente essas providências, as audiências públicas. Agradeço Vossa Excelência. Nós já alcançamos ali quórum mais do que o suficiente para deliberação dessa matéria. Eu indago se há algum senador que não tenha votado. Não havendo, está encerrada a votação. Votaram sim 21 senhoras e senhores senadores, nenhum voto contrário. A matéria está aprovada. Portanto, declaro aprovado o projeto de lei, as emendas números 1 da CCJ e 2. A matéria será encaminhada à mesa para as providências cabíveis. Presidente, pela ordem. Pela ordem, senador Jaime Campos. Eu gostaria de solicitar a Vossa Excelência, se possível, colocar o item 5 para votação nesta comissão. Já estamos aqui com a nossa relatora, a senadora Dorinha, né? E gostaria, se possível, que colocasse em votação para nós. Agradeço, Vossa Excelência. Senador Jaime, o senador Seife tem uma relatoria nesse momento, e aí, na sequência, eu já coloco o item solicitado por Vossa Excelência. Item 4, projeto de lei 2.891/2020, também terminativo, que altera a Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente, para permitir a infiltração de agentes de polícia na internet com o fim de investigar os crimes previstos nos artigos 216b, registro não autorizado da intimidade sexual, e 218c, divulgação de cena de estupro ou de cena de estupro de vulnerável, de cena de sexo ou de pornografia do Código Penal. A autoria desse projeto de lei é do senador Marcos Duval, com relatoria do senador Jorge Seife. O relatório é pela aprovação do projeto na forma do substitutivo que apresenta. A matéria foi apreciada pela Comissão de Segurança Pública e, se aprovado o substitutivo, ele será submetido a turno suplementar nos termos do artigo 282 do Regimento Interno do Senado Federal. A votação desse item será nominal. Concedo a palavra ao senador Jorge Seife para proferir o seu relatório. Senhor presidente, antes de eu ler o meu relatório, lhe agradeço aí, desejo bom dia a todos da comissão. Veja que os crimes contra crianças e adolescentes, eles não se limitam a serem crimes sexuais. Tem todo tipo de crime e invenções de crime, exposição, bullying,
ameaça, grave ameaça, tantos crimes hoje que são cometidos contra crianças, sejam em jogos online, sejam em redes sociais, e por isso nós apresentamos esse substitutivo. Se o senhor me permitir, vou partir direto para análise. Preliminarmente, registramos que a matéria sob exame não apresenta vícios de constitucionalidade formal, uma vez que o direito do processo penal está compreendido no campo da competência legislativa privativa da União, consoante o que dispõe o artigo 22(1) da Constituição Federal. Ademais, senhor presidente, não se trata de matéria submetida à iniciativa privada do presidente da República, nos termos do inciso 1º do artigo 61 da Carta Magna. No mérito, verificamos que a proposição tão somente corrige uma desatualização automática, que é consequência, senhor presidente, da enumeração taxativa dos tipos penais nos artigos 190A e 190C do Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA. Com efeitos referidos, dispositivos foram editados antes de outras leis que igualmente alteram as temáticas dos crimes contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes. Contudo, assim como observou o senador Alessandro Vieira em seu relatório perante a CSP, o texto do projeto não corrige problemas da desatualização automática. De fato, ao inserir apenas o artigo 218 e 216 C e B do Código Penal no rol de crimes que permitem a infiltração de agentes policiais na investigação, o texto proposto se olvida, ou seja, se esquece, que a todo tempo novos crimes podem ser criados pelo legislador para punir os criminosos, gerando novamente desatualização. Nesse sentido, senhor presidente, a ideia do senador Alessandro Vieira de suprimir a enumeração taxativa e acrescentar os termos crime contra a dignidade sexual de criança e adolescente ou outros crimes graves que lhes sejam conexos é positiva. No entanto, nos parece que esse termo cria outros problemas. Ora, a infiltração de agentes é um importantíssimo meio de obtenção de prova, especialmente quando se trata de crimes perpetrados no cenário virtual. Ocorre que nem sempre esses crimes têm natureza sexual. Veja, por exemplo, o crime de intimidação sistemática virtual, cyberbullying, incluído pela Lei 14.811 de 24, no artigo 146-A do Código Penal. Conquanto não tenha cunho sexual, referida intimidação gera consequências severas para vítimas, crianças e adolescentes, sendo muitas vezes responsáveis por gerar intenso sofrimento para as vítimas, causando transtornos psiquiátricos, episódios de automutilação e até mesmo suicídio. Por essa razão, sugerimos alterar a expressão sugerida pelo substitutivo no CSP por uma mais ampla, qual seja crimes cometidos contra crianças e adolescentes. Quanto à emenda 2, embora meritória, não encontra consonância com o objeto do presente projeto, razão pela qual não iremos acatá-la. Voto, senhor presidente. Ante o exposto, o voto é pela aprovação do projeto de lei 2891 de 20, da forma do seguinte substitutivo. Projeto de lei 2891 de 2020. Emenda do substitutivo. Altera a lei 8.069, de 13 de julho de 90, Estatuto da Criança e do Adolescente, para permitir a infiltração de agentes de polícia na internet, com o fim de investigar crimes cometidos contra criança e adolescente. Preciso ler todo, não? Senhor presidente, esse era o voto e peço a compreensão de todos os colegas para que os policiais consigam exercer suas funções de investigação e proteção das crianças e adolescentes, não só contra crimes sexuais, mas contra qualquer tipo de crime contra essa parcela importante do futuro do nosso Brasil. Muito obrigado.
Agradeço Vossa Excelência, nobre relator, senador Jorge Seife. A matéria está em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Passamos à votação do substitutivo. Como se trata de matéria com tramitação terminativa, é também votação nominal. Os senhores e as senhoras senadoras já podem votar pelo sistema eletrônico. Está aberta a votação. Deixa eu dar um beijo de feliz aniversário. Senhor presidente... Não, deixa Esse item foi retirado a pedido do relator. Senhor presidente, eu queria pedir para votar nesse turno suplementar do projeto de lei 3595 e como extra pauta. Senadora, Tá aí. Deixa só abrir a votação Certo. pelo sistema. Manda para lá. Vai mandar direto. Iniciar. Pode abrir. Tá travado aqui. Já estamos... Abriu. Pode votar. Aberta a votação, os senhores senadores e senadoras já podem votar. Senadora Zenaide, Vossa Excelência estava solicitando... Eu estava Pois não. solicitando para colocar extra pauta o projeto de lei 3595 do senador Flávio Arnes e eu como relator em turno suplementar. Não havendo objeção mesmo. Senadora Zenaide, eu indago se há objeção ao pedido da senadora Zenaide. Não havendo objeção, pois não, senador Flávio. Presidente, só porque, na verdade, esse projeto acabou não sendo votado por uma divergência que a senadora Zenaide corrigiu, né, no projeto. Então, não tenho nada a opor. É um momento oportuno. Acho que ela vai fazer o esclarecimento, mas da nossa parte também sem problema. Não havendo divergência, fica acolhido o pedido da senadora Zenaide, incluído extra pauta o item. Aniversário da nossa senadora líder Zenaide, né, receba... Esse é um grande presente, presidente, se a gente aprovar, porque nós, com certeza, vamos salvar, no mínimo, 60% das mulheres vítimas de violência doméstica. Sabe por quê? Como médica, trabalhei em serviço de urgência, a grande maioria não denunciava o agressor porque ela dependia totalmente, ela e os filhos, do agressor. Seria como aquele filme, Dormindo com o Inimigo. Então, ela teria que continuar. E por isso que esse projeto é um presente que o Senado está dando às mulheres brasileiras vítimas de violência. Esse presente não é a Vossa Excelência, é às mulheres brasileiras, mas ter a relatoria de Vossa Excelência nesse tema dá segurança a todos os colegas senadores, né, e também às senadoras, de que é um avanço importante e que vai garantir maior segurança a esse ambiente de vulnerabilidade. Cumprimento Vossa Excelência, senadora Zenaide, pelo aniversário, com votos de muita saúde, né, de muita paz, de muitas alegrias. Vida longa à nobre senadora. Continua em votação. Estou ligando para os membros. Os senadores estão sendo contactados para que exerçam, né, o voto pelo sistema eletrônico, e assim a gente vai passar para o próximo item da pauta, que será o item 5, a pedido do senador Jaime Campos, com relatoria da senadora professora Dorinha Seabra. Posso pedir para você?
Consulto o plenário se todos já votaram. Vamos encerrar a votação. Está encerrada a votação. Votaram sim 20 senhoras e senhores senadores, nenhum voto contrário, está aprovado. O substitutivo é aprovado e será submetido a turno suplementar nos termos do artigo 282 do Regimento Interno do Senado Federal. A matéria será encaminhada à mesa para as providências cabíveis. Obrigado, senhor presidente. Também, antes de me ausentar da CCJ, eu quero fazer um pedido em nome do senador Hamilton Mourão, que é um projeto de lei de autoria do senador Ciro Nogueira, número 436 de 2018, que ele pede à CCJ, pede aqui ao senhor, enquanto presidente Davi, que seja designada a relatoria para ele. Projeto de lei do Senado número 436 de 2018, que está aqui na CCJ. O senador Hamilton Mourão agora está em outra comissão e pediu essa gentileza para nós. Obrigado. Okay. Anotado o pedido de Vossa Excelência e será dado o devido encaminhamento à presidência. Passamos ao próximo item, item 5, projeto de lei 1504/2019, também terminativo, que altera a Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002, que institui o Código Civil para destinar os bens da herança vacante adquiridos pelos municípios, Distrito Federal ou União aos serviços de saúde, de educação ou de assistência social. O autor desse projeto é o senador Jaime Campos, com relatoria da senadora professora Dorinha Seabra. O relatório é pela aprovação do projeto, com 2 emendas que apresenta. A votação também será nominal, porque trata-se de tramitação terminativa. Concedo a palavra à eminente relatora, senadora professora Dorinha.
Muito obrigada, senhor presidente. Cumprimento os colegas senadores e senadora. Vou direto à análise do voto. Quanto aos aspectos de regimentalidade, constitucionalidade e juridicidade, estão perfeitamente atendidos no projeto. No que concerne ao mérito, a proposição merece aplausos. De fato, não faz sentido que heranças arrecadadas pelos municípios, em razão da falta de herdeiros, sejam utilizadas para pagamento de servidores públicos ou para despesas vinculadas à manutenção do aparelho administrativo. As heranças devem ser revertidas em favor da sociedade por meio de serviços ligados à educação, saúde e assistência social. Outras despesas da máquina estatal devem ser custeadas por receitas usuais, como as decorrentes dos tributos. A proposição merece apenas reparos de natureza técnica. A primeira alteração é evitar que a utilização da expressão concessão de direito real de uso para especificar a forma pela qual o município poderá permitir que entidades civis utilizem os bens em favor da sociedade e que, além da concessão do direito real de uso, um direito real especificamente voltado para bens imóveis públicos e ser destinado apenas a alguns fins listados no artigo 7 do Decreto-Lei 271, de 28 de fevereiro de 1967. Não convém engessar o município no manuseio dos instrumentos contratuais ou de direitos reais que sejam cabíveis para formalizar o empréstimo dos bens. A segunda objeção deriva da constatação que não é razoável transmitir a titularidade dos bens obtidos a título de herança vacante para entidades civis que prestem serviços onerosos a particulares. Por exemplo, há inúmeras faculdades particulares que, embora sejam associações e, portanto, não possuam fins lucrativos, cobram mensalidades elevadíssimas dos alunos. Seria desproporcional permitir que essas entidades sejam beneficiadas. A terceira modificação é de que o município não pode, antes da aquisição do domínio dos bens, praticar atos de disposição da herança vacante, pois ainda não é proprietário. Por isso, fizemos o ajuste no texto legal. O quarto ajuste é de que, entre os bens da herança vacante, pode haver aqueles que não tenham serventia para os serviços de saúde, de educação e de assistência social, mas cuja alienação seja economicamente desaconselhável. Basta pensar em obras de arte de difícil alienação ou mobiliários que não caibam nos locais em que prestam serviços da saúde, educação ou de assistência. Esses outros bens poderiam motivadamente ser empregados em outros fins de interesse público, como, por exemplo, a ampliação de um acervo no caso do museu público. Ante o exposto, votamos pela aprovação com as emendas já mencionadas no meu texto e disponíveis no sistema para o acompanhamento. Este é o nosso voto, senhor presidente. Concluído, presidente. Senhor presidente. Agradeço a nobre senadora professora Dorinha, que apresenta o relatório pela aprovação da matéria. Coloco em discussão a matéria. Para discutir. Pois não, senador Rogério Carvalho. Primeiro eu quero cumprimentar o senador Jaime Campos pela autoria, a senadora Dorinha pela relatoria. Existe aqui um questionamento sobre constitucionalidade em relação à discricionalidade, à liberdade federativa do que o ente deve ou não fazer com o recurso que é destinado a ele. No entanto, a intenção e o que está se propondo é extremamente meritório e de interesse público, que é evitar que esse recurso não seja destinado para atividades que não produzam transformações ou melhore a vida das pessoas. Portanto, apesar de termos aqui uma reflexão sobre a constitucionalidade ou não, né, pairar uma dúvida sobre isso no que diz respeito à questão federativa, mas o mérito e a qualidade do debate, eu acho que nos obriga de forma espontânea, professora Dorinha, a dizer que o projeto ele é meritório e que merece de todos nós o voto pela aprovação.
certo? Ressalvando essa questão do Pacto Federativo e da autonomia entre os entes federados, que podem ensejar um questionamento sobre a constitucionalidade da gente definir aqui, no âmbito sobre a aplicação do recurso. Mas, como é uma questão extremamente relevante, eu particularmente votarei favorável pelo mérito, mas com essa ressalva sobre o risco de ser considerado inconstitucional por conta do Pacto Federativo. A dúvida do senador Rogério Carvalho é de índole constitucional. Senador Rogério, apenas para... Está aqui o autor da matéria. Se me permite, a nossa querida relatora, senadora Dorinha. Por votar favorável, viu? Entendi, Vossa Excelência, mas a dúvida, quando a índole da dúvida é constitucional, é importante a gente fazer o enfrentamento até para dar validade àquilo que a gente está aprovando, para buscar a efetividade do texto. Mas eu gostaria de ouvir o senador Jaime Campos, que é o autor da matéria. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, primeiro que o relatório promovido pela senadora Dorinha, com certeza foi feito de forma zelosa. E dando aqui a satisfação ao ilustre e eminente senador Rogério Carvalho, não fere, com certeza, o Pacto Federativo. Ele só disciplina a destinação dos recursos. Vossa Excelência sabe perfeitamente aqui que é um projeto que moderniza o Código Civil brasileiro, que tem, com certeza, o projeto tem um grande alcance social, na medida que nós estamos destinando, quando, com certeza, essa herança vagante, ela possa ser destinada já aqui, com certeza, na área social, particularmente. Eu acho que o projeto, Vossa Excelência tem todo o direito de dizer que arguir inconstitucionalidade, mas nem a minha visão, sobretudo feito depois um trabalho por várias mãos. O projeto, quando foi apresentado, a consultoria do Senado manifestou, não sou todo, e eu espero que, com certeza, esse projeto possamos dar destinação dos recursos daquelas heranças vagantes. Portanto, eu acho que é um projeto que foi feito a sua relatoria pela eminente senadora Dorinha, é um projeto meritório, na medida que nós teremos a oportunidade de destinar esses recursos para os municípios brasileiros. Indistintamente, todos, com certeza, serão milhares de escolas, creches, orfanatos, hospitais públicos e projetos sociais desse mesmo Brasil que serão beneficiados com a sua aprovação. De forma que eu acho que pode até ter algum questionamento, entretanto, tenho certeza absoluta que não vai chegar ao cúmulo de que amanhã depois ser arguído de forma inconstitucional. Por isso que eu vou votar favorável. Eu agradeço a Vossa Excelência e agradeço com muita também convicção pela relevância e pela pertinência do que se trata, que é garantir que esse recurso tenha um destino que mude a vida das pessoas ou melhore a vida das pessoas. Exatamente. Esse é o objetivo maior do projeto e certamente vai atender alguns milhões de brasileiros que muitas vezes estão à mercê de boas práticas políticas, sobretudo em políticas públicas, que possa beneficiar, particularmente aqui, como o senhor vê, a questão da saúde, a questão sociais, as creches para nossas crianças do Brasil, as casas de repouso e assim por diante. De forma concluindo aqui, senhor presidente, para ser bem breve, agradecer à senadora Dorinha, que de forma zelosa, com certeza promoveu o seu relatório, e fique certo que esse projeto foi feito com as melhores intenções, porque sei perfeitamente que quando há vagância da herança, muitas vezes esse dinheiro é recolhido e não era aplicado em favor, com certeza, da população brasileira. Muito obrigado, senhor presidente. Agradeço, Vossa Excelência. Eu estou me permitindo fazer aqui parte do debate, porque o texto realmente é meritório, a iniciativa é muito acertada, né? Ela busca dar uma destinação social, né? Após a declaração de vacância, os bens deverão ser destinados à prestação de serviços públicos de saúde, educação ou de assistência social, ou serão objeto de concessão de direito real de uso a entidades civis que comprovadamente tenham fins filantrópicos, assistenciais ou educativos. O parágrafo 3º do 37, senador Jaime Campos, é que, e aí eu não sei se foi nesse ponto que o senador Rogério suscita a dúvida, ele coloca aqui, e acho que também acertadamente, a primeira destinação ao ente onde mora o cidadão, ou seja, ele mora na cidade. Então ali você tem os problemas de saúde, os problemas de educação, os problemas sociais. A parte final do texto, e aí eu confesso que, e aí eu estou colocando isso aqui a título da gente fazer o debate e entender melhor, ele diz o seguinte: no prazo previsto no caput desse artigo, o ausente não regressar
e nenhum herdeiro se habilitar na sucessão provisória, os bens arrecadados passarão ao domínio do município ou do Distrito Federal. Corretamente, é onde mora. Se localizados nas respectivas circunscrições, incorporando-se ao domínio da União, quando situados em território federal. Aqui está a minha dúvida. Município e Distrito Federal é fácil de você ter a delimitação. Quando você fala, quando situados em território federal, aí fica uma dúvida, porque o território nacional todo... Que o Distrito Federal, bem da verdade, não existe município aqui do Distrito Federal. Então foi inserido na medida que, como não tem município, o Distrito Federal poderia ser contemplado também. Não. O Distrito Federal ele já está contemplado. Pode ser. Domínio do município ou do Distrito Federal. Mas deixa só, por favor. Pois não, senador Exalcir. A Constituição é muito clara. O DF é Estado e município. Só temos um município, mas tem município. Isso. Não, mas aí o texto, o texto nesse aspecto, ele atende. Ele já fala do município e fala do Distrito Federal. O ponto, senador Dorinha, que eu estou observando aqui, a partir da provocação do senador Rogério, é em relação... Quando situados em território federal? Não, presidente. A minha dúvida é com relação à discricionariedade, a gente entrar no campo discricionário do município. Para onde o município vai destinar esse recurso. Mas, considerando a relevância do que está sendo proposto, eu acho que isso acaba sendo secundário e deixa para outro momento quem quiser que questione isso, porque a intenção do legislador aqui é dar um destino mais efetivo a esse recurso. Então, entendendo isso, e essa intencionalidade, ela precisa ser trazida para o debate legislativo, ainda que sob algum tipo de questionamento de constitucionalidade, mas o mérito ele é tão imperativo que nos obriga a ficar junto, ou seja, a votar pela aprovação. Eu estou aqui me valendo, inclusive, o Edinaldo dialogando aqui sobre esse texto. Esse texto me parece ser algo que está sendo repristinado de uma situação anterior vivida pelo Brasil. Ou seja, nós tínhamos território federal, né? Nesse caso não temos mais. Senadora Dorinha, como relatora. Na verdade, a questão da constitucionalidade, a dúvida do senador Rogério é de outra natureza. Isso. Mas eu gostaria de assegurar que a União, ela é privativa, a questão de regular sobre direito civil. Vou até ler o parágrafo em que eu trato essa questão da constitucionalidade. Compete à União privativamente legislar sobre direito civil, de acordo com o artigo do 22, artigo 1º da Constituição, bem como, neste caso, não afeta nenhuma cláusula pétrea em termos de direito constitucional. Não há reserva temática a respeito, isso está regulado no artigo 61, parágrafo 1º. Entendo que foi essa a dúvida em relação à questão, a preocupação de estar entrando no espaço da gestão, dentro da gestão decidida pelos municípios e pelo Estado. Quanto à questão genérica que acho que o senador Marcos Rogério está falando, o texto trabalha. Hoje nós não temos nenhum território federal, mas outrora já tivemos. Então, se houver algum caso, já está previsto. O caso dos municípios vão legislar, do caso do Estado, e o texto, na minha relatoria, eu procurei ter alguns cuidados em relação a ajustes necessários que eu mencionei em relação ao texto inicial, para essa destinação. Então, na verdade, a gente direciona para assistência, para saúde ou educação, de acordo com o interesse do ente federado, e ainda temos a abertura no caso em que não for viável ou que não tiver nenhuma afinidade de uso para nenhuma das 3 grandes áreas de atendimento social. Foi nesse sentido em relação ao projeto. Agradeço Vossa Excelência e o cuidado de Vossa Excelência, inclusive com a possibilidade, caso venha surgir um novo território federal, mas
essa é a expressão também que já está, inclusive, no artigo 1822 do Código Civil. Portanto, cumprimentando Vossa Excelência pelo relatório, cumprimentando o eminente senador Jaime Campos pela iniciativa, mais uma vez manifestando voto de louvor pelo acerto da iniciativa e pelo acerto da destinação, né, as áreas prioritárias para atendimento com esses recursos derivados desses bens. Indago se há algum outro senador que queira discutir a matéria. Senadora Zenaide. Só parabenizar aqui o nosso Jaime Campos e nossa relatora, que as dúvidas, viu como a professora Dorinha, viu logo, essa é a professora Dorinha. Então, ela viu logo esse detalhe que foi chamado a atenção, mas é um projeto de lei que edifica, né? E a gente está dentro bens de herança vacante, que aparentemente a gente pensa que não existe, mas existe muito. E essa história de ser nos municípios e no Distrito Federal, porque é onde deve ser, e a gente vê imóveis abandonados de herança em todo esse país, por incrível que pareça, né? E vai justamente educação, assistência social e saúde. Parabéns, professora Dorinha e Jaime Campos. Agradeço Vossa Excelência. Não havendo mais quem queira discutir, está encerrada a discussão. Em votação. Por se tratar de matéria terminativa, esse tema também será por votação nominal. Eu indago se os senhores senadores e senadoras concordam em votar, fazemos uma votação única para o projeto e para as emendas nos termos do parecer apresentado. Se podemos fazer em votação única. Não havendo objeção, assim será feito. Está aberta a votação. Os senadores já podem votar. Vou ligar. Okay. Sim. Presidente. Pois não, senador Irã. Presidente Marco Rogério, senhoras e senhores senadores. Presidente, em julho do corrente ano, nós começamos aqui a discutir uma PEC de minha autoria, a PEC 48, que trata do marco temporal. Aliás, pois não. É um assunto que Vossa Excelência esmiuçou com muita competência e de seu relatório nós aprovamos a Lei 14.701 de 23, que está em vigor. Exatamente. Muito bem. Quando eu tomei ciência de que aquela lei ela estava sendo, ela foi para, só para a gente rememorar aqui, o presidente da República vetou a lei, nós aprovamos aqui, derrubamos o veto com ampla maioria, tanto na Câmara quanto no Senado, e essa lei está em vigor. Mas essa lei tem sido questionada no Supremo Tribunal Federal, através de 3 ações diretas de constitucionalidade e 2 de constitucionalidade do Republicanos e do Partido Progressistas. Muito bem. O presidente Gilmar Mendes, ainda em julho, quando nós começamos a discutir a PEC do marco temporal que eu apresentei nessa casa, assim salvaguardando aquilo que poderia ser decidido no Supremo de uma eventual inconstitucionalidade da lei que nós aprovamos aqui, nós suspendemos a discussão. Nosso presidente Davi solicitou que nós suspendêssemos a discussão até outubro, quando nós voltaríamos a discutir a PEC 48. Muito bem. Nesse ínterim, foi instalada uma comissão de trabalho no Supremo Tribunal Federal para debater sobre as ações de
inconstitucionalidade e constitucionalidade que tramitavam naquela casa sob a relatoria do ministro Gilmar Mendes. Muito bem. No decorrer desses quase 6 meses, as discussões não evoluíram, presidente. E houve, assim, eu participei de algumas discussões, que sou membro lá, suplente da ministra Tereza, nossa senadora, e eu me preocupo muito porque agora houve um adiamento do prazo de encerramento daquela comissão para fevereiro. E isso gera muita incerteza no campo, incerteza por parte das comunidades quilombolas, indígenas, as populações naturais e o agronegócio, a agricultura familiar, enfim. Isso gera uma insegurança jurídica muito grande para o nosso país. E eu ouvi lá nas discussões, assim, olha, nós não podemos mais falar em marco temporal, mas eu não consigo entender. Eu acho que marco temporal é algo absolutamente tão claro para dar estabilidade, para dar segurança jurídica, e é uma coisa que tem sido, o senhor que é do norte, o senhor que tem várias reservas indígenas demarcadas no seu estado, assim como no meu estado temos 33 reservas já demarcadas. No meu estado eu tenho sido alvo assim de manifestações, de associações que representam segmentos indígenas, muitas delas até financiadas com capital internacional, as coisas que a gente já conhece muito bem. Mas eu ouvi lá dizer assim, olha, não podemos mais falar em marco temporal, o Supremo não pode mais, o Supremo não admite mais que se fale em marco temporal. E eu fiquei surpreso. Por quê? Porque ainda no voto do relator, ministro Aires Brito, que foi o relator da demarcação da Raposa Serra do Sol, que suscitou muito debate aqui nessa casa e no Supremo Tribunal Federal, o ministro Aires Brito, eu vou pedir licença a Vossa Excelência para ler qual é o pensamento do Supremo àquela época, para você ver como as coisas mudam com o tempo, né? Ele diz assim, entre aspas, aqui é preciso ver que a nossa lei maior trabalhou com data certa, a data de promulgação dela própria, 5 de outubro de 1988. É o que está consignado na minha PEC. Uma PEC muito simples. Como insubstituível referencial para o reconhecimento aos índios, entre aspas, dos direitos sobre terras que tradicionalmente ocupam. Terras que tradicionalmente ocupam, atende-se, e não aquelas que venham a ocupar, depois de 5 de outubro de 88. Tão poucas terras já ocupadas em outras épocas, mas sem continuidade suficiente para alcançar o marco objetivo de 5 de outubro de 88. Claro, senão Morumbi, Pacaembu e Itaim-Bibi seriam terras indígenas, não é verdade? Está muito claro. Marco objetivo que reflete o decidido propósito constitucional de colocar uma pá de cal nas intermináveis discussões sobre o qual outra referência temporal de ocupação de área indígena, mesmo que essa referência estivesse grafada em Constituição anterior. Veja bem, eu estou dando assim uma síntese do que foi o voto do ministro Aires Brito, para dizer que nós estamos aqui falando de marco temporal, já o seu projeto de lei, ele tramitou nesta casa durante 26 anos. E agora, nós estamos há quase um ano esperando para discutir aqui um tema que é do interesse nacional e nós estamos abrindo mão da nossa prerrogativa mais genuína, que é legislar, minha querida senadora Zenaide Maia, aniversariante do dia. A gente não pode abrir mão disso. Então, eu queria aqui reforçar a Vossa Excelência, que é o relator, que foi o relator nessa casa da Lei 14.701, que está em vigor, para que nós pudéssemos continuar discutindo e votar essa PEC aqui para, enfim, darmos segurança jurídica às populações naturais. E eu quero aqui deixar bem claro que essa PEC não tira direito nem tira terra indígena. Garante a demarcação das terras, das populações naturais que estavam nelas ocupando
no marco temporal de 5 de outubro de 88. Esse é o meu pedido, que faça e que o senhor transmita ao nosso presidente Davi Alcolumbre, para que nós possamos discutir essa matéria ainda nessa legislatura. Muito obrigado, presidente. Senhor presidente. Agradeço Vossa Excelência, nobre senador Irã. Acho que já terminou a votação, mas eu queria... O quórum já é o suficiente. Eu queria fazer um comentário sobre a manifestação do senador doutor Irã. Eu tenho meu posicionamento, mas acho que nós temos que ter uma definição sobre essa questão. Não podemos ficar ad eterno sem decidir sobre este tema. A indefinição produz mais desgastes e desmantelos do que uma definição que estabeleça uma regra mais clara, certo? Ainda que não atenda aos interesses na totalidade de todos os segmentos, mas um entendimento e uma definição que estabeleça uma regra clara é melhor para os povos originários, é melhor para todos, para que tenhamos uma convivência pacífica, para que a gente possa... E acho também que está na hora da gente fazer uma discussão mais profunda sobre outros temas que está aí todo mundo fazendo e ninguém... Veja, tem determinados temas, por exemplo, o garimpo. O garimpo, ele precisa ser debatido no Brasil. A gente não pode simplesmente dizer está proibido ou não vamos debater ou não vamos olhar. É preciso debater isso com mais rigor e com mais clareza, porque a indefinição ou uma definição sem observar o dado de realidade traz muito mais prejuízo para a sociedade, para o meio ambiente, para os povos originários, do que se a gente tiver uma clareza e um enfrentamento real deste problema. Então, eu queria aqui dizer que é importante que esse tema ele avance e que a gente tenha uma definição para solucionar e estabelecer o convívio pacífico entre todos. É isso aí. Obrigado, senhor presidente. Agradeço, Vossa Excelência, nobre senador Rogério Carvalho. Apenas para fechar esse tema, acho que são duas manifestações que convergem na necessidade do parlamento se posicionar sobre isso, ter uma definição sobre isso, mesmo que tendo compreensões diferentes em relação ao enquadramento final, mas há uma convergência. Nós estamos num ambiente realmente de muita insegurança, e insegurança nos dois aspectos, jurídica, né, e insegurança no campo também. Esse tema é um tema que já foi enfrentado pelo Supremo Tribunal Federal 2 vezes. Na primeira, com essa manifestação que o senador Irã trouxe aqui, o Supremo teve um direcionamento, e na segunda ele muda a compreensão anterior. E o parlamento votou a lei do marco temporal, que eu tive a honra de ser relator, hoje sob questionamento no âmbito do Supremo, e tem essa emenda constitucional. Eu vou transmitir ao presidente Davi o apelo que Vossa Excelência me faz, para que a gente tenha condições de voltar à tramitação, à regular tramitação dessa proposta de emenda constitucional, para que o tema seja enfrentado de vez e uma resposta efetiva seja dada à sociedade brasileira. Eu acho que, qualquer que seja o encaminhamento, é preciso que tenha, seja por parte do parlamento, no campo legislativo, ou seja por parte do judiciário, um nível de ponderação que leve em consideração a necessária segurança jurídica. Mesmo dando validade, garantindo validade ao marco temporal, que é o que nós defendemos, há um lapso, há um espaço ali para uma modulação de efeitos, porque aquilo que se previu lá atrás, mesmo quando da decisão do Supremo Tribunal Federal, havia ali, depois, um prazo de 5 anos para efetivação das demarcações que já tinha sinalização, já tinha pedidos naquela época. E o Estado brasileiro, a bem da verdade, nunca conseguiu concretizar nem uma coisa nem outra. Então, acho que esse é um tema necessário e o bom debate político, maduro, eficiente, desapegado um pouco das paixões extremadas, eu acho que a gente consegue chegar a um entendimento que vai ser o melhor para a sociedade brasileira. Presidente, pois não, senador Irã. Eu quero aqui manifestar o meu apoio à fala
do senador Rogério Carvalho, é um homem experiente, e o senhor traz aqui um outro tema que é de absoluto interesse, principalmente de nós que moramos na Amazônia, que temos riquezas incomensuráveis e que nós não podemos explorar, principalmente nas terras de populações naturais, porque já está consignado na nossa lei maior que nós podemos fazê-lo, sim, com aquiescência, de acordo com as populações, concedendo a elas, inclusive, compensações, como nós fizemos agora na nossa linha de transmissão, que vem de Tucuruí, vai interligar o Sistema Nacional de Energia, Roraima, ao Sistema Nacional de Energia. Naquela região, passamos cerca de 110 quilômetros dentro da reserva Atuariel-Emiri. E nós, o governo brasileiro ainda, no governo do presidente Bolsonaro, nós conseguimos chegar a um acordo com as populações, fazer as compensações, e o Linhão ele tá chegando e vai ser inaugurado, se Deus quiser, no próximo ano, em Roraima. Então a gente poderia fazer, se nós tivéssemos elaborado e complementado o que diz a nossa Constituição, que já tem desde 88 que a gente espera essa lei complementar e nós não fizemos, eu acho que a gente precisa aqui resgatar isso para nós aqui, para prestarmos um grande serviço ao Brasil e aquelas populações que vivem em lugares absolutamente ricos, em situação de absoluta pobreza e vulnerabilidade. Agradeço a Vossa Excelência. Indago se ainda há algum senador ou senadora que não tenha votado. Não havendo, está encerrada a votação. Vamos ao resultado. Votaram sim 18 senadores. E com a minha intenção de voto também, favorável, totalizaria os 19. Sim, 18, nenhum voto contrário, está, portanto, aprovado. Aprovado o projeto e as emendas, números 1 e 2 da CCJ, a matéria será encaminhada à mesa para as providências cabíveis. Item extra pauta, turno suplementar do substitutivo oferecido ao projeto de lei 3.595 de 2019, também matéria terminativa, matéria que propõe, que institui percentual de vagas para a contratação de mulheres em situação de violência doméstica ou vulnerabilidade social no âmbito dos contratos de terceirização da administração pública federal, direta, autárquica e fundacional, e das empresas públicas e das sociedades de economia mista controladas pela União. A autoria do projeto é do senador Flávio Arnes, com relatoria da senadora Zenaide Maia. O relatório é pela aprovação do substitutivo e da emenda número 5, e pela rejeição 5S, e pela rejeição das emendas 2S e 3S. Eu vou passar a palavra à senadora, pela ordem, senador Flávio Bolsonaro. Presidente, é porque eu vou precisar me ausentar. Pois não. E a senadora Zenaide me autorizou a fazer uso da palavra antes dela aqui. É só para esclarecer o que está sendo votado. É um projeto de lei que cria ali uma cota mínima de 5% nas empresas que são contratadas, né, via terceirização pela administração pública para aquelas mulheres que se encontram em situação de vulnerabilidade social ou violência doméstica. E todos nós sabemos, isso é um consenso, que em grande parte dos casos, as mulheres que acabam se submetendo a um covarde que a violenta dentro de casa é por questão financeira. Muitas dessas mulheres certamente não aguentariam, não suportariam, não submeteriam a esse tipo de violência se tivesse uma autonomia financeira. E eu acho que esse projeto vai nessa linha de dar autonomia financeira para que essa mulher possa caminhar com as próprias pernas, possa denunciar com mais tranquilidade um covarde que faça isso. Portanto, todos nós somos amplamente favoráveis ao mérito desse projeto. Qual era a preocupação?
que a senadora Zenaide acolhe em seu relatório uma emenda de minha autoria, porque aquelas empresas que, porventura, quisessem cumprir essa cota de 5%, fizessem um chamamento público, fizessem uma propaganda e tal, cumprisse tudo que está no edital, e não, mesmo assim não conseguissem completar esses 5%, elas poderiam ser penalizadas. E o que é que diz a minha emenda que a senadora Zenaide acolheu, que está mexendo no parágrafo 10º do artigo 25? A indisponibilidade de mão de obra com a qualificação necessária para atender o atendimento do objeto contratual não caracteriza o descumprimento do disposto no parágrafo 9º, que é exatamente essa cota que está sendo estabelecida de 5%. Acho que fica algo razoável, tem como provar se a empresa tentou fez esse chamamento público, tentou preencher esses 5% dessas vagas, e aí sim, em não conseguindo, ela não será punida. Era só essa a preocupação, e dar os parabéns ao autor do projeto, que nós somos amplamente favoráveis aqui a essa medida de dar autonomia financeira para que essas mulheres não precisem mais, como acontece na realidade, se submeter a uma situação de vexatória, de violência doméstica ou de vulnerabilidade social, na medida em que nós aprovarmos essa lei, que vai abrir uma possibilidade, uma janela de oportunidades para que ela possa trabalhar. Era isso, presidente. Obrigado, senador. Agradeço, Vossa Excelência. Então, essa presidência, como Vossa Excelência vai ter que se ausentar, essa presidência esclarece que, caso a emenda 5S seja acolhida, o parágrafo 10 do substitutivo será renumerado como parágrafo 11. Asseguro a palavra à relatora para a sua manifestação de voto. Senhor presidente, eu preciso ler a análise das emendas que foram rejeitadas e a emenda acatada, que é ajustamento de Flávio. Como já foi divulgado, se quiser ir direto ao voto, fique com liberdade. A emenda de número 5S, que é essa que eu estou aprovando no substitutivo, também de autoria do senador Flávio Bolsonaro, que mantém o texto aprovado no substitutivo, com alguns acréscimos que nos parecem ser mais adequados e contemplar a preocupação exposta também na emenda 3S, qual seja, de que as empresas que tenham envidado os esforços necessários para o preenchimento das vagas para as mulheres vítimas de violência não sejam punidas. Assim, concordamos que não se deve caracterizar descumprimento da norma no caso em que as empresas, após a devida divulgação das vagas, conforme prazo regulamentar, não tenham obtido êxito em preenchê-las em virtude da indisponibilidade de mão de obra com a qualificação necessária para o cargo. Por tais razões, sugerimos o acolhimento da emenda 5S, que mantém o texto substitutivo aprovado, com 2 acréscimos, inciso 3, do parágrafo 9º e do novo parágrafo 10, renumerado o substitutivo. Diante disso, voto, ante o exposto, opinamos pela rejeição das emendas 2S, de número 3S, apresentada em turno suplementar, ao substitutivo ao PL 3595 de 2019, acolhida a emenda de número 5S. Esse é o voto. Esse é o voto. Queria fazer aqui, primeiro, parabenizar Flávio Arne, viu, senhor Eletronique? E gostaria de dizer, pela experiência como médica, 90%, senador Rogério, eu dizia, vamos prestar queixa. Doutora Zenaide, eu não posso prestar queixa, porque eu não tenho para onde ir e tenho 2 filhos para criar. Ou seja, ela tinha que dormir com o inimigo por falta de opção financeira. Eu digo aqui que esse projeto, de longe, é o que mais vai reduzir o feminicídio, porque as mulheres vão ter condições e poder não dormir com o inimigo, porque, como falou Flávio, minha experiência, ela começa com essas agressões e ele termina matando. E, na maioria das vezes, a coisa mais rara era eu pegar final de semana mulher agredida, com lesões graves, que ia para o médico, para suturar e tudo, para os filhos não virem juntos. E ela não denunciava. Aqui é, no mínimo, 60%
de mulheres brasileiras que não vão ser obrigadas a dormir mais com seu agressor. Então, eu queria dizer aqui para as mulheres brasileiras, vítimas e não vítimas de violência, esse Senado, que muitas vezes a gente é agredido, está aqui dando uma oportunidade de nossas mulheres não serem assassinadas a cada 4 horas uma. Por isso que eu estou pedindo aos colegas, vamos aprovar. Isso é um presente para as mulheres desse Brasil, viu, Flávio? Vamos sim. Agradeço, Vossa Excelência, senadora Zenaide, pelo relatório. A matéria está em discussão. Não havendo quem queira... Eu quero... Senador Rogério Carvalho. Hoje eu estou falante, né? Estou falante demais. Vossa Excelência tem toda a liberdade e o tema é meritório. Não, eu quero concordar com a doutora Zenaide, a senadora Zenaide, porque são muitas medidas adotadas, ronda feminina, são tantas medidas fora do ambiente doméstico, de fora para dentro, sem impacto, sem que custa e que não resolve. Tirar a mulher do lado do agressor ou afastá-la do lado do agressor, é preciso dar essas condições. Portanto, a senhora tem toda a razão. Se quer reduzir o feminicídio, dê às mulheres a condição delas se afastarem do seu agressor. A condição psicológica e a condição financeira, que é muito importante neste momento. Parabéns, senadora. Agradeço mais uma vez a eminente senadora Zenaide pelo relatório, o senador Rogério. Esse é um tema realmente de uma importância fundamental. Já tivemos muitos avanços, delegacia especializada em combate ao crime contra a mulher, a Ronda Maria da Penha, casas de acolhimento, e agora um projeto que vem na esteira do empoderamento econômico, dar condições para aquela que queira ter a possibilidade de não ficar dependente e, em razão dessa dependência, ficar refém de uma agressão permanente. Quero fazer esse registro, porque entendo também a importância da matéria. Não havendo mais quem queira discutir, está encerrado. Senhor presidente, só gostaria... Em tempo, senadora Soraya. Gostaria de parabenizar o senador Flávio Arnes, parabenizar a senadora Zenaide Maia pelo brilhante relatório. E sim, esse é um problema recorrente e nós precisamos trabalhar muito mais. Isso não vai resolver, porque nós precisamos... O problema é tão grave, tão sério, né, senadora Zenaide? E é a dependência econômica, realmente, a que mais mantém o agressor em casa. É a pior dependência. Então, parabéns e que continuemos tendo essas ideias, encontrando as saídas e as soluções para esse problema tão grave nosso, que é o feminicídio, que apesar da legislação ter mudado, apesar da vedação, saiu de pauta da vedação de, infelizmente, aqui, ó, Flávio Arnes, para a lei dos crimes hediondos na execução penal, para vedar a progressão de regime no regime de cumprimento de penas aos condenados por crimes hediondos, foi retirado de pauta. Então, nós temos ainda progressão de regimes para feminicídio. Não poderia ter sido retirado de pauta, tem que entrar em discussão. Tem a Bárbara Pena, ela é uma história famosa do Rio Grande do Sul. O ex-marido ateou fogo nela, ela está viva, ele ateou fogo nela, ele jogou ela do 3º andar, ela sobreviveu. Mas, na sequência, ele matou os 2 filhos do casal e um vizinho que foi ajudar, porque estava pegando fogo, também faleceu. Esse homem foi preso, mas ele está na progressão de regime, agora, e sempre da cadeia, Zenaide. Lá em Porto Alegre mesmo, ele ameaçava ela. Eu tenho um projeto de lei construído a 4 mãos, foi com o senador Sérgio Moro, não sei onde que está. Carol, deve estar aqui esse projeto. Vou pedir para o senhor presidente. A questão é, quando está sem relator até hoje, desde 2000 e... Quando o agressor
está preso na cidade, cumpre a pena perto, na região que mora a vítima, eles continuam mandando recados da cadeia. A ideia é mandar para outro estado, cumprimento de pena, em outra unidade da federação, e sem a progressão do regime. Então, senhor presidente, qual é o número, Carol? Quero aproveitar o ensejo para pedir designação de relatoria do projeto de lei 2083 de 2022, que é mais um projeto para a proteção de mulheres que são vítimas de violência doméstica e cujos réus cumprem sentença na mesma localidade que ela vive. E com essa progressão de regime, ele volta e muitas vezes persegue e volta para terminar o serviço em tese. Então, peço que designe relator com urgência, senhor presidente. Obrigada. Agradeço Vossa Excelência, senadora Soraya. Não havendo mais quem queira discutir, está encerrada a discussão. Antes de abrirmos a votação, eu consulto ao plenário se nós podemos fazer, como fizemos nas demais matérias, uma votação única, né, em turno suplementar para o substitutivo e também para as emendas. Não havendo objeção, procederemos com votação única. Em votação, a matéria. Trata-se de matéria terminativa, portanto, a votação é nominal. Vou ligar para os demais, tá? Peço à Secretaria da Comissão de Constituição e Justiça que faça contato com os senhores e as senhoras senadores para votar pelo aplicativo, os que não estão presentes em plenário. A senadora Soraya pediu para designar, mas já tem relator. O senador, enquanto os senadores... A votação está aberta. Enquanto isso, senadora Soraya, a senadora Soraya solicitou a relatoria do projeto de lei 2083 de 2022, apenas para consignar a Vossa Excelência, senadora Soraya, esse projeto que Vossa Excelência solicita a relatoria, ele já tem relator designado, né? O senador Eduardo Braga foi designado já, mas agradeço a... Não está no sistema? Tá. Esse foi tirado do sistema agora. Está na ficha de tramitação, mas feito o registro a Vossa Excelência. Vamos aguardar os senhores senadores e as senadoras a votarem pelo sistema remoto, pelo aplicativo, e na sequência nós vamos ao último item da pauta. Presidente, pela ordem, só para falar sobre a questão que se falou aqui, que tem que discutir o marco temporal. Pois não, senadora. E a exploração mineral, eu queria dizer que esse Senado aprovou em fevereiro desse ano o projeto de lei 1303 de 2019, que tinha que ter um plano de prevenção de desastres na exploração de jazidas. Isso está desde fevereiro na Câmara. Quer dizer, é algo que a gente tem que discutir, esse plano, e que está lá e não é votado. Então, a gente cobrando aqui, mas eu quero já fazer um apelo, que é aprovado aqui esse projeto. Vocês, mulheres da Câmara e homens, votem, faça isso nos 21 dias de ativismo contra a violência contra a mulher.
Enquanto nós aguardamos a votação dos senhores e das senhoras senadoras, eu informo ao plenário da CCJ e aos demais interessados que a apresentação de emendas aos projetos de lei de diretrizes orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual do ano de 2025 se dará nesta comissão a partir de amanhã, dia 28 de novembro de 2024, e se encerrará na segunda-feira, dia 2 de dezembro de 2024, às 18 horas. Portanto, impreterivelmente se encerra na segunda-feira, às 18 horas, ficando as reuniões deliberativas de apreciação das emendas orçamentárias marcadas para o dia 3 de dezembro de 2024, terça-feira, às 14 horas. Nós já temos ali 14 votos no painel. Nós já poderíamos fazer o encerramento. Vou aguardar pelo menos mais 1 ou 2 senadores ou senadoras votarem e a gente encerra a votação. Aí quando o senhor terminar de ler aquele pedido de vista, aí o senhor... Senhor presidente, senador Amin, não encerraremos a votação enquanto o vosso voto não for devidamente registrado. Registrado o voto do senador Amin? Está ali. Agradeço Vossa Excelência, obrigado pela liberação. Está encerrada a votação. Votaram sim 15 senhores e senhoras senadoras, nenhum voto contrário, portanto, está aprovado o substitutivo em turno suplementar e a emenda número 5, SCCJ, rejeitadas as emendas números 2S e 3S, será comunicada a decisão da comissão ao presidente do Senado Federal para a ciência do plenário e publicação no Diário do Senado Federal. Eu vou passar a presidência à senadora Zenaide, para, na sequência, eu fazer a leitura de um relatório, na condição de relator, informando ao plenário de um entendimento que construí com o senador Rogério Carvalho, que fez um pedido de audiência pública para instruir essa matéria, mas como ela já está com parecer apresentado, farei a leitura do relatório e, sem prejuízo, na sequência, já a própria presidente Zenaide deliberar o requerimento do senador Rogério. O único apelo que faço aí na condição de relator, Rogério, é que vamos deixar a designação dos indicados. Você já indicou aqui alguns, como relator eu vou pedir para indicar depois alguns, para a gente fazer a composição dos nomes para a audiência pública, mas já anunciando a concordância com relação a essa audiência no intervalo pós o pedido de vista e a votação da matéria. Tem 8 projetos. Item 8, projeto de lei de número 853 de 2024, terminativo, altera a lei de número 8.072 de 25 de julho de 1990, lei dos crimes hediondos e a lei de número 7.210
de 11 de julho de 1984, Lei de Execução Penal, para vedar a progressão de regime de cumprimento de pena aos condenados por crime hediondos. Autoria do senador Flávio Arne, relatoria do senador Marco Rogério, o relatório é pela aprovação do projeto e das emendas de número 3 CSP e 4 CSP, com a emenda que apresenta. Observações. A matéria foi apreciada pela Comissão de Segurança Pública em 27/11/2024. Foi apresentada a emenda de número 6, de autoria do senador Fabiano Contarato. Dependendo de relatório, e essa votação seria nominal. Mas eu passo a palavra para o senador Marco Rogério. Agradeço, Vossa Excelência, a senadora Zenaide, eminente presidente desta comissão. E, conforme anunciado por Vossa Excelência, passarei a manifestação de voto pela parte da análise. Preliminarmente, registramos que a matéria sob exame não apresenta vícios de constitucionalidade formal, uma vez que o direito penal está compreendido no campo da competência legislativa privativa da União, consoante dispõe o artigo 22, inciso 1 da Constituição Federal. Ademais, o artigo 24, inciso 1 da Carta Magna prevê de forma concorrente a possibilidade de a União legislar sobre direito penitenciário, não se tratando de matéria submetida à iniciativa privativa do Presidente da República, nos termos do parágrafo 1º do artigo 61 da Carta. Por sua vez, não encontramos óbices regimentais ao prosseguimento da análise da matéria. No mérito, temos que o projeto é constitucional, além de conveniente e oportuno. Os crimes hediondos são considerados gravíssimos e particularmente repulsivos, uma vez que desprezam, dentre outros direitos essenciais ao ser humano, a vida, a liberdade e a incolumidade física, prejudicando com isso o convívio social. Ademais, são equiparados aos crimes hediondos, também por sua extrema gravidade, os crimes de tortura, tráfico ilícito de drogas, de entorpecentes e drogas afins e o terrorismo. Sendo assim, no nosso entendimento, o criminoso ao praticar crime hediondo ou equiparado demonstra que não pode permanecer no convívio social, devendo ficar recluso durante o cumprimento integral da pena. De fato, o Supremo Tribunal Federal, por meio da súmula vinculante número 26, pacificou o entendimento sobre a inconstitucionalidade do dispositivo legal que previa a imposição do cumprimento da pena em regime integralmente fechado para os crimes hediondos ou equiparados, por conflitar com o princípio constitucional da individualização da pena. Entretanto, não obstante essa posição sumulada da nossa Suprema Corte, entendemos que o princípio constitucional da individualização da pena, constante do artigo 5º, inciso 56 da Constituição Federal, não é absoluto, devendo ser ponderado com outros princípios e direitos fundamentais igualmente previstos na nossa Carta Magna, como a inviolabilidade dos direitos à vida, à liberdade, à incolumidade física e à segurança, artigo 5º, caput. Segundo o princípio da unidade da Constituição, todas as normas do texto constitucional apresentam o mesmo nível hierárquico, independentemente de seu conteúdo. Além disso, as normas constitucionais devem ser interpretadas e aplicadas como um todo harmônico, de modo a guardar a coerência interna da Constituição Federal, evitando conflitos entre os seus dispositivos. Em uma sociedade pluralista como a brasileira, que apresenta interesses e valores divergentes, é inevitável a eclosão de conflitos entre as normas da lei fundamental. Entretanto, as regras previstas na Constituição Federal não podem ser separadas da realidade concreta, sob pena de perder eficácia, uma vez que a força normativa do texto constitucional está intrinsecamente ligada aos fatores sociais e econômicos que se encontram inseridos nessa Carta Maior. Nesse sentido, é entendimento de Conrad Hesse. Em síntese, pode afirmar: a Constituição jurídica está condicionada pela realidade histórica. Ela não pode ser separada da realidade concreta do seu tempo.
A pretensão de eficácia da Constituição somente pode ser realizada se levar em conta essa realidade. Constatam-se os limites da força normativa da Constituição quando a ordenação constitucional não mais se baseia na natureza singular do presente. Esses limites não são, todavia, precisos, uma vez que essa qualidade singular é formada tanto pela ideia de vontade da Constituição quanto pelos fatores sociais, econômicos e de outra natureza. Fecho aspas. Assim, os direitos e garantias fundamentais consagrados pela Constituição Federal não são absolutos, uma vez que encontram os seus limites nos demais direitos igualmente previstos na Carta Magna. Diante de sua relatividade e pela possibilidade frequente que os direitos fundamentais entrem em colisão com outras normas constitucionais na solução de casos concretos, torna-se necessária a sua ponderação com as demais regras constitucionais, de modo a preservar o melhor interesse da coletividade e, consequentemente, de toda a sociedade. Esse é o entendimento de Willis Santiago Guerra Filho. Abre aspas. Não há princípio do qual se possa pretender seja acatado de forma absoluta em toda e qualquer hipótese, pois uma tal obediência unilateral e irrestrita a uma determinada pauta valorativa, digamos, individual, termina por infringir uma outra, por exemplo, coletiva. Daí se dizer que há uma necessidade lógica e até axiológica de se postular um princípio de proporcionalidade para que se possa respeitar normas como os princípios e logo também as normas de direitos fundamentais que possuem o caráter de princípio tendentes a colidir. Fecho aspas. Portanto, no nosso entendimento, o projeto de lei 853 de 2024 realiza a necessária ponderação entre os direitos e garantias previstos no artigo 5º da nossa Constituição Federal, fazendo prevalecer o interesse público na preservação dos direitos à vida, à liberdade, à incolumidade física e à segurança. Tal prevalência é, no nosso ver, uma resposta à atual realidade concreta de insegurança pública no Brasil, refletindo, portanto, o desejo de toda a sociedade brasileira. No âmbito da Comissão de Segurança Pública, o projeto de lei em questão foi aperfeiçoado por meio da apresentação pela relatora, ilustre senadora Damares Alves, das emendas números 3, 4 e 5, os quais, no nosso entendimento, refletem o consenso no âmbito da referida comissão e aperfeiçoam o projeto. A emenda número 3 da Comissão de Segurança Pública mantém a regra geral atualmente vigente de cumprimento em regime inicialmente fechado para os crimes hediondos e equiparados, com a exceção dos seguintes, os quais serão cumpridos em regime integralmente fechados: homicídio, quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que cometido por um só agente, e homicídio qualificado. Estupro e estupro de vulnerável. Epidemia com resultado morte. Favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável. Induzimento, instigação ou auxílio a suicídio ou a automutilação por meio de rede de computadores, de rede social ou de transmitidos em tempo real, sequestro e cárcere privado cometido contra menor de 18 anos, tráfico de pessoas cometido contra criança ou adolescente, genocídio, líder do crime de organização criminosa quando direcionado à prática de crime hediondo ou equiparado e crimes relacionados à pornografia infantil, prostituição ou exploração sexual de crianças e adolescentes previstos na Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, o nosso Estatuto da Criança e do Adolescente. No nosso entendimento, a emenda número 3 da CSP, de forma acertada, faz uma seleção ainda mais criteriosa dos crimes hediondos, prevendo regime de cumprimento integral somente para aqueles de notória gravidade e que causam grandes danos, muitas vezes irreparáveis, às vítimas. Entretanto, apresentamos, ao final, uma emenda para alterar o rol dos crimes hediondos, constantes do artigo 1º da Lei dos Crimes Hediondos, uma vez que alguns dos crimes relacionados à pornografia infantil, prostituição ou exploração de crianças e adolescentes citados na referida emenda, não constam desse rol.
Por sua vez, a emenda número 4 da CSP, para adequar o projeto de lei à alteração que foi feita pela emenda número 3 da CSP na Lei dos Crimes Hediondos, modifica também de forma acertada o artigo 122 da LEP, Lei de Execução Penal, para prever que os percentuais de cumprimento de pena para progressão de regime não serão aplicados, por óbvio, naqueles crimes que serão obrigatoriamente cumpridos em regime integralmente fechado. Finalmente, a emenda número 5 da CSP suprime, com razão, o artigo 3º do projeto de lei 853 de 2024, uma vez que foi mantida a regra geral de possibilidade de progressão de regime, com algumas exceções. Ademais, as alterações necessárias já foram realizadas na LEP pela emenda número 4 da CSP. Entretanto, ao invés de suprimir o referido artigo do projeto, o utilizaremos para alterar a Lei dos Crimes Hediondos, conforme propomos acima. Voto. Pelo exposto, opinamos pela constitucionalidade e juridicidade da matéria e, no mérito, somos pela aprovação do projeto de lei 853 de 2024, com a aprovação das emendas números 3 e 4 da CSP, bem como da emenda que apresentamos a seguir. É o voto que apresento, senhora presidente. Em discussão a matéria. Peço vista, senhora presidente. Fica concedida vista coletiva do relatório apresentado. Pela ordem, presidente. Só concluir. Coloque em votação o requerimento de audiência pública. Conforme acordo entre o relator e o... Conforme o acordo entre o relator e o senador Rogério Carvalho. Eu fiz... Por favor. Se me permite, o acordo foi feito, em diálogo com o senador Rogério Carvalho, chegamos ao entendimento de que, por se tratar de uma matéria que tem aspectos jurídicos relevantes, né, e que o melhor ambiente para avançarmos numa matéria com essa extensão é realmente termos, né, o debate adequado, ouvindo especialistas sobre o assunto, né, e dando oportunidade ao conjunto dos senadores, né, de também ouvir esses debatedores. Eu solicitei, enquanto fazia a leitura aqui, a assessoria que consultasse, inclusive, o autor dessa proposta, quanto a sugestões de nomes, e a nossa assessoria também. Os nomes do... O senador Rogério tinha feito a apresentação de 3 nomes. 4 nomes. Eu estou propondo 3 nomes, e se Vossa Excelência tiver de acordo, nós podemos fazer o encaminhamento com os nomes que estão aqui, ou deixar para que, se outros senadores queiram propor, da minha parte não há divergência. Nós votaremos o requerimento E depois serão mandados... Então, a secretaria está sugerindo de fazer a votação do requerimento e depois a gente faz a inclusão dos nomes. Da minha parte, não há objeção, o acordo está selado, senhora presidente. Em votação, o requerimento. Aprovado o requerimento, a presidência definirá a data oportuna para a realização da audiência. Passo a presidência agora para o meu colega aqui, Marco Rogério. Estou inscrito pela ordem, presidente. Pela ordem, senador Zequinha. Pois não. Presidente, a pedido do nosso querido senador Messias de Jesus, da gloriosa Roraima, eu gostaria de fazer um pedido de inclusão extra-pauta do projeto 3545 de 2023, onde ele quer federalizar a rodovia RR 171. Então, um assunto bem tranquilo, sem polêmica nenhum, e ele tem uma certa pressa. Ele estava aqui na casa, mas parece que teve um desconforto estomacal e teve que ir para casa, né? Voltar para sua casa. Mas nos solicitou esse favor e eu estou aqui solicitando a inclusão extra-pauta em função de também eu ser o relator dessa matéria.
Senador Zequinha, agradeço Vossa Excelência. O pedido de Vossa Excelência é anotado por essa presidência. Como se trata de um tema de federalização de rodovia, o caminho natural para apreciação em caráter excepcional extrapauta é a concordância do plenário, né? E o senador Otto é o líder do governo, está aqui ao lado, me pondera aqui no embargo auricular, e se quiser fazer ao microfone, da gente fazer a inclusão na pauta da próxima sessão, para que haja tempo necessário para análise quanto à extensão dessa inclusão. Por parte dessa presidência não haveria objeção, mas o extra-pauta sempre requer a concordância plena do plenário. É isso, senador Otto? Exatamente. Eu pedi aqui ao nosso presidente que observasse, até porque essa matéria teria votação nominal, ela tem que ter votação nominal. Nós estamos com o plenário praticamente vazio, então eu solicitei ao presidente que ele pudesse pautar isso para a próxima reunião, onde seria debatido com outros senadores. Fica acordado, então, em nome do senador Messias. Tá bem? Tá bom. Então, eu agradeço a Vossa Excelência o entendimento dado e agradeço também ao presidente. Agradeço ao líder Otto, agradeço ao senador Zequinha. Fica, então, feito o entendimento para a inclusão na ordem do dia da próxima sessão dessa CCJ. Agradecendo o conjunto dos senhores e das senhoras senadores, aos servidores dessa comissão, à secretaria da comissão, a todos que acompanharam, e nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião. Integres para o estabelecimento da condição de pessoa com deficiência visual. Por fim, a proposição remete à lei e regulamento dos poderes executivos e judiciários no que concerne às certidões do registro civil. Porém, e por fim, aqui estamos terminando, por razões para que o regulamento se refira também aos tipos de arquivos de áudio disponíveis que serão amparados pela lei, de modo que as instituições provejam meios realmente capazes de satisfazer a pessoa com deficiência. Ademais, em seu artigo 2º do PL em reprodução em sistema auditivo, seu artigo 1º, fala em oposição de ferramenta tecnológica que garanta a acessibilidade às pessoas com deficiência visual. Redação que abrange dado ao caráter abstrato das expressões que usa. Oposição e ferramenta tecnológica, mais meios do que apenas o sistema de áudio. Por exemplo, a escrita Braille está contida, logicamente, na definição da ferramenta tecnológica. Assim, parece, além do prudente útil, o benefício para os interessados, remeter-se toda a proposição ao regulamento, de modo a garantir que as finalidades da lei sejam atingidas. Voto. Em razão dos argumentos mostrados, o voto é pela aprovação do projeto de lei 2.750 de 2021, com as emendas que aqui na justificativa eu já comentei. É esse o voto, senhor presidente. Agradeço. O senador Paulo Paim, está em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, encerra a discussão. Coloque em votação o relatório favorável ao projeto na forma da emenda substitutiva que apresenta. Senhores senadores e senhoras senadoras que concordam com o relatório, permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório, passa a constituir o parecer da CDH favorável ao projeto na forma da emenda número 1, CDH substitutivo. O projeto segue para análise da CCJ. Passamos ao item número 11 da pauta, requerimento número 63 de 2024, não terminativo, que requer a realização de audiência pública sobre segurança alimentar para povos e comunidades tradicionais. Passa a palavra ao autor, senador Paulo Paim. De imediato, presidente, a justificativa é bem curta.
O tema sendo debatido é relevante e tem o intuito de apresentar a cartilha sobre segurança alimentar dos povos e comunidades tradicionais. O objetivo principal da cartilha é propor caminhos para a execução das ações de segurança alimentar e nutricional em territórios tradicionais. O material foi construído a partir do diálogo com lideranças de diversos segmentos de povos e comunidades tradicionais, entre eles quilombolas, indígenas, e expressa seus anseios e desejos de como o Estado brasileiro deve respeitar as formas e dinâmicas territoriais de organização social, produtiva e cultural desses territórios tradicionais ao implementar programas de segurança alimentar, respeitando a cultura local. A audiência pública é uma proposição conjunta com os Ministérios do Desenvolvimento, Ciência Social e Família e Combate à Fome, MDS, Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, MDA, e do Meio Ambiente e Mudança do Clima. Esse é o objetivo, senhor presidente, desse requerimento. Aliás, quero ressaltar que é uma iniciativa muito importante. Até existe uma expressão que se usa muito na área da pessoa com deficiência, que diz o seguinte: nada sobre nós sem nós. E isso deve se aplicar a todas as áreas da sociedade. Na agricultura, nada sobre nós sem nós, comércio, né, relações aí também, e segurança alimentar dos povos e comunidades tradicionais. A gente tem que partir da realidade, da diversidade, para ver o que significa segurança alimentar numa comunidade tradicional. E nada melhor do que eles e os especialistas escutarem e verem como é que as coisas podem ser compatibilizadas. Que é a mesma coisa que a gente pedia para alguém comer fígado, por exemplo, e a pessoa diz: pô, mas eu não como fígado, não gosto e tal. Então tem que fazer de acordo com tem que ter alternativas, né? Não que não comemos fígado, né? Porque até não fígado dos outros, o fígado adquirido no açougue, né? Perfeito. Tá bom. Está em votação, em discussão o requerimento, não havendo quem queira discutir em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Passamos ao item número 12 da pauta. Requerimento número 64/2024, não terminativo, requer a realização de audiência pública sobre o impacto da inteligência artificial nos direitos humanos. Com a palavra o senador Paulo Paim, autor. A justificação é bem rápida, é pequena. O tema é muito atual e requer a visão dos direitos humanos, inclusive esteve na pauta do debate G20 social pelo Conselho Nacional dos Direitos Humanos, CNDH, que propõe, em conjunto com essa comissão, audiência pública. Os pontos a ser abordados nessa temática são desafios éticos, exposições sem limite de dados pessoais, a disseminação dos conteúdos falsos, entre outras questões. No que diz respeito aos direitos humanos, deve-se desenvolver e utilizar sistemas de inteligência artificial que levem em consideração aspectos morais e valores humanos, que contribuam para as políticas humanitárias, desde a educação básica, que vão além de uma educação crítica com o objetivo de eliminar fenômenos negativos que possam permear a nossa sociedade. É isso, presidente. Muito bem, senador Paulo Paim. Até eu quero destacar que hoje na CCDD, Comunicação e Informática também, né, como CCDD, Comunicação, mas enfim, na comissão foi aprovado o projeto de lei Proteção de Crianças e Adolescentes em Ambientes Digitais. E na inteligência artificial nós vamos chegar nesse ponto também. Proteção e promoção de direitos humanos no contexto da inteligência artificial. Eu acho que esse debate tem que acontecer e ser amadurecido, né, como se propõe na audiência pública, para que a gente chegue a convergências, né, do que deva ser feito. E isso é muito importante também. Aliás, proteção de crianças e adolescentes em ambientes digitais, mais de 300 entidades que atuam nessa área apoiando o projeto, né? Quer dizer, houve um consenso e aprovado por unanimidade na comissão
em caráter terminativo, indo para a Câmara dos Deputados. Presidente, só para... A assessoria me lembra que do primeiro requerimento que eu li, a primeira audiência será no dia 3/12 e no segundo documento, 9/12. Ótimo. Isso a Secretaria, né, agiliza, já está agendado. Em relação ao item número 12, inteligência artificial nos direitos humanos, está em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, em votação, requerimento, aqueles que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. É isso aí. Então, com muita honra, retorna a palavra o nosso presidente, né, Paulo Paim. Ok, presidente, muito obrigado. Não. Vossa Excelência é o eterno presidente. Senta aqui na cadeira oficial da presidência. Obrigado. Atualizar aqui as informações. Então, sobre a segurança alimentar, será o dia 2/12, né? Sobre a questão do impacto da inteligência artificial nos direitos humanos, será no dia 3, 9 horas. E o debate outro que teremos, que será sobre o PL 1791, que foi aprovado hoje na Comissão de Assuntos Sociais e foi para a CCJ, mas mediante a conversa que tivemos com os atores, é um projeto que altera a Lei 12.783, de 3 de janeiro de 2003, para dispor sobre o aproveitamento de empregado das empresas públicas do setor elétrico federal desestatizadas pelo Programa Nacional de Desestatização. Esse aqui será no dia... Esse é no dia 9/12, né? Porque entendemos que devemos fazer uma audiência pública aqui. O projeto foi aprovado por unanimidade hoje pela manhã. O senador Alexandre Vieira foi o relator. O projeto é do deputado Assis Carvalho, do PT, do Piauí. E conseguimos lá, eu fiz a defesa também do projeto, porque eu entendo que nós temos que ter o seu olhar. Olha, cada vez que desastatizar uma empresa pública, mete no olho da rua todos os trabalhadores, se põe no lugar deles, vocês, muitos que são concursados aqui, não, manda embora e acabou. Então, eu comecei a receber no gabinete, em casa, no celular, eu diria até milhares. Paim, por amor de Deus, pelo menos olhem para nós que fizemos concursos, somos profissionais, ganhavam um salário decente e daqui para frente já estamos com 50, 60 anos e posto no olho da rua, do dia para a noite. Então é responsabilidade, sim, de todos nós. Tudo bem, querem privatizar? Se isso é a vontade da maioria, privatiza. Mas o que vai fazer com os trabalhadores? Atirar tudo no meio da rua? Seria uma irresponsabilidade que eu não quero no meu currículo, nem na minha vida, nem na minha história. Então, por isso, esse projeto, que foi uma bela iniciativa desse parlamentar lá na Câmara, que eu já li aqui, o deputado Assis Carvalho. Aqui, o Alessandro Vieira fez um belo relatório. Alguns me dizem, é inconstitucional. Bom, se é inconstitucional ou não, para mim, eu sou do princípio da lei. A lei boa é aquela que é justa e correta. E que nós temos que se ajuste à lei. O que não pode é começar... Eu sei a luta que é passar num concurso. Vocês sabem. Eu tenho amigos, filhos, parentes que passaram em concurso. E até fiquei assustado quando eu vi o volume que chegava aqui. E simplesmente demitiu. Olha, e sabe como é que é a demissão? Não te chama, não conversa, não explica. É no computador. Tu senta para trabalhar e está escrito aqui, ó. Por favor, senhor, só passe no departamento pessoal que está demitido. É isso. A pessoa desespera, chora, sei lá o que faz, se suicida, fica desesperado. Bom, o que eu vou fazer? Moro aqui em Brasília há tantos e tantos anos. Meus filhos nasceram aqui, meu salário sai daqui. Estou dando um exemplo, né, de um cidadão como esse, que não é o meu caso naturalmente. Mas o que eu faço? O senador consegue me colocar em algum lugar? Claro que eu não consigo. Nunca consegui, nunca vou conseguir. Está apadrinhando esse ou aquele ali ou aqui, porque também não é o meu papel como parlamentar. É brigar na lei. Por isso,
Quero cumprimentar muito o senador Alessandro Vieira. Fez um belo relatório. Esse relatório vai agora para a comissão, para a CCJ. Vamos discutir lá, mas que sirva de caminho para outras. Vão acontecer privatizações? Vão, né? Porque as empresas estatais, elas têm que dar resultado também. Eu não acho que empresa estatal possa ser um espaço onde o interesse do Estado não tem que ter representado além dos funcionários. Muito bem, fiz concurso, fui para lá, fui convocado pelo poder público, passei. Bom, eu passo a ter meus direitos, mas de repente me dizem que eu não tenho direito a mais nada. Se põe no lugar desses 6 mil trabalhadores. Ninguém está propondo aqui criar gabinete de emprego aqui e acolá, mas vamos debater essa situação, como é possível. Tem profissionais da alta competência lá. É na Eletrobras que eu estou falando. Profissionais muito, muito competentes. Pois bem, se são profissionais competentes, eles não podem ser alocados em outro lugar na máquina pública? É isso que a gente quer discutir. Por isso, eu marquei já a audiência pública, essa ficou para o dia 9/12, e vai ser aqui nesta sala. Agradeço muito ao senador Flaviano e todos os senadores que estiveram aqui. Nós estamos encerrando aqui hoje essa comissão. E, claro, que vamos ter uma sessão de encerramento até o fim do ano, né? Porque todos nós sabemos, para que todos saibam, que estão assistindo pela TV Senado, que é o rodízio. Você fica 2 anos na presidência de uma comissão, depois você cede e outro vem, né? Isso, e a semana que vem temos LDO em Loas, terça-feira, meio-dia, está marcado aqui. Após a audiência pública da inteligência artificial e direitos humanos. Perfeito. Após a audiência pública da inteligência artificial e direitos humanos, teremos essa reunião e decisão sobre LDO e Loas, né? Mediante isso, agora eu só faço aqui a leitura de alguns encaminhamentos, uma página. Encaminhamentos baseados no documento que eu recebi. O nome do documento se chama expediente. A Secretaria da CDH recebeu os seguintes documentos. Da Câmara Municipal de Aguirenha, São Paulo, encaminha a moção de apoio ao Congresso Nacional e posicionamento favorável à resolução do Conselho Federal de Medicina que veda a utilização do procedimento de assistolia fetal para interrupção de gravidez em feto com idade acima de 22 semanas. Conselho Municipal do Direito da Pessoa Idosa solicita ao Conselho Nacional a ratificação da Convenção Interamericana sobre a proteção dos direitos humanos da pessoa idosa. Conselho Nacional do Direito da Pessoa com Deficiência encaminha relatório final da 5ª Conferência Nacional do Direito da Pessoa com Deficiência, que teve como tema o cenário atual e futuro na implementação dos direitos da pessoa com deficiência. Informo que no âmbito da Instrução Normativa número 12 de 2019, os documentos lidos ficam disponíveis na Secretaria e ou no portal da CDH para a manifestação dos membros desta comissão, pelo período de 15 dias. Terminado o prazo, o documento será arquivado. Nesses mesmos termos, comunico o encerramento do prazo dos documentos lidos na 45ª reunião. Muito, muito obrigado a todos aí, a tolerância de vocês aí, até de ouvir as minhas preocupações, que a Telebrás, que não era a pauta do debate de hoje, mas apenas eu adiantei o debate que teremos ali à frente, e agradeço a todos vocês, mas especialmente ao senador Flávio Arnes. Eu não estarei nessa comissão, vocês sabem, porque o rodízio tem que ser feito. E quem sabe não seja o Flávio Arnes, não estou dizendo que tem quem vai ser, né? Mas se ficar em tuas mãos, você fica em boas mãos de direitos humanos. Está encerrada aqui a nossa reunião deliberativa. A lavoura não é quando eu quero plantar, é quando o tempo me permite que eu plante. O senhor tem alguma estimativa de que os setores econômicos do Estado, a infraestrutura do Estado vai estar plenamente recuperada? Então, tem muitas coisas e muito tem que se fazer ainda para que a gente possa recuperar totalmente essa nossa economia. Salão Nobre, hoje, 20h, aqui na TV Senado. Agora é lei.
O programa Pé de Meia cria uma poupança para estudantes de baixa renda das escolas públicas do ensino médio. Os alunos vão receber 9 parcelas de R$ 200 mensais e mais um depósito de R$ 1.000 no final de cada ano concluído com aprovação. As escolas devem enviar ao governo federal os dados dos bolsistas do Pé de Meia. O Senado votou, agora é lei. A presente reunião destina-se a realizar audiência pública para instituir o projeto que regulamenta a reforma tributária, projeto de lei complementar número 68 de 2024, que instituiu o IBS, o CBS e o imposto seletivo. A emenda constitucional é muito clara, a regulamentação da reforma tributária deve estabelecer mecanismos que mantenham a competitividade da Zona Franca de Manaus. Abre-se a possibilidade de, em paralelo ao longo da transição, que vai até 2073, que é o prazo previsto para os benefícios da Zona Franca de Manaus, abre-se a possibilidade de desenvolvimento de novas alternativas de desenvolvimento para a região, além daquelas atinentes aos benefícios ao polo industrial de Manaus. Vimos a narrativa do Dr. Bernardo Api absolutamente fiel ao texto que veio da Câmara dos Deputados sobre a regulamentação da reforma tributária. Basicamente, todo o texto voltado para a Zona Franca industrial. A Zona Franca do comércio, que é responsável por milhares de empregos no estado do Amazonas, precisa sofrer desta rodada de negociação sobre a regulamentação da reforma tributária uma atenção. A política de área de livre comércio ela não envolve apenas o Amazonas e a Zona Franca, ela envolve os 5 estados, os 4 da Amazônia Ocidental, Acre, Rondônia, Roraima e Amazonas, e o Amapá, que é na Amazônia Oriental, que é o irmão caçula aí da Zona Franca, foi o último a entrar em 91. Rios brasileiros e o potencial de exportação, o agronegócio e os benefícios aos ribeirinhos. A gente tem 13 milhões de toneladas que são transportadas. A nossa estimativa é que esse volume chegue a cerca de 28 milhões em 2057. Não faz o menor sentido a gente falar dessas embarcações que já acessam o rio, que já ali navegam sem o menor tipo de restrição, que elas paguem qualquer coisa. Em discussão, nesta quinta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. O programa a seguir é livre para todos os públicos. A cada ano, 72 mil brasileiros são diagnosticados com câncer de próstata, uma doença curável desde que detectada precocemente. Por essa razão, a campanha Novembro Azul procura alertar os homens sobre onde e como procurar ajuda para enfrentar e vencer esse problema de saúde. Conosco aqui no estúdio, o urologista do Hospital Brasília, Dr. Ricardo Ferro. Muito obrigado pela sua presença aqui, doutor. Eu que agradeço, é sempre uma honra. Doutor, o câncer é diagnosticado precocemente, ele é bastante curável, cerca de 90% dos casos. Acontece que diagnosticar precocemente é objeto de uma rotina, já prescrito pelos médicos, os clínicos gerais, os urologistas principalmente. E como seria essa rotina de detecção? As sociedades mundiais, elas preconizam que todos os homens, a partir dos 50 anos, façam uma avaliação rotineira, em geral anual, mas isso vai ser individualizado caso a caso. E pacientes que têm riscos aumentados
a partir dos 45 anos de idade. Esses riscos aumentados são principalmente fatores familiares, não só ocorrência de câncer de próstata, mas de mama, de ovário, de intestino, de pele. São tumores que aumentam a probabilidade de desenvolvimento de câncer de próstata. As pessoas, ou seja, não só o pai e irmão, não só mas pai a e mãe também. Isso, o câncer de mama é muito importante. E quanto mais precoce na idade é a ocorrência do câncer familiar, mais importante o fator genético. Então, o desenvolvimento de câncer de mama abaixo dos 50 anos de idade é bastante importante como um fator de risco para a próstata, né, nos irmãos, né, na sua descendência familiar próxima, né? Quanto mais próximo, maior a importância disso. Pessoas de pele negra também têm um risco aumentado, as pessoas com obesidade também são um outro fator de risco e as pessoas que têm um maior consumo de proteína animal, então isso é um outro fator. Então, a culinária asiática, né, mais voltada ao peixe, a culinária mediterrânea também diminui essa probabilidade da ocorrência de alguns tumores, como o intestino e também próstata. Ou seja, os hábitos de vida são importantes. São, né? Fundamentais. O sedentarismo, por exemplo. Sem dúvida nenhuma. Então, assim, o que a gente precisa para prevenir câncer? E no caso do câncer de próstata, não há uma medida específica. Eu faço isso e não tenho, como é o caso do câncer de pulmão. Não fumo, tenho menos risco de câncer de pulmão. A próstata nós não temos isso, então a gente tem que ter hábito de vida saudável. O que passa por isso? Boa alimentação, controle do peso, atividade física regular, tanto aeróbica quanto anaeróbica, ou seja, fazer parte cardíaca, né? Caminhada, bicicleta, natação e musculação, isso ajuda a controlar peso, boa qualidade de sono, então, e hábitos como o lazer mesmo, né? As coisas que fazem redução do nível de estresse. Tudo isso melhora o nosso sistema de defesa e a gente está protegendo contra qualquer tipo de câncer, incluindo próstata. Bom, a próstata é uma glândula, só os homens têm. Sem dúvida. Então, qual a função da próstata? Muitos homens acreditam que a próstata participe da produção de testosterona e isso é um equívoco, né? Então, a produção de testosterona não tem qualquer relação com a glândula prostática e a glândula suprarrenal. Isso. 95% são os testículos, 5% glândula suprarrenal. A glândula prostática, ela serve para produzir sêmen. E qual que é a importância disso? Os espermatozoides sobrevivem até 72 horas na vagina da mulher, ou seja, esperando uma ovulação, vamos falar assim. A natureza querendo... Isso, a natureza querendo ajudar a fecundação. Então, essa é a função da próstata, ou seja, quando a gente não quer mais ter filhos, a gente, na verdade, não precisaria mais de próstata. Por que a gente não tira a próstata preventivamente? Porque os nervos que determinam o controle urinário e ereção, ou seja, potência sexual, estão grudados à próstata. Então, se a gente fosse operar todo homem que não quisesse mais ter filho, né, como um método de prevenção, a gente poderia colocar em risco esses pacientes. Eu acho que já a gente vai voltar a essa questão dos nervos que ficam perto da próstata. Mas se a próstata ela está aumentada, quais são os sintomas que o homem sente? O aumento benigno da próstata todos experimentaremos. Então, a partir dos 35, 40 anos de idade, modificações nos nossos níveis de testosterona vão produzir aumento da glândula prostática. Só que isso acontece na parte interna da próstata e como a uretra atravessa literalmente o meio da próstata, os sintomas urinários são atribuíveis ao crescimento benigno. E isso é uma questão bastante traiçoeira. Os homens acabam se referindo a não ter problema de próstata por não ter sintomas urinários. Acordar à noite para urinar, jato fraco, urinar em 2 tempos. Esses são sintomas. Esses são sintomas. Mas a pessoa, o homem, quando envelhece, ele pode acontecer isso como a próstata pode estar aumentada sem que seja um câncer. A questão toda é que o crescimento benigno causa sintomas. O câncer de próstata, por acontecer na periferia, na parte externa da próstata, se a gente esperar ter sintomas que o tumor saia da periferia e vá para a parte central, esses pacientes não curarão em 95% dos casos. Então, câncer de próstata na sua fase curável, na sua fase inicial, ele não tem qualquer sintoma. E os sintomas são, sim, atribuíveis na quase totalidade dos homens ao crescimento benigno, que é natural. Bom, desde que o homem não sinta qualquer sintoma, então a gente já deduz que a partir de uma determinada idade seria necessário que
que o homem se submetesse a um exame para que, mesmo ele não sentindo nada, ele pode ter um câncer em evolução, né? Exatamente, porque se a gente quer fazer diagnóstico precoce para poder permitir tratamentos menos agressivos, isso precisa ser feito sem sintomas e a gente precisa diferenciar sintomas do crescimento benigno e da ausência de sintomas do câncer de próstata na sua fase inicial. A partir de que idade o homem deve procurar o médico, o urologista, para fazer o exame de rotina? Na população em geral, a partir dos 50 anos de idade, e nas pessoas que têm os fatores de risco que a gente mencionou agora há pouco, a partir dos 45 anos. Aí, com que frequência deve ser feito esse exame? Geral, isso é feito anualmente, mas muitos pacientes que a gente percebe que têm uma situação de risco aumentado, a gente pode fazer isso de forma mais precoce, a cada 3, 6 meses, ou às vezes até de forma mais retardada, a cada 2 anos. Então, caso a caso, a gente vai individualizando. Bom, que exames são esses? A gente sabe que o exame o mais popular e o mais temido também é aquele toque retal. Mas esse é um exame que é bastante recomendável, quer dizer, talvez o mais recomendável de todos. Por quê? Como funciona isso? Assim, em câncer de próstata, a gente ainda não tem um exame mágico, né? Assim, aquele exame que a gente faça e se ele der positivo, a gente tem a doença, se ele der negativo, a gente não tem a doença. Então, a gente tem que contar com a contribuição de cada um desses atores. Esses atores são o exame de sangue, que é o antígeno prostático específico, que as pessoas chamam de PSA. É uma proteína exclusiva de produção prostática e, quando aumentada, pode indicar câncer de próstata, mas ele aumenta também no próprio crescimento benigno, em infecções urinárias, na prostatite, que é uma infecção prostática. O toque retal, ele faz parte do exame físico e ele também é bastante útil, porque a maioria dos tumores de próstata eles estão na parte em contato com o reto. Daí a necessidade, a importância de se realizar o exame de próstata, que é um exame muito rápido, a gente leva 2, 3 segundos para executar um exame, é o toque retal. E é um exame sem custo algum, que faz parte do exame físico e é possível de ser realizado em qualquer local mais remoto do Brasil, um país de dimensão continental, né? Bom, eu vou contar aqui a trajetória de todo mundo que quer escapar desse toque retal. O PSA a gente sabe que é uma das referências. Bom, mas por que os exames mais refinados, mais modernos de imagem, o ultrassom, a ressonância, ou mesmo o raio-x, não eliminam? Por que não detectam no diagnóstico de imagem o câncer de próstata? A ecografia, a ultrassonografia, ela tem baixíssima importância nesse cenário. Ela basicamente serve para dimensionar o tamanho da próstata, estimativa de peso, exatamente. E essa estimativa de peso se correlaciona com o PSA. Então, quanto mais próstata, mais PSA eu vou ter. Então, ressonância é um exame, pode ser útil em casos que você levanta alguma suspeita pelo toque ou pelo PSA, uma ressonância multiparamétrica da próstata que foi evidenciada a sua importância em estudos em 2017, 2018, mostraram essa situação. Só que esse é um exame de alto custo, um exame demorado, um exame de difícil acesso. Então, ele não pode ser adotado como um exame de triagem, ele tem que ser um exame complementar a uma situação inicial de suspeita pelo PSA ou pelo toque retal, isso levando em conta os fatores de risco maiores de cada paciente. E qual é o caminho do diagnóstico? Vamos pedir. Bom, o PSA é o exame que ele também, com a idade da pessoa, ou a idade do homem, ele vai sofrendo alterações também, né? Sem dúvida. Por exemplo, uma pessoa de 70 anos, um homem de 70 anos, qual seria o normal? A forma mais simples de você considerar o PSA não seria pela idade, sim pelo peso estimado da próstata. Então, o PSA é mais ou menos 10% do tamanho da próstata. A próstata normal tem mais ou menos 25, 30 gramas, esse é o tamanho normal, mas ela vai aumentar. Então, o nosso PSA tem que aumentar. O problema é que o PSA falha muito. Então, a gente tem muito problema de análise do exame, então é um exame que você não pode depositar toda a confiança. Além disso, alguns tumores mais agressivos, inclusive, eles não sabem produzir PSA. Então, eu já tive a oportunidade de operar pacientes com câncer de próstata com PSA menor que 1, né, que seria um PSA bastante baixo, né? Se você for imaginar que uma próstata com 10 gramas, ela poderia até ter 1 de PSA. Então,
nós não podemos depositar confiança absoluta no exame de PSA. Ele pode dar exames que o resultado não corresponde ao estado do Exatamente. Então, às vezes vem no referencial do laboratório normal até 2,5, até 4, isso é uma situação que a gente considera que não ser segura. Então, Mas a gente tem que individualizar. Depende da idade também, né? Depende da idade, porque com a idade a próstata vai crescer. Então, só que o crescimento é absolutamente individual, ou seja, tem pacientes com 70 anos que podem ter próstata de 30, de 60, de 90, de 120 ou muito mais que isso, ou seja, o crescimento da próstata é absolutamente individual. Agora, por que é recomendável que antes de fazer o toque retal, o paciente tenha seu sangue colhido e feito a dosagem do PSA? Porque existem... Pode alterar alguma coisa? Isso, existem estudos que falam que algumas situações podem alterar o PSA. O toque retal é uma delas, atividade sexual, atividade física. O médico me recomendava, você não ande de bicicleta. Andar a cavalo, por exemplo, andar de moto. Pode alterar. Existem outros estudos que questionam a importância desse cuidado, mas como em medicina, a gente demora muito tempo para a gente formar convicção das coisas, a gente continua recomendando que essas práticas sejam evitadas 48 horas antes da coleta do exame de sangue. Bom, o que o toque retal revela para o médico? É a consistência, se a próstata tem uma consistência dura, se sente algum entumecimento, algum nódulo, é isso? A próstata ela repousa sobre o reto e a mais ou menos 4 centímetros do ânus, né, do orifício anal, você tem por proximidade. Então, a próstata não faz parte do reto, ela está apenas próxima, ela está repousada sobre. Então, a intenção é você dimensionar tamanho, e isso é importante. Então, com o toque, a gente consegue ter uma noção de tamanho para poder comparar com o PSA. E a maior importância é você buscar nódulos, né? Caroços, áreas endurecidas, e muitas vezes não é um nódulo propriamente formado, mas uma área de alteração na sua consistência. Então, essas são situações que a gente vai colocando na balança. Tudo isso para quê? Para formar a convicção da necessidade de biópsia, que é o exame que faz o diagnóstico. Então, a biópsia é o diagnóstico definitivo. Isso. Com um porém, uma biópsia negativa não quer dizer que o paciente não tenha o problema. Porque às vezes a punção não pega uma amostra. Exatamente, é uma amostra. Então, hoje nós temos recursos para poder melhorar a possibilidade da biópsia vir positiva, fazendo o quê? Se você localiza um nódulo na ressonância multiparamétrica da próstata, você pode fundir a imagem da ressonância com o ultrassom em tempo real e direcionar o apontamento da agulha para tentar capturar a amostra daquele nódulo especificamente. Mas mesmo assim, isso não é uma situação de mira laser, né? Não é uma situação de acerto absoluto. Eu acho que a nossa entrevista pode ser mais positiva, mais frutífera para quem está nos assistindo, se o senhor tentar convencer aquele paciente que está ali naquela câmera, que é homem, por que ele não deve ter resistências ao toque retal para o diagnóstico? O toque retal é um exame muito, muito rápido, completamente indolor e que pode salvar a sua vida. Como o câncer de próstata não tem sintomas, nós precisamos fazer diagnóstico na sua fase inicial. Na sua fase inicial, os tratamentos serão muito mais rápidos, muito mais eficientes no sentido de cura e pouparão, sem dúvida nenhuma, os grandes efeitos indesejáveis dos tratamentos, quer seja em controle da função urinária, ou seja, a incontinência urinária, quer seja a impotência sexual, que é tão temida pelos homens. Isso tudo está absolutamente relacionado com o diagnóstico precoce. Então, todo ano o paciente deve fazer o toque retal, né? Exatamente. Então, a avaliação urológica... Acima dos 50 anos. A avaliação urológica, ela consiste na avaliação do PSA, no toque retal. Em alguns casos, a gente solicita ressonância da próstata e, quando há uma suspeita diagnóstica, biópsia de próstata. Essa periodicidade é anual na maioria dos pacientes. Bom, o senhor é cirurgião, quer dizer, o senhor intervém, tem 25 anos já de prática médica, então também tem história, né? Toda uma história do que é necessário fazer.
Bom, é claro que uma cirurgia sempre deixa o homem meio apavorado, porque ele escuta muitas histórias de que ele vai ficar impotente, e não é totalmente sem motivo, porque as terminações nervosas, como o senhor falou, ficam em torno da próstata e pode ser que, não é nem questão de imperícia, pode ser que haja, assim, os nervos ficam tão próximos que sejam lesados. Então, a primeira opção que o paciente vai pedir, existe alguma solução que não seja cirúrgica? Tipo assim, colocar nódulos radioativos, inserir na próstata? O diagnóstico precoce e campanhas como o Novembro Azul fazem esse alerta para o homem é justamente para a gente individualizar o tratamento e fazer o tratamento menos agressivo possível. Com finalidade curativa, são os tratamentos. Radioterapia, que a gente pode ser com bracterapia, que é essa modalidade que você implanta sementes radioativas na próstata, pelo períneo, que é aquela pele próximo ali à bolsa testicular, ou você fazer radioterapia externa, né? Alternativamente, a cirurgia... Existe essa possibilidade, mas depende também do tamanho do tipo de tumor, né? Isso. E o próprio tamanho de próstata. Então, as próstatas muito grandes, elas têm uma dificuldade maior em relação à radioterapia e a própria idade do paciente. Então, os pacientes jovens, com grande expectativa de vida, com problemas de saúde mínimos, esses pacientes têm uma tendência a gente fazer procedimento cirúrgico, porque em uma situação de não cura com a cirurgia, isso sempre pode acontecer, operar depois de uma radioterapia sempre é mais complexo, enquanto a radioterapia pode complementar a cirurgia ao longo da vida do acompanhamento em relação ao câncer de próstata. Bom, que tipo de cirurgia é indicado Existem 3 modalidades de realização de uma prostatectomia, que é a remoção completa da próstata, que essa é uma dúvida que as pessoas têm. Não é possível tirar o nódulo apenas, tanto não é exequível, como você manteria aquele tecido prostático que tem tendência a desenvolvimento do câncer. Então, não tem sentido você tratar apenas o nódulo, como que às vezes você faz na mama, né, fazendo um paralelo. Primeiro saber se não está irradiado, se o câncer já não entre aspas, se espalhou por outros. Exato. E as modalidades de cirurgia, então, são a técnica aberta, que é a técnica tradicional, a técnica inicial. Isso, uma incisão no abdômen. No abdômen, que pode ser no sentido de uma cesárea ou para baixo do umbigo. Isso é preferência das escolas. Depois a gente tem a evolução para a cirurgia minimamente invasiva por laparoscopia, ou seja, pequenos furos, e o próprio médico controla as pinças. Monitora através e opera por uma televisão, né? Você insere uma câmera que grava em tempo real a imagem e você faz executando esses procedimentos. E o mais moderno, que é a cirurgia robótica. Então, embora a palavra robótica ela seja um pouco traiçoeira, né? O robô não faz a cirurgia. Quem faz hoje é 100% humano. O que o robô faz é facilitar esse procedimento, que é por vídeo também, ou seja, é uma câmera, mas o robô segura a câmera e o robô segura as pinças. Ele torna muito mais precisos os pequenos movimentos. Sem dúvida. Então, ele elimina tremores, ele me dá a visão em 3 dimensões, tá? Ele me dá uma visão muito parecida com a imagem real e você faz uma cirurgia mais delicada. Isso é muito importante na preservação dos nervos, porque os nervos não são visíveis, a gente não visualiza os nervos. A gente sabe onde eles estão e o diagnóstico precoce também tem bastante importância nisso. Se a doença é diagnosticada num ponto mais tardio, o nódulo, o câncer, pode estar invadindo a área dos nervos e eu vou precisar obrigatoriamente sacrificar os nervos, aumentando, sem dúvida nenhuma, níveis de impotência e incontinência urinária. Por isso a importância de fazer o toque do diagnóstico precoce. Fazer o exame anual, né? Sem dúvida. Bom, além desse tipo de cirurgia, além dos tipos de cirurgias, nós temos uma classificação dos cânceres de próstata, né? Dos estágios, né? Exato. Quais são esses estágios? Então, assim, de forma mais simplificada, a gente sempre faz um estadiamento da lesão tumoral, ou seja, que é o T, né? Ou seja, o T de lesão tumoral. Isso vai do 1 ao 4. E a gente faz a avaliação... O 1 é o localizado. 1 é o mais localizado. Espalhou, né? Exato. Existem classificações específicas da próstata, que é o caso do Gleason. O Gleason é o grau de diferenciação da célula. Quanto maior o Gleason, mais indiferenciada, mais agressiva é essa célula.
e, mais recentemente, a classificação da Associação Mundial de Patologia, que é o ISUP. Então, o ISUP vai do 1 ao 5, o TNM, que é utilizado para todos os tumores, o T é de tumor, o N é de gânglios, são ínguas, né, que podem ser acometidas pelas células, é um local de metástase regional, ou seja, as células do tumor de próstata podem ir para um gânglio, e existe as metástases à distância, que é o M do TNM. Né? Essas metástases são mais frequentes nos ossos, não é isso? Isso. Fora da pelve, o local mais predisposto à ocorrência de células metastáticas do câncer de próstata são os ossos. Bom, em que casos está recomendada a quimioterapia? Quimioterapia no câncer de próstata, em particular, são sempre casos muito agressivos de doença completamente fora de controle. Então, na sequência de tratamento da próstata, primeiro a gente faz tratamentos localizados, então cirurgia ou radioterapia. Alguns pacientes vão precisar fazer uma castração, seja ela cirúrgica ou química, para tirar a produção de testosterona, tirar o hormônio. E pacientes que evoluem ainda, apesar dessa situação, é que podem precisar de tratamentos como a quimioterapia, que são sempre em situações mais adiantadas. E mais modernamente existem radioisótopos que podem ser utilizados também para tentar diminuir essa doença, controlar essa doença, mas esses pacientes terão uma doença sem capacidade de cura. De cada 100 pacientes que é diagnosticado com câncer de próstata, quantos são curáveis? 90 a 95% dos pacientes são curáveis. Os 5% que a gente não cura é por atraso no diagnóstico, e essa é a importância da gente alertar o homem para essa situação, ou então doenças muito agressivas, ou seja, pacientes que vão aparecer ao diagnóstico, mesmo tendo feito a avaliação periódica, já com uma doença fora de controle. Mas, felizmente, essa é uma situação rara. Faz sentido dizer que toda cirurgia implica um risco de perda da potência sexual? Sem dúvida há. Então, quando as pessoas associaram a perda da próstata à impotência e achar que ela produzia testosterona, é porque realmente sempre há a possibilidade. Daí a importância da experiência do cirurgião, né? O recurso tecnológico, no caso da cirurgia robótica, realmente facilita muito a vida da gente, aumenta em 15 vezes, por exemplo, a imagem e o diagnóstico precoce. Então, quando você junta recurso tecnológico, diagnóstico precoce, capacitação do cirurgião executor da cirurgia, você mitiga muito isso. Isso a gente vê isso na vida real. Então, eu por ter 25 anos de formado, completei esse ano, eu passei pelas 3 situações. Então, fiz só cirurgia aberta no começo da carreira, no meio da carreira a gente fazia cirurgia laparoscópica e hoje a gente se dedica à cirurgia robótica com mais de 600 casos realizados e a gente vê muita diferença na resolução do problema, que é a questão mais importante. Mais importante é curar, mas sem dúvida nenhuma, após a cura, a gente precisa tentar preservar as funções, tanto potência sexual como controle de urina. A cirurgia robótica já está disponível no SUS? Alguns hospitais do SUS possuem, não é uma questão difundida, porque para além do custo, para além do custo inicial, que é a aquisição, manter a plataforma robótica tem um custo alto, porque as pinças, né, de utilização na plataforma, elas têm vida útil. Então você utiliza 10 vidas e a pinça ela não mais funciona. Então isso agrega muito custo, sem dúvida nenhuma, para você manter. Alguns hospitais no país até têm a plataforma, mas não conseguem utilizá-la de forma plena por questão dos insumos, né? É um procedimento de custo elevado. E sempre lembrando que prevenir e fazer o diagnóstico precoce, inclusive com o toque retal e o exame PSA, são fundamentais para que se tenha uma expectativa de vida e de saúde muito melhor. Né? O tumor de próstata, quando a gente exclui pele, né, nós moramos num país tropical, o tumor de pele é o mais frequente, mas felizmente ele não é letal em quase todos os pacientes. Então, dos tumores que podem levar à morte, o câncer de próstata é o mais comum. Então, se é o câncer mais comum do homem, né, todos estamos em risco de desenvolver, e no começo você trouxe esse dado aí, cerca de 70 mil homens por ano terão um diagnóstico novo, não é juntando com 2023, com 2022, não, é diagnóstico
anual de um novo caso de câncer de próstata. Então, a importância da ocorrência é enorme, a ausência dos sintomas é a questão traiçoeira, então a gente tem que aprender com as mulheres, né? Até fazendo uma homenagem aí ao Outubro Rosa, as mulheres, elas vão sistematicamente ao médico ginecologista ali na sua adolescência e fazem isso o resto da vida, fazem o preventivo ginecológico que é incomparavelmente uma situação diferente da do homem. O toque retal é muito rápido e muito tranquilo de se fazer quando você compara com o exame ginecológico. As mulheres não vivem mais ou menos 7 anos a mais que os homens à toa, né, por uma situação de precaução. Doutor, muito obrigado por sua presença aqui no Cidadania, foi excelente, muito útil para nós, homens. Eu que agradeço e não deixe de consultar o seu médico urologista. Esta entrevista e todos os nossos outros programas estão disponíveis para você rever ou compartilhar no nosso site, senado.leg.br/tv, ou então pelo nosso canal no YouTube. Inscreva-se lá e marque o sininho para receber notificações. Obrigado pela companhia e até o próximo Cidadania. A lavoura não é quando eu quero plantar, é quando o tempo me permite que eu plante. O senhor tem alguma estimativa de que os setores econômicos do Estado, a infraestrutura do Estado vai estar plenamente recuperada? Então, tem muitas coisas e muito tem que se fazer ainda para que a gente possa recuperar totalmente essa nossa economia. Salão Nobre, hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. É uma série que vai contar a história do Senado e as histórias que passaram por aqui, de leis, as leis relacionadas ao racismo. É uma série que eu acho que vai convidar também as pessoas de uma forma muito intensa a terem mais participação política, né? Porque mostra coisas que talvez muita gente não saiba. Ao contrário do que muita gente diz, de que os empreendimentos portugueses tiveram que trazer negros da África para cá, porque os índios não quiseram ser escravos, isso é uma tremenda de uma mentira. Os índios foram escravizados à exaustão, foram mortos aos milhares, sendo explorados pelo trabalho escravo. Os escravos indígenas foram utilizados durante todo o período da colonização. E essa escravização se deu com um fundamento da guerra justa. Grosso modo, se os indígenas se recusam à fé, são contrários à fé, portanto, é justo guerreá-los. Como é justo guerreá-los, então significa que é justo matá-los, é justo ocupar os seus territórios e é justo escravizá-los. Eu escravizo o indígena para salvar a alma dele. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, bem-vindo a mais um programa Ecosenado. Veja na edição de hoje. Uma vila quilombola no Amapá que preserva história e recursos naturais em uma área de proteção ambiental. Nós somos um quilombo titulado, reconhecido. Somos o primeiro quilombo do Amapá, o segundo do Brasil titulado. Depois foi criado a APA, veio nos fortalecer quanto quilombo para a gente preservar o nosso meio.
Um jogo de baralho para estimular comunidades rurais a aplicarem técnicas sustentáveis de sistemas agrícolas tradicionais. Talvez as maneiras, as formas de estar no mundo dessas comunidades sejam parte da solução ou das alternativas que a gente pode vislumbrar para um mundo nessa emergência climática que a gente vive. Com a arte, e a arte num formato de jogo pedagógico, eu acho que é muito eficiente para sensibilizar as pessoas. Entra em vigor a Lei do Combustível do Futuro. Ela cria os programas nacionais de diesel verde, de combustível sustentável para aviação e de biometano. O Brasil é o país que vai fazer a maior revolução energética do planeta Terra. E a invenção de um barco movido a energia solar, que rendeu um prêmio a estudantes do ensino médio de Duque de Caxias. Preservação cultural aliada à preservação ambiental. A cerca de 10 quilômetros da capital do Amapá, uma comunidade quilombola, a segunda reconhecida no país, dá vida à Vila Curiaú, onde vivem hoje mais de 570 famílias. Um refúgio paradisíaco que guarda muita história e riquezas naturais. A Vila Curiaú surgiu a partir da fuga de povos escravizados para a construção da fortaleza de São José de Macapá. Um dos primeiros quilombos da Amazônia, constituído ainda no século XVIII. E o nome Curiaú vem dessa variação, derivação do africanês Criaú. O lugar escolhido pelos nossos ancestrais, pelo povo quilombola lá no século XVIII, é um dos cantos mais belos da Amazônia e do planeta. Então, tem uma tradição de preservação do lugar. A vila fica em uma área de proteção ambiental, a APA do Rio Curiaú, pertinho de Macapá. São cerca de 21 hectares delimitados para a conservação dos recursos naturais e a garantia da qualidade de vida das comunidades tradicionais residentes. Nós somos um quilombo titulado, reconhecido. Somos o primeiro quilombo do Amapá, o segundo do Brasil titulado. Depois foi criado a APA, veio nos fortalecer quanto quilombo para a gente preservar o nosso meio. Então, a relação de quilombo e APA está muito boa, porque a gente está recebendo subsídio das esferas estadual, federal, municipal, e com isso tem regramento e faz com que tenha a proteção do meio ambiente. A pesquisadora Janaína Lima estudou a região entre 2013 e 2014 para o seu trabalho de doutorado. Ela explica que o local está dentro de uma área de savana com uma grande biodiversidade. Durante suas pesquisas, Janaína identificou pelo menos 28 espécies só de anfíbios. A gente sempre tinha poucos estudos com savanas amazônicas e o resultado foi, a riqueza foi 25% maior do que outras áreas, comparado com outras áreas de savanas como em Rondônia, no Pará, em Roraima, E o que é mais interessante que a gente observou, que a gente registrou aqui na APA do Rio Curiaú, é que das 28 espécies de anfíbios registradas, 12 espécies foram registradas a primeira vez em áreas de savana. É um mosaico de ambientes. Não tem só a savana, dentro da APA do Rio Curiaú, mas ela está em volta do que a gente conhece como ilhas de mata. Então eu tenho as florestas de várzea, que são essas áreas alagadas. Tem as lagoas temporárias, que no período da chuva, que é o período que a gente trabalha mais intensamente com os anfíbios, elas abrigam uma diversidade muito alta. Então esse mosaico de ambientes, ele faz toda a diferença para a APA do Rio Curiaú ser considerada um ambiente de altíssima biodiversidade. A APA foi criada em 1998 e trouxe algumas regras para a região. É proibida qualquer atividade potencialmente poluidora capaz de afetar mananciais, derrubada ou queima de vegetação nativa e descarte inadequado de resíduos sólidos. O uso dos recursos naturais locais fica reservado aos moradores devidamente cadastrados.
Apesar das normas, moradores contam que o despejo de lixo no local é algo que deixa a comunidade em alerta. A nossa relação comunidade-meio ambiente, ela, por nós moradores, ela é conservar. E as pessoas que adentro, nem todos têm essa preocupação com o meio. A gente tem uma preocupação muito grande com o meio ambiente, porque o pessoal joga muito lixo. Na madrugada, na noite, eles vêm e jogam lixo. Enquanto que nós, moradores, conservamos, procuramos fazer de tudo para manter, o nosso meio salutar. Sem o lixo, mas as pessoas que vêm de fora jogam lixo. Durante a minha pesquisa, a gente viu alguns locais lixo, por exemplo, restos de pneu jogado, restos de lixo doméstico, caroço de açaí. Algumas vezes a gente encontrou restos de ossadas, de açougues. E aí, durante a conversa, alguns moradores relataram o desafio, porque ele falou, nós não fazemos isso, nós da comunidade, nós não fazemos isso, mas pelo contrário, a gente fiscaliza isso. Ele falou, muitas pessoas vêm da cidade, de Macapá, porque é muito próximo, e vêm jogar lixo aqui. E às vezes vem na madrugada, que os moradores estão dormindo. Então eles falaram para mim, isso é um desafio muito grande. Para a pesquisadora, é preciso reforçar a conscientização, principalmente das pessoas que não moram na vila, mas usam o espaço para lazer. Conscientização, campanhas de educação ambiental nas escolas, e eu não falo nas escolas da APA do Curiaú. Na verdade, na APA do Curiaú, nas escolas, a gente tem muitas áreas de banho, então a gente tem um balneário que é muito utilizado pelas pessoas que vêm da cidade de Macapá, Então, campanhas informativas, panfletos, até mesmo nos finais de semana, que está sempre bem cheio, para conscientizar que é uma área que, se a gente continuar preservando, a gente sempre vai ter, ela nunca vai se acabar. Mas se a gente não cuidar, uma hora, infelizmente, esse recurso, esse lazer, ele não vai existir mais. Outro fator importante para a preservação ambiental do local são os ensinamentos passados de geração em geração, como conta seu Joaquim, morador da vila há 81 anos. Eu gosto de preservar, não gosto. Eu tinha um neto, um dia nós fomos num caminho, aí eles pegavam a terçada e cortavam o mato que tinha do lado, Aí eu voltei e disse para ele, você está vendo? Esse líquido que está saindo aqui é sangue. Isso aqui você não pode fazer isso porque você acaba com a natureza. Está chorando porque você cortou. Ô, vovô, me perdoa. Ele disse, não, peça perdão para Deus, porque eu não sou Deus para lhe perdoar, mas eu só entendo. Porque não pode cortar a árvore. A comunidade se desenvolveu. As casas de madeira foram dando lugar às de alvenaria. Mas, assim como a relação com o meio ambiente, os costumes também mantêm raízes com os dos seus antepassados. O Marabaixo, por exemplo, uma manifestação cultural típica da região, ganhou o status de Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil pelo Instituto do Patrimônio Artístico e Histórico Nacional, o IPHAN. A relação dessa atividade cultural, Marabaixo, com o Curiaú, ela é muito importante na busca do mastro, na localidade das festividades, na interação da comunidade com esse meio ambiente e na divulgação desse patrimônio dentro do Estado. Então, várias das atividades acontecem no Curiaú. Então, é importante que esse ambiente se preserve para que a atividade do Marabaixo possa se perpetuar para as próximas gerações. A Superintendência do IPHAN no Amapá, ela vem trabalhando continuamente para a promoção do patrimônio cultural do Estado, dentre eles o Marabaixo e agora instrumentalizado o tombamento dos quilombos. Então já existe um pedido de tombamento do quilombo do Curiaú, no qual a Superintendência já vem elaborando estudos para efetivar esse tombamento, para reconhecer dentro do IPHAN esse tombamento e a partir daí fazer as ações de mobilização
e promoção desse patrimônio cultural aqui dentro do estado e para o Brasil. Curiaú mostra como o vínculo do homem com a natureza pode ser harmônico e envolve recursos naturais, riqueza cultural, avanços científicos e relações sociais. Então, se é importante para aquela sociedade ou se ela tem atividades sociais que se vinculam ao meio ambiente, então vai existir um link mais forte entre a preservação cultural e a preservação desse meio ambiente, porque o ambiente ele é importante para essas atividades. Então, a promoção desse patrimônio cultural, ela está intrinsecamente ligada às próprias atividades sociais daquele local. Essas comunidades, elas conseguem, né, fazer essa manutenção, essa conservação dessa área para que a gente possa utilizar com pesquisas científicas e mostrar, né, para a comunidade científica e para a população também, para a comunidade não só daqui, mas de outras áreas, né, a importância delas para a manutenção desses ambientes. Todo o resultado que eu encontrei dentro da APA, mostrei para a comunidade, né, a riqueza desse tipo de ambiente, né, para que eles pudessem ter consciência de que realmente, né, o que eles fazem faz toda a diferença para essa área. Então, isso, sem dúvida, né, o cuidado das pessoas daqui faz toda a diferença para a manutenção dessa biodiversidade. O Curiaú é uma das pérolas amazônicas que nós temos, porque a junção do rio Curiaú com uma grande área alagada, misturando verde, misturando fauna, com convívio pacífico. O que existe lá na Vila do Curiaú é um exemplo concreto de desenvolvimento para as comunidades locais com sustentabilidade. E falando em tradição e em viver em harmonia com a natureza, nós vamos mostrar agora um jogo educativo de cartas que trata de sistemas agrícolas tradicionais, criado por duas biólogas. De forma lúdica, ele ensina práticas de agrobiodiversidade e o que são essas atividades produtivas que priorizam os recursos naturais com experiências acumuladas ao longo de gerações. Os territórios escolhidos para serem abordados no jogo foram a Amazônia e o semiárido brasileiro. Um conjunto de saberes ancestrais utilizados por povos e comunidades que mantêm as florestas em pé. Os sistemas agrícolas tradicionais são práticas de produção em que elementos culturais, históricos, ecológicos e socioeconômicos interagem, formando técnicas agrícolas sustentáveis e resilientes. Em Brasília, há quem proponha um jeito criativo e lúdico de explicar a importância do assunto. Para entender melhor sobre os sistemas agrícolas tradicionais, as biólogas Nurite e Silvia criaram 2 jogos, um sobre a Amazônia e outro sobre o semiárido. E a gente veio descobrir o que está em jogo nesses jogos. Oi, gente, tudo bem? Oi. Então, Nurite, conta pra gente, como é que funciona? Então, se a gente começar tentando responder a pergunta do que está em jogo nesse jogo, a gente vai ter que dizer que o que está em jogo aqui é a sobrevivência de povos indígenas, comunidades tradicionais, quilombolas, porque esse é um jogo que fala sobre territórios e sistemas agrícolas tradicionais. Mas os sistemas agrícolas tradicionais de povos indígenas, comunidades tradicionais, quilombolas, na verdade, o seu modo de vida. A gente poderia traduzir o modo de vida no sistema agrícola tradicional. Então, a gente fez jogos que falam de territórios, né? Por exemplo, o nosso jogo da Amazônia, ele trabalha com 4 territórios, né? Terra de quilombo, terra indígena, reserva extrativista e projetos de assentamento agroextrativista, que são os territórios aonde povos e comunidades tradicionais e povos indígenas e quilombolas estão hoje. E aí a gente na Amazônia trabalhou então com esses 4 territórios e o sistema agrícola tradicional e também um conjunto de ameaças que são, no caso da Amazônia, mineração, grilagem, espécies invasoras, mudanças climáticas e pecuária. Então, à medida que as ameaças vão acontecendo no jogo e o sistema agrícola tradicional vai se degradando, o resultado é que o território também vai se perdendo. E você tem cartas do sistema agrícola tradicional que protegem esse território. E, à medida que as ameaças vão acontecendo,
esse sistema agrícola, você vai perdendo cartas do sistema agrícola tradicional até aquele ponto que, dependendo da sorte, porque é um jogo, né, e evidentemente tem essa coisa da sorte também, o seu território, você pode começar a perder seu território também. Essa lógica é a lógica que permeia a real lá na floresta também, que é, à medida que esses povos e comunidades tradicionais vão perdendo seus modos de vida, o território vai ficando cada vez mais comprometido. Os dois jogos se diferenciam pelas características visuais, marcadas pelas ilustrações e pelos territórios representados. Mas quando a gente olha para as ilustrações, a gente percebe que são ambientes completamente diferentes, porque são povos diferentes e um ambiente muito diferente, né? Compara a floresta com o semiárido, né? Ainda mais uma floresta tropical úmida como a Amazônia. E aqui também a gente tem outros dois tipos de território, que são as comunidades de fundo de pasto e os assentamentos de reforma agrária, que são muito mais comuns no Nordeste, né, no semiárido, do que na Amazônia. O objetivo dessa atividade é destacar que modos de vida e de produção de povos tradicionais são importantes na construção de um futuro melhor. Essa convivência com o semiárido, ela é, além de muito importante para manter o que sobrou da caatinga, o que sobrou desse bioma, desses ecossistemas, pode ser a chave para a gente viver num futuro mais quente, mais seco. Talvez as maneiras, as formas de estar no mundo dessas comunidades sejam parte da solução ou das alternativas que a gente pode vislumbrar para um mundo nessa emergência climática que a gente vive. Os jogos foram criados para serem utilizados em cursos que ela mesma oferece de gestão territorial nas comunidades que possuem sistemas agrícolas tradicionais. Por isso, não estão à venda. E de onde que surgiu a ideia de criar os jogos? O primeiro que a gente fez foi desses dois, né? É o jogo da Amazônia. O pessoal que estava fazendo o prêmio, que é esse outro jogo, o do semiárido, ele é derivado de um prêmio da Other Câmara para sistemas agrícolas tradicionais do semiárido. O pessoal desse prêmio conheceu o jogo que a gente tinha feito e achou tão incrível que falou, não, a gente quer um jogo assim também. As partidas podem ser disputadas entre 2, 3 ou 4 pessoas. Nurit explica que o público abrange todas as idades. Nas comunidades para onde esse jogo do semiárido foi levado, a gente viu crianças e adultos jogando. A verdade é que a gente acabou se afastando dos jogos de tabuleiro, jogos de carta, né, por causa desse negócio da internet e tal, mas as pessoas gostam muito de jogar, né? A pesquisadora em ecologia e etnobotânica Silvia Bari é a responsável por trazer cores, texturas e detalhes para os jogos de Nurit. Eu acho que a divulgação, a popularização da ciência, como a gente fala, ou a educação são essenciais. Eu, pessoalmente, passei da pesquisa ao jornalismo científico e a educação, e juntei um pouquinho tudo isso. Agora, com a arte, e a arte num formato de jogo pedagógico, eu acho que é muito eficiente para sensibilizar as pessoas, passar pela emoção e pela estética. E eu, pessoalmente, é o que eu gosto de fazer. Eu acho que realmente, dentro da minha pesquisa, eu sempre gostei de passar informação para outros públicos. Dentre as diversas ilustrações que Silvia fez, ela escolhe como preferida a que representa uma reserva extrativista amazônica, porque se trata de um espaço que a bióloga conhece bem. É difícil de escolher, mas se eu tenho que escolher uma, essa me traz muito prazer. Eu ilustrei de cabeça. Passei tanto tempo em ambiente assim, reserva extrativista, que eu me imaginei, né? Então, eu acho que talvez por isso, pela vivência, que eu acho que eu gosto mais. E eu adoro verde, e eu fiz ela toda verde, porque realmente ilustra esse ambiente florestal que eu mais gosto. A luta é um imperativo ético, né? A luta é o que a gente tem que fazer, abrir brechas, enfiar cunhas e bater um martelinho para abrir uma brecha para tentar mudar o mundo. Aprovada por unanimidade no Congresso, a Lei do Combustível do Futuro foi sancionada no dia 8 de outubro. O texto traz uma série de iniciativas para promover a mobilidade sustentável de baixo carbono.
O objetivo da lei é substituir os combustíveis fósseis no transporte terrestre, marítimo e aéreo por combustíveis sustentáveis. A Lei 14.993 de 2024 promove a integração de diversas políticas públicas relacionadas ao setor de transportes, como a Política Nacional de Biocombustíveis, o Programa de Mobilidade Verde e o Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos. Além disso, estabelece novos percentuais mínimos e máximos para a mistura do etanol à gasolina e do biodiesel ao diesel. O Brasil hoje é um modelo para o mundo. Vocês não têm dimensão de como é que eu me sinto hoje, olhando para o mundo e dizendo: o Brasil é o país que vai fazer a maior revolução energética do planeta Terra. As estimativas é de que a iniciativa atraia cerca de 260 bilhões de reais em investimentos e evite a emissão de 705 milhões de toneladas de CO2 até 2037. Não devemos falar sobre um combustível do futuro, devemos falar sobre uma realidade presente que se faz sob os anúncios de vultosos investimentos a partir dessa data. Veja agora o que mais foi destaque no Brasil e no planeta nos últimos dias no nosso Giro Ambiental. O Rio Negro atingiu em outubro o ponto mais baixo em 122 anos de medição, segundo o Porto de Manaus. O rio chegou a 12 metros e 11 centímetros em Manaus no dia 9. Outro rio que também vem sofrendo com a seca é o Rio Paraguai. Segundo o Instituto de Meio Ambiente do Mato Grosso, o rio atingiu 62 centímetros, o menor nível desde o início do monitoramento em 1900. O mundo perdeu cerca de 73% do tamanho médio das populações de animais selvagens entre 1970 e 2020. O levantamento é do novo relatório Planeta Vivo, da WWF. As piores perdas ocorreram na América Latina, com um declínio de 95%. As espécies de água doce tiveram uma redução de 85%. Integrantes de 190 países se reúnem na Colômbia para a COP16 sobre biodiversidade. Desde 21 de outubro, autoridades e especialistas se reúnem para discutir e negociar ações para a conservação da biodiversidade. Mecanismos de financiamento e implantação das metas para a biodiversidade serão discutidas na convenção. O evento vai até 1º de novembro. Estudantes da rede estadual do Rio de Janeiro criaram um barco movido a energia solar, o Margot, e até ganharam um prêmio com a invenção em um campeonato que aconteceu em Búzios. É no nosso quadro Ecoar. A competição Desafio Solar Brasil é como uma prova olímpica de barcos à vela. E o objetivo da iniciativa é estimular nos jovens o desenvolvimento de tecnologias e aplicações das fontes alternativas de energia em embarcações. A equipe que ganhou o Prêmio Superação é do Centro Integrado de Educação Pública Ministro Hermes Lima, de Duque de Caxias. Na construção, tivemos que lidar principalmente com o medo do desconhecido, o medo das novas ferramentas, das linguagens. E também buscamos aprimorar o nosso conhecimento que já tínhamos. Graças aos nossos orientadores, Marcela e Tiago, que a Marcela é a nossa professora, o Tiago é o nosso diretor. A gente fez a junção do nome ali dos dois e virou Margot em homenagem a eles. As placas solares, elas são formadas por células fotovoltaicas, que são fabricadas por materiais semicondutores. E de uma forma mais fácil de explicar para vocês, é dizer que a luz emitida pelo Sol das 9 horas da manhã, ela bate na placa solar e agita os elétrons de uma forma muito razoável, como um pula-pula cheio de crianças. Já a luz emitida pelo Sol de meio-dia a 1h, ela bate na placa solar e agita os elétrons de uma forma muito rápida. E aí ele fica como se fosse num liquidificador, ele fica muito agitado. E aí vem o controlador de cargas, que é o MPPT, que literalmente ele controla a carga. E aí ele libera uma carga necessária
para as baterias. E aí, quando o motor é ligado, ele pega uma carga necessária que ele quer para fazer o barco andar. E as placas solares, ela tem uma ligação com a ODS 7, que faz parte da Agenda 2030 da ONU, que as placas solares, elas são uma fonte de energia limpa e ela vem cada vez sendo mais acessível. A importância de investir em recursos renováveis é lembrarmos que o nosso planeta está em emergência climática e que a forma que encontramos para conscientizar e sensibilizar as pessoas é reverter esse quadro. O engajamento dos jovens nas causas ambientais é fundamental, pois somos nós os responsáveis pela reversão dos danos acumulados. Nos motiva muito em saber que fazemos parte da conscientização e do desenvolvimento sustentável. Nós ficamos por aqui. Obrigada pela audiência. Para rever ou compartilhar este e outros programas, acesse senado.leg.br/TV ou o nosso canal no YouTube. Até o próximo EcoSenado. Quais os riscos e benefícios dos implantes hormonais? Quais as regras atuais para aplicação? O produto pode ser usado para fins estéticos? O que os médicos dizem sobre isso? Nossos convidados respondem a essas e outras perguntas ao vivo. TV Senado Live, nesta sexta, 9 horas da manhã. A presente reunião destina-se a realizar audiência pública para instituir o projeto que regulamenta a reforma tributária, projeto de lei complementar número 68 de 2024, que instituiu o IBS, o CBS e o imposto seletivo. A emenda constitucional é muito clara, a regulamentação da reforma tributária deve estabelecer mecanismos que mantenham a competitividade da Zona Franca de Manaus. Abre-se a possibilidade de, em paralelo ao longo da transição, que vai até 2073, que é o prazo previsto para os benefícios da Zona Franca de Manaus, abre-se a possibilidade de desenvolvimento de novas alternativas de desenvolvimento para a região, além daquelas atinente aos benefícios ao polo industrial de Manaus. Vimos a narrativa do Dr. Bernardo Api absolutamente fiel ao texto que veio da Câmara dos Deputados sobre a regulamentação da reforma tributária. Basicamente, todo o texto voltado para a Zona Franca industrial. A Zona Franca do comércio, que é responsável por milhares de empregos no estado do Amazonas, precisa sofrer desta rodada de negociação sobre a regulamentação da reforma tributária uma atenção. A política de área de livre comércio ela não envolve apenas o Amazonas e a Zona Franca, ela envolve os 5 estados, os 4 da Amazônia Ocidental, Acre, Rondônia, Roraima e Amazonas, e o Amapá, que é na Amazônia Oriental, que é o irmão caçula aí da Zona Franca, foi o último a entrar em 91.
Olá, boa tarde. Em Brasília, 13 horas e 30 minutos e o Senado Notícias está no ar. O ataque do presidente do Carrefour à qualidade da carne brasileira continua repercutindo no Senado. Os parlamentares consideram insuficiente a retratação feita pelo executivo francês por causa do dano à imagem do produto brasileiro. Mesmo após a retratação, os senadores da Comissão de Assuntos Econômicos querem ouvir o presidente do Carrefour na França, Alexandre Bompard, para que ele possa esclarecer as declarações questionando a qualidade da carne brasileira. O requerimento inclui também o embaixador da França no Brasil, Emmanuel Lenan. O senador Wellington Fagundes quer ainda aprovar uma moção de repúdio. O problema é exatamente o argumento da questão da qualidade do nosso produto. E eu falo aqui como médico veterinário que conheço muito bem a indústria frigorífica e de embutidos do Brasil. É uma das melhores do mundo. E também a nossa inspeção sanitária, também com certeza com um dos maiores rigores do mundo. Esse ataque não é um ataque inocente de uma rede de supermercado que não tem soberania para decidir sobre política e sobre comércio exterior. É um ataque da diplomacia e dos negociantes franceses, do governo francês, contra o acordo do Mercosul com a União Europeia. Semana passada nós fomos num jantar no Itamaraty com o presidente da China, o senador Otto. Ali, antes tinham assinado ali vários protocolos e entre eles aumento, mais frigoríficos sendo capacitado a vender ali para aquele país, que já representa 53% das compras de carne do Brasil, segundo o que eu acabei de ler. Então, olha só a diferença. Enquanto um está discriminando aí a nossa carne, que é a melhor carne do mundo, o outro está aumentando as suas compras de carne. No último fim de semana, o presidente do Carrefour anunciou que não compraria mais a carne brasileira para abastecer a rede da França. A declaração foi dada em meio a uma crise envolvendo o governo francês e agricultores locais em função de um eventual acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia. Em resposta, frigoríficos brasileiros suspenderam a venda de carne para a rede Carrefour brasileira. O assunto deve ser discutido também na próxima reunião do Parlasul, que acontece no início de dezembro. Nós vamos ter a reunião já pré-agendada no dia 9 de dezembro, na segunda-feira, que é segunda-feira de dezembro, onde esse assunto com certeza vai vir à tona. A agenda já estava previamente marcada, não estava essa questão na pauta, até porque a declaração infeliz foi feita recentemente, mas com certeza os países que foram mencionados do bloco do Mercosul haverão de se posicionar também reagindo a essa situação. E nesta quarta-feira, a Comissão de Relações Exteriores também aprovou um convite para ouvir em audiência pública o embaixador da França e o CEO do Carrefour no Brasil. Outro requerimento aprovado hoje prevê que a audiência que vai ouvir o CEO do Carrefour na França seja feita em conjunto com a Comissão de Assuntos Econômicos. Os senadores da CRE reagiram, aprovando um convite para que o embaixador da França no Brasil e o gerente-geral do grupo no país compareçam para prestar esclarecimentos em audiência pública. É contra o Mercosul, mas o foco foi o Brasil. A ponto de ontem ter tido uma reunião no parlamento francês, onde deputados de direita e de esquerda falaram que os produtos brasileiros são um lixo. São um lixo e que francês não pode pôr lixo no seu prato. Isso precisa de uma retratação. Então é por isso, senador, que eu quero incluir os dois franceses, o senhor embaixador, com o maior respeito, para que ele venha aqui e coloque para nós qual é a posição da República Francesa e o CEO do Carrefour, qual é a posição do Carrefour, já que a segunda maior receita do Carrefour global é o Brasil, 23 bilhões todo ano, e que manda dividendos para a França, com certeza bons dividendos. A Assembleia Nacional da França, por 484 votos a 70,
deliberando sobre um assunto que não é da sua alçada. Uma demonstração de hostilidade gratuita. E usando no debate, não é isso, o debate é apenas para demonstrar o clima. Né? Foram utilizadas a expressão lixo. Nós não temos elementos suficientes para concluir qual o propósito do mais alto executivo de uma rede internacional de hipermercados a fazer descabidas, afrontosas e absurdas declarações sobre a qualidade, segurança, confiabilidade da carne brasileira. Não sabemos se a inverdade escamoteia alvos ocultos, como perturbar o acordo Mercosul-União Europeia, se é mero protecionismo ou mesmo fruto da irresponsabilidade de quem deveria primar pela responsabilidade, zelo e honestidade de suas intervenções. Crianças e adolescentes têm problemas visuais e auditivos logo cedo, mas muitas vezes a deficiência passa despercebida pelos pais e pelo próprio aluno. Os senadores da Comissão de Assuntos Sociais propõem mudanças na lei para a detecção precoce. E outro projeto aprovado na CAS nesta quarta-feira pune também financeiramente os autores de crimes de trânsito. Os senadores da Comissão de Assuntos Sociais querem incluir no Código de Trânsito Brasileiro pensão alimentícia mensal em decorrência de mortes ou lesões corporais provocadas por condutores alcoolizados. A matéria vai agora à análise da Comissão de Assuntos Econômicos. Infelizmente, o trânsito do Brasil, o país é o terceiro que mais mata no mundo e o custo desses acidentes quem paga é a sociedade. E problemas visuais e auditivos dos estudantes da educação básica vão estar destacados na Lei de Diretrizes e Bases. Com a alteração aprovada nesta quarta-feira, fica assegurada na LDB o direito à assistência oftalmológica e audiológica da pré-escola ao ensino médio. A matéria segue para análise da Câmara dos Deputados. Os erros de refração e a deficiência auditiva, com certeza, atrasa a aprendizagem, Humberto. E muitas vezes o aluno desatencioso que considera é porque ele não está vendo ou não está ouvindo. Esse é um projeto grande, é salutar. No caso visual, se uma criança não faz um exame de refração até os 7 anos de idade e tem o que a gente chama de anisometropia, uma visão normal no olho e um grau alto de baixa visual no outro olho, passados os 7 anos, senador Zenaide, advém aquilo que a gente chama de olho preguiçoso, que é a ambliopia, que é uma das causas de cegueira importante no mundo, por falta só de correção. Uma criança que não tem acesso a um exame precoce, ela vai levar durante a sua vida toda aquele problema. Isso afeta a aprendizagem, sem dúvida nenhuma, mas afeta também a parte psicológica, afeta a parte social. Ela se sente diferente de outras crianças. Se uma criança de 5 anos, por exemplo, recebe os óculos em seus primeiros anos escolares, e continuar usando até os 18 anos, ela terá ao longo da sua vida uma renda, em média, 78% maior do que se nunca tivesse corrigido a visão. Então, às vezes, a gente olha para uma situação e não vê outra. Então, esse projeto ele traz justiça social. E os senadores também ganharam mais tempo para análise do projeto que regulamenta o exercício profissional da acupuntura. O relatório foi lido, mas a deliberação ficou para uma próxima reunião. Já o projeto, que cria um programa nacional de proteção dos direitos da pessoa acometida por fibromialgia, foi aprovado hoje e segue para análise do plenário do Senado. Esse projeto já foi aprovado pela Câmara dos Deputados. Pessoas com deficiência podem ter direito a meia entrada nas unidades de conservação. E um debate sobre a proteção das principais bacias hidrográficas da América do Sul que estão em risco. Estas foram algumas propostas aprovadas na Comissão de Meio Ambiente.
Cerca de 10% da população brasileira tem alguma deficiência. Essas mais de 18,6 milhões de pessoas podem conquistar o direito à meia entrada nas unidades de conservação da natureza, que incluem as áreas de proteção ambiental de relevante interesse ecológico, as florestas nacionais e as reservas extrativistas de fauna e de desenvolvimento sustentável. O texto modifica o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza e o Estatuto da Pessoa com Deficiência para trazer acessibilidade ao turismo ecológico. Os benefícios dessa modalidade turística são inúmeros, pois os atrativos naturais permitem a conexão com a natureza, aprimoram o conhecimento sobre os biomas nacionais e, por consequência, implementam a educação e conscientização ambientais, além de gerar ganhos sociais e econômicos às comunidades locais e ao país. A CMA também aprovou a realização de uma audiência pública para debater a situação da Estação Ecológica de Águas Emendadas, no Distrito Federal, que abriga as nascentes das principais bacias hidrográficas da América do Sul. A senadora Leila Barros alertou que Águas Emendadas está enfrentando ameaças como o desmatamento, a urbanização, a contaminação por agrotóxicos e os incêndios florestais. Nós sabemos que a Águas Emendadas é a caixa d'água do país e que banha as principais bacias hidrográficas do nosso país. E aí nós temos estados que estão, é questão de tempo, já estão sendo atingidos diretamente pelo que está acontecendo em Águas Emendadas, especulação imobiliária, um crescimento desordenado no entorno daquela região ali, que a cada ano a gente está sentindo esses reflexos. E a CMA também aprovou a inclusão da instrução sobre cultura oceânica no currículo escolar. O tema trata da importância dos oceanos no fornecimento de recursos e na regulação do clima. Esse projeto vai agora à Comissão de Educação. As empresas contratadas pela administração pública terão de oferecer pelo menos 5% de seus postos de trabalho para mulheres em situação de violência doméstica. É o que determina o projeto aprovado nesta manhã pela Comissão de Constituição e Justiça, que ainda terá de ser votado pela Câmara dos Deputados. O texto da proposta determina que as mulheres em situação de violência doméstica ou vulnerabilidade social terão direito a ocupar 5% das vagas dos contratos de terceirização com mais de 100 funcionários feitos pela administração pública federal direta, autárquica e fundacional, além das empresas públicas e das sociedades de economia mista controladas pela União. Pela experiência como médica, 90%, senador Rogério, eu dizia, vamos prestar queixa. Doutora Zenaide, eu não posso prestar queixa, porque eu não tenho para onde ir e tenho 2 filhos para criar. Ou seja, ela tinha que dormir com o inimigo por falta de opção financeira. Eu digo aqui que esse projeto, de longe, é o que mais vai reduzir o feminicídio, porque as mulheres vão ter condições. Quero concordar com a doutora Zenaide, a senadora Zenaide, porque são muitas medidas adotadas, ronda feminina, são tantas medidas fora do ambiente doméstico, de fora para dentro, sem impacto, sem que custa e que não resolve. Tirar a mulher do lado do agressor ou afastá-la do lado do agressor, é preciso dar essas condições. Portanto, a senhora tem toda a razão. Se quer reduzir o feminicídio, dê às mulheres a condição delas se afastarem do seu agressor. A condição psicológica e a condição financeira, que é muito importante neste momento. A dependência econômica, realmente, a que mais mantém o agressor em casa. É a pior dependência. Um projeto que vem na esteira do empoderamento econômico, dar condições para aquela que queira
ter a possibilidade de não ficar dependente e, em razão dessa dependência, ficar refém de uma agressão permanente. A relatora acatou a emenda apresentada pelo senador Flávio Bolsonaro no turno suplementar. O turno suplementar é feito quando o texto final aprovado é muito diferente do projeto original. Muitas dessas mulheres certamente não aguentariam, não suportariam, não submeteriam a esse tipo de violência se tivesse uma autonomia financeira. E eu acho que esse projeto vai nessa linha de dar autonomia financeira para que essa mulher possa caminhar com as próprias pernas, possa denunciar com mais tranquilidade um covarde que faça isso. E o que é que diz a minha emenda que a senadora Zenaide acolheu, que está mexendo no parágrafo 10º do artigo 25. A indisponibilidade de mão de obra com a qualificação necessária para atender o atendimento do objeto contratual não caracteriza o descumprimento do disposto no parágrafo 9º, que é exatamente essa cota que está sendo estabelecida de 5%. Acho que fica algo razoável, tem como provar se a empresa tentou fez esse chamamento público, tentou preencher esses 5% dessas vagas, e aí sim, em não conseguindo, ela não será punida. O projeto foi apresentado pelo senador Flávio Arntz. A CCJ aprovou várias outras propostas nesta quarta-feira. Entre elas, a que destina os recursos originados de heranças jacentes, que são aquelas que não têm herdeiros, para aplicação em serviços de saúde, educação ou assistência social nos municípios onde foram deixadas. Confira a agenda para esta quarta-feira. Daqui a pouco, às 14h, a Comissão de Defesa da Democracia tem audiência pública para debater o apoio e rejeição à extrema-direita e seus impactos políticos no Brasil, Chile e Argentina. Também às 2h, a Comissão de Agricultura deve se reunir para apreciar projetos. Um deles é o que obriga fabricantes e comerciantes de produtos e serviços para animais a divulgarem que a prática de abandono e maus tratos a animais constitui crime. No mesmo horário, a Comissão para Exame de Projetos de Reforma dos Processos Administrativos e Tributário Nacional tem reunião marcada para apreciar emendas de plenário a projetos que tratam do assunto. Também às 14h30, a Comissão Mista de Combate à Violência contra a Mulher deve se reunir em audiência pública para debater redes de enfrentamento à violência contra as mulheres. No mesmo horário, a Comissão de Constituição e Justiça também tem audiência pública marcada para debater a reforma tributária. Em foco, dessa vez, as regras de transição. E às 14h, o plenário do Senado deve se reunir em sessão deliberativa. Na ordem do dia está o projeto que impõe prioridade na tramitação processual de ações em que figure como parte ou interventor pessoa autista. Nesta terça, os senadores aprovaram mudanças no regime disciplinar da Polícia Federal e da Polícia Civil do Distrito Federal. O texto segue para a sanção presidencial. O projeto revoga dispositivos da Lei Disciplinar das Polícias Federal e Civil do DF. Essa legislação é de 1965 e alguns artigos são considerados incompatíveis com a Constituição, como o que prevê punição ao policial que praticar atos contra os bons costumes e também para o agente que deixar de pagar dívidas. A proposta atualiza essas regras e prevê sanções administrativas e penas que vão desde a advertência à cassação de aposentadoria. O projeto ainda prevê que a competência para impor sanções aos policiais civis do DF será do Corregedor-Geral, mas um acordo foi feito para que esse trecho seja vetado pelo presidente Lula. Havia uma imperfeição. Na medida em que há uma preocupação por parte do governo e também pela própria Polícia Federal de nós aprovarmos o mais urgentemente possível essa lei, o governo assumiu o compromisso, e eu reitero aqui, junto a Vossa Excelência, de que será feito um veto àquele ponto e depois nós daremos aquele tratamento de mostrar que há uma graduação para a aplicação das penas disciplinares. E os senadores aprovaram também o projeto que autoriza a União a criar o Cadastro Nacional de Animais Domésticos. O objetivo é ter mais controle sanitário dos animais por parte do poder público. O plenário ainda autorizou o Poder Executivo a doar área pública para a instalação da Embaixada de Cabo Verde.
Às 2h30, a CPI da manipulação de jogos e apostas esportivas tem reunião marcada para tomar os depoimentos de Luiz Jorge Eloy Pacheco, presidente do Esporte Clube Nova Cidade, do Rio de Janeiro, e de Reginaldo Gomes, presidente da Sociedade Esportiva Belfort Roxo, também do Rio. Na reunião deve-se votar a convocação de Thiago Chambó Andrade, alvo de denúncia criminal no âmbito da Operação Penalidade Máxima. Nesta terça, a CPI ouviu o empresário Bruno Lopes sobre o esquema envolvendo jogos e apostas esportivas. Lopes definiu as manipulações como simples e fáceis de serem feitas. Ele também citou o envolvimento dos jogadores Luiz Henrique, do Botafogo, e Paquetá, da Seleção Brasileira. O empresário Bruno Lopes de Moura foi ouvido na CPI da manipulação de jogos e apostas esportivas. Ele é acusado de participar do esquema de manipulação de partidas de futebol para obter lucros com apostas virtuais. Lopes foi indagado pelos parlamentares sobre a participação no esquema dos atletas Luiz Henrique, do Botafogo, e Paquetá, da Seleção Brasileira. Chegou para mim o nome para eu apostar. Apostei. Então, possivelmente não chegou em vão, né? Não chegou em vão. Só que, se você acompanhar hoje, eu pelo menos acompanho futebol, gosto de futebol, até hoje o Paquetá anda ainda tomando cartão. Então, não sei se é também dele tomar cartão. Então, assim, é uma coisa que eu não posso alegar. Mas, na época, no início de 2023, chegou os nomes dos dois, eu apostei e aconteceu. Se foi proposital ou não... Pois não, relator Romário Souza Faria. Presidente, quero fazer uma pergunta aqui ao Bruno. Então você apostou, então você sabia que ele tomaria o cartão? Sim, como eu expliquei, uma terceira pessoa me falou para apostar tanto em um quanto no outro e eu apostei. Bruno Lopes é um dos investigados na Operação Penalidade Máxima, conduzida pelo Ministério Público de Goiás. Segundo a investigação, o empresário era responsável por escolher jogadores e propor a marcação de faltas, pênaltis e expulsões em jogos do Campeonato Brasileiro. O meu trabalho na época era captar os atletas. Aí quem fazia as operações era uma terceira pessoa, acima de mim, mas era só para me captar os atletas. E pelo que eu sei, e hoje depois me aprofundei mais, é que a Série A era a única opção que abria, no caso, a opção de cartão no nome do atleta. De acordo com o depoente, a manipulação de resultados de jogos é simples e fácil e só poderia diminuir se fossem proibidas as apostas em cartões. Eu acredito que, tirando das plataformas a opção de cartões, isso daí já ajudaria muito, porque daí não teria opção de fazer. É porque não sei se há controle de, mesmo depois de tudo que aconteceu, conseguirem controlar quem está fazendo e quem não está fazendo. Se eu quiser hoje apostar que Fulano vai tomar um cartão no jogo do Palmeiras e Botafogo, eu consigo fazer. Buscar que o Palmeiras vai tomar, vou colocar lá. Da mesma forma que dá para você combinar com ele, se tiver contato direto com ele, você pode combinar que ele vai tomar um cartão. Então, acho que a única forma disso acabar é tirando mesmo as plataformas. Os parlamentares também ouviram o representante do Banco Central. De acordo com Rogério Antônio Luca, a movimentação financeira em apostas esportivas do início do ano até agosto foi de 20 bilhões de reais por mês. Luca também citou que apenas no mês de agosto foram identificados 3 bilhões de reais em apostas oriundas de beneficiários do programa Bolsa Família. O representante da Confederação Nacional de Comércio, de Bens, Serviços e Turismo disse que o mercado de apostas está impactando diretamente o varejo e afetando a economia. Os dados são chocantes, né? O empresário Fernando Oliveira Lima, conhecido como Fernandinho OIG, negou ser dono do jogo do Tigrinho. Ele deu um dos 3 depoimentos dessa terça na CPI das Bets.
O CEO da empresa One Internet Group, Fernando Oliveira Lima, depôs a CPI das bets. Ele compareceu com um habeas corpus concedido pela ministra Carmen Lúcia do Supremo Tribunal Federal, dando direito ao convocado de se manter em silêncio. Mas Fernando se dispôs a responder às perguntas. Apontado por possível ligação com o jogo do Tigrinho de apostas online, ele negou qualquer envolvimento com o jogo. Eu não sou o dono do Tigrinho. Até depois dessa narrativa que foi colocada na mídia, em tudo, reforcei minha equipe de segurança e tudo, porque eu não posso pagar pelo dono do Tigrinho. Eu não sou o dono do Tigrinho, quero deixar bem claro para vocês. Eu comecei a prestar serviço na empresa de aposta como qualquer outro vínculo de mídia no Brasil, como as TVs, rádios, todos os vínculos de mídia. Então, eu comecei a prestar serviço, exibindo mídias de bets dentro dos meus aplicativos. E de lá para cá, eu vi que era um mercado que já estava dentro de tratativas de regulamentação, de votação. Ao final do depoimento, um novo requerimento foi aprovado para que Fernando retorne à CPI na condição de convidado. Os outros 2 depoimentos foram de delegados da Polícia Civil. O delegado Paulo Gustavo Souza, de Pernambuco, foi chamado por ter experiência em operações de combate à lavagem de dinheiro e jogos ilegais, como a Operação Integration, que resultou no mandado de prisão da influenciadora Deolane Bezerra e no indiciamento do cantor Gustavo Lima. A operação foi deflagrada em setembro deste ano, com o objetivo de desmontar um esquema de apostas online e jogo do bicho que movimentou bilhões de reais de forma ilícita. Senadores questionaram o delegado sobre o resultado da operação. A gente precisa ter muito cuidado para realmente não criminalizar aqui quem não deve ser criminalizado. Então, eu recebi aqui senadores, senadoras, a última manifestação desse inquérito pelo Ministério Público é pelo arquivamento das bets, jogos de possibilidade aleatória, e está em aberto a questão do jogo do bicho, que também está dentro do escopo do inquérito que Vossa Excelência preside. Né? Pela ordem, senhor presidente. Pois não, ilustre relatora. É bom que se esclareça aqui que cada um está dentro do seu papel. Ele não precisa responder pelo Ministério Público. O último a depor foi o delegado Eric Salum, do Distrito Federal. Ele falou sobre o cenário atual da exploração ilegal de jogos online e da necessidade de regulamentar a atividade e reprimir quando necessário. O delegado de polícia, a Polícia Civil, a Polícia Federal não tem munição jurídica para combater esse monstro. Então a gente precisava colocar na 14.790 3 crimes. Exploração de cassino online, tipificar isso. Olha, se você está lá e você não tem autorização da SPA, isso é um crime. Pena X. Propaganda desautorizada. Dá munição para os delegados poderem prender os influencers com a cadeia um pouco superior. Tirar da propaganda enganosa e botar lá. Fazer propaganda de cassino desautorizado. Criar esse crime. E, por final, as transações financeiras envolvendo bets. A gente precisa criminalizar, como eu mostrei para os senhores, as instituições de pagamento e os bancos que estão em cegueira deliberada, permitindo essas transações de pagamento e não estão fazendo nada. Quando a gente criminalizar isso, o banco vai falar assim, olha, eu não vou abrir conta para você, o setor de compliance, sério, não vou abrir conta para você, porque daqui a pouco é o banco que acaba sendo puxado. A gente está faltando isso, munição, para a gente conseguir combater aqueles 2/3 que estão ali abaixo da linha da água. Outros 2 convocados pela CPI das bets não compareceram. Marcos da Silva, proprietário do Sporting Bet, e João Studart, CEO da empresa Bet Nacional. Eles vão ser reconvocados e, caso não compareçam novamente, podem ser conduzidos coercitivamente para depor. Antes de ouvir os depoimentos, a CPI das bets aprovou a convocação do cantor Gustavo Lima. A comissão vai pedir ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras, COAF, um relatório sobre a movimentação financeira do artista, Os senadores aprovaram também um convite ao influenciador digital Felipe Neto. O lançamento do livro Diálogos do Ócio, ontem no Senado Federal, marcou os 10 anos da morte do poeta mato-grossense Manuel de Barros. A iniciativa é do senador Nelsinho Trade. Manuel de Barros foi um dos maiores poetas da literatura brasileira e um ícone cultural do Mato Grosso do Sul.
O poeta ganhou diversos prêmios e deixou livros apreciados pela crítica. Em homenagem a Manuel de Barros, o escritor e jornalista Bosco Martins escreveu o livro Diálogos do Ócio, lançado na Biblioteca do Senado Federal. O livro retrata a amizade entre o autor e o poeta, que começou na década de 80, e revela um Manuel de Barros conhecido por poucos. Manuel dizia que ele era, na verdade, dois Manuéis, né? O Manuel de carne e osso, aquele que sofre, que anda a pé, de ônibus, de avião, que perdeu o filho, né? Aquele cidadão comum, né? E o Manuel letral, né? O Manuel que se transformou numa das maiores obras literárias do Brasil, né? Reconhecidamente o grande poeta brasileiro, né? E esse poeta letral, nós estamos juntando aqui neste livro os dois Manuéis. Aquele Manuel que poucos conheciam, né? E que era um Manuel de carne e osso, e esse Manuel literário que também nos revela algumas poesias, a forma de ele escrever, que pouca gente conhece. O lançamento cumpre a agenda nacional em homenagem ao poeta, que completaria 108 anos em dezembro. Depois de passar pelo Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro e agora Brasília, o livro será lançado em Portugal, local onde Manuel de Barros também é muito admirado. Ele foi um verdadeiro ícone da poesia brasileira. Para você ter uma ideia, quando Carlos Drummond de Andrade estava vivo, e o Manuel de Barros também, eu cheguei a ver uma declaração que foi publicada na imprensa do Carlos Drummond de Andrade, de que o Manuel de Barros era o melhor e o maior poeta vivo do Brasil. Se um homem como ele, consagrado que foi, falou isso do Manuel de Barros, a gente tem o maior orgulho de poder dizer que ele é do Mato Grosso do Sul, do Pantanal, nascido e criado nas nossas origens, morava perto da onde a gente trabalhava em Campo Grande, e para nós tem um significado muito forte fazer essa homenagem ao Manuel de Barros aqui no Senado. Muito importante. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigada pela companhia e até a próxima. A lavoura não é quando eu quero plantar, é quando o tempo me permite que eu plante. O senhor tem alguma estimativa de que os setores econômicos do Estado, a infraestrutura do Estado vai estar plenamente recuperada? Então, tem muitas coisas, muito tem que se fazer ainda para que a gente possa recuperar totalmente essa nossa economia. Salão Nobre, hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Poucas mulheres se aventuravam na carreira política, não era considerado de bom tom. A luta da mulher não é apenas um princípio, é uma questão social. Temos os mesmos direitos, devemos também ocupar os mesmos espaços. Nós estamos chegando à conclusão que não basta reivindicar os nossos direitos, que é preciso gritar. Nós somos 52% da população e temos uma representatividade no Senado de 13%. Nós estamos falando abertamente que nós queremos sim espaços de poder. Liderança no Senado Federal, não há dúvida nenhuma, é uma grande conquista, nós conseguimos avançar. A gente não quer privilégio, a gente quer justiça, né? TV Senado. Democracia todo dia. Gostoso de fazer uma série sobre o Senado é que a gente está falando de uma série, na verdade, sobre o nosso sistema democrático brasileiro. Eu espero que com essa série
a gente apaixone muitas pessoas pela história do nosso país, de 200 anos para cá, mas que também estimule novas pessoas a terem vontade de ou entrar na política, ou fazer política, ou fazer pressão popular, perceber que isso sim faz sentido. Agora é lei. A carga horária da formação geral básica do ensino médio, com matérias como português, matemática, história e geografia, passa a ser de 2.400 horas nos 3 anos letivos. A carga total é de 3.000 horas. Caberá ao aluno escolher uma área de estudo nas 600 horas restantes. A norma passa a valer a partir de 2025. O Senado votou. Agora é lei. Rios brasileiros e o potencial de exportação, o agronegócio e os benefícios aos ribeirinhos. A gente tem 13 milhões de toneladas que são transportadas. A nossa estimativa é que esse volume chegue a cerca de 28 milhões em 2057. Não faz o menor sentido a gente falar dessas embarcações que já acessam o rio, que já ali navegam sem o menor tipo de restrição, que elas paguem qualquer coisa. Em discussão, nesta quinta, 20h, aqui na TV Senado. Para investigar, no prazo de 130 dias, a crescente influência dos jogos virtuais em aposta online no orçamento das famílias brasileiras, além da associação com organizações criminosas envolvidas em práticas de lavagem de dinheiro. Pelo PL, reafirmando o acordo aqui da presidência ao senador Irã, vice-presidente do senador Alessandro, meu conterrâneo, e a relatoria a senadora Soraya, desejar êxito nesse trabalho da CPI, já que é um problema extremamente grave. Senhores senadores e senadoras que concordam com a indicação, permaneçam como se encontram. Está aprovado, então, a Comissão Parlamentar de Inquérito. Eu acho que nós vamos corrigir um erro que nós cometemos no passado, porque nós não aprovamos os cassinos físicos, que são mais rastreáveis, mais fiscalizáveis, que geram mais emprego, enfim, e nós colocamos cassinos dentro da casa das pessoas. Já havia um consenso entre nós que a nossa autora do requerimento, Soraya Tronic, seria a nossa relatora, então por isso chamo aqui a nossa Soraya para compor aqui a mesa. Eu fico muito feliz e muito segura com esse time. Já conversei também com o DG, o diretor-geral da Polícia Federal, o Dr. Andrei, que já irá disponibilizar agentes da Polícia Federal, delegados da Polícia Federal, para que nos auxiliem nas investigações. É importante que a gente tenha um foco muito centrado na questão da lavagem de dinheiro, porque os crimes todos se encontram na lavagem de dinheiro. E, Soraya, eu tenho plena convicção que você, como relatora nesta comissão, nós teremos um grande relatório para o Brasil. Quais os riscos e benefícios dos implantes hormonais? Quais as regras atuais para aplicação? O produto pode ser usado para fins estéticos? O que os médicos dizem sobre isso? Nossos convidados respondem à live nesta sexta, 9h. Uma notícia falsa pode vir de quem a gente menos espera, no grupo da família ou nas nossas redes sociais. Mas como saber se uma informação é verdadeira? Agora, as informações sobre o Senado podem ser checadas pelo WhatsApp. Envie texto, link, foto, captura de tela ou vídeo de qualquer notícia duvidosa sobre o Senado Federal. Nossa equipe vai analisar o material e responder se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado verifica. Dia da Consciência Negra, oportunidade para refletir o porquê de tanta desigualdade. Onde é que o racismo se esconde? Nos presídios, desemprego, índices de violência. Como pode haver tanto preconceito num país de maioria negra? Um futuro mais igualitário passa por educação. Tudo isso você vê no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil, toda sexta, 20h, aqui na TV Senado. Nasci, Tereza Cristina Corrêa da Costa, em Campo Grande. Bom dia, gente. Bom dia. Bom dia, senadora. Eu estudei em Campo Grande o primário todo. No segundo ano do ginásio, eu fui morar nos Estados Unidos
para poder aprender inglês. Voltei, terminei o ginásio em Campo Grande e depois vim fazer o científico em Brasília. E decidi estudar agronomia na Universidade Federal de Viçosa. Nesse período eu conheci meu marido, mineiro, me casei no último ano da escola e aí eu levei o mineiro para o Mato Grosso do Sul. Bom dia. Mas eu fui convidada então pelo governador que tinha acabado de ganhar as eleições para ser secretária de Agricultura, Pecuária, Indústria, Comércio e Turismo do Mato Grosso do Sul. Era uma super pasta, né? Um estado pequeno, mas era uma super pasta. E eu fiquei quase 8 anos como secretária, até a data de me desincompatibilizar e me candidatar a deputada federal. Foi um desafio essa eleição, e principalmente por ser mulher, onde eu, como mulher, tive mais dificuldade na minha vida foi na política. Fui ministra da Agricultura, onde eu fiquei também por 3 anos e meio, saí no último dia da desincompatibilização para poder ser candidata ao Senado Federal. Essas iniciativas são importantíssimas. Eu participo da CAI como titular, a Comissão de Meio Ambiente, também sou titular, Comissão de Agricultura, Comissão de Infraestrutura, Comissão de Relações Exteriores. Eu espero que o Código Florestal ele realmente seja implementado. A água é um ativo valiosíssimo que vai ser, nessa década de agora em diante, talvez seja um dos ativos mais valiosos do mundo. Tem país no mundo que não tem água para beber, né? E nós temos aqui 13% da água potável do mundo está no Brasil. Nós temos que cuidar disso como se fosse ouro. Olá, estamos de volta e passamos a transmitir agora a reunião da Comissão de Agricultura. Acompanhe. Os trabalhos propõem a dispensa da leitura e a aprovação da ata da reunião anterior. Senhores senadores, senhoras senadoras que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovada. Presente reunião está destinada à deliberação de 8 itens não terminativos e 3 itens terminativos, conforme os nossos trabalhos. As senadoras e os senadores poderão se inscrever para o uso da palavra por meio do aplicativo Senado Digital, por lista de inscrição que se encontra sobre a mesa, ou por intermédio dos totens disponibilizados na casa. A presente sessão deliberativa ordinária é destinada à apreciação das seguintes matérias, já disponibilizadas em avulsos eletrônicos e na ordem do dia eletrônica de hoje. Projeto de Lei Complementar número 143 de 2024, do deputado Lucas Vergílio. Projeto de Lei número 1354 de 2019, do deputado Célio Stildart. E Projeto de Lei Complementar número 153 de 2024, do senador Vanderlan Cardoso. Passamos aos oradores inscritos, que terão o prazo de 10 minutos para o uso da palavra. Como primeiro orador inscrito, em alternância com o senador Fernando Dueire, Vossa Excelência disporá de 10 minutos. Você fala primeiro? Bom, então, outra permuta. Nós convidamos o senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará, para fazer o seu pronunciamento. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Muitíssimo obrigado, senhor presidente, senador Chico Rodrigues, senador Fernando Dueire, muito obrigado pela sua gentileza em ceder o seu lugar aqui para eu fazer primeiro, que daqui a pouco eu vou abrir a CPI das manipulações de apostas esportivas. O senador Cajuru, o presidente, não pôde estar hoje aqui, foi passar por um procedimento, e eu, como vice-presidente, vou fazê-lo. Aliás, senhor presidente, nada é por acaso.
o pronunciamento que eu vou fazer hoje aqui, esse discurso brasileiro, é sobre a urgente proibição das propagandas bets. Depois de tudo o que nós estamos passando, e está todo mundo vendo, agora hoje eu acho que não tem ninguém no Brasil que não saiba aquilo que eu venho denunciando aqui desde o ano passado, quando votei contra e disse da tragédia que seria para o Brasil a aprovação dessas apostas esportivas, da regulamentação disso. Mas o Brasil hoje já entendeu o malefício desse vício coletivo que se transformou o Brasil numa casa de apostas e que a gente tem o dever moral de reparar o erro que foi feito aqui pelo Senado Federal. Então, eu já vi o presidente Rodrigo Pacheco falando sobre isso, colegas e tudo, mas cadê a ação prática? Se compara com cigarro eletrônico, se compara com cigarro convencional, se compara com o álcool. Cadê as medidas para acabar com a publicidade? Por exemplo, o cigarro, que é uma política exitosa do Brasil perante o mundo, foi proibido propaganda de cigarro no Brasil, está aí o resultado, é a mesma lógica. E eu chego a dizer que muito pior, porque está pegando jovens na tenridade e transformando já em ludopatas, que é uma doença. Então, senhor presidente, não adianta estar com o discurso. Cadê a aprovação de um projeto? Eu tenho um projeto aqui, vou citá-lo, para acabar com propaganda. É a primeira coisa. Para mim, tem que acabar com as apostas esportivas. Casabet tinha que acabar. Proibir, como era antigamente. Mas, se não dá para fazer isso imediatamente, se falta esse interesse coletivo, que pelo menos segure as propagandas, acabe com elas. Em 2018, o Congresso Nacional cometeu um dos seus maiores equívocos ao aprovar a Lei 13.756, que autorizou o funcionamento das loterias de apostas de cota fixa, as vulgarmente conhecidas como bets. A partir daí vem acontecendo uma verdadeira explosão no surgimento de casas de apostas esportivas online. Tramitam, tanto na Câmara dos Deputados como aqui no Senado, muitos projetos de lei visando conter os efeitos negativos da disseminação dessa praga. 5 deles são de minha autoria. PL 3795, de 2024, que proíbe o funcionamento das apostas de cota fixa no Brasil. PL 4390, de 2024, que veda a utilização de elementos gráficos e lúdicos com apelo dirigido ao público infanto-juvenil. PL 4391, de 2024, que institui mecanismos de autoexclusão de apostadores. E o PL 4392, de 2024, que limita os horários de funcionamento das apostas de cota fixa. Mas eu quero aqui destacar, hoje, a importância de apenas um deles. O PL 3405, de 2023, que restringe drasticamente a publicidade abusiva das bets, proibindo a participação de equipes esportivas, atletas, comentaristas e celebridades de maneira em geral, que possam influenciar e atrair pessoas para o mundo da jogatina, principalmente os mais jovens. O ideal, volto a dizer, seria a proibição total dessas famigeradas bets pelas suas graves consequências na sociedade. Mas, enquanto isso, é urgente que essa casa acelere, com prioridade, a tramitação pelo menos desse PL 3405 de 2023, que está na Comissão de Esportes, com parecer positivo do senador Petecão. Há muito abuso nessa publicidade, muito semelhante às antigas propagandas de cigarro, que durante décadas levaram milhões de pessoas ao vício e à morte. A humanidade precisou sacrificar uma geração inteira para finalmente restringir ao máximo o uso do tabaco e a proibição total de qualquer publicidade.
Permanece apenas a chamada propaganda negativa, que informa ao usuário sobre todos os sérios malefícios do tabagismo, que tem ali naquela caixinha do cigarro, né? Do maço de cigarro. A ludopatia, senhoras e senhores, que envolve a compulsão pelo jogo de azar, é patologia reconhecida há anos pela OMS, com código de doença semelhante a qualquer outra dependência química. O New York Times, atenção, dos maiores jornais do mundo, publicou recentemente um importante estudo apontando que entre 50% e 80% dos ludopatas já pensaram em suicídio. Olha o detalhe, a média mundial na população é de 5%. E entre os ludopatas, repito, é de 50% a 80%. Agora vem um dado mais chocante ainda. Entre 13% e 20% das pessoas realmente tentaram ou conseguiram se matar, dos ludopatas. 13% a 20%. Sabe qual é a média mundial na população? 0,5%. Olha o que é que nós estamos entregando, né? Expondo a nossa sociedade a essa tragédia humanitária, que já está destruindo emprego, que já está endividando em massa o brasileiro, e aí destrói família e o cara no desespero vai para o atentado à própria vida. Além da tragédia do suicídio, senhor presidente, repercutiu no mundo todo o caso de um homem com 36 anos na Indonésia, que completamente desesperado por perder tudo que tinha nas apostas, colocou seu filho de 11 meses de idade à venda, com o objetivo de conseguir R$5.000 para tentar recuperar o prejuízo, apostando ainda mais. Se só isso já bastaria para dar um fim na crueldade da propaganda enganosa e abusiva das bets. Mas existem mais problemas ainda. O Banco Central divulgou o relatório demonstrando que 8 milhões de usuários do Bolsa Família gastaram mais de 11 bilhões de reais via Pix em apostas esportivas apenas entre janeiro e agosto desse ano. As principais entidades de fiscalização e controle sempre se manifestaram contrárias à legalização da jogatina no Brasil. Dentre elas, o COAF, a ANFIP, que são dos auditores fiscais, a Federação Nacional das Polícias Federais, são todos unânimes no alerta de que a jogatina legalizada é uma das maiores portas abertas para a lavagem do dinheiro sujo oriundo do tráfico de drogas e da corrupção. Você viu as manchetes recentes aí, em vários veículos de comunicação do Brasil, grandes, mostrando que o tráfico de droga está adorando essa coisa das bets. Está lavando, o senador Márcio Bittar, o dinheiro do comércio de droga, né? da venda de droga, e mais, aumentando os seus lucros, lavando dinheiro. Há ainda outros impactos negativos na economia, senhor presidente. A Confederação Nacional do Comércio de Bens e Serviços de Turismo, CNC, divulgou o relatório apontando que apenas no primeiro semestre desse ano, 1.300.000 brasileiros ficaram inadimplentes em função do uso descontrolado do cartão de crédito em cassinos online. A CNC estima um prejuízo de 117 bilhões de reais ao ano com o comércio em função do aumento descontrolado das apostas esportivas. Aponta ainda que 22% da renda disponível das famílias brasileiras já está comprometida com jogos online, ou seja, quase 1/4 da renda disponível das famílias brasileiras já está comprometida com jogos online, com sérias consequências socioeconômicas. Poderia ainda falar muito mais sobre outros graves desvios relacionados às bets, como, por exemplo, o crime da manipulação de resultados, principalmente em partidas de futebol. É tão sério que justificou o funcionamento de uma CPI nessa casa. Apelo, portanto, para encerrar, a sensibilidade de meus pares e principalmente do presidente dessa casa para a urgência na tramitação do PL 3405 de 2023, que vai pelo menos restringir essas inaceitáveis e abusivas propagandas que estão levando milhões de brasileiros ao vício, destruindo famílias inteiras. Basta, meus colegas senadores,
dizer que é incrível que a gente viveu isso, mas eu aprendi na minha vida que não existe coincidência, nada por acaso. Não existe um mal, senador Márcio Bittar, que não venha para um bem maior, mais cedo ou mais tarde. E olha o que essa casa estava prestes a liberar. Bingos e cassinos físicos, que a gente sabe da logística que é feita para levar os aposentados como se fosse para um abatedouro, para ele perder o último centavo que ele tem da aposentadoria. A gente já viu esse filme lá atrás e foi proibido o cassino no Brasil. E agora existe um lobby poderoso que, mesmo diante dessa tragédia, eu observo uma movimentação para querer ainda discutir esse assunto no Senado Federal, que esse assunto nunca mais seja discutido no Senado da República. Senador Márcio Bittar. 30 segundos. Quero lhe parabenizar pelo discurso e reforçá-lo com um argumento que, se Vossa Excelência já utilizou, peço desculpas, porque além do que eu tenho ouvido de Vossa Excelência, quero acrescentar o fato de que o Brasil vive uma crise de segurança pública monumental. Todos nós sabemos que em todos os estados do Brasil, praticamente, um pouco menos no sul, existem facções criminosas que dominam o estado. Na Amazônia, vários municípios, e diz o Aldo Rebelo com propriedade sobre isso, prefeitos já perderam o lugar de maior empregador para facção criminosa. Ora, o Estado que não dá conta de proteger a sua nação, nós chegamos a ter 60 mil homicídios por ano no Brasil, ainda é uma guerra civil. Claro, com certeza, que um país fragilizado na segurança pública, se legalizar os jogos, se não toda a jogatina, mas boa parte dela vai cair na mão das facções criminosas, que já dominam não só territórios nacionais, já exportaram lá para a Europa. Então, quero cumprimentá-lo e dizer que estou pronto para aqui, se vier o projeto, trabalhar para derrubá-lo. Muito bem, senador Márcio Bittar, presidente Chico Rodrigues. Eu peço que a parte do senador Márcio Bittar, o meu discurso, seja incorporado na minha fala. Senador consciente, agradeço demais, que Deus poupe o Brasil de mais sofrimentos e os brasileiros de mais tragédias como essa. Muito obrigado, senador Fernando Dueire. Eu quero aqui cumprimentar o senador Eduardo Girão por tratar de um tema tão relevante quanto essa questão das bets, que está se disseminando numa velocidade estratosférica aqui no nosso país e está agigantando mais e mais a cada dia o fosso entre uma sociedade sadia e uma sociedade doente, né? Vossa Excelência deu números, citou números, nós estamos acompanhando o vício, tomou conta praticamente de grande parte da população brasileira, de jovem, de adulto, de velho, de caduco, de tudo que é de gente de todas as idades, porque ele é provocador, né? Ele é uma promessa que, na verdade, a todos nós, quem é que não gosta de promessa, né? E é uma promessa enganosa, mentirosa, e que, na verdade, não paga aquilo que promete. Portanto, é um tema, esse PL 3405 de 2023, ele tem uma relevância importantíssima na vida social do Brasil, na formação sociológica do Brasil, né? E claro que, se não bastasse as crises, as bets hoje passaram a ser a grande vitrine de propagandas de grandes artistas nacionais, da área do futebol, da área do jornalismo, enfim, de vários segmentos que estão vendendo uma ideia que não está sendo boa para o país. Portanto, vi o pronunciamento, viu a parte do senador Márcio Bittar na mesma linha, e acho que nós somos em 4 no plenário hoje aqui, e praticamente os 4 são contra essas malditas bets, na verdade, que se de um lado ajuda o futebol, como dizem muitos, que sem as bets vai acabar o futebol nunca acabou. O futebol, aliás, desde 1950, né? Claro, bem antes, mas
Primeira Copa triste para o Brasil, em 1950, mas até hoje o Brasil já foi pentacampeão do mundo, né? Os times estão aí, os estádios cada vez mais lotados, porque é uma paixão nacional. Portanto, não é justificativa para a permanência dessas bets que tantos prejuízos têm trazido ao nosso país. Portanto, nobre senador Eduardo Girão, esse é um fator de discussão recorrente na sociedade brasileira e, claro, que aqui no plenário do Senado da República, que é a caixa de ressonância da sociedade, ele tem realmente um eco muito forte. Perfeito. Só fazendo assim, 30 segundos. O senhor colocou que muita gente usa o argumento, e o senhor tem razão, de que se tirar as apostas dos clubes de futebol, o futebol vai acabar. O que está acontecendo é o inverso. As pessoas estão pegando abuso do futebol porque não sabe se o jogo está combinado com a aposta esportiva por causa das bets. Olha só que loucura. Eu fui presidente de clube e eu digo para você, não precisa de patrocínio de casa de aposta não, porque o nosso sócio torcedor vai parar de pagar por mês a sua mensalidade, porque ele vai quebrar com a aposta. Então é uma economia lógica que a gente não pode deixar acontecer no futebol. Muito obrigado. O próximo inscrito sou eu, o senador Chico Rodrigues. No entanto, o senador Márcio Bittar está a seguir, mas o senador Fernando Dueire pediu, na verdade, essa prioridade, e eu consulto Vossa Excelência para que ele faça esse seu pronunciamento, porque tem um compromisso inadiável. Em havendo a concordância do senador Márcio Bittar, passo a palavra ao senador Fernando Dueire, do MDB do glorioso estado de Pernambuco. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, senhoras senadores, senhores senadores, minha palavra de gratidão ao senador Márcio Bittar por ter me concedido o espaço que antecede a fala dele. Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, é com grande satisfação e compromisso com o futuro do nosso país e do planeta que me dirijo hoje a esta casa, para discutir um tema de relevância importante para o país. O projeto que altera o marco legal das startups para definir e enquadrar as chamadas startups verdes, promovendo inovações focadas na sustentabilidade ambiental. A inovação e o desenvolvimento tecnológico têm sido, ao longo dos anos, pilares fundamentais para o avanço de nossa sociedade. No entanto, é imprescindível que esse progresso esteja alinhado com a responsabilidade ambiental que garanta um futuro sustentável às próximas gerações. A proposta do projeto de lei complementar número 117/2024 visa exatamente isso, integrar as startups no Brasil a um movimento global crescente que busca inovações tecnológicas sustentáveis, soluções que não só transformem a economia, mas que também contribuam decisivamente para a preservação do meio ambiente. Startups verdes são aquelas que, por sua natureza, têm um compromisso com práticas e soluções voltadas à sustentabilidade ambiental. Elas podem atuar em diversas áreas, como tecnologias limpas, energias renováveis, gestão de resíduos, agricultura sustentável, entre outras, sempre com o foco de reduzir impactos negativos ao meio ambiente e promover a transição para uma economia de baixo carbono. Com esta alteração, o Brasil passa a contar com um marco legal atualizado que reconhece a iniciativa fundamental dessas empresas que já estão na vanguarda da inovação e que precisam de um ambiente propício para prosperar. O enquadramento das startups verdes nos critérios da Lei Complementar 182/2021, marco legal das startups, permitirá que essas empresas possam ter acessos a incentivos fiscais, linhas de financiamento, apoio institucional e outras formas de fomento, que contribuirão para a criação de um ecossistema robusto de inovação sustentável no Brasil.
A iniciativa também prevê a criação de um selo de reconhecimento para as startups verdes, que será concedido às empresas que comprovarem a excelência e a inovação na área de sustentabilidade. A proposta também altera a Lei de Inovação Tecnológica, incluindo a implantação de soluções de inovação para o apoio e incentivo a atividades tecnológicas e de inovação em microempresas e empresas de pequeno porte, bem como as startups verdes. Adicionalmente, modifica a Lei 9.991, de 24 de julho de 2000, direcionando 40% dos recursos para pesquisa e desenvolvimento a projetos desenvolvidos por startups verdes, conforme regulamentos estabelecidos pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL. O PLP 117/24 não é apenas uma atualização, mas sim um compromisso com um futuro mais verde e sustentável. Um futuro onde o desenvolvimento econômico e a preservação ambiental não sejam opostos, mas sim aliados numa cadeia virtuosa. Acreditamos que, ao estimularmos essas startups, estamos não apenas criando novos negócios, mas investindo na qualidade de vida das futuras gerações e no fortalecimento de uma economia mais resiliente e sustentável. O projeto foi aprovado na Comissão de Ciência e Tecnologia na data de hoje e segue para a Comissão de Meio Ambiente e, posteriormente, vem para este plenário. Por isso, peço o apoio dos nobres colegas para a aprovação desta importante proposta que coloca o Brasil em sintonia com as melhores práticas globais e garante a criação de um ambiente de inovação que visa não apenas o crescimento econômico, mas também o bem-estar de todos os brasileiros e do nosso planeta. Senhor presidente, os movimentos de sustentabilidade e de preservação do meio ambiente não podem ser resolvidos a nocaute. Isso é um processo de transição no qual o país, o Brasil, tem se creditado com grandes exemplos e nós temos, nesta transição, avançado em muitas disciplinas. Esta casa tem dado grandes exemplos no encontro da legislação e na contribuição que, durante este ano, foi significativa para nós termos uma transição de sustentabilidade cada vez mais focada dentro deste país. Muito obrigado e, mais uma vez, agradeço ao senador Bittar pela gentileza de ceder o seu espaço e fazer com que eu me antecipasse, visto o compromisso que eu tenho agora aqui, dentro dessa mesma casa e do Senado. Muito obrigado. Nobre senador Fernando Dueire, Vossa Excelência trata de um tema extremamente importante para o nosso país e para o mundo, que são as startups verdes, né? Essa inovação ambiental, ela é fundamental nesse mundo complexo em que nós vivemos hoje, esse mundo cheio de encontros e desencontros em relação às questões ambientais, e aí estão, na verdade, os reflexos e os resultados do que tem acontecido no planeta em função da irracionalidade coletiva do ser humano, mas, obviamente, o poder de aglutinação e de proposição dessas startups verdes, elas poderão realmente ajudar a mitigar, na verdade, os efeitos que nós vivemos hoje, principalmente no clima, né, com catástrofes sobre catástrofes. Portanto, Vossa Excelência, de uma forma muito cuidadosa, focada, Vossa Excelência apresenta um tema que é de interesse da população brasileira como um todo, né? E, logicamente, nós que temos exemplos a dar, o Brasil que tem milhões e milhões de hectares de áreas nesses 8 milhões e 500 mil quilômetros desse estado, continente que é o Brasil, né? Podemos, na verdade, fazer com que o mundo olhe
as alternativas que nós temos aqui no Brasil e copiem aquelas que eventualmente se adaptam aos seus modelos locais. Portanto, parabéns pelo belo pronunciamento e a preocupação em relação às questões ambientais. Continuando o expediente, nós, com os pronunciamentos, eu convido o nobre senador Márcio Bittar, do União Brasil, do Acre. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Na sequência, passarei a palavra ao senador Paulo Paim, sempre presente, onde disporá também de 10 minutos. Senhor presidente, nobres colegas, senadores, senadoras, de fato, tem hora que eu acho que o fim do mundo já chegou. Eu não compreendo como é que as instituições brasileiras puderam se transformar em poucas décadas em instituições ideologizadas. É óbvio que no Ministério Público, os estaduais, o federal, você tem pessoas da mais alta capacidade, mas ao mesmo tempo, você também tem pessoas que fazem da atividade profissional uma militância política. Lá na Amazônia, por exemplo, o senhor que é um digno representante de um dos estados queridos da Amazônia, o que mais nós conhecemos do Ministério Público Federal é a ligação deles com as ONGs que atuam de forma uníssonas para nos proibir de ter a infraestrutura absolutamente necessária, fundamental, para que nós podemos sair da pobreza que vive o povo da Amazônia brasileira. Lá no Acre não é diferente. Algumas ONGs entram na Justiça, pedem o apoio do Ministério Público Federal, que prontamente atende e, na prática, proíbem a ligação de pontes e de estradas. Passamos agora o período da seca. 4 municípios do Acre sofreram mais ainda. Homens e mulheres, famílias, muitos morreram por falta de ter condições de fretar um avião, porque o rio estava seco e não pode se fazer uma estrada. Eu disse aqui várias vezes, Jordão, Santa Rosa, Porto Walter, Taumatugo, bujão de gás. Eu vi o presidente do PT, porque não é presidente do Brasil, viu, senhor presidente? Só me perdoe a franqueza, ele é presidente do PT. Ele é presidente de uma ideologia. Dizer como é que pode o bujão de gás a R$110? Lá, onde eles proíbem de fazer estradas, que é o governo dele, com a ministra dele, com os militantes que eles têm no Ministério Público Federal e estadual, que proíbem de fazer estradas, pontes na Amazônia. Mas se não bastasse tudo que eu já venho vendo, lá, por exemplo, o Ministério Público, alguém, lógico, não são todos, se preocuparam de entrar contra o prefeito de Rio Branco, prefeito Tião Bocalon, homem probo, limpo, já foi prefeito 3 vezes do município do interior, não responde a um processo na justiça, porque ele não poderia usar a cor azul. Como é que gente do Ministério Público se preocupa com isso? A cor que o prefeito vai utilizar nas obras. Mas se não bastasse, o prefeito de Rio Branco agora está sendo acusado por uma integrante do Ministério Público Estadual. Agora, pasmem, senhores e senhoras que estão nos assistindo, não é porque tem uma denúncia de corrupção. Será que é uma denúncia de malversação do dinheiro público? Não. Fraude licitatória? Também não. Superfaturamento em merenda escolar? Não. Nada disso. Sabe o que é, senhor presidente? É que a Fundação Garibaldi, Fundação de Cultura do município de Rio Branco, recebe propostas para investir o dinheiro público em peças, em atividades culturais, musicais. E alguém apresentou um pedido à Fundação Garibaldi para fazer o Papai Noel gay. E o prefeito de Rio Branco, que não é quem decide, o prefeito Tião Bocalon, orientou, deu a opinião dele,
que a fundação, com dinheiro público, não seria interessante financiar uma peça teatral que vai passar em qualquer lugar, passaria em qualquer lugar, tratando dessa maneira um personagem que está no coração de milhares de crianças ao longo de décadas. Mas a peça era Papai Noel gay. E como o prefeito se posicionou contra gastar dinheiro público, despersonalizando um personagem que faz parte do imaginário das crianças, alguém no Ministério Público Estadual acha que ele tem que responder, porque seria um discurso de ódio homofóbico. Senhor presidente, aonde vamos parar? Agora, o que eu acho interessante, senhor presidente, e portanto eu quero deixar aqui o meu repúdio a essa ação e a minha solidariedade irrestrita ao prefeito reeleito de Rio Branco, repito, sem responder um processo de denúncia, sem responder um processo da justiça, todas as contas aprovadas na vida inteira, ninguém conseguiu desqualificá-lo e foi reeleito com 20% de vantagem sobre o segundo colocado. Meu repúdio a mais essa ação de uma integrante do Ministério Público e a minha solidariedade total ao prefeito de Rio Branco, que está correto. Errado estão as pessoas que querem impor na marra o pensamento de uma minoria. E para não dizer que ficou só nisso, senhor presidente, eu queria saber se o Ministério Público, se essas mesmas pessoas agem com esse rigor, quando, por exemplo, na Universidade Federal, lá do Maranhão, uma travesti, com o direito dela, quando a pessoa é adulta, faz da sua opção sexual o que ela quiser, e ninguém tem nada com isso. Mas numa universidade pública do Maranhão, cantando música pornográfica, com cenas pornográficas, numa universidade paga, com os milhares de brasileiros, que a maior parte deles não frequenta a universidade, porque tem que trabalhar. Isso aqui pode. Aí, com isso aqui, o rigor é mínimo. E outras matérias, senhor presidente? O Ministério da Saúde admite que dança erótica foi inapropriada. Aí constrói comissão. Sempre uma coisa branda. Constrói uma comissão para analisar, que geralmente não vira nada. Tudo aqui matéria de jornal. O Ministério da Saúde afasta servidor responsável por evento com dança polêmica. Mas sempre assim, vai fazer uma comissão para analisar. Revista Oeste, servidora trans faz doutrinação em escola infantil. Abre aspas. Existem meninos e meninas e isso pode ser construído como se a sexualidade pudesse ser construída ao longo do tempo. Existem meninos, meninas e isso pode ser construído ao longo do tempo. Isso palestrando em universidade. E eu não vejo contra essas atividades que levam a sexualidade precoce para crianças. Eu não vejo os mesmos integrantes do Ministério Público Estadual ou Federal agirem com rigor. Agora, o prefeito de Rio Branco, porque dá uma opinião, que é a opinião dele, é o direito dele, de dizer que ele acha que dinheiro público não pode servir para uma causa do movimento LGBTQIA+, ele está fazendo um discurso de ódio. E tem que ser processado. E outra coisa, propõe uma multa de R$350 mil. Portanto, quero mais uma vez deixar claro, senhor presidente, o meu repúdio a essa ação e a minha solidariedade ao prefeito de Rio Branco, que tem a coragem de não sucumbir diante de uma minoria, mas que tem muito poder no Brasil ainda hoje. Segundo assunto, senhor presidente, senador Plínio Valério, nós que estamos sempre debruçados sobre os assuntos da Amazônia. Senhor presidente, o que a França está fazendo agora é mais do mesmo. Agora, senador Plínio, pela primeira vez, e aliás, quando a CNA me pede voto aqui, senhor presidente, eu sempre digo a ele, sabe o quê? Eu vou votar, com a sua permissão, senhor presidente, eu vou votar porque é da minha compreensão. Mas o tempo que nós enfrentamos o PT no Acre, 20 anos no governo, a turma da CNA não teve do nosso lado. Mas isso não impede que eu defenda as coisas que eu acho que são corretas. Mas agora, Plínio, senador Plínio, agora a CNA está coordenando uma ação de represália
a um país que promete. Sabe desde quando que é a promessa de 100 bilhões de dólares? Desde 2009. Promessas feitas, não cumpridas, refeitas de novo e refeitas de novo. E a gente feito cordeirinho, criando reserva e mais reserva, criando código florestal que só existe no Brasil, não tem em outro lugar do planeta, atendendo feito cordeiro, como diz meu colega Plínio Valério, com espírito de colonizados, não é isso? Que o senador sempre diz isso. E aí, senhor presidente, a negociação, com a sua paciência, senhor presidente, a negociação, que é isso que esconde a atitude da França, qual é a atitude da França? O que ela não quer, e há 25 anos que a proposta do acordo Mercosul-União Europeia está sendo enrolada há mais de 25 anos. E como eles subsidiam o produto deles, eles não querem que o nosso produto entre lá dentro. E aí não admitem que é uma questão econômica, utilizam o argumento ambiental. Eu espero, dele não adianta esperar, viu, Plínio? Mas é uma vergonha, senhor presidente, que o presidente do país não se posicionou de forma contundente a essa retaliação com o apoio do governo francês contra a economia brasileira. Por isso que eu digo, senhor presidente, ele não é o presidente do Brasil, por mim não é considerado assim, ele é o presidente de um grupo ideológico, porque se fosse presidente do Brasil, era o primeiro a se posicionar publicamente contra mais um boicote infame, com desculpa mentirosa, da França. Agora, quando o Macron, que bateu a porta na cara dele, quando disse que a Europa não aceita o acordo com o Mercosul, mesmo assim veio para o Brasil e foi recebido com tapete azul, vermelho, lá com o índio Raoni, para ele entregar para o presidente Lula, para a Marina, um documento dizendo que os índios, as lideranças indígenas, entre aspas, não querem a ferrogrão. Eu vou terminar, senhor presidente, dizendo que eu acho uma ingenuidade. Alguns não são ingênuos. Eles estão ligados ao capital externo através de ONGs. Mas eu vejo ingenuidade, Plínio, quando aqui vários políticos dizem, de uma forma ou de outra, senhor presidente, o Brasil vai fazer combustível verde e vai ser recompensado. Não vai. Toda a ideia, eu fui o único, acho que fui o único que votei contra o mercado de carbono. Sabe por quê, senhor presidente? Porque toda essa ideia tem na raiz uma questão, que é os ricos, porque chegaram na sua riqueza, não querem que nós façamos o que eles fizeram, e aí assinam com compensação. Essa compensação não chegará nunca. Os Estados Unidos têm as próprias demandas deles. A Alemanha e a França, mais uma vez, está provando. E aí sabe o que fica? A promessa de muito dinheiro que nunca chega, e o que chega para o Brasil é esmola, mas para as ONGs ligadas à ministra Marina Silva e a Capo Bianco da vida, aí é uma fortuna, criando a militância no Brasil e particularmente na Amazônia, contra o nosso interesse. Portanto, fica aqui mais o meu repúdio à atitude da França, do Carrefour, da França, e o repúdio à atitude à omissão do governo brasileiro, que não se posicionou como patriota nesse momento. Muito obrigado, senhor presidente. Nobre senador Márcio Bittar, Vossa Excelência faz um pronunciamento com vários viés nesta tarde, tratando de temas diversos, mas cada um com a sua importância e a sua relevância. Muito obrigado. Quando Vossa Excelência, e pela experiência, pela competência de Vossa Excelência, de político experiente do Acre e que tem uma visibilidade nacional, fala de um fato que a gente fica indignado também com relação ao prefeito Bocalum, quando se recusou a cometer uma decisão de ordem administrativa absurda. O prefeito foi de uma coerência clara como uma janela sem vidros, para mostrar exatamente que essa não é uma conduta que possa se levar para o povo da sua terra, e nem muito menos o Brasil, obviamente. Mudar Papai Noel para Papai Noel, o que você falou? Papai Noel gay, a peça. Tem essa história aí que até Papai Noel estão inventando essa história aí, né? Então, nós não condenamos
LGBT, QI+, que menos, não sei, enfim. Mas nós entendemos que isso aí é de um despropósito terrível e a condenação deve ser debitada ao Ministério Público do Estado, como Vossa Excelência falou, que toma essa decisão de procurar, inclusive, judicialmente, fazer com que o prefeito Bocalhon responda pela não concordância. Eu acho que não existe mais racionalidade, né? E com relação a essa questão da França, né, a proibição das carnes, da proteína produzida no Mercosul, através do Alexandre Bompardé, eu acho, né, o CEO, né, do Carrefour, nós entendemos que isso é uma grande bobagem, até porque o mundo tem que se curvar ao Brasil, porque nós somos o maior banco de proteína animal do planeta Terra, né? O Brasil, na verdade, hoje alimenta mais de 1 bilhão de pessoas por dia, ou seja, das 193 nações que compõem a Organização das Nações Unidas, o Brasil sozinho alimenta 1 bilhão de pessoas por dia, de seres humanos por dia, né? Entre as 8 bilhões, os 8 bilhões de seres humanos. Portanto, a França é useira e viseira em atacar o nosso país, quando, na verdade, nós somos o maior produtor, né, de carne bovina, de frango, de suíno, de soja e outras commodities mais aí, que, na verdade, fazem com que, mesmo sendo a 9ª economia do mundo, nós tenhamos as reservas estratégicas mais importantes do planeta. A biodiversidade gigantesca da nossa Amazônia é invejável e cobiçada por todo mundo, né? Sem esquecer também que os minerais estratégicos, ou seja, a tabela periódica, né, ela pertence ao território, à nação, ao povo brasileiro. Portanto, Vossa Excelência faz um pronunciamento que nos dá a oportunidade de, mesmo presidindo essa sessão, né, comentar alguns itens, porque reforça, inclusive, esse sentimento de patriotismo, de nacionalismo que todos nós temos que ter. E o Brasil, obviamente, o governo, enfim, que tem conduzido, na medida do possível, com todo o cuidado para que esse país seja respeitado no mundo, tem que ser, na verdade, defendido por todos nós, representantes do povo brasileiro, seja da oposição ao governo, seja da base do governo, porque o Brasil somos todos nós. Parabéns, Vossa Excelência. Eu que agradeço, senhor presidente, quero incorporar a vossa parte, que me honra muito ao meu pronunciamento, e então nós estamos aqui para repudiar, com o vosso apoio, repudiar a atitude da França, com apoio do governo francês, porque não foi só a ministra, e, portanto, do governo, se manifestou. Então, que fica aqui o nosso repúdio a esse país, que é useiro e vezeiro de demagogia barata, promessas não cumpridas, e também, senhor presidente, da minha parte, o repúdio à inação do governo brasileiro, que não respondeu à altura como deveria ter sido feito, defendendo o interesse e a economia nacional. Muito obrigado, senhor presidente. Eu gostaria de dizer ao senador Paulo Paim que Vossa Excelência está na lista de inscritos após o senador Marcos Rogério, portanto, e Plínio Valério. Portanto, Vossa Excelência cede a atividade é posto. Pois é, e segue no quartel, é assim. Então, aqui no plenário podemos adotar o mesmo modelo, já que Vossa Excelência concorda. Passo a palavra ao senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Senador Chico Rodrigues, preside essa sessão com a competência de sempre, fazendo comentários
muito adequados depois da fala de cada um, que só complementam a fala dos nossos senadores. Presidente, eu quero falar sobre as demissões da Eletrobras. Até porque hoje, pela manhã, conseguimos aprovar um projeto, que eu vou falar sobre ele, importante nesse sentido, para combater esse tipo de demissão. Senhor presidente Chico Rodrigues, entidades sindicais de todo o país estão muito preocupados e denunciando que a Eletrobras tem demitido trabalhadores sem justa causa. Desde que foi privatizada, a companhia já desligou cerca de 4.000 funcionários e pretende reduzir ainda mais seus quadros funcionais em mais 20%. O Tribunal Superior do Trabalho proibiu demissões em massa pela Eletrobras até o julgamento de acordo com os sindicatos. Além de proibir a demissão coletiva, o ministro Maurício Delgado vetou o desconto de salários de funcionários da empresa, tais quais que considerou inadequados e que poderiam ser pagos devido a um movimento de protesto que fizeram os trabalhadores no mês de junho. Os sindicatos afirmam que a Eletrobras não apresentou até o momento qualquer esclarecimento quanto aos termos ou número ou limite de aderentes ou não do plano de demissões voluntárias para reduzir o efetivo da empresa. Mas destaque, senhor presidente, a notícia boa que eu trago nesse momento, que hoje pela manhã a Comissão de Assuntos Sociais aprovou o PL 1791 de 2019, de autoria do ex-deputado Assis Carvalho, sobre o aproveitamento de empregados de empresas do setor elétrico federal desestatizadas pelo Programa Nacional de Desestatização. Meus cumprimentos ao relator, grande senador Alessandro Vieira, pela sensibilidade com o tema. Fez um belo relatório, eu li e tive a alegria de poder defender junto com ele, e o texto foi aprovado por unanimidade na Comissão de Assuntos Sociais. Agora o texto será analisado pela Comissão de Constituição e Justiça, a nossa CCJ. Precisamos continuar vigilantes em defesa do direito dos trabalhadores. Quero dizer também que, na mesma linha de preocupações, recebi correspondência do Sindicato dos Eletricitários da Bahia sobre demissões na Companhia Hidroelétrica do São Francisco, empresa controlada também pela Eletrobras. Os trabalhadores sentem os efeitos da privatização. A empresa vem realizando demissões em todo o grupo, sem justificativa plausível. A motivação é ônus do empregador, conforme a súmula 212 do TST. A legislação exige a participação prévia de diálogo entre empresa e sindicato dos trabalhadores como primeira etapa, antes de uma demissão coletiva, de acordo com o entendimento do Supremo. Esse diálogo envolve a apresentação de análise de soluções alternativas às demissões, contribuindo para a preservação de empregos e recuperação econômica. No entanto, essas discussões não ocorreram com os sindicatos, como a Sinergia da Bahia e Sergipe, Urbanitários de Alagoas e da Paraíba, Sindiletro Ceará, Sinter e Sintep. O Sindicato da Bahia e demais sindicatos, por meio da Federação Regional de Urbanitários do Nordeste, acionaram o Ministério Público do Trabalho para denunciar o modus operandi da Eletrobras. Além disso, há ajuste no quadro de pessoal com reposições igualmente injustificadas, sempre em detrimento dos empregados admitidos antes de 17 de junho de 2022.
A denúncia ao Ministério Público do Trabalho busca responsabilizar a Eletrobras pelos impactos das demissões e garantir que os direitos dos trabalhadores sejam respeitados. Sindicatos, federação seguirão empenhados em evitar que a lógica perversa sobre os trabalhadores seja aplicada como está sendo. Além de preservar os empregos, é preciso garantir a segurança do sistema, a preservação das vidas e a qualidade dos serviços prestados para toda a sociedade. Diante dessas informações, coloquem-se todos, por favor, no lugar desses empregados públicos. Estudaram, trabalharam, fizeram concurso público, passaram, estavam lá trabalhando já há 1 década, 2 décadas, 3 décadas. Infelizmente, o relato que eu recebo, que centenas deles estão sendo demitidos de forma, diria, sem nenhuma sensibilidade, demissão pelo computador. Chega, senta no seu local de trabalho, vai ou pegar o computador e está escrito ali, passe no Direitos Humanos, passe no Departamento Pessoal, você está demitido. Calculem a situação dessas pessoas. Depois de décadas de trabalho na empresa que foi privatizada, se querem privatizar, e se assim foi a vontade da maioria e prevaleceu a privatização, que pense nos computadores, nas máquinas, no lucro, mas pense também no ser humano. São pais de famílias que deram a sua vida para essa companhia e, de repente, são jogados como se fosse na lata do lixo ou para a beira da estrada e com direitos mínimos assegurados. Eu me coloco no lugar dele, senhor presidente. Mais uma vez, peço, vamos nos colocar todos no lugar desses milhares de trabalhadores. Repito, fizeram concurso público, foram aprovados, se estabeleceram em cidades onde está instalada a companhia, levaram suas famílias e agora, com 55, 60 anos, são colocados na rua. Para onde eles vão? Então, senhor presidente, é isso que está acontecendo. A empresa é privatizada, o que acontece com os trabalhadores e seus direitos? Muitos são simplesmente descartados, colocados, como eu disse, no olho da rua. Quando decidiram pela privatização, pensaram apenas no patrimônio, nos prédios, nos computadores, até nos telefones. Mas e o ser humano, que é o maior patrimônio de uma empresa? Quem pensou na vida dessa gente, nos impactos para elas e suas famílias? Por isso, senhor presidente, que pedi também uma audiência pública para debater esse tema na Comissão de Direitos Humanos, numa visão humanitária. Espero que esse debate, que deve ser próximo dia 9, ou aconteçam com a participação, inclusive da Eletrobras. Nós vamos convidá-los. E, por fim, senhor presidente, eu quero só fazer esse registro, que não é só ficar aqui reclamando, né? Uma notícia que eu considero boa. É com grande satisfação que anuncio as boas novas de uma ação do governo Lula voltada para a saúde pública da nossa população. Hoje, o Ministério da Saúde, liderado pela ministra Anísia Trindade, realizou a entrega de mais de 100 unidades de ambulância SAMU, atividade essa em São Paulo, mas cujos veículos serão enviados para diversos estados do país. Essa é apenas uma conquista de uma longa trajetória que se iniciou em 2003, desde sua criação. O SAMU é considerado um pilar fundamental do Sistema Único de Saúde SUS, assegurando o entendimento pré-hospitalar de urgência e emergência em todo o país. Com o objetivo de salvar vidas, é fruto de um compromisso com a vida da população, levando assistência médica imediata a quem mais precisa, especialmente em situações críticas, como acidentes, infartos e partos de emergência
onde essas ambulâncias e o corpo médico e enfermeiros cumprem um papel fundamental. Essa iniciativa, nascida da visão de que a saúde pública deve ser ágil e acessível, tem transformado a realidade de milhões de brasileiros. Com o SAMU, reduzimos mortes inevitáveis, sequelas, sofrimento de inúmeras famílias. É, sem dúvida, uma ferramenta essencial para a garantia do direito constitucional à saúde. A entrega de 100 ambulâncias reforça o compromisso do governo e da ministra Anísia Trindade com a saúde pública de qualidade e com a ampliação da cobertura do SAMU. Cada uma dessas ambulâncias representa mais que um veículo, representa a chance de salvar vidas, de chegar rapidamente ao local. O tempo faz toda a diferença. Destacamos que esse avanço é fruto da união de esforços entre o governo federal, governo estadual e municipal, sendo uma vitória que nos inspira a continuar trabalhando para fortalecer o SUS e assegurar que a saúde seja um direito efetivo e não apenas uma promessa. Essa visão, quando fala em governo federal, estado e município, vem muito, senhor presidente, numa teoria que eu defendo há mais de 10, 12 anos, e escrevi livro nesse sentido, daquilo que eu chamo frente ampla pelo Brasil. Enfim, presidente, não celebramos apenas mais uma conquista, mas também renovamos nosso compromisso em garantir que esse equipamento seja utilizado com eficiência, transparência e responsabilidade. Terminando, que novas ambulâncias sejam um símbolo de esperança em solidariedade e respeito pela vida em todas as cidades do nosso país. Que continuemos a construir juntos um sistema de saúde mais forte, humano, acessível para todos os brasileiros. Isto é salvar vidas. Obrigado, presidente Chico Rodrigues, pela tolerância de Vossa Excelência. Nobre senador Paulo Paim, Vossa Excelência falou de dois temas aí interessantes. Primeiro, a admissão de funcionários da Eletrobras após a privatização. E, logicamente, que isso, na verdade, fragiliza a própria geração de emprego no nosso país. Aqueles servidores que tinham como a sua âncora de vida os seus empregos garantidos, e com a privatização, obviamente, veio essa desidratação que vai deixando as pessoas, muitas vezes, em desespero, porque construíram a vida trabalhando, tendo seus rendimentos, vivendo uma vida de normalidade com as suas famílias, e o fantasma do desemprego é que assusta e que, obviamente, Vossa Excelência, que é um dos grandes defensores dos trabalhadores brasileiros, sabem, na verdade, a angústia que isso causa às famílias, e até aqueles que ainda estando trabalhando, vivem sobre a ameaça e o fantasma dessa possibilidade que assola essas empresas que foram privatizadas. Portanto, fica aí esse registro, e também a questão da distribuição, da entrega de mais de 100 ambulâncias do SAMU. Eu que tive a oportunidade, junto ao governo federal, de há mais ou menos 2 meses atrás, receber lá em São Paulo 5 ambulâncias do SAMU para o nosso estado, os municípios do Cantar, Bonfim, Boa Vista, São Luís e Alto Alegre, que já estão com essas ambulâncias servindo a população do nosso estado, e o programa é para servir a população brasileira com mais rapidez, com mais eficiência, e muitas vezes aqueles verdadeiros heróis do SAMU salvando vidas na emergência de um acidente. Portanto, parabéns, Vossa Excelência, pela citação aqui da entrega das ambulâncias hoje pela nossa ministra Anísia Trindade. Continuando o pequeno expediente, passo a palavra ao senador Marcos Rogério. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Muito obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores senadores e aos que nos acompanham pelo sistema de comunicação do Senado Federal. O tema que me traz à tribuna no dia de hoje, senhor presidente, é um tema que é recorrente em todo o noticiário nacional e que tem ganhado as manchetes nesses últimos dias. O indiciamento do presidente Jair Bolsonaro. Nós estamos vivendo, senhor presidente, nós vivemos em um país democrático. Portanto, espera-se que a justiça seja imparcial
e que as instituições atuem com responsabilidade e isenção. Mas, ao observar a atual quadra vivida, não é isso que nós vemos no nosso país, infelizmente. O indiciamento do presidente Jair Bolsonaro levanta sérias dúvidas sobre a solidez e a fundamentação do processo que levou a essa decisão. Indiciar alguém, especialmente um ex-chefe de Estado, é algo grave e que só deve acontecer e que só se justifica quando há indícios claros e concretos da prática criminosa. Porém, o que vimos até agora não atende a esse critério. As acusações parecem baseadas mais em conjecturas do que em provas robustas. Afirmações genéricas e superficiais não podem ser suficientes para justificar medidas tão drásticas. É fundamental que as investigações sejam conduzidas com seriedade e transparência, mas também com respeito ao devido processo legal. Sem isso, corremos o risco de transformar processos legais em ferramentas políticas, algo que vai contra os princípios da nossa Constituição. Não podemos ignorar que esse tipo de indiciamento é frequentemente explorado para alimentar narrativas políticas. Em um momento em que o Brasil enfrenta desafios reais, como a crise econômica, a violência crescente no Brasil real e a instabilidade social, usar episódios como cortina de fumaça é um desserviço ao país. O povo brasileiro merece que os problemas sejam enfrentados com coragem e com foco, não com manobras para criar divisões e desviar o foco da população para os problemas reais que atingem o país. A trajetória do ex-presidente Bolsonaro ao longo de décadas na vida pública sempre foi marcada por seu compromisso com a democracia e o respeito às leis. Seus posicionamentos, inclusive os mais polêmicos, sempre se pautaram dentro das 4 linhas da Constituição, como ele mesmo usa essa expressão sempre que está diante de temas mais espinhosos, respeito às 4 linhas da Constituição. Não se trata aqui de eximir ninguém de responsabilidade, mas de exigir que os processos sejam conduzidos com rigor técnico e legal, sem influências externas ou agendas ocultas, porque o Brasil está diante de um fato grave. Indiciar sem base sólida não fortalece a justiça, ao contrário, fragiliza sua credibilidade. Devemos nos lembrar que hoje é o ex-presidente Bolsonaro, amanhã pode ser qualquer cidadão brasileiro, inclusive parlamentares desta casa, expostos a um sistema judicial que permite indiciamentos sem fundamentos claros. Ninguém está livre. Nós temos parlamentares com indiciamentos, nós temos um deputado federal que recentemente foi indiciado porque teceu críticas justamente a essa política de perseguição que vem sendo praticada no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Eu sou um defensor das instituições, defendo o papel fundamental que tem o Supremo Tribunal Federal, defendo o papel fundamental que tem a instituição, o Poder Executivo, o Poder Legislativo, as instituições têm papel fundamental. Mas isso não significa que os detentores de cargos, sejam eles eletivos ou aqueles que são empossados e têm, por mandamento constitucional, a missão de conduzir as altas casas de justiça deste país, não estão imunes a críticas, não estão imunes às considerações daqueles que pensam diferente e daqueles que entendem
que o que lá estão a praticar é algo que viola a Constituição, violam as leis do país. Não tem ninguém acima da lei, não tem ninguém acima da Constituição. E o que nós vemos ultimamente, senhor presidente, é um ambiente de terra sem lei. Aquilo que a Constituição assegurou como cláusula pétrea para o mandamento parlamentar, que são as garantias, as inviolabilidades, as imunidades para o bom exercício do mandato, hoje estão sendo relativizadas, estão princípios sendo relativizados. E aí, por não gostar do que alguém diz, por não gostar do que alguém acha, simplesmente se dão no direito de indiciá-los, de abrir investigações para indiciá-lo. Isso, senhor presidente, é usar o aparato estatal para perseguir, para causar medo, para gerar um ambiente de medo num dos poderes da República, algo inaceitável numa democracia. Defender a democracia significa respeitar a divergência, significa respeitar o que o contrário pensa, porque ao contrário disso, não se trata de democracia, não se trata de liberdade. Não existe democracia sem liberdade de opinião, de manifestação do pensamento e de um parlamento livre para dizer o que quer, para dizer o que pensa. E cada um, obviamente, respondendo na medida da culpa daquilo que extrapolar aos limites legais. Mas nós não podemos permitir o que nós estamos a ver no Brasil. E agora nós estamos observando uma narrativa que tomou conta de todo o noticiário, a narrativa do golpe. Todo dia, você abre, senador Plínio, o jornal está lá, a narrativa do golpe. Você liga um canal de televisão, uma emissora de TV ou um site, é golpe, golpe, golpe para todo lado. Golpe. E a pergunta que fica para o cidadão mais simples, aonde é que está o golpe? Onde é que está o golpe? Onde estão as evidências de golpe? Onde estão as evidências de tentativa do golpe? Golpe? Golpe de quê? Golpe de narrativa. A narrativa, sim, essa está sendo pregada a todo tempo. Mas aonde estão as evidências de que houve uma tentativa de golpe? Não estou nem falando de golpe, de tentativa de golpe. Nós estamos diante do que no direito se chama de teoria do crime impossível. Teoria do crime impossível. Sem forças, sem armas, não tem ameaça, não tem tentativa, não tem golpe. Vou repetir. Sem a presença das Forças Armadas, sem a presença de um aparato de força, não tem tentativa, não tem golpe. E eu vou usar uma frase que eu não defendo, já disse aqui, a minha defesa maior às instituições. Quem ousa pensar, cogitar, qualquer ato de ataque, qualquer ato de desmonte das instituições, não contem, nunca contaram e jamais contarão com o meu apoio. Eu defendo as instituições. A vida política se define, o jogo eleitoral se define de tempos em tempos com a participação da sociedade, porque o poder emana da sociedade que o exerce por meio de representantes livremente eleitos. Agora, senhor presidente, pensar é livre. Repito, eu não apoio ideias malucas, mas pensar é livre, agir é crime. Pensar é livre, agir é crime. Conspiração do golpe. Aconteceram pessoas que cogitaram, que pensaram. Bom, as evidências estão aí. Em outros tempos também aconteceu. Agora, a pergunta é: Bolsonaro agiu para dar vazão às maluquices?
Não deu espaço, não deu guarida, não há evidências de que tenha agido nessa direção. Pelo contrário, e as evidências mostram justamente que aqueles que estavam a conversar, a dialogar sobre isso, estavam insatisfeitos pelo fato do ex-presidente não ter dado apoio, não ter dado aval para que isso acontecesse. Então, essa história, essa narrativa que está sendo vendida para o Brasil, ela não encontra lastro na verdade real. Não houve tentativa de golpe. Não houve golpe. Justiça, senhor presidente, não é vingança. Eu concluo a minha fala, senhor presidente, e diante do que mencionei, fazendo um apelo por cautela, por equilíbrio e comprometimento com a verdade. Que as instituições se mantenham firmes em seu propósito de garantir justiça, mas que também tenham a responsabilidade de proteger a democracia e os direitos fundamentais de todos os brasileiros. Esse é um mandamento constitucional que nos vincula a todos. Nós não podemos perder a fé na justiça, a confiança no sistema que nós temos funcionando no Brasil. Muito obrigado, senhor presidente. Nobre senador Marcos Rogério, Vossa Excelência acaba de fazer um pronunciamento com seu conhecimento jurídico, com seu preparo intelectual e, acima de tudo, com as suas convicções de um tema que hoje é recorrente no cotidiano do Brasil, do brasileiro, em todos os veículos de comunicação, a cantilena, a repetição, as pressões, as faltas de provas, etc, etc. E uma coisa chamou a atenção de uma forma, para resumir, o pronunciamento de Vossa Excelência, que eu assistia com bastante atenção. Vossa Excelência disse que é necessário que haja cautela e equilíbrio das instituições. E é isso exatamente que nós entendemos que o povo brasileiro hoje espera para que possamos continuar na linha democrática desse país, que é o Brasil. Esse país que todos nós, na verdade, admiramos e que o mundo, enquanto nós nos degladiamos internamente, o mundo cobiça, o mundo tem, na verdade, nós que somos da Amazônia, nós sabemos disso, tem uma sede gigantesca nas nossas riquezas, nas nossas virtudes pessoais, políticas e intelectuais também, e Vossa Excelência que é de forma cartesiana, é um democrata. Vossa Excelência, tenho certeza que a repercussão do vosso pronunciamento ela terá realmente eco em vários lugares por onde vão acompanhar esse pronunciamento que Vossa Excelência acaba de fazer. Obrigado. Parabéns. Dando continuidade ao pequeno expediente e como comunicação inadiável, de acordo com o artigo 158, parágrafo 2º, passo a palavra ao senador Rogério Carvalho, que dispõe de 5 minutos. Eu sei que eu queria ocupar essa tribuna hoje para tratar de um tema de grande importância para todo o Brasil, que é a urgência na retomada das operações das fábricas de fertilizantes nitrogenados no Brasil, em particular no estado de Sergipe, pela Petrobras, que fechou, invernou e que depois arrendou e que agora vivemos uma gangorra. Ora essas fábricas funcionam, ora essas fábricas não funcionam. Os números demonstram claramente a situação que o nosso país se encontra. Nós importamos 85,7% de todos os fertilizantes de que necessitamos. Em 2023, importamos 40 milhões de toneladas de fertilizantes nitrogenados a um custo de 20 bilhões de dólares. Essa dependência externa coloca em risco a nossa soberania alimentar e agrícola. Vale lembrar que o Brasil é o 4º maior consumidor de fertilizantes do mundo, ficando apenas atrás da China, Estados Unidos e Índia. Nosso consumo de fertilizantes cresce numa taxa anual de 4% ao ano, 2 vezes acima, que representa 2 vezes
o crescimento da média mundial. Também não podemos ignorar o impacto da instabilidade geopolítica global no setor. A guerra na Ucrânia nos mostrou claramente nossa vulnerabilidade quando o conflito teve início, os preços prefertilizantes pararam. A ureia subiu 70% em apenas um mês. O fosfato monoamônico aumentou 45% e o potássio encareceu 53%. Cabe ainda lembrar que os 4 maiores exportadores de fertilizantes nitrogenados para o Brasil, Rússia, China, Canadá e Marrocos, sendo a Rússia e China, representam 40% das nossas importações. Isso significa que, além do alto custo do transporte, por conta das grandes distâncias, a maioria dos nossos principais fornecedores estão em regiões do planeta que vivem sob constante tensão política. Por outro lado, apesar da crescente demanda pela expansão da produção interna de fertilizante, o Brasil careceu, nas últimas décadas, de uma política de Estado que tivesse clareza e continuidade. Entre 98 e 2010, a Petrobras realizou uma série de investimentos estratégicos nas fábricas de fertilizantes já existentes, modernizando instalações e desenvolvendo novos produtos. Na sequência, de 2010 a 2015, a estatal deu um passo ainda mais ambicioso, iniciando a construção de 3 novas unidades fabris destinadas à produção de fertilizantes nitrogenados. Uma decisão que visava reduzir significativamente a dependência brasileira da importação de amônia e ureia. No entanto, essa trajetória de expansão foi interrompida no período de 2015 a 2022, quando a Petrobras, em uma mudança radical de estratégia, decidiu abandonar completamente o setor de fertilizantes nitrogenados, resultando na paralisação total das 3 fábricas em operação no país, localizadas em Sergipe, Bahia e Paraná. Acredito que a produção de fertilizantes, por seu caráter estratégico, exige uma política permanente de Estado, a qual deve ser imune às mudanças de governo. Nesse sentido, com a volta do presidente Lula, a Petrobras encontrou novamente ambiente estável e propício para investir no Brasil, com efeito no plano estratégico da empresa 2024 a 2028, inclui a revisão dos segmentos de fertilizantes e petroquímicos, demonstrando um compromisso renovado com esse setor estratégico. É nesse contexto que celebro a decisão da Petrobras retomar o setor de fertilizantes, ao mesmo tempo em que cobro que avancemos ainda mais rapidamente, acelerando os investimentos da estatal em Sergipe. Precisamos ações concretas e céleres, especialmente em relação à Fafem Sergipe. Essa unidade, que foi uma das principais produtoras de fertilizantes nitrogenados do país, encontra-se atualmente paralisada por decisões equivocadas de governos anteriores que prejudicaram não apenas os trabalhadores, mas toda a economia do Estado. Nessa linha, é importante recordar que a Fafem Sergipe não é apenas uma unidade industrial, mas sim um símbolo. Falamos aqui de um patrimônio estratégico que, por décadas, foi a representação do desenvolvimento no nosso Estado e peça fundamental na busca por soberania nacional na produção de fertilizantes. Quando, em plena operação, chegou a produzir 600 mil toneladas de ureia por ano, números esses que demonstram sua inegável importância. Infelizmente, apesar da elevada capacidade produtiva, a Fafem de Sergipe foi intensamente prejudicada pela falta de continuidade de suas atividades. Primeiro tivemos a paralisação de 2019, no início do governo Bolsonaro. Na sequência, em 2020, a fábrica foi arrendada para a Unigel. Em 2023, a Unigel também paralisou as atividades e, em junho do presente ano, o contrato com a Unigel foi encerrado, de modo que a inatividade da fábrica perdura até hoje. Essa inconstância, com sucessivas aberturas e fechamentos da fábrica, tem forte impacto socioeconômico em Sergipe, na Bahia e no Paraná, dificultando o desenvolvimento sustentável do Estado e comprometendo a soberania nacional e a segurança alimentar do Brasil e do mundo, sendo o Brasil um dos países mais importantes para garantir a segurança alimentar no mundo inteiro. O efeito disso no emprego, é claro, nas cidades onde elas são instaladas, ou seja, hoje tem 4 funcionários quando tinha aproximadamente 500 operando esta fábrica. Mas há esperança. A perspectiva de retomada das fábricas aponta para um potencial de investimento na ordem de 400 milhões de reais para a Fafem na Bahia e em Sergipe, com possibilidade de geração de 1.500 empregos diretos. Levando em conta os indiretos, opera-se
espera-se que sejam gerados 4 mil empregos. Além disso, a arrecadação anual do ICMS superior a 50 milhões de reais só no estado de Sergipe, sem contar o estado da Bahia. Nesse cenário, é fundamental entender que a produção de fertilizantes nitrogenados pela Petrobras não é apenas uma atividade industrial isolada, mas parte integrada da cadeia de produção de óleo e gás, porque o gás é insumo da produção de fertilizantes nitrogenados, representando uma solução viável para monetizar e agregar valor ao gás natural. Concluindo, senhor presidente, assim reitero desta tribuna o apelo que anteriormente enfatizando que uma intervenção indevida no mercado de gás natural, neste momento, pode comprometer a sinergia das operações da Petrobras, colocando por terra os esforços realizados para a retomada das atividades das Fafens de Sergipe, da Bahia, do Paraná e do Mato Grosso. Precisamos garantir o funcionamento contínuo e estável dessas unidades fabris. Não podemos mais aceitar o ciclo perverso de aberturas e fechamentos que tem caracterizado a operação da Fafem em Sergipe nos últimos anos. Cada paralisação representa não apenas uma perda econômica, mas um golpe na esperança de milhares de trabalhadores e na economia dos estados onde elas se instalam. Resumo aqui minha convicção e de milhares de outros brasileiros, numa frase: a Fafem é rentável e é nossa. Nós precisamos produzir fertilizantes nitrogenados no Brasil. Essa é uma das principais atividades econômicas, é uma das principais atividades que coloca o Brasil no mercado externo e precisamos ter autossuficiência ou menor dependência de fertilizantes nitrogenados. Para isso, é fundamental que o governo, através da sua estatal Petrobras, volte a fazer os investimentos necessários, sem dar muito o que falar, porque, se é estratégico, o governo tem que encampar essa ideia e a Petrobras fazer esses investimentos, como sempre o fizeram, para garantir que o Brasil consiga garantir a segurança alimentar do seu povo e do mundo inteiro, como ele é reconhecido universalmente pela sua capacidade de produção agrícola. Muito obrigado, senhor presidente, por me permitir fazer essa comunicação urgente, que é de interesse do Brasil, que é de interesse do agronegócio, que é de interesse de um dos setores mais pujantes e mais importantes da economia, que é o agronegócio, que é a agropecuária, que é a agricultura familiar. E mais, quem mais se beneficia das fábricas de fertilizantes instaladas no Brasil são os pequenos e médios agricultores que não conseguem fazer acordo de permuta com as grandes exportadoras de grãos, que trazem fertilizante e levam sobre a forma de grãos. Portanto, para eles isso não é um problema, mas para os médios, pequenos e agricultores familiares, isso é essencial que a gente tenha essas fábricas no Brasil. Muito obrigado, senhor presidente. Senador Rogério Carvalho, Vossa Excelência está tratando aqui de um tema extremamente recorrente nos dias de hoje. E Vossa Excelência falou com uma precisão cirúrgica esse tema. E nós sabemos, na verdade, que é necessário sim que a Petrobras, através da Fafem, possa urgentemente voltar a produzir os fertilizantes nitrogenados. Só para o senhor ter ideia, nesta última semana e hoje, quarta-feira, até hoje, quarta-feira, nós temos mantido contato com alguns fornecedores de fertilizantes nitrogenados, sabe de onde? Da Venezuela, porque o nosso país, que tem uma abundância gigantesca e condições de produzir os fertilizantes nitrogenados, tem realmente essas dificuldades que Vossa Excelência acabou de se referir aqui. E lógico que o nitrogênio, fósforo e potássio são os 3 principais fertilizantes para dar o grande salto que a nossa agricultura precisa. Somos maiores, falávamos hoje à tarde, somos o maior produtor de soja do planeta, né? O segundo maior de milho, né? E assim por diante, desses produtos que são commodities que o mundo todo compra, mas sem a presença desses fertilizantes, principalmente os nitrogenados, essa produtividade cai, obviamente cai a produção, cai a nossa economia e é uma relação negativa em cadeia. Portanto, parabéns a Vossa Excelência por defender tão importante tema e esperamos, sim, que a Petrobras possa retomar a exploração dessa unidade fabris. Parabéns, Vossa Excelência. Continuando os pequenos expedientes, passo a palavra ao senador amazônico Plínio Valério. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos.
Presidente Chico Rodrigues, que bom escutar o senador Rogério Carvalho falar sobre fosfato, falar sobre gás. Isso é interessante, para mim é importante, porque eu falo disso toda semana e ontem falei, e agora vou de novo tocar no assunto potássio e gás, que é extremamente importante. A mina de potássio que tem ali, a fronteira com Manaus, está impedida pelo Ministério Público Federal. O gás de Silves, perto de Manaus, está proibido pelo Ministério Público Federal. Tudo na Amazônia está proibido, mas tem um dado importante agora que diz respeito aos chineses. Senhoras senadoras, senhores senadores, orquestrado pelas ONGs multinacionais e vocalizado pela sua ventríloca, Marina Silva, a palavra que mais se ouve no diálogo entre o atual governo e a Amazônia é não. Pavimentar a BR-319, que permitiria a ligação entre Amazonas, a Amazônia e o restante do país, não pode. As ONGs não deixam. De nada vale argumentar que isso permitiria melhorar as condições da população da maioria dos caboclos e ribeirinhos paupérrimos de nossa região. Como de nada vale lembrar que dezenas de milhares de vidas teriam sido salvas na época da Covid, com o transporte de oxigênio via terrestre para Manaus. A palavra também é não pode. Explorar o potássio de Autazes garantiria autonomia e ajudaria o Brasil a manter sua autonomia no plantio e dispensaria a compra do longínquo Canadá, também não pode. A mina de potássio em Autazes, município fronteiriço a Manaus, supriria o mercado nacional em 25%. O Ministério Público Federal não deixa a pedido das ONGs. A palavra também é não pode. Pouco importa se isso traria um alívio financeiro de grande peso e atenderia a mão de obra local, indígenas inclusive, indígenas que não teriam o seu meio ambiente afetado. As ONGs multinacionais vetaram e, portanto, a ordem também é não pode. Explorar petróleo e gás na região de Silves e Itapiranga, um investimento de 6 bilhões. Claro que não pode. O Ministério Público Federal acatou o pedido de uma ONG da FUNAI que teriam percorrido a área e desconfiado que tem índios isolados. Desconfiado, não viram os índios, não viram, mas acham que tem índios isolados. Aí o Ministério Público Federal diz que tem índios isolados, não pode explorar o gás. Manter moradores de regiões também suspeitas de ocasional presença de índios isolados é uma ameaça constante. Nós temos o município de Silves e Itapiranga, que fica no caminho Itacoatiara, ligado a Manaus. Vão fracassar, porque a Enave ela produz gás que alimenta Roraima. Simplesmente o Ministério Público Federal proibiu a Enave de continuar com essa sua atividade no investimento de 6 bilhões de reais. As ONGs se pronunciam, recorrem ao Ministério Público Federal e a palavra é não. Explorar o nióbio, que é a maior reserva mundial no Alto Rio Negro, São Gabriel da Cachoeira, 96% da reserva mundial, não pode também. Explorar ouro, prata, diamante, também não pode. Perdemos até a conta de inúmeras vezes em que ouvimos a palavra não, vocalizada pelo Judiciário, pela ministra Marina Silva, sempre a serviço de governos internacionais. Eis, porém, e aqui eu quero falar, senador Lucas, o senhor que é um amazônico, certamente vai falar sobre a Amazônia daqui a pouco, senhoras senadoras e senhores senadores, que surge praticamente do nada a palavra sim. No meio disso tudo, não, não, não e não, surge a palavra sim. A CNT China Network Trade, companhia limitada, subsidiária da China, da empresa do governo chinês, acaba de comprar no meu estado, no estado do Amazonas, a maior reserva de urânio do Brasil. As duas companhias pertencem, como eu disse, ao governo chinês, governo da República Popular da China. O urânio é um elemento químico usado na indústria de guerra, notadamente na fabricação de bombas atômicas e de hidrogênio. O enriquecido serve também como combustível em usinas nucleares para gerar energia. No Brasil, 99% do urânio é usado para esse fim. Há riquíssima reserva, senador Lucas.
agora de propriedade chinesa, fica no município de Presidente Figueiredo, na região metropolitana de Manaus. Figueiredo fica a 107 quilômetros de Manaus, pela rodovia federal, a única que temos, a 174, que leva, olha só, às fronteiras da Venezuela, da Guiana, pelo estado de Roraima. O negócio foi fechado na madrugada agora, senador Chico Rodrigues, de 26 de novembro. O texto oficial confirma a venda da reserva de urânio, foi divulgada, está tudo sendo, inclusive, aplaudido. A hidrelétrica de Balbina está lá desde 69. A mina fica em Pitinga, que é lá, 105 quilômetros para Figueiredo, mais 160, 150 para a reserva lá para a mina. Enfim, a Amazônia ouviu um sim, um sim. É claro que a gente quer que a Amazônia, apesar das ONGs, ouça sim outras vezes, mas a pergunta que fica sempre, 319 não pode, que seria a nossa redenção, a BR-319, que me ligaria a você brasileiro que está ouvindo. Eu não posso chegar aqui por terra. O potássio de Altazes não pode. O gás de Silves, Taquatiara, de Itapiranga, não pode. E, de repente, o urânio pode, porque é da China. O urânio pode, porque são os chineses. O urânio pode, porque são os camaradas do PT. Ninguém diz nada. O Ministério Público Federal não fala absolutamente nada. E eu estou entrando com um pedido de informação que não é uma ação. Os 3 procuradores federais no Amazonas, que disseram não ao gás, que dizem não ao potássio. Eu quero saber por que eles não dizem não aos chineses. E ao urânio. Estou falando de urânio. Eu não estou falando de uma atividade qualquer. Então, vejam, brasileiros, percebam, brasileiras, esse tratamento que existe para desenvolver a nossa região, para criar renda, para dar emprego, para ajudar o Brasil naquilo que o senador Rogério de Carvalho falou há pouco, a se autossustentar, ser autossuficiente na produção do que precisa para alimentar o agronegócio. Estamos lá impedidos, manietados, cadeados, cerrados, cadeados ambientais que nos escravizam, que nos prendem, porque sempre esbarramos nas ONGs, sempre esbarramos na ministra Marina Silva a serviço das ONGs. E, de repente, os chineses compram a maior mina de urânio do Brasil, vão beneficiar o urânio no Amazonas, perto de Manaus, no município de Figueiredo, que vive do turismo, que vive das suas 160 e poucas cachoeiras. E ninguém fala nada. E ninguém diz nada, porque o que há aí? Um compromisso, um conluio, uma perseguição àquilo que a gente pode ou não pode fazer? Na Amazônia, Chico Rodrigues, você sabe, presidente, nós não podemos nada. Roraima talvez sofra até mais do que nós, mas também não pode nada. Então, eu quero aqui saber dos procuradores que atendem uma ONG, atendem a FUNAI, que acha que teria índios isolados. Silves aqui, Manaus aqui, tem índio isolado aqui. É uma palhaçada de quem acha. Se você acha, você é um palhaço também, porque isso não tem a menor possibilidade de existir. Mas o Ministério Público Federal acata. E aí vem os chineses, compram a maior mina de urânio do país e vão poder beneficiar o urânio ligados a Manaus. Imagina o impacto disso. Imagina o impacto ambiental que vai ter. E ninguém diz nada. Medo dos chineses, companheirismo dos camaradas. Que interesse há entre Brasil e China? Que nós do Amazonas não podemos explorar nada para que o nosso povo saia de abaixo da linha de pobreza. Vou repetir aqui, senador Chico Rodrigues, já encerro. Amazonas, meu estado, maior estado da federação, que tem o maior potencial de tudo que você possa imaginar, mas nós não podemos explorar. Hoje, 63% da população vive abaixo da linha de pobreza, não tem R$11 por dia para se autossustentar. E nós não podemos explorar nada, nós não podemos viver de nada, dos bens naturais que Deus nos concedeu. O homem pensa que é dele. Os homens poderosos pensam que podem dizer se pode ou não pode. Não, esses bens naturais são nossos, dados
pelo poder divino. Mas a gente não pode, porque há esse conluio que nós mostramos na CPI das ONGs. Eles não nos deixam evoluir. Vamos lá, Chico, eu peço sua compreensão só um instantinho, vamos lá. Se explorássemos nós o potássio de Altazes, deixaríamos de comprar potássio da Ucrânia e do Canadá. O Canadá é um país que mais nos aprisiona. Depois da Alemanha, que explora o seu carvão, o lignito, que polui muito mais do que qualquer coisa que vocês possam imaginar. Nós não podemos explorar o gás porque a Noruega não deixa através do Fundo Amazônia e das ONGs. A Noruega vive do petróleo que explora no Mar Ártico. Nós não podemos explorar absolutamente o diamante de Roraima. Nós não podemos explorar o ouro de São Gabriel, porque eles não nos deixam. Quando eu digo eles não nos deixam, olha só, eles, eu estou falando das ONGs do governo estrangeiro. E eu digo isso com tristeza. Nós hoje temos um poder paralelo na Amazônia chamado ONGs. Mandam tanto quanto o narcotráfico. Mandam tanto quanto o narcotráfico. É a nossa realidade. Graças a Deus eu estou aqui mais uma vez, senador Chico, podendo dizer aqui em nome do Amazonas o que sinto e o que precisa ser dito. E o que precisa ser dito é clarear. Porque o Ministério Público Federal persegue outros empreendimentos e se quedam e se ajoelham diante do governo chinês. Eu estou querendo saber e estou perguntando para que eles me digam, e eu posso chegar aqui da tribuna e dizer, ó, eles fazem por covardia, eles fazem por conluio, eles fazem porque não entendem nada, ou eles fazem porque são manipuladores e fazem parte desse conluio todo. Obrigado, presidente. Nobre senador Plínio Valério, Vossa Excelência, nós que sempre defendemos as causas da Amazônia e do Brasil, obviamente, aqui Vossa Excelência tratou de tantos temas que até enriquece, inclusive, esse pronunciamento e nos dá motivo para fazer um rápido comentário. Quando Vossa Excelência fala do potássio, que tem abundância em Altazes, que representa mais de 25% da nossa demanda no país, do gás de Silves, da BR-319, que liga Porto Velho a Manaus, a Boa Vista, a Venezuela, a Goiânia e ao Atlântico, da faixa equatorial. Nós entendemos que esses brados e essas demandas que Vossa Excelência apresenta aqui têm uma consistência gigantesca, porque entra governo e sai governo e essas questões não são levadas em consideração. A Amazônia é como se fosse um santuário sagrado para proteger todos esses interesses que não são interesses nacionais. Essa é que é a verdade. Quando os governos, aí sim, aí nós temos que ser genéricos, não deixam, impedem o asfaltamento daquela BR-319, Porto Velho, Manaus, Boa Vista, Venezuela, Guiana, Atlântico e o mundo. É um corredor. Mostra exatamente a falta de autoridade e de patriotismo e de visão geoestratégica e geopolítica que se tem. Porque aquele grande corredor de exportação, mais cedo ou mais tarde, será sim asfaltado, porque é uma forma de interligação entre continentes, inclusive, entre oceanos, inclusive, mas mais do que isso, um ponto de ligação da população, da sociedade brasileira. Portanto, parabéns, Plínio Valério, senador Plínio Valério, pelo seu pronunciamento. Passo a palavra agora ao nobre senador que tem uma paciência franciscana de aguardar a sua vez, Lucas Barreto, do Amapá. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos para fazer, com toda a reverência, o seu pronunciamento. Você já vem rindo, tá vendo aí como é vaselina. Senhor presidente, senhoras e senadores, quero iniciar falando aqui do nosso querido colega Rogério Carvalho, que falou que nós precisamos abrir as fábricas em Sergipe de nitrogenados, ou seja, de nitrogênio, fósforo e potássio.
quero dizer, meu querido amigo, que no Amapá e na Amazônia, ali junto com o senador Plínio, nós temos essa tríade do desenvolvimento. Nós temos 208 milhões de toneladas de fósforo prospectadas no Complexo Maicuri, do lado do Pará, na Renca. Nós temos em Altazes potássio para explorar 1000 anos. E nós temos no petróleo, no gás do Amapá, o tão sonhado nitrogenado, ou seja, a ureia. Então, senhor presidente, nós precisamos que o Brasil veja isso, que o Ministério do Meio Ambiente veja isso. Agora, a China, como falou o senador Plínio ali, comprou a maior mina de urânio do Brasil. Ou seja, para produzir bomba, para destruição, pode. O Amapá que preservou, ou o Amazonas que preservou, não pode nada. Então, vim aqui hoje falar de novo, novamente, mais uma vez, da exploração de petróleo na margem equatorial atlântica, que se formatará, senador Plínio, em um modelo único de desenvolvimento com governança do conhecimento, capaz de harmonizar o uso desses recursos naturais na Amazônia com equilíbrio ambiental. A criação de uma bolsa social, senhor presidente, do petróleo, como propõe o presidente do Suriname, Chan Santok, essa via social revela a força social da indústria do petróleo. Diga-se de passagem que essa bolsa social seria de $700 para cada habitante do Suriname, que precisa ser unida em uma nova e necessária ordem de desenvolvimento regional, que se obrigue a integrar novas plataformas de desenvolvimento sustentadas, que inclua o emprego e o conhecimento, única via capaz de combater a pobreza e garantir o bem-estar social de todos. Em reportagem publicada no início desse mês no jornal O Globo, com o título Até a Última Gota Possível de Petróleo, a diretoria da Petrobras cogita uma aventura geológica, prometendo melhorar sua produção na velha e já explorada Bacia de Campos, cuja sua atual produção já é bem inferior à de 25 anos atrás, ou seja, inferior a 1 milhão de barris dia. A maioria dos especialistas garante que essa aventura financeira só deve ser utilizada em países onde os custos de revitalização, que são muito altos, não dispõem de novas reservas virgens, muito rentáveis, como são as trilionárias reservas da margem equatorial do Amapá, Pará e Maranhão. Veja, senhor presidente, que a Petrobras pretende investir cifras superiores a 22 bilhões de dólares para produzir óleo mais caro e com grande incerteza de que esse projeto poderá não ter a longevidade necessária para cobrir esses investimentos. Teremos aí um banquete servido somente às velhas empreiteiras. Lembrando que a eficácia da retirada do óleo desses poços nos últimos 50 anos nunca passou de 20%. E estou na obrigação de lembrar a este Senado Federal que a exploração do pré-sal da margem equatorial atlântica, além do fato de que essas reservas são ricas em óleo e gás e estão 100% prontas para ser exploradas com segurança ambiental, baixo custo e alto lucro. Como conselho, acredito que a Petrobras deve evitar uma aventura geológica na Bacia de Campos, só para socorrer velhas e insaciáveis empreiteiras. Ou seja, temos uma insensatez econômica que usará o dinheiro do brasileiro,
que poderá ser investido com grande retorno na margem equatorial do Amapá ou ainda financiar a transição energética. Numa análise simples, a exploração do óleo e gás no Amapá será de grande retorno financeiro e ambiental, pois o Brasil ganha. O povo da Amazônia Atlântica terá novas atividades econômicas que promoverão um novo paradigma de desenvolvimento sem oneração da grande floresta, quebrando finalmente esse paradoxo amazônico. Sem oneração da grande floresta, onde o ambientalismo patrimonialista, marinista, constrói um modelo de preservação que busca preservar a floresta, projetando as sociedades amazônicas a um cárcere de pobreza, ou melhor, em escravos ambientais. No caso de prospecção da margem equatorial do Amapá, Pará e Maranhão, a Petrobras irá investir apenas 3 bilhões de dólares em atividades exploratórias e prospectoras na margem equatorial até 2029. E para iniciar a exploração de reservas geológicas superiores a 14 bilhões de barris de óleo e trilhões de metros cúbicos de gás. Se isso for confirmado, a empresa parte para a fase de produção. Ao todo, a estatal reservou 7,9 bilhões de dólares para projetos de exploração. Senhor presidente, senhores senadores, fazer a revitalização de reservas geológicas exploradas há mais de 50 anos é ambientalmente arriscada e economicamente insustentável, pois a tendência da descarbonização das fontes de energia é baixar de preço o petróleo e, com isso, inviabilizar essa revitalização das velhas reservas bacias de Campos, pois a margem equatorial é o grande prêmio que a Petrobras e o Brasil devem explorar com urgência. O Brasil, senhor presidente, não pode e não deve refazer a felicidade dessas prestadoras de serviços terceirizadas do Rio de Janeiro, que já se banquetearam em demasia de grandes lucros nos últimos 50 anos. Nós, estados da Amazônia, queremos o legítimo direito, como entes federativos, de explorarmos pelo menos uma única vez nosso petróleo e gás, que nos foi singularmente dado pelo Criador. O bem-estar climático não pode ser construído tão somente com o sacrifício dos países em desenvolvimento para garantir as riquezas e o conforto das nações ricas. Senhor presidente, eu finalizo aqui destacando esse desumano paradoxo ambiental, e é o paradoxo amazônico, ao qual nós do Amapá estamos submetidos. O Amapá, senhor presidente, conseguiu zerar o desmatamento, zerar carbono neutro, enquanto nossos índices de desenvolvimento econômicos e sociais estão abaixo de zero. Esse triste paradoxo revela duas verdades. A primeira, de uma grande farsa ambientalista climática que transforma os amazônidas em sociedades invisíveis, enquanto o IBAMA, em nome do marinismo, impõe uma ditadura ideológica que retira o nosso direito de sermos sujeitos ao nosso próprio destino. Eis o novo paradoxo ambiental. Obrigado, senhor presidente. Presidente, pela ordem. Pela ordem, passo a palavra ao senador Espiridião. Quero lhe agradecer penhoradamente e registrar aqui a presença dos vereadores mirins do município de Antônio Carlos, Santa Catarina, Rian, Cauã, Pedro, Tiago, Rafael, Helena, Maria, Mariana e Alexia, que estão aqui acompanhados do secretário da Câmara, David, do assessor jurídico da Câmara de Vereadores, Luiz Felipe, e dos nossos vereadores, Pio e Ednei. Quero lhe agradecer pela exceção que Vossa Excelência abriu, permitindo o ingresso deles,
são moços e meninas e meninos, que têm no seu futuro, neste momento, uma visão da política brasileira, graças à sua generosidade de permitir que eles conheçam o plenário funcionando e com a palavra a tribuna sendo utilizada pelo nosso querido senador Lucas Barreto, como sempre defendendo os interesses do seu estado, Amapá, seu querido estado, Amapá, e do Brasil. Muito obrigado. Presidente, pela ordem. Senador Esperidião Amin, antes de passar a palavra pela ordem, parabéns. Eu gostaria de parabenizar o gesto de Vossa Excelência em proporcionar a esses jovens vereadores mirins do município de Antônio Carlos, em Santa Catarina, os vereadores presentes, essa presença aqui no plenário da Câmara Alta do país, do Senado da República. Vossa Excelência, que é uma referência da política nacional, senador Esperidião Amin, tenho certeza que esses jovens, eles são orgulhosos da sua representação aqui neste parlamento e especificamente nesta casa. Tenho certeza que, quem sabe, algum deles um dia advirão aqui como senadores por Santa Catarina, porque esse estímulo, esse gesto, essa presença e, quem sabe, até o sonho adormecido que poderá se tornar realidade, um dia os trarão aqui como representantes de Santa Catarina. E quero parabenizar a todos e dizer ao Pedro e ao Tiago que é o nome do meu filho Pedro e do meu filho Tiago, 2 Pedro e um Tiago aqui presente. Motivo maior da nossa alegria também. Parabéns a todos e ao senador Esperidião Amin. Os 4 são apóstolos. Também. Os 2 Pedro e os 2 Tiago. Perfeito. Senador Chico, pela ordem. Senador Jaime Campos, Vossa Excelência tem a palavra pela ordem. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, a demais saudar aqui os nossos vereadores mirim do estado de Santa Catarina, né? Aqui encaminhado nesse plenário pelo eminente e grande senador Esperidião Amin. Sejam bem-vindos a essa juventude bonita, que com certeza, né, o Brasil vai depender muito de vocês. Mas, senhor presidente, eu quero dar uma boa notícia. Registrar com muita alegria que o superintendente da Receita Federal do Brasil, senhor cidadão, companheiro amigo cidadão Lindenberg Baltazar, acabou de assinar o ato de internacionalização do aeroporto de Cuiabá. Estamos falando de um sonho de décadas, tanto para os cuiabanos quanto para a população mato-grossense. Pela localização geográfica de Mato Grosso, podendo nos tornar um grande polo aeroviário do Brasil, com a criação de novas rotas comerciais, especialmente para o mercado andino, que abrange cerca de 180 milhões de pessoas. A internalização do aeroporto Marechal Rondon também vai atrair grandes redes hoteleiras de olho no crescimento do turismo estadual, com a atração de investimentos, geração de emprego e renda. Mato Grosso vai, a partir de agora, receber voos internacionais, e o que será muito importante para desenvolver ainda mais o nosso estado. Tal conquista é mais um elo para fortalecer a ligação do nosso estado com os demais países da América do Sul. Cumprimento todos os órgãos envolvidos nesta conquista, como a Receita Federal, a Anvisa e todo o governo de Mato Grosso, como também a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado, na pessoa do secretário César Miranda. Vamos agora cobrar com agilidade a ANAC. A ANAC é muito importante para nós cumprirmos os trâmites legais, ou seja, os trâmites finais do processo. E, dessa forma, tirar do papel essa almejada conquista que é a internacionalização do aeroporto Marechal Rondon em Cuiabá. De forma, senhor presidente, para nós é uma notícia bastante alvissareira, até porque há anos e anos estamos lutando para que, de fato, concretizasse esse sonho de todos nós, mato-grossenses. Já havia lá no Aeroporto Internacional de Cuiabá, na verdade, era na Várzea Grande da minha cidade. Mas, de fato, de direito não estava concretizado. Agora, até que, enfim, após a reforma, a ampliação, as melhorias das instalações do aeroporto lá
nosso Marechal Rondon, que ficou com certeza um dos melhores aeroportos do Brasil, vai permitir a sua internacionalização e quem vai ganhar com certeza é o povo mato-grossense. De forma, estamos de parabéns e aguardamos apenas a finalização do processo pela ANAC. Muito obrigado, senhor presidente. Eu quero deixar esse registro aqui nos anais da casa, porque Vossa Excelência, senador Jaime Campos, como um dos grandes baluartes da política e da defesa do Estado do Mato Grosso, esse Estado pujante, esse Estado, na verdade, que orgulha o Brasil, o maior produtor de gado do país, de soja do país, né? Tenho certeza que com a internacionalização do aeroporto de Cuiabá, né, o aeroporto Marechal Rondon vai ser, na verdade, um grande salto para o turismo, para o transporte de grandes empresários que ao Mato Grosso chegam na busca de ver as riquezas e, acima de tudo, de fazer grandes negócios, né? Então, quem ganha com isso é o Brasil, né? Tenho certeza que Vossa Excelência, que envidou muitos esforços no sentido de que a Receita Federal pudesse fechar esse círculo, hoje está, na verdade, em condições de, após a ANAC fazer o seu desdobramento administrativo, já dá realmente essa condição de aeroporto internacional para o aeroporto Marechal Rondon. Portanto, parabéns a Vossa Excelência pela notícia e que deve ser divulgada hoje nos veículos de comunicação do Senado. Continuando o pequeno expediente, passo a palavra ao senador Zequinha Marinho. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Muito obrigado, presidente. Eu venho à tribuna na tarde desta quarta-feira porque preciso compartilhar aqui com todos uma preocupação que há algum tempo tem afligido a minha alma e que agora parece ter provocado uma forte preocupação na população do meu estado, o estado do Pará. Nestes dias, tenho recebido várias mensagens compartilhadas pelo WhatsApp, em que reproduziam notas publicadas na edição do último dia 18 do Jornal Liberal, dizendo o seguinte: o endividamento do estado do Pará, diz aqui a redação do Jornal Liberal, o governo do estado está com o maior endividamento de sua história. Nunca o Pará chegou a um nível tão alto. A outra nota revela que nos próximos anos o estado vai enfrentar uma crise econômica sem precedentes, podendo atingir salário de trabalhadores e até mesmo alcançar os pensionistas do estado. A última nota finaliza a informação de que o secretário da Fazenda Estadual, doutor René Souza Júnior, nem tem como subir mais alíquotas. Elas já são as mais altas do país. ICMS no Pará é 19%, viu, Cleitinho? Uma das taxas mais altas do Brasil. Desde o início dessa atual gestão, já foram contratados 15 empréstimos com bancos nacionais e instituições internacionais. Essa informação está disponível no site da Assembleia Legislativa do Estado. Inclusive, conseguimos ver como é célere a tramitação desses projetos encaminhados pelo Poder Executivo na Assembleia. Não há discussão, não há audiência pública, não se fala nada com ninguém e a aprovação é recorde. O presidente submete à votação, da maneira, em alguns segundos, empréstimo que vai comprometer as próximas décadas, né, o erário para pagamento, para retorno. Se resolve isso em menos de 30 segundos. É muito sério essa situação. O último projeto de endividamento, PL 553/2024, solicita a operação de crédito interno no valor
de 483 milhões de reais. Sabem quanto tempo esse projeto tramitou no Legislativo Estadual? Muito rapidamente. Questão de semanas, e já estava tudo pronto. Como disse, não há um debate, não há um esclarecimento, principalmente para aqueles que vão pagar essa conta. Diz que o empréstimo será para a obra de implantação e pavimentação da Avenida Liberdade. Avenida Liberdade é uma nova avenida para facilitar o trânsito em Belém, ligando a perimetral até a alça viária, numa extensão de 13,5 quilômetros, e olha o valor, 13,5 quilômetros de asfalto, no valor de 483 milhões de reais. Pegue 483 milhões, divida por 13,6, que você vai encontrar o valor do quilômetro dessa pavimentação. Eu espero que seja alguma coisa acima padrão FIFA, primeiro mundo, né? É preocupante a situação do Pará. Não tem recursos próprios para fazer uma pavimentação de rodovia, mesmo que seja pequena ou de pequena extensão. Como disse, são 15 empréstimos feitos pelo governo atual e que somam um valor de 18 bilhões 624 milhões 905 mil 694 reais e 35 centavos. É dinheiro para valer. E aí, o problema é que a Assembleia Legislativa aprova esses empréstimos, esse aqui, pelo menos, esse último, pelo menos, diz que é para fazer a Avenida Liberdade, de 13,6 quilômetros de extensão. E os outros, que apenas dizem para construção de infraestrutura no Estado. E você não sabe aonde está essa infraestrutura, porque se for o caso de estrada, nós temos as piores do nosso Estado. O interessante é que o governo do Estado tem, ano a ano, festejado, e isso é publicado na imprensa, o aumento da arrecadação do ICMS. Só que a gente não tem notícias, nenhuma notícia de que esse recurso próprio do Estado, né, que os outros governos souberam administrar muito bem, construindo infraestrutura, não se tem notícias de que o governo do Estado tenha feito alguma coisa com recurso próprio. Porque se tivesse, não estaríamos atolados em empréstimos de mais de 18 bilhões e 624 milhões de reais. Aumenta a arrecadação e ainda assim tem que pegar empréstimo com bancos internacionais. A população paraense está muito preocupada com a situação do Estado. Aquilo que era escondido a 7 chaves, sem nenhuma publicidade, começa a aparecer na imprensa, soltando pequenas informações que são apenas uma pontinha do iceberg vivido pela população paraense, de preocupação com o futuro do Estado. E aí é muito importante a gente levar em consideração que tudo indica que daqui a pouco tempo, 2, 3, 4 anos, a única coisa que o Pará vai fazer é pagar servidores, e eu espero que pague, né? Porque lá no passado, um tanto remoto, o governo não pagava o salário em dias. Me lembro que quando Almir Gabriel assumiu em 1º de janeiro de 95, teve que negociar 3 folhas de pagamento atrasadas. Novembro, dezembro e o 13º de todos os servidores do Estado. Fornecedores todos em atraso. Pará estava em frangalhos, em cacos. Almir Gabriel passou pelo menos 2 anos reconstruindo essa estrutura para começar a trabalhar. Um futuro muito próximo, é perigoso o Estado apenas pagar folhas de servidores e pagar parcela de empréstimo, e mais nada. Esse é o grande perigo e a visão que todo mundo está tendo em função do alto volume de recursos emprestados aí em 15 empréstimos diferentes.
endividamento bilionário. Nós estamos batendo a porta dos 20 bi, não é? Acredito que até o final do governo atual, final do ano 2026, esse endividamento só de principal já tenha ultrapassado a casa dos 20 bilhões de reais. Daqui a algum tempo, repito, o Estado só terá recursos para pagar dívida, não sobrará dinheiro em caixa para fazer outra coisa senão pagar a dívida deixada ou que será deixada pelo governo atual. Essa é a nossa preocupação e é um alerta, mais um alerta que estamos fazendo aqui à população paraense, principalmente ao trabalhador que com tanta dificuldade, com tanta luta, não é, vive ali e que sabe que seus filhos, que estão ainda pequenos, né, que estão aí passando de criança para ser adolescentes, vão herdar essas dívidas e para continuar o pagamento. Isso é extremamente sério, porque não se dá transparência, não se dá clareza, não se dá informação àqueles que realmente vão pagar a conta. Muito obrigado, presidente. Obrigado, senador Zequinha Marinho. Com a palavra, o próximo orador inscrito, senador Cleitinho. Ele falou isso, Flávio, não. Boa tarde. Uma boa tarde a todos, senadores e senadoras, a população que acompanha a gente pela TV Senado também, e a todos os servidores dessa casa aqui. Eu vou começar uma fala minha aqui hoje, aqui, vendo uma matéria, Flávio Bolsonaro, que eu acho que algumas pessoas vão ficar chateadas, mas a gente tem que mostrar aqui, porque o Bolsonaro está igual aquelas massas de bolo, quanto mais bate, mais cresce. Aí, depois disso tudo que está acontecendo, golpe, 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 golpe. Aí o Bolsonaro teria agora, numa pesquisa, que é uma pesquisa séria, Bolsonaro teria 37,6% contra 33% do Lula, se a eleição fosse hoje. Então, gente, continua batendo, que está chegando 2026 aí, e eu tenho certeza, se o Bolsonaro estiver apto a poder ser candidato, será novamente presidente. E eu queria mostrar aqui também, Flávio Bolsonaro, isso aqui, ó, queria mostrar aqui um detalhe aqui, gente, ó, para ficar com raiva, fica com mimimi, fica com raiva do Cleitinho. Olha aqui a comparação, ó, é uma foto que está aqui, eu recebi, uma foto do Bolsonaro e do Lula, um de frente ao outro. Bolsonaro, delações, 0, Lula, 60. Juízes condenaram, Bolsonaro, 0, Lula, 32. 0 milhões de propinas, não recebeu nada de propina, parece que na época do governo lá, 80 milhões de propina. Evidências de corrupção, Bolsonaro 0, no governo do outro lá, mais de 3 mil. Agora vem, STJ do Bolsonaro, 0, 0, 0. No Cidadão hoje, o Lula, 5-0. No TRF4, Bolsonaro, 0, 0, 3-0. Em Curitiba, Bolsonaro, 0, 0. Aí o outro, 1-0. É isso aí, pessoal. Então, eu queria só fazer essa comparação para vocês aqui. E quem ficar com raiva, fica com muita raiva mesmo e vai orar que vai passar. Porque eu quero falar para vocês é o seguinte, aguenta. Nós vamos ficar aqui agora mais esse ano, o ano que vem, até 2026 aqui, defendendo a honra do ex-presidente Bolsonaro. Vocês podem ter certeza disso. Eu e outros senadores aqui, deputados federais, não vamos permitir e deixar que vocês queiram desmoralizar a honra do presidente Bolsonaro, que foi o melhor presidente que esse país já teve. Respeito. Fica à vontade, Flávio Bolsonaro. Quero agradecer a Vossa Excelência pelas palavras, pelo discurso, porque é uma realidade. O povo se sensibiliza com quem é perseguido covarde e injustamente. E eu vejo alguns comentaristas políticos querendo comparar o que aconteceu com Lula e o que aconteceu com Bolsonaro. E essa sua fala é uma das várias referências que dá para ser feita, porque o Lula foi condenado em todas as instâncias, 5 bilhões de reais devolvidos por colaborações, por pessoas que reconheceram que roubaram durante o governo Lula e devolveram o dinheiro ao erário.
foram dezenas de delações de pessoas físicas, inclusive algumas com o Palocci dizendo que entregava dinheiro ao Lula em caixa de sapato dentro do avião no aeroporto em São Paulo. Enfim, várias delações, evidências e provas de verdade de que foi no governo dele o maior esquema de corrupção que esse Brasil já viu. E agora com Bolsonaro, querendo dizer que ele tinha domínio final de fato, né, de uma coisa que eles chamam de golpe, o que é você estudar remédios dentro da Constituição Federal. É como se nós aqui agora, ao discutirmos uma PEC sobre idade mínima para ingresso no Supremo, seja um golpe contra o Supremo. Para interpretação da criatividade, né, que o ministro Alexandre de Moraes tem muito, inclusive ele impõe aos seus subordinados na Polícia Federal que tenham a mesma criatividade, então não dá para comparar o que passou Lula com a covardia e a perseguição que está sofrendo Bolsonaro. E eu tenho a convicção e fé em Deus que Vossa Excelência está coberto de razão. Nós vamos ter em 2026 o presidente Bolsonaro no jogo para continuar dando um caminho correto a esse país. Obrigado, senador Betinho. Eu sou uma pessoa que uma coisa que eu carrego na minha vida é gratidão. Pode ter certeza que eu vou ser sempre grato ao Bolsonaro, né, por ter me apoiado. Se eu estou hoje aqui como senador, eu devo sempre a Deus em primeiro lugar, ao povo mineiro e também ao Bolsonaro também, que comprou essa briga e deixou, no caso, me pediu para que o partido pudesse deixar eu ser candidato. E a direita vai vir cada dia mais forte. E eu quero aqui falar uma coisa que fica a imprensa querendo jogar eu contra o Nicolas, que é um grande amigo, grande parceiro e grande irmão meu. Ah, que o Nicolas vai vir candidato a governador e você também. Vocês estão... Tem nada disso. Eu já conversei isso com o Nicolas. Eu tenho toda a humildade de falar isso. Eu não tenho formação acadêmica. O Nicolas tem formação. Até acho nessa situação, o Nicolas, né, tem mais conhecimento do que eu. Eu tenho toda a humildade. Se o Nicolas fala que quer ser candidato a governador, pelo bem de Minas Gerais, eu estou aqui para apoiar ele. Agora, se ele não quiser também, eu estou à disposição de Minas Gerais. O que eu e o Nicolas não vai permitir é que os passados voltem ao presente. E isso vocês podem ter certeza que a gente não vai deixar. Vocês destruíram o estado de Minas Gerais, acabaram com o estado de Minas Gerais e nós não vamos permitir que vocês votem para acabar de destruir o estado de Minas Gerais. Então eu e o Nicolas, a gente vai estar unido. Se for ele, eu vou estar 100% com ele. Se Deus abençoar que eu seja um pré-candidato, eu tenho certeza que ele estará comigo. Então não venha com essa de ficar falando que eu e o Nicolas vai estar brigados, que tem isso, tem aquilo. Tem nada. Eu tenho maior carinho e maior respeito e maior gratidão por um dos maiores líderes políticos que o Brasil está tendo agora, um jovem que chama Nicolas Ferreira. Então parem com mimimi. Parem de querer colocar eu contra ele e ele contra mim. Agora é claro, é evidente, até quem é casado não tem como conviver ao resto da vida sem discordar. Até quem é casado. Agora você está achando que eu, ou com o Flávio Bolsonaro aqui, ou com o presidente Pacheco, ou com o Bolsonaro, ou com o Nicolas, a gente não vai pensar diferente, não? Está achando que tudo que eu fizer aqui, todas as ações que eu fizer aqui, o Nicolas vai concordar com tudo? E todas as ações que o Nicolas fazer, eu vou ter que concordar com tudo? Não existe isso não, gente. Nem pergunta o Nicolas, que casou agora, porque o casamento do Nicolas é novo. Ele está em lua de mel ainda. Deixa eu que ele tiver com uns 10 anos para ver. Discussão tem. Acaba que... Não é, Flávio? Não é, presidente Pacheco? Não tem jeito de ser. Ele está em lua de mel ainda. Hora que pegar uns 10 anos, ele vai ver. Mas vai continuar, se Deus quiser. Então, quero só falar isso aqui para algumas, não, porque eu tenho muito respeito e carinho pela imprensa, mas alguma imprensa maldosa que fica querendo colocar eu contra o Nicolas contra mim, não existe isso não, gente. Uma coisa que, graças a Deus, tem vários defeitos, vários, mas tem uma qualidade. Sou humilde, não tenho vaidade. Eu quero o melhor para Minas Gerais. E eu estou aqui para sentar com cada um para falar assim, quem que vai ser? Se for esse aqui é o melhor ou mais preparado, estou aqui para apoiar, porque eu tenho humildade de falar isso. Faltou isso para mim. Eu gosto muito de falar dos meus erros, dos meus pecados, né? Faltou na época que eu tinha toda a condição de estudar, de poder me formar, e eu não quis, eu fui querer mexer com música, com cantar. Então, às vezes falta isso para mim. Mas eu estou aqui para poder também escutar, para poder evoluir, e cada dia me preparar mais. Cada dia me preparar mais. Deus não escolhe o capacitado, Ele capacita o escolhido. E talvez Deus está me capacitando, até porque eu estou aqui no plenário do Senado, aonde com um verdureiro, pagodeiro, ia estar num plenário do Senado. Então, se governador, o que vier é lucro. Eu quero dizer que essa turma do passado, que acabou com Minas Gerais, não irá voltar. Nós vamos trabalhar lá, pessoas do bem, polícia do bem, para que essas pessoas do passado que estão aí falando aí que quer vir, Não, nós vamos trabalhar para poder não deixar isso acontecer. Minas Gerais não merece isso. E eu estou aqui, porque uma coisa que eu tenho,
Posso ter defeito, mas a coisa que eu sou é destemido. Coragem eu tenho. Não tenho medo nenhum. Um dia, se eu tiver a oportunidade de ter a caneta na mão, vocês vão ver o que eu vou fazer para o povo mineiro, para o povo brasileiro. Porque é uma coisa que eu não tenho medo, graças a Deus, tenho medo de nada, só tenho medo de Deus. Com a consciência com ele. Dele eu tenho a mão de Deus é a mão pesada, eu sei que pesa. Então a mão dele eu temo todos os dias. Por isso que eu tento acertar mais e errar menos, mas eu vou errar. Então eu quero só falar isso, sabe, que tem muita gente falando, Cleitinho, Nico, tem nada disso. Um grande amigo, um grande parceiro, um grande homem, um grande político, que tem todo o meu carinho, todo o meu apoio, e eu vou continuar apoiando ele nas decisões que ele tomar, e eu tenho certeza que as decisões que eu tomar aqui também, ele vai apoiar. O que importa é que nós estamos unidos para poder, em 2026, o que for para acontecer aqui no Brasil, estar junto para a gente melhorar cada dia mais Minas Gerais e o país. Eu queria finalizar aqui só dizendo que eu vi um projeto, uma entrevista, vou finalizar, viu, presidente? Um projeto que o Boulos, deputado federal, está falando sobre o fim dos supersalários. Eu queria falar que eu venho falando isso aqui desde o ano passado. E eu tenho uma PEC minha aqui para que ela possa ser protocolada, e não tem todas as assinaturas ainda. Isso é extremamente importante para o país, independente de partido, de ideologia. O que a gente tem que fazer aqui agora, que é acabar com esses supersalários mesmo. E eu tenho uma aqui, eu queria mostrar aqui, valorizar os senadores que assinaram, e os que não assinaram, se puder, por favor, com toda humildade, assine essa PEC minha, que é extremamente importante. Corte de gasto, gente, tem que vir também, é dos 3 poderes. O corte de gasto não pode vir só da população. O corte de gasto tem que vir daqui, do Poder Legislativo, Poder Judiciário e Poder Executivo. Então eu vi, toda a imprensa divulgando aí, falando que o Boulos está entrando para acabar com o fim dos supersalários, mas eu já estou fazendo isso desde o ano passado. E eu quero mostrar aqui, viu, Girão, os senadores que já assinaram essa PEC minha aqui, ó. Senador Cleitinho, senador Stevenson Valentim, senador Confúcio Moura, senadora Damares, senador Rodrigo Cunha, senador Jorge Cajuru, senador Carlos Portinho, senador Jaime Bagatoli, senador Plínio Valério, senador Zequinha Marinho, senador meu conterrâneo Carlos Viana, senador Lucas Barreto, senador Marcos Durval, senador Rogério Carvalho, aqui do PT, estava até aqui em plenário, não sei se você está aqui, um grande parceiro também, assinou também, muito obrigado, viu, Rogério? Senador Jorge Seife e senador Rosana Martinelli. Então está aqui, gente, 16 assinaturas. Estou precisando de mais algumas assinaturas, se algum senador que está aqui em plenário puder assinar para mim, para que a gente possa tramitar essa PEC aqui e acabar, dando um fim nos supersalários, porque o corte de gasto tem que vir daqui também. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, senador Cleitinho. Encerrado o período do expediente, declaro aberta a ordem do dia. Peço aos senhores senadores e senhoras senadoras que venham ao plenário. Concedo a palavra pela ordem ao senador Everton. Pela ordem, bem rapidinho, eu gostaria só de pedir a Vossa Excelência que retirasse da pauta o item 1, no qual eu sou relator. Eu preciso ainda de mais um tempinho para terminar de organizar o relatório. Perfeitamente. A pedido do eminente relator, senador Everton, fica retirado de pauta o projeto de lei complementar número 143 de 2024. Há na pauta o projeto de lei 1354 de 2019, que impõe prioridade na tramitação processual e que figura como parte ou interveniente a pessoa com transtorno de espectro autista. Também o projeto de lei complementar número 153 de 2024, de autoria do senador Vanderlan Cardoso, cuja inclusão em pauta se deu a pedido do senador Vanderlan Cardoso, é um projeto de lei complementar cuja votação é nominal, por isso peço a presença dos senhores senadores e das senhoras senadoras. E há uma questão que eu gostaria de submeter ao plenário, o senador Paulo Paim, senador Nelsinho Trade, senador Flávio Bolsonaro, senador Flávio Arnes. O projeto de lei 4.448 de 2024 foi aprovado na Câmara dos Deputados, chegou hoje ao Senado Federal e é um projeto de lei que substituiu uma medida provisória que expira o prazo, salvo engano, hoje, e que há necessidade do Congresso Nacional decidir essa matéria. É uma matéria de interesse, sobretudo, do Estado do Rio Grande do Sul, em função do ocorrido no Estado do Rio Grande do Sul. Eu, portanto, consulto ao plenário se há concordância da inclusão como item extra-pauta do projeto de lei 4.448 de 2024,
vindo da Câmara dos Deputados e que será, então, apreciado, se todos concordarem, ao final dessa sessão, depois da pauta ordinária. E, havendo essa concordância, fica desde logo designado o senador Paulo Paim para a elaboração do parecer a ser apreciado pelo plenário do Senado Federal. Líder do governo, senador Otto Alencar. Senhor presidente, esse projeto, inclusive, tem requerimento de urgência, é um projeto que vai atender aos produtores rurais, o pessoal do agronegócio do estado do Rio Grande do Sul, esse projeto 4448 de 2024, que expira hoje, portanto, nós concordamos plenamente que ele possa ser apreciado, esta pauta, hoje, nessa tarde, com a relatoria do nobre senador Paulo Paim. Perfeitamente, então será, sob a relatoria do senador Paulo Paim, apreciado na sessão de hoje. Eu gostaria também de comunicar aos senhores senadores e senhoras senadoras que é com grande satisfação que o Senado Federal foi honrado com o prêmio Marco Maciel 2024 na categoria ESG. Esse reconhecimento é um testemunho do nosso compromisso com o meio ambiente e a ação social, com impactos significativos tanto em nosso âmbito interno quanto externo. As iniciativas do Senado, de fato, têm servido de referência e inspiração para todos aqueles que se engajam conosco em redes voltadas à responsabilidade socioambiental. Aproveito esta oportunidade para parabenizar todas as áreas envolvidas que contribuíram para que alcançássemos esse feito notável. Um agradecimento especial à diretoria-geral, na pessoa da nossa diretora Ilana Trombica, ao Comitê Permanente pela Promoção da Igualdade de Gênero e Raça e ao Núcleo de Ações de Responsabilidade Social, cujos esforços incansáveis foram fundamentais para que o Senado Federal se destacasse e fosse merecedor deste prestigioso prêmio. Que esse reconhecimento sirva como um incentivo para continuarmos nosso esforço em benefício da sociedade e do meio ambiente. Comunico também aos senhores senadores e senhoras senadoras que amanhã às 9 horas haverá a reunião de líderes do Senado com a presença às 9h45 de Sua Excelência o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que apresentará medidas econômicas de autoria do Ministério da Fazenda aos líderes do Senado Federal. Portanto, peço a presença dos senhores líderes amanhã na reunião de líderes às 9 horas em ponto. Anuncio o item 2 da pauta. Senador Nelsinho Trade, com a palavra pela ordem. Apenas para Vossa Excelência registrar a presença do governador de Santa Catarina, nosso colega e senador Jorginho Melo. Muito obrigado, senador Nelsinho Trade. Fica registrada a presença do nosso querido governador Jorginho Melo, nosso colega do Senado por tanto tempo e grandes realizações em favor do Estado de Santa Catarina. Seja muito bem-vindo, senador, governador Jorginho Melo. Essa porra fez implante no Anuncio o item 2 da pauta, o projeto de lei 1354 de 2019, do deputado Célio Studart, que impõe prioridade na tramitação processual em que figure como parte ou interveniente a pessoa com transtorno do espectro autista. Pareceres, número 92 de 2019, da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. Relator, senador Eduardo Girão, favorável ao projeto nos termos da emenda número 1, substitutivo, que apresenta. E parecer número 84 de 2024, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Relatora, senadora Mara Gabrilli, favorável ao projeto nos termos da emenda número 1, substitutivo. Não foram apresentadas emendas perante a mesa. Passa-se a discussão da matéria. Não havendo quem queira discutir, declaro encerrada a discussão. Passamos à apreciação. A presidência submeterá a matéria à votação simbólica. Em votação, a emenda número 1, substitutivo, que tem preferência regimental, nos termos dos pareceres em turno único. As senadoras e os senadores que a aprovam permaneçam como se encontram. Aprovada a emenda número 1, substitutivo, fica prejudicado o projeto. O parecer da comissão diretora oferecendo a redação para o turno suplementar será publicado na forma regimental. Discussão do substitutivo em turno suplementar. Encerrada a discussão, sem emendas, o substitutivo é dado como definitivamente adotado, sem votação. A matéria retorna à Câmara dos Deputados.
Anuncio o item 3 da pauta, projeto de lei complementar número 153 de 2024, do senador Vanderlan Cardoso, que dispõe sobre a transposição e a transferência de saldos financeiros de exercícios passados resultantes de repasses do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, para estados, Distrito Federal e municípios. Parecer número 115 de 2024 da Comissão de Assuntos Econômicos. Relatora, senadora professora Dorinha Seabra, favorável ao projeto, com a emenda número 1 que apresenta: não foram apresentadas emendas perante a mesa. Foi apresentado o requerimento número 176 de 2024 da Comissão de Assuntos Econômicos, que solicita urgência para a matéria. Votação do requerimento. As senadoras e os senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Passa-se a discussão da matéria. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Passamos à apreciação. Votação do projeto e da emenda em turno único, nos termos do parecer. A matéria depende, para sua aprovação, do voto favorável da maioria absoluta da composição da Casa, ou seja, pelo menos 41 votos sim. Solicito à Secretaria-Geral da Mesa que abra o painel para o início da deliberação. A votação está aberta. Para orientar, concedo a palavra aos líderes por 1 minuto, como orienta o PSD, líder Omar Aziz. O PSD orienta sim, senhor presidente. Como orienta o PL? Como orienta o MDB? Sim, senhor presidente. MDB orienta o voto sim. Como orienta o Partido dos Trabalhadores? Como orienta o Podemos? Como orienta o União? Como orienta o Progressistas, senador Laércio Oliveira? Progressistas orienta sim, senhor presidente. Com meus cumprimentos a Vossa Excelência. Muito obrigado, senador Laércio. Como orienta o PSB? PSB orienta sim, presidente. Como orienta o PT, senador Paulo Paim? PT orienta sim, senhor presidente. Como orienta o PL, senador Flávio Bolsonaro? PL orienta o voto sim também, presidente. Como orienta o republicano, senador Hamilton Mourão? Orienta sim, presidente. Como orienta o PDT? Como orienta o novo senador Eduardo Girão? Orienta sim, senhor presidente. Como orienta o PSDB? Como orienta a maioria? Minoria? Como orienta o governo, líder Otto Alencar? O governo orienta o voto sim. O projeto é meritório, da iniciativa do senador Vanderlan Cardoso, e foi relatado pela senadora Dorinha. Um projeto importante para que os recursos possam ser reinvestidos na educação. O governo orienta o voto sim, pede inclusive aos senadores e senadoras governistas que compareçam para a votação nominal. Como orienta a oposição? Como orienta a oposição, senador Flávio Bolsonaro? Pela oposição e pela minoria, eu voto sim, presidente. Oposição e minoria orientam voto sim, como orienta a bancada feminina do Senado Federal. Estamos em processo de votação nominal. Solicito aos senhores senadores e senhoras senadoras que venham ao plenário que possam votar. É um projeto de lei complementar número 153 de 2024. Peço a presença no plenário do senador Márcio Bittar, senador Sérgio Petecão, senador Alan Rique, senador Renan Calheiros, senador Rodrigo Cunha, senador Fernando Farias, senador Isalci Lucas, senadora Leila Barros, senador Fabiano Contarato, senador Marcos Doval, senador Jorge Cajuru, senador Wilder Moraes, senador Carlos Viana, senador Cleitinho, senadora Soraya Tronic, senadora Tereza Cristina, senador Zequinha Marinho,
senador Flávio Arnes, senador Confúcio Moura, senador Jaime Bagatoli, senador Messias de Jesus, senador Doutor Irã, senador Paulo Paim, senador Eduardo Gomes, senadora professora Dorinha Seabra. Estamos em processo de votação nominal. Oradores inscritos. Vamos retomar a lista de oradores. Senador Jorge Cajuru, senador Chico Rodrigues. Senador Chico Rodrigues tem a palavra como orador. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores e senadoras, esse plenário do Senado Federal aprova e segue agora para a Câmara dos Deputados o projeto de lei 13.354 de 2019, que procura assegurar prioridade na tramitação processual em que figure como parte a pessoa com transtorno do espectro autista, TEA. Embora o tema já seja tratado pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, que inclui também as pessoas com transtorno do espectro autista, o relator da matéria aproveitou as inovações sugeridas originalmente pelo deputado Célio Stewart e as incorporou ao Estatuto da Pessoa com Deficiência, beneficiando assim todas as pessoas com deficiência. Dessa forma, o Estatuto da Pessoa com Deficiência vai possibilitar que o interessado requeira à autoridade a prioridade na tramitação processual e os referidos processos recebam uma forma de identificação aplicado tanto no processo físico como no processo eletrônico. Essa solução vai priorizar a tramitação processual das pessoas com transtorno de espectro autista e vai alcançar todas aquelas pessoas protegidas pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência. Por isso, meu apoio a essa matéria. Tenho trazido a esta casa minha preocupação com a questão da pessoa do espectro autista e a importância de termos políticas públicas que atendam a esta população. Dados do Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos apontam que no início desse século, 1 em cada 150 cidadãos era considerado com transtorno do espectro autista. Pesquisa mais recente, de 2020, indica que 1 em cada 36 cidadãos tem transtornos do espectro autista. A aplicação dessa percentagem para nosso país sugere que tenhamos aproximadamente 6 milhões de pessoas com algum grau de autismo. 6 milhões de pessoas com algum grau de espectro autista. Entre 2017 e 2022, o Centro Escolar do Brasil registrou um aumento de 280% no número de estudantes com TEA, matriculados em escolas públicas e particulares. Estamos assistindo uma redescoberta do autismo em todo o mundo. Nas nossas bases eleitorais, vemos histórias vividas por inúmeras famílias que lutam para lidar com as dificuldades práticas advindas desta condição. No mundo, inúmeros filmes têm sido feitos sobre o tema. Vale ressaltar que parcela significativa desse aumento de casos se dá por diagnóstico mais preciso. No passado, pessoas com TEA tinham diagnósticos incompatíveis com essa deficiência e recebiam tratamento inadequado. A ciência ainda está longe de desvendar as causas que originam esse transtorno. O que se sabe é que o TEA é uma condição multifatorial que envolve uma interação ainda desconhecida entre fatores genéticos e fatores ambientais. Também está estabelecido que pode ser
apresentado em diferentes graus, que vão desde o TEA de alto funcionamento, marcado por dificuldades de interação social, mas que não incorre em prejuízos cognitivos. Ao contrário, com alguma frequência, a condição de TEA vem acompanhada de altas habilidades cognitivas. Por outro lado, alguns têm condições mais severas, que englobam, além dos problemas de socialização, problemas de comunicação e comportamento repetitivo. Essa condição de pessoa com TEA exige necessidades específicas de saúde, de educação e de acompanhamento para facilitar seu desenvolvimento pessoal e sua integração à sociedade e ao mercado de trabalho. É primordial que o poder público, tanto executivo quanto legislativo e judiciários, nos diversos níveis de nossa federação, estejam atentos e aumentem as condições de tratamentos para esse segmento da nossa sociedade. O tratamento para o autismo inclui médicos, pediatras, psiquiatras, neurologistas, psicólogos, fonoaudiólogos, psicopedagogos e terapeutas ocupacionais, bem como todo o quadro assistencial compatível com a idade e o sexo. Tais ações não têm ficado unicamente a cargo do poder público. Muitas vezes são custeados com enormes sacrifícios e desafio pelos pais e familiares. O estudo divulgado pela Veja revelou dados alarmantes. 49% dos autistas têm alguma doença crônica ou secundária. 50% não têm acesso a recursos e a suportes adequados. A situação agrava-se ainda mais se nos debruçarmos sobre o índice de suicídio em pessoas com autismo. Vou repetir, senhor presidente. A situação agrava-se ainda mais se nos debruçarmos sobre o índice de suicídio em pessoas com autismo, que chega a 7%, tornando o autismo o transtorno psiquiátrico mais letal. São dramas pessoais e familiares muito dolorosos, que precisam ser enfrentados pelo poder público, seja com políticas públicas que deem suporte aos pais e aos familiares, seja por meio de iniciativas legislativas que facilitem a vida desses brasileiros. Creches especializadas, por exemplo, podem ser um importante catalisador para o bem-estar futuro dessas crianças e por serem um local mais adequado para terapias complementares. Também é importante pensar na criação de espaços especializados para adolescentes e adultos em casos mais severos. Nesse sentido, sou favorável à iniciativa do PL 1354 de 2019, que acabamos de votar neste plenário da Alta Casa Legislativa do nosso Brasil, e aí apresentei ao Senado Federal 2 projetos de lei que alivia as dificuldades que as famílias dessas pessoas com TEA enfrentam, para os quais peço atenção e o apoio de vossas excelências. O projeto 292 de 2024 garante à pessoa do espectro autista, os seus responsáveis legais, a isenção da remuneração e outros rendimentos no imposto sobre renda das pessoas físicas, para quem ganha até 6 salários mínimos. O objetivo dessa proposta é desonerar contribuintes que, em virtude de situações pessoais, têm despesas maiores e possuem menor disponibilidade econômica, a exemplo de isenções que já existem em relação a outras enfermidades. O PL 3229 de 2024 altera a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno Autista para vedar que os planos privados, assistência à saúde, adotem procedimentos administrativos para limitar ou prejudicar o atendimento multiprofissional prestado à pessoa com transtorno.
Desde 2023 e mais intensamente neste ano, temos assistido com tristeza fatos reveladores de que a ganância prevalece sobre a responsabilidade sanitária e social dessas operadoras de planos privados de assistência à saúde. Há relatos e evidências de que as operadoras estão atuando contra seus consumidores, cujos dependentes são pessoas com TEA, cometendo infrações e irregularidades administrativas, como o cancelamento unilateral dos contratos, a majoração leonina dos valores de coparticipação e o descredenciamento de profissionais que acompanham esse paciente a longo tempo. Para encerrar, senhor presidente, quem opera os planos de saúde miram os lucros dessa atividade. No entanto, não deve se afastar da natureza de sua atividade, que é de prestar proteção à saúde de seus associados, que deve ser o cerne de sua atuação profissional. Portanto, por isso solicito apoio dos demais colegas para que possamos dar celeridade à tramitação dessas iniciativas legislativas, que têm como foco a proteção da família e dos cidadãos com transtorno do espectro autista. A família brasileira confia em nossa atuação para defendê-la. Cada vez mais, senhor presidente, verificamos nos nossos estados, nas comunidades que convivemos, a ocorrência de TEA ampliando, e precisamos que com esses projetos de lei, o Congresso Nacional possa, na verdade, tomar providências no sentido de mitigar esses efeitos sobre essas famílias, que, na verdade, em muitos casos, é devastador. Era esse o pronunciamento e era esse o alerta que deixaria nesta tarde, presidente. Muito obrigado. Muito obrigado, senador Chico Rodrigues. O próximo orador inscrito é o senador Beto Martins, que pode ocupar a tribuna. Com a palavra pela ordem, senador Rogério Carvalho. Presidente, em 2022, em maio de 2022, eu denunciei aqui deste lugar a violência que foi feita ao senhor Genivaldo, um homem de 38 anos, pai de família, que foi morto de forma cruel durante uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal por estar sem capacete, mesmo a polícia sendo informada por ele de que ele fazia uso de medicamento controlado. O Genivaldo foi morto por asfixia, foi preso no fundo de uma viatura policial, foi submetido a gases tóxicos e morreu por asfixia mecânica, ou seja, ele foi assassinado por policiais rodoviários federais. Neste momento, ocorre o julgamento dos acusados e eu espero que possa ser feita justiça em relação a este caso, para que novos casos e outras situações não venham a acontecer. A polícia não existe polícia para perseguir e nem para maltratar o cidadão, mas para proteger os indivíduos e toda a sociedade. Por isso, eu agradeço a Vossa Excelência e fica aqui o registro de pesar pela morte do Genivaldo, mas, ao mesmo tempo, o pedido de que seja feita justiça de maneira exemplar. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, senador Beto Martins. Obrigado, presidente. Eu agradeço mais uma vez essa deferência e também queria aproveitar para fazer o registro, senhor presidente, senador Rodrigo Pacheco, de o senhor ter me oportunizado representar o Congresso Nacional em viagem recente ao Chile, acompanhando o nosso governador Jorginho Melo, que está presente hoje aqui no plenário do Senado, e lhe dizer que procurei cumprir com muita responsabilidade essa honraria que o senhor me deu, e da mesma maneira eu queria começar essa minha fala lhe agradecendo pela maneira receptiva, pela forma carinhosa que o senhor me recebeu aqui para cumprir esse mandato como suplente do nosso governador de Santa Catarina, Jorginho Melo. Queria também agradecer muito ao governador Jorginho Melo por estar aqui hoje nesse dia. Ele estava no dia da minha posse e está hoje no dia da minha despedida. Eu tenho esse privilégio de poder dizer que gozo da amizade do governador Jorginho há mais de 28 anos.
E, recentemente, ele me deu esses 2 grandes privilégios na minha vida. O primeiro deles foi quando ele ouviu um setor importante da economia de Santa Catarina, que é o setor de logística. Santa Catarina é um estado de geografia diferente, de uma geografia direcionada à logística. Nós temos 5 portos, nós temos 21 aeroportos e nós temos ousados projetos para o desenvolvimento ferroviário de Santa Catarina. E o governador Jorginho criou a primeira secretaria de portos, aeroportos e ferrovias da história do Brasil. Nenhum dos 27 estados brasileiros, à exceção de Santa Catarina, tem esse privilégio. E nesses 2 anos que antecederam a minha posse aqui no Senado, eu pude representar esse setor que milito há 37 anos e já estão aparecendo os resultados. Quando um governador que não pensou apenas num projeto de governo, mas que resolveu pensar num projeto de Estado, oportunizou que nós dessemos a essa que é a espinha dorsal do desenvolvimento socioeconômico de qualquer região a condição de dar protagonismo, relevância e importância para a logística. Pequenos exemplos. Nós vamos ser um dos primeiros estados do Brasil a adotar os nossos canais de acesso, a adotar as nossas bacias de evolução dos nossos portos, preparados para receber os grandes navios, os navios de 400 metros. Nós conseguimos, em menos de 1 ano e meio, fazer com que Santa Catarina saltasse do 6º para o 3º lugar do 3º maior destino internacional do Brasil. Nós concedemos ao setor aéreo o benefício da redução do ICMS, que pode ir de 17% até 1,5%. E qual o resultado disso? Santa Catarina e o aeroporto de Florianópolis já é maior do que Brasília, já é maior do que Confins, já é maior do que Viracopos. Perdemos apenas hoje para Guarulhos e para Galeão e somos o 3º destino internacional do Brasil. Tudo isso porque uma ação ousada e corajosa do governador Jorginho, nós estamos tendo política pública direcionada ao setor de logística. Eu quero aproveitar essa minha última fala nesse período que aqui fiquei para dizer que foi um período de muito aprendizado, mas também uma grande oportunidade de poder dar voz ao meu estado, especialmente ao setor produtivo de Santa Catarina. Mas mais do que isso, eu me sinto muito feliz e realizado, governador Jorginho, porque cumpri com a missão de ter absoluta e estrita lealdade ao eleitor que votou no senador Jorginho Melo, porque a minha condição de estar aqui é também devida ao fato dele ter sido eleito governador e me permitir estar aqui. Todas as minhas defesas, todas as minhas posições foram de lealdade ao eleitor, foram de lealdade à nossa bancada, senador Jorge Seife, foram de lealdade aos princípios que movem os catarinenses que nos colocaram aqui no Senado da República. Eu também queria registrar que mesmo num curto período de 4 meses, que mesmo destes 4 meses, 2 meses de período eleitoral, onde nós sabemos que esse plenário muitas vezes esteve vazio, e ainda assim nós conseguimos apresentar 32 emendas à reforma tributária, sendo que 12 delas foram reconhecidas no relatório do senador Exalci, na Comissão de Assuntos Econômicos, pelo seu grau de importância para o setor de serviço brasileiro. Eu tive a oportunidade de mostrar ao senhor Bernardo Api, secretário da Reforma Tributária, a grande injustiça que estava se fazendo com a logística e com o comércio exterior brasileiro, que seria tributar a exportação de serviço. O serviço que está dentro da cadeia de exportação, ele é fundamental para diminuir o custo do Brasil e dar competitividade ao produto brasileiro internacionalmente. E eu pude abrir mão de uma dessas emendas, porque o próprio secretário Bernardo Api reconheceu a legitimidade dessa minha defesa e incorporou isso ao texto original da lei. Eu queria dizer que mesmo nesse curto período, eu consegui apresentar 3 projetos de lei nesta casa.
Um que trata sobre educação e que já teve relatório favorável na Comissão de Constituição e Justiça e que agora está na Comissão de Educação, a quem peço ao senador Flávio Arnes que me ajude a dar a melhor celeridade. É um projeto que trata da obrigatoriedade de termos treinamento, de termos simulados, de prepararmos uma cultura de paz nas escolas do Brasil, porque nós estivemos em Santa Catarina, nós tivemos, talvez, senador Flávio Arnes, o sentimento de que Santa Catarina, por ser um estado de melhor condição socioeconômica, de maior equilíbrio econômico, que nós não estivéssemos à mercê de que um psicopata entrasse numa escola e matasse a sangue frio 4 crianças. O governador do estado reagiu imediatamente, determinou a colocação de um policial na frente de cada escola. Mas eu penso que isso é uma ação que merece todo o nosso elogio, mas não é a solução definitiva, porque o psicopata está preparado para entrar na escola e dar um abraço nesse policial, entrar e matar uma criança. Então, é necessário construir a cultura da paz, é necessário ter simulados, treinamentos, treinar os funcionários, os professores e os alunos para lidar com uma situação como essa. Tem provas científicas de que isso diminui os riscos de mortes. E isso já acontece no primeiro mundo, e eu trouxe esse projeto de lei aqui para o Senado. Também trouxe o projeto de lei que trata sobre o parcelamento das doações no imposto de renda. Aliás, uma ideia original do governador Jorginho, que numa conversa eu disse que iria apresentar esse projeto, porque hoje nós podemos parcelar o imposto devido em até 6 parcelas, mas a doação para o FIA ou a doação para o Fundo dos Idosos tem que ser pago à vista. Isso desestimula a doação. Nós sabemos que hoje pelo menos mais 2 bilhões de reais poderiam sendo destinados, senador Flávio Arnes, ao Fundo de Criança e Adolescente, ao Fundo dos Idosos, se essas doações fossem feitas, no percentual que é permitido. Então, o projeto de lei visa oportunizar que também se possa parcelar a doação, assim como se parcela o imposto devido. E, por último, a classificação indicativa para os aplicativos de música. Nós temos classificação indicativa para a TV, nós temos classificação indicativa para os filmes e para o cinema, e não temos para a música. Eu não acredito que os pais e as mães desse país achem normal que uma criança de 6 anos possa acessar um aplicativo de música e ouvir músicas que têm apologia à droga, à violência, ao sexo. Tem que haver a classificação indicativa também. Se você tentar entrar agora num aplicativo nos Estados Unidos, você terá a classificação indicativa. Eu teria muitas outras coisas. Quero dizer também, agradecer a bancada, a minha bancada do PL. Que pena não estar hoje aqui, a quem tem grande admiração, o senador Rogério Marinho, ao senador Carlos Portinho, a todos os colegas do PL, senhores senadores que estão aqui. Eu tive a oportunidade em 4 meses de estar à frente como titular da CCJ, da Comissão de Infraestrutura, da Comissão de Educação, e isso tudo graças aos meus colegas de bancada que permitiram me dar o seu lugar, como deu o senador Seif na Comissão de Infraestrutura, como deu o Carlos Portinho na CCJ, a oportunidade de eu participar dessas comissões, onde fui relator, onde participei rigorosamente de todas as sessões, cumprindo com a minha obrigação cívica e a minha obrigação como senador da República. Quero agradecer aos meus colegas de bancada de Santa Catarina, aos senadores Perideu Amin, o melhor professor que eu poderia ter para essa minha incursão no Senado, um homem com a história política, um homem com a bagagem e a inteligência do senador Perideu Amin. E tive também ao meu lado o senador Jorge Seif, que foi eleito recentemente por Santa Catarina e defende como ninguém as causas do que pensa o eleitor catarinense, do conservadorismo do Estado de Santa Catarina. Quero agradecer também, mais uma vez, presidente Pacheco, pela oportunidade, pela forma respeitosa, carinhosa, solícita com que o senhor sempre me recebeu. E dizer ao senhor que a imagem que eu levo do Senado é uma imagem de civilidade, de respeito, viu, senador veneziano? E eu me sinto muito feliz de poder ter estado à altura dos senhores para estar aqui durante esses últimos 4 meses. Quero dizer que carrego do meu pai a educação que recebi, de sempre tratar a todos com respeito, de sempre primar pela educação, de ter coragem, de não se acovardar, mas sempre buscar as conquistas
através do melhor diálogo. Eu sou do tempo que educação não era uma virtude, era uma obrigação. Portanto, agradeço a todos que me oportunizaram estar aqui por esse tempo e que me acolheram tão bem. Muito obrigado. Queria uma parte, senador. Muito obrigado, senador Beto Martins. Já considerei os apartes aos colegas senadores. Em nome da presidência, eu gostaria de fazer uma saudação muito especial a Vossa Excelência pelo período em que esteve conosco, compartilhando esses assentos do Senado e de uma maneira muito altiva, muito decente, muito civilizada, conduzindo o seu mandato nos melhores interesses de Santa Catarina e nas grandes questões nacionais também, Vossa Excelência colaborando com a autoria de projetos, com a discussão de projetos nas comissões das quais participou e no plenário do Senado Federal. Se Vossa Excelência leva essa impressão do Senado, saiba que o Senado e essa presidência levam a melhor Vossa Excelência deixará com a presidência e com o Senado a melhor impressão possível também em relação ao seu comportamento como político. Então fica esse registro em nome da presidência e essa casa é de Vossa Excelência. Vossa Excelência sempre será muito bem recebido aqui e não deixe de estar sempre junto conosco, contribuindo para os debates do Senado Federal. Muito obrigado, senador Beto Martins. Muito sucesso a Vossa Excelência na sua vida. Com a palavra, senador Jorge Seife, na sequência, senador Espiridião Amin. Senhor presidente, obrigado pela gentileza. Eu quero... Fica aí, Beto. Eu quero agradecer ao senhor, agradecer pelo seu empenho, por ter representado tão bem Santa Catarina nesses últimos 4 meses. O senhor foi um colega que só deu alegria para o povo catarinense. O senhor votou de acordo com como pensam os catarinenses. O senhor honrou a cadeira do nosso querido governador Jorginho Melo, que hoje se faz presente aqui, está fazendo um grande governo, foi um brilhante senador e o senhor não fez diferente. Quero dizer ao senhor que o meu profundo desejo é que o senhor se mantivesse aqui por mais tempo. Se agora não é possível, espero que ao longo dos próximos 2 anos, o senhor venha aqui, brilhe de novo e defenda Santa Catarina como o senhor fez. Muito obrigado pela sua companhia, pela troca de ideias, pela participação, pela colaboração, que com certeza enriqueceu, não só a mim como senador de Santa Catarina, mas todos os demais colegas. O senhor é sempre muito bem-vindo aqui, muito obrigado por suas colaborações com o futuro do Brasil. E também, senhor presidente, querido amigo veneziano, quero fazer uma especial homenagem ao nosso governador Jorginho Melo. Governador esse que está com quase 80% de aprovação. E não é pelos seus lindos olhos azuis, tampouco pelas suas loiras madeixas, senador veneziano, mas sim pelo seu trabalho em prol do povo catarinense. Posso destacar, e já finalizo, 600 mil cirurgias de catarinenses que estavam aguardando há 10, 12 anos por uma simples cirurgia. Está revitalizando, senador veneziano, todas as nossas S6 estradas estaduais. E, por último, fez a universidade gratuita que muitos catarinenses não podiam pagar, a universidade de seus sonhos, medicina veterinária e tantas outras faculdades que eram inacessíveis, impossíveis, insonháveis, inalcançáveis para milhões de catarinenses que hoje podem fazer a faculdade gratuita e no futuro pagarão com seu serviço ao governo do Estado. Então, quero dizer, Jorginho Melo, eu te amo, te admiro, o senhor é um grande governador, um grande senador, que honra ter o senhor aqui conosco. Obrigado, senador Jorge. Muito obrigado, senador Jorge Seife. Senador Espiridião Amin, pela ordem, para partear e saudar ao senador Beto Martins. Faço minhas as palavras do senador Jorge Seife, ao enaltecer aqui a presença do nosso governador, Jorginho Melo, mas eu gostaria, até numa parte que generosamente a mesa nos faculta, de dizer ao meu querido amigo Beto Martins, que como catarinense eu me orgulho da sua curta, mas muito densa e produtiva passagem na cadeira que já foi ocupada pelo senador, hoje governador Jorginho Melo, e que é ocupada atualmente voltará a ser ocupada pela senadora Ivete da Silveira. Nestes 4 meses, Vossa Excelência
conseguiu desenvolver as atividades mais diversas e produtivas, sempre no interesse do nosso Estado, da nossa terra, da nossa gente e do nosso país. E enalteço o seu grande conhecimento numa atividade que concerne, que compreende todas as outras, que é a logística. Não adianta eu ter um bom produto se eu não consigo lhe entregar. E se eu não consigo lhe entregar da maneira mais competente. No livro O Mundo é Plano, de Thomas Friedman, o que se aprende ali? É que a logística é que faz o sucesso, porque ela concretiza o serviço e o produto que nós podemos disponibilizar. Neste aspecto, a este aspecto eu agrego o seu poder de síntese na argumentação, que foi e será eficaz para Santa Catarina e para o Brasil, mesmo depois desta sua passagem, que certamente não será a única. Muito obrigado. Eu só posso dizer muito obrigado, professor. Presidente, eu também quero, em meu nome, parabenizar meu querido colega Beto Martins, que fez um belo trabalho, inclusive participou ativamente na CAI, trabalho da reforma tributária, colaborou bastante. E estava comentando aqui com meu amigo Jorginho Melo, nosso governador, que foi uma referência aqui no Senado. E quero, presidente, alertá-lo, o senador Jorginho, hoje governador, foi o maior defensor aqui das pequenas e microempresas. E nós temos na reforma tributária um sério problema com o Simples. Essa casa não pode deixar de discutir essa... De fato, presidente, 95% das empresas do Brasil estão no Simples. E essa reforma, da forma como está, inviabiliza as empresas do Simples. As pessoas não vão comprar mais do Simples, mas quero aqui também, pelo PL, estou na liderança hoje aqui, senador Beto, parabenizar você também pela sua condução aqui com a bancada, foi muito bem recebido e Vossa Excelência prestou aqui um ótimo trabalho para o Partido Liberal. Parabéns, Vossa Excelência, desejo muito sucesso e espero que Vossa Excelência possa voltar muitas vezes aqui a essa casa. Santa Catarina está muito bem representado com Vossa Excelência. Presidente, queria registrar só a presença aqui do meu prefeito de Minas Gerais, foi reeleito, mais de 86% de aprovação, da minha cidade de Araújos, Minas Gerais, mineiro, Massa, fez um belo trabalho lá. Só fazer o registro aí, presidente. Obrigado, senador Isalci. Saudar a presença do senhor prefeito, cumprimentá-lo, renovar votos de sucesso para que no próximo período, e aí por força desse percentual que Vossa Excelência traz, um reconhecimento extraordinário, levando aos vossos ombros a responsabilidade de ainda fazer mais do que foi feito nesse período de 4 anos. São os nossos votos, seja sempre muito bem-vindo. Eu quero saudar e abraçar Jalfis pessoalmente, é uma figura que a todos nos conquistou e nos conquista. Tive a aventura de poder também celebrar essa relação de amizade ainda na Câmara Federal, depois no Senado Federal, que é o nosso senador, querido governador, competentíssimo, hoje enaltecido pela sua competência e pela sua gestão junto aos catarinenses, querido amigo e irmão, senador governador Jorginho Melo, a casa é de Vossa Excelência. E, por fim, meu estimado amigo, tive a oportunidade e quero aqui apenas reiterar, reforçar e renovar aquilo que já pôde ser dito e da melhor forma possível pelo presidente dessa casa, pelo presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco. Fiquei extremamente feliz em poder ter gozado dessa amizade. Vossa Excelência, de fato, é uma figura íntegra, de um perfil conciliador, sempre equilibrado, sempre firme nas suas posições, sempre defensor das causas do seu Estado. Para nós foi muito gratificante ter podido estabelecer essa relação. Às vezes, mandatos de 4 ou 8 anos não são suficientes para aqueles e para aquelas que não têm essa disposição de trabalho. Às vezes, períodos
reduzidos de 4 meses de licença são suficientes. E Vossa Excelência demonstrou isso. Em 4 meses, tão somente 4 meses, aqui estando na licença requerida pela querida, estimada amiga senadora Ivete da Silveira, se fez com a presença na tribuna, se fez com a presença nos debates, nas comissões nas quais as integrou como titular e também em meio aos seus e às suas companheiras. Os votos de sucesso e a certeza, como bem disse o senador Espiridão Amin, é uma passagem, uma primeira, entre outras, que nós haveremos de ter e de ver. Grande abraço, querido. Senador veneziano, eu fico lisonjeado, agradeço. Queria aqui fazer em 10 segundos a maior homenagem talvez que eu tenha que fazer. Eu queria, em nome dos 2 assessores do gabinete que estão aqui, do Henrique e do Caio, agradecer a todos os funcionários desse gabinete, que certamente é um gabinete que foi montado pelo senador Jorginho Melo e depois mantido e construído junto com a senadora Ivete. Eu queria dizer assim que é uma honra muito grande para mim ter podido compartilhar com eles esses momentos, porque eu tenho certeza que não quero ter a pretensão de dizer que eles são os melhores, mas certamente eles estão entre os melhores assessores nesse Senado e foram eles que permitiram que eu pudesse ter a produtividade que tive aqui. Então, em nome do Caio e do Henrique, queria me dirigir agora a quem está lá no gabinete nos assistindo. Muito obrigado a todos vocês pela forma carinhosa com que me receberam aqui. Obrigado. Senhores e senhoras, nós vamos encerrar a votação em turno único. Eu peço à Secretaria-Geral da Mesa que abra o painel para que nós conheçamos o resultado. Votaram sim 67 senhoras e senhores senadores, nenhum voto não, nenhuma abstenção. Aprovado o projeto com a emenda número 1. O parecer da comissão diretora oferecendo a redação final será publicado na forma regimental. Discussão da redação final. Encerrada a sua discussão, em votação, senhoras e senhores senadores que a aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovada a redação final, a matéria vai à Câmara das senhoras e senhores deputados federais. Senador Vanderlan, pela ordem. Senhor presidente, eu quero aqui, senhor presidente, agradecer ao presidente Rodrigo Pacheco por ter colocado uma matéria tão importante como essa, senador Lécio, em votação. Os prefeitos do Brasil, em especial do meu estado, estão ansiosos para que esse projeto ele fosse aprovado. Senador Laércio, a importância é tão grande, porque hoje nós temos aí cerca de 15 bilhões de reais, que Vossa Excelência também tem um projeto nesse sentido, cerca de 15 bilhões de reais estão parados, presidente veneziano, nessas contas de convênios que são feitas com as prefeituras e que muitas das vezes não é usado e não retorna e estão parados. Esse projeto, ele autoriza a que os municípios possam usar esses recursos, por exemplo, para a compra de material, para terminar as creches, as escolas, usar na merenda escolar, compra de carteiras, materiais didáticos. E então quero aqui agradecer a todos os senadores e senadoras que votaram nesse projeto. Eu quero fazer um agradecimento também especial, senadora Tereza, senador Exalci, ao presidente da Associação Goiana dos Municípios, que foi um defensor e que nos ajudou também, junto com a sua equipe técnica, a elaborar esse projeto que é tão importante aos municípios, não só goianos, como município de todo o nosso país. E como foi bem discutido esse projeto, e aqui eu quero ressaltar o trabalho feito pela relatora, senadora Dorinha, ali do nosso Tocantins, que é conhecedora da área. Foi negociado também, com diálogo com o governo, com o FNDE, e creio, senhor presidente, que nós não teremos dificuldade nenhuma em aprová-lo na Câmara dos Deputados, para que esse ano ainda
E aqui eu faço um apelo para que esse ano ainda o presidente Lula sancione esse projeto, para que a partir do ano que entra, os prefeitos, alguns reeleitos e outros que foram eleitos agora, possam usufruir, ou seja, usar desses recursos em prol da população. São essas minhas palavras. Muito obrigado, senhor presidente. Não há de quê, querido amigo senador Vanderlan Cardoso. Item extra pauta, projeto de lei número 4.448 do atual ano, de suas excelências, senhores deputados José Guimarães e Bongás, que autoriza o Poder Executivo Federal a conceder subvenção econômica sob a forma de desconto para liquidação ou renegociação de parcelas de operações de crédito rural de custeio, de investimento e de industrialização contratadas por mutuários afetados com perdas materiais decorrentes dos eventos climáticos extremos ocorridos nos meses de abril e maio de 2024, nos termos do Decreto Legislativo número 36, também deste ano, em municípios do estado do Rio Grande do Sul, que tiveram estado de calamidade pública ou situação de emergência reconhecidos pelo Poder Executivo Federal. Autoriza também as instituições financeiras a operarem com mutuários nas condições que especifica, dando outras providências. Não foram apresentadas emendas perante a mesa. Foi apresentado o requerimento 829 de 2024 de líder, solicitando urgência para a matéria. Votação do requerimento, senhoras e senhores, que o aprovam, permaneçam como se encontram. Sem divergências, aprovado o requerimento. Matéria depende de parecer. A presidência designa Sua Excelência senador Paulo Paim para proferir parecer de plenário. Senador Paulo. Depois desse. Presidente veneziano, fico feliz mais uma vez, que é sobre a sua presidência, que eu faça a leitura desse relatório, porque a MP caiu e, consequentemente, a Câmara construiu, num belo trabalho, o projeto que terá que ser sancionado entre hoje e amanhã. Mas quero dizer que, em respeito e o carinho que eu tenho pelo Rio Grande, eu sou o relator, mas o faço em nome da bancada gaúcha aqui no Senado. Senador Mourão, que está aqui, senador Irineu Otis, que também estava aqui há poucos minutos, e também o senador Luiz Carlos Reis. Passo a leitura do relatório. E, naturalmente, senhor presidente, também cumprimento a bancada gaúcha de deputados federais, que foram fundamentais para a construção dessa proposta. Quando eu digo bancada gaúcha, de todos os partidos, são 31 deputados federais. Vamos ao relatório, presidente. Encontra-se sobre a apreciação dessa Casa o projeto de lei número 4448 de 2024, de autoria dos deputados federais José Guimarães e Bongás, emendado a epígrafe. O PL, composto de 18 artigos, tem o objetivo de autorizar o Poder Executivo Federal a conceder subvenção econômica sob a forma de desconto para liquidação ou renegociação de parcelas de operação de crédito rural, de custeio, de investimentos e também de industrialização, que, com isso, há mutuários cuja renda esperada do empreendimento ou cujo valor de bens dos empreendimentos financiados
tenham sofrido perdas iguais ou superior a 30%, em decorrência dos eventos climáticos extremos ocorridos nos meses de abril e maio de 2024 no estado do Rio Grande do Sul. Nos termos do caput do artigo 1º da proposição, os incisos do artigo 1º trazem os critérios e as vedações para enquadramento no benefício de que trata o caput. Conforme dispõe o seu artigo 2º, os percentuais e os limites de desconto por mutuário, os prazos para recebimento e análise das operações e as condições adicionais para adesão e implementação dos descontos para liquidação ou renegociação serão definidos em decreto. Será também instituída a comissão, nos termos do caput do artigo 3º, para analisar os pedidos de desconto das operações contratadas por cooperativas de produção agropecuária ou enquadrada no disposto do artigo 1º e 2º do PL. Assim, senhor presidente, o mutuário cuja renda é esperada de empreendimento financiado pelo crédito de custeio ou industrialização ou o bem ou atividade financiada pelo crédito de investimento tenham tido perda igual ou superior a 60% em razão de deslizamento de terras ou da força das águas na inundação. O mutuário deverá optar para cada uma de suas operações de crédito, por apenas uma das modalidades de desconto a serem estabelecidas em decreto, sendo que o custo resultante da concessão do desconto e da renegociação das operações equalizadas serão assumidos pela União, no limite das disponibilidades orçamentárias e financeiras específicas para essa finalidade. Ademais, não estão abrangidos pelo PL as operações de créditos realizadas com recursos provenientes de fundos estaduais ou municipais. A liquidação ou a renegociação das operações de crédito com direito ao desconto de que trata o PL deverão ser concedidas ao mutuário até 31 de dezembro de 2024, observados os prazos de reembolso contratuais, admitida a antecipação do vencimento por solicitação do mutuário. Senhor presidente, além das citadas disposições, cabe destacar ainda que o PL promove ajustes na Lei 14.042, de 19 de agosto de 2020, para autorizar a União a aumentar em até R$500 milhões a sua participação no Fundo Garantidor de Investimento e também na Lei 8.427, de maio de 92, para adequação na política de garantia de preços mínimos. As instituições financeiras, na contratação de crédito rural, no âmbito do PRONAF, para os beneficiários do grupo A, C e B, em operações realizadas com risco integração do Fundo Concessional e Financiamento do Nordeste, do Fundo Concessional de Financiamento do Norte, do Fundo Concessional de Financiamento do Centro-Oeste ou do Tesouro Nacional, ficam autorizadas a operar com mutuários que tenham restrições em cadastros privados de crédito perante terceiros, ficando as instituições financeiras autorizadas a contratar operações de crédito rural no âmbito do PRONAF com mutuários que, devido ao desconto para a liquidação concedida pelas próprias instituições financeiras, possam ter ocasionado algum prejuízo a ela. Registra-se, por fim, que o PL revoga as medidas provisórias 1.247, de 31 de julho de 2024, e a 1.272, de 25 de outubro de 2024. Senhor presidente, ao projeto não foram apresentadas emendas. Análise.
Inicialmente, verifica-se que o projeto atende aos pressupostos de constitucionalidade formal, uma vez que compete privativamente à União legislar sobre política de crédito nos termos do inciso 7º do artigo 22 da nossa Constituição Federal. Além disso, é competência comum da União, dos Estados, do DF e dos municípios fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar, conforme prevê o inciso 8º do artigo 23 da nossa Constituição. É observada a competência do Congresso Nacional para dispor sobre as matérias de competência da União, conforme estabelece o caput do artigo 48 da nossa Constituição, são respeitadas as normas relativas à iniciativa, uma vez que não se trata de matéria de iniciativa privada do Presidente da República, nos termos do artigo 61 da Constituição, caput, parágrafo 1º, e a espécie legislativa eleita para veicular a matéria. Lei ordinária não fere a Constituição, uma vez que não se trata de conteúdo reservado à lei complementar. Ademais, não vislumbramos óbices no que concerne à constitucionalidade material das disposições que compõem o projeto. A proposição não merece reparos no que tange à juridicidade e à regimentalidade, pois a matéria inova a legislação vigente, mediante proposição parlamentar que imprime generalidade e coercitividade aos comandos que define, com obediência aos princípios gerais do direito e, além disso, tramita de acordo com o que preconiza o regimento interno do Senado Federal. No que concerne à técnica legislativa adotada, o projeto harmoniza-se com as prescrições da Lei Complementar 95, de 26 de fevereiro de 98, que dispõe sobre a elaboração e redação, alteração e a consolidação das leis. No que tange ao mérito da matéria, é importante ressaltar, conforme destacado pelos autores na justificação da proposição, que o PL, ora analisado, pretende converter em lei os termos das MPVs, número 1247 de 24, 1272 de 2024. Além disso, ainda conforme registro pelos autores, o projeto visa a complementar as ações do governo federal direcionadas aos produtores rurais do Rio Grande do Sul, especialmente aqueles que não puderam ser beneficiados com a concessão de subvenção econômica sobre a forma de desconto, relacionadas, assim, à operação de crédito rural, contratadas por mutuários que tiveram efetivamente perdas materiais decorrentes dos eventos climáticos extremos ocorridos nos meses de abril e maio deste ano. Verifica-se assim, senhor presidente. Portanto, que o PL tem por objetivo de consolidar, aperfeiçoar e complementar as normas editadas pelo Poder Executivo Federal, com o objetivo de promover o apoio necessário e fundamental aos produtores rurais do Estado do Rio Grande do Sul, afetados pelos fenômenos climáticos extremos que afetaram o Estado. Concluindo, presidente, as medidas vinculadas no PL são urgentes, uma vez que são notórios o grau extremo de devastação ocasionado pelas enchentes lá no Estado e os enormes danos à produção agrícola. Além disso, a regularização do crédito por parte dos produtores rurais é condição necessária para a continuidade do ciclo produtivo, para que se assegure renda, emprego e alimentos para a população. O voto, senhor presidente, diante do exposto, somos pela aprovação do PL 4.448 de 2024. Presidente, se Vossa Excelência permitir ainda, o senador Mourão foi procurado pelo agronegócio e uma emenda simples
eles pretendiam que eu acatasse. Nós consultamos a mesa, consultamos o governo, consultamos também a bancada gaúcha, se era possível ou não. Foi-nos dito que, por parte da mesa, que a emenda não seria de redação. E se a emenda não fosse de redação, todo esse esforço gigantesco que a Câmara fez, nós estamos fazendo, e o governo se compromete a sancionar, poderia ir por terra, porque a matéria teria que voltar. O que nós estaríamos propondo à bancada gaúcha mediante acordo? Onde se lê, do artigo 1º, letra B, a palavra enquadradas passaria a ser lido como indenizadas pelo Programa de Garantia de Atividade Agropecuária, PROAGRO, ou com cobertura de qualquer seguro de bens e da produção rural. Quer dizer, a única mudança que existiria seria enquadradas por indenizadas. Mas, infelizmente, não é esse o entendimento da mesa, senador Mourão, e por isso nós vamos ter que rejeitar, porque eu ia acatar e colocar no meu relatório, mas mediante uma série de consultas, diz, ó, se você fizer isso, vai ter que voltar. E por isso eu dou o meu relatório por lido na íntegra, como veio da Câmara dos Deputados. Obrigado, senador Paulo Paim, e compreendido por nós a sua explicação, e pensamos, e tenho por absoluta certeza também, assim interpretado pelo senador Hamilton Mourão, que dispensou as suas atenções da melhor maneira possível, mas, evidentemente, poderíamos, se assim o fizéssemos, gerar um prejuízo maior ao retornar à Câmara, o tempo exíguo, enfim, compreensão de todos. Parecer favorável, portanto, ao projeto, completamos a sua instrução, passemos à sua discussão. Na lista de senhoras e senhores inscritos, senador Hamilton Mourão. Presidente, eu queria cumprimentar o senador Paulo Paim pelo relatório apresentado e externar, que a gente lamenta não termos conseguido atender, em toda a sua plenitude, a difícil situação que os agropecuaristas gaúchos enfrentam fruto desse desastre climático. O prazo ficou muito exíguo e já foi bem explicado tanto pelo senador Paim como por Vossa Excelência, mas eu quero deixar isso aqui registrado para que as pessoas que nos procuraram tenham pleno conhecimento que nós fizemos aquilo que era possível dentro desse prazo. E, mais uma vez, agradeço o senador Paim e vamos esperar que a gente consiga, em outra oportunidade, buscar uma solução para esse grupo de agricultores que ainda está sem ter acesso ao crédito tão necessário para que possam recuperar a sua atividade econômica. É isso aí, presidente. Muito obrigado, senador Hamilton Mourão. De certo, a população do seu estado, do Rio Grande do Sul, e mais particularmente aos senhores e senhoras do agro, saberão identificar a sua boa vontade, como igualmente as razões pelas quais no relatório do senador Paulo Paim não pôde ter sido incluído em face ao já exposto. Senador Flávio. Senhor presidente, eu quero me associar à relatoria do senador Paulo Paim, que fez o relatório em nome da bancada gaúcha, cumprimentar também o senador Hamilton Mourão, membro também de várias comissões das quais eu participo, e dizer que este tem que ser um sinal concreto da solidariedade que tem que ser contínua para o grave desastre natural acontecido no estado do Rio Grande do Sul. E tem que haver, de fato, ações concretas, próximas, urgentes, profundas, entre as quais aquilo que sustenta o Brasil, desde o Plano Real, que é a atividade agrícola, o agronegócio, a pecuária, a sustentação, até diria, se falou isso durante tantos anos do Plano Real, e hoje em dia a sustentação, não há dúvida, da balança econômica com geração de emprego e renda. Lamento também que não tenha sido acolhida a emenda por um problema de redação, não de redação,
mas de conteúdo, o que faria com que o projeto de lei tivesse que retornar à Câmara dos Deputados. Mas eu penso que, de imediato, deveria se solicitar, particularmente ao Executivo, que a emenda não incluída seja também parte de um outro projeto de lei, né? É uma medida provisória, inclusive há tantos caminhos a serem seguidos, né? Tantas medidas provisórias para tantas coisas, e pode ser nesse crédito para a agricultura não incluída nesse projeto de lei. Ou mesmo, se houver um projeto de lei com aquiescência do Executivo, não tenho dúvidas que em 2 semanas nós aprovaríamos, vindo para o plenário, né, que também poderia acontecer. Então eu faço esse apelo à bancada gaúcha, aos colegas senadores e senadoras, que a nossa solidariedade tem que continuar por mais tempo e atingindo mais pessoas, porque a economia do Rio Grande do Sul é do pequeno, não há dúvida, é do médio, mas o Brasil precisa do grande produtor, também na sua força máxima, para que ele possa ser apoiado e sinta, dentro de regras específicas, aquilo que é necessário ser feito. Então eu faço esse apelo, né, Paulo? Senador Mourão, e contem com a gente, e certamente haverá a solidariedade de todo o plenário. Obrigado, senhor presidente. Não há de que, senador Flávio, muito pertinente vossa colocação. Nós não temos mais senhoras ou senhores que queiram fazer uso da palavra para discutir a matéria. Senador Beto, eu poderia concluir o processo, logo em seguida, com alegria, passarei a palavra para Vossa Excelência. Não havendo mais quem queira discutir a matéria, nós a encerramos, passando a sua apreciação. A presidência submete a matéria à votação simbólica, a votação do projeto em turno único, nos termos do parecer de Sua Excelência, senador Paulo Paim. Senhoras e senhores senadores que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o projeto, a matéria vai à sanção presidencial, sendo feita a devida comunicação à Câmara dos senhores e senhoras deputados federais. Quero saudar aos autores, em nome do meu querido, nosso querido, estimado amigo deputado Bongás, em vosso nome também a do deputado José Guimarães, ao nosso relator, querido Paulo Paim, senador Hamilton Mourão, como integrante da bancada, senador Luiz Carlos Reis, enfim, e a todo o colegiado que mais uma vez demonstra sua solidariedade justa, necessária, presente e permanente com o povo do Rio Grande do Sul depois da devastação que se abateu naquele período chuvoso que nós acompanhamos. Nossos cumprimentos a todos que se dedicaram à aprovação dessa matéria no Congresso Nacional, portanto, nas duas casas. Senador Beto Martins, pela ordem, logo em seguida, senador Nelson Trade. Senador veneziano, presidente, eu sempre abusando da sua singular paciência, mas eu não poderia deixar de registrar a presença aqui ao meu lado do nosso prefeito eleito da cidade de Itapema, Santa Catarina, conhecido como Alexandre Shepa. O Alexandre se elege numa cidade que é a cidade que mais cresce hoje na construção civil de Santa Catarina. Se eu e o senhor resolvermos ir a Itapema visitar um prédio em construção por dia, levaremos 380 dias para visitar todas as obras. Já é o segundo metro quadrado mais caro do país. E o primeiro, todos sabemos, é Balneário Camboriú, também da nossa amiga prefeita eleita Juliana Pavan, que hoje também está aqui pelo Congresso Nacional. Mas o que é importante dizer, senador veneziano, é que não basta ser o metro quadrado mais caro. O mais importante, que é o que leva as pessoas a pagar um pouco mais para estar em Itapema, porque lá se preserva segurança, qualidade de vida e praias lindas e paradisíacas. Forte abraço. Muito obrigado, senador Beto. Quero, às suas palavras, somar as nossas considerações ao recepcionar ao querido companheiro, chefe do executivo da bela cidade de Itapema, o senhor Alexandre Shepa, desejando efetivamente que a sua próxima jornada, que se iniciará a partir de janeiro, possa ser frutuosa, beneficiando
ao seu povo. Nossas saudações sempre muito bem-vindos. Senador Nelsinho Trade, pela ordem. Senhor presidente, esse alerta que eu queria deixar a vossas excelências é algo grave. Um jovem de apenas 14 anos, após interagir com uma inteligência artificial, acabou tirando a própria vida. Esse caso foi denunciado pela mãe, que acessou as conversas do filho com a postagem virtual. Segundo ela, algumas mensagens eram sexualmente explícitas e o comportamento do robô era assustadoramente real. Gostaria de alertá-los que apresentamos um projeto de lei que deverá ser apensado como emenda ao trabalho desempenhado e desenvolvido pelo relator nessa casa de vários projetos apensados de inteligência artificial, o senador Eduardo Gomes. Amanhã será feita a leitura desse relatório, se não me engano, no plenário 7 das comissões, salvo o melhor juízo, é isso? E eu quero convidar a todos para que lá se possam fazer presentes. Isso aqui é um problema muito sério. Nós estamos diante de um horizonte onde a maioria das crianças, senador Cleitinho, eles ocupam os celulares, senadora Tereza, essa questão das redes sociais, e isso precisa ter um freio, uma arrumação, porque senão vai descambar para uma criminalidade virtual que infelizmente está ocorrendo no nosso país. Era isso, senhor presidente. Parabéns, senador Nelsinho. Só fazendo uma observação, aqui nós temos a informação que será no plenário 3. A partir das 10 horas estaremos presentes, porque de fato o assunto requer toda a devida atenção desse colegiado. São tragédias que vêm se reiterando por força de fatos que lastimavelmente se repetem. Nós concluímos. Senador Paim, deseja falar? Presidente, eu estou, na verdade, atendendo um pedido aqui da nossa querida senadora Mara Gabrilli, que, segundo ela, foi encaminhado à mesa um voto de aplauso à irmã Rosita Melesi pelo recebimento do prêmio 2024 pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, Acnur. Então, o que pede a querida Mara, presidente, é que, se Vossa Excelência pudesse colocar em votação esse requerimento de reconhecimento. Já está aqui na tela para que façamos a leitura, senador Paulo. Perfeito. Vossa Excelência, por isso que me lidera sempre. Item extra pauta, requerimento 700 de 2024, Sua Excelência Senadora Mara Gabrilli e outros senhores e senhoras senadores, solicitando voto de aplauso à irmã Rosita Milesi pelo recebimento do prêmio Nansen de 2024, não sei se é essa a pronúncia, pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, Acnur. Votação do requerimento, senhoras e senhores senadores que o aprovam, permaneçam como se encontram. Sem objeções, aprovado o requerimento, senador Paulo Paim, sendo cumprida a deliberação do colegiado. Nós não temos mais na lista senador Flávio. Senhor presidente, o que acabamos de ler foi um voto de aplauso requerido pela senadora Mara Gabrilli. Exatamente. Eu sei que já há apelos para a mesa, para estudos nesse sentido, mas a situação da senadora Mara Gabrilli é uma situação de excepcionalidade aqui dentro do Senado. Todos nós somos seus admiradores, uma pessoa que tem uma contribuição extraordinária para o Brasil e para o mundo, só que não está conseguindo participar das sessões em virtude da sua condição de saúde, né, de tetraplegia, né, e com dificuldades, eleita com milhões de votos, não sei exatamente com quantos, mas nós deveríamos, dentro da estrutura do regimento do Senado Federal, permitir, em casos excepcionais, a participação, no caso dela, né, o caso, claro, avaliando as situações, para que ela possa participar remotamente e, inclusive, votando remotamente. Quer dizer, a situação se agravou, inclusive,
o senhor sabe, Vossa Excelência sabe disso, senhor presidente, em função de uma queda que ela teve com fratura do braço, né? E ela está se cuidando. Então, a gente não ter a participação dela como senadora, pelo menos nos debates, nas votações, a gente lamenta muito, né? E eu penso que esse episódio pode mostrar como que o Senado Federal pode ultrapassar, com segurança, obviamente, a burocracia, né? O regimento está aí para regular as relações e, na verdade, não para impedir que uma senadora como a Mara possa participar ativamente de tudo aquilo que ela tem que defender e propor e participar e agendar aqui dentro do Senado. Então, é um apelo que eu faço publicamente, agora não sei se já foi feito antes, publicamente, mas que a gente, a mesa diretora, acha uma solução. Não é possível que não se ache. Ela tem uma bancada especial aqui, foi construída uma rampa lá, e a gente espera que ela volte em breve aqui também, mas enquanto não puder voltar, que ela participe intensamente, ativamente, em todos os momentos dos trabalhos desta casa. Então, um apelo que eu faço, senhor presidente. Eu sei que Vossa Excelência é extremamente sensível a essas causas. Senador Flávio Arnes, só para dizer que todo o apoio, tenho certeza, da casa, devido à dificuldade, mediante o caso, principalmente esse último, né, do acidente que a querida Mara sofreu. Totalmente justificável, senador Flávio Arnes, foi muito boa a sua lembrança, inclusive falava aqui com o Ivan e ele dizia que o presidente Rodrigo Pacheco, exatamente pela mesma sensibilidade que tem à sua ponderação, repito, plena e totalmente compreensíveis nos fundamentos, levará à mesa para que nós assim tomemos a decisão, penso eu, encaminhando para essa sua sugestão. Mais do que razoável, mais do que justo, mais do que compreensível. Aqui se trata de uma situação que sabidamente está passando a nossa querida, competentíssima e amabilíssima senadora Mara Gabrilli. Parabéns, senador Flávio, igualmente ao senador Paulo Paim, que subscreve a sua exortação. Meus amigos, minhas amigas, senhoras e senhores senadores, eu quero saudar a presença em nosso plenário do ex-presidente Eunício Oliveira, nossos cumprimentos, nosso abraço. Nós vamos encerrar com convocação. Senador Eunício, sempre muito bem-vindo à sua casa, presidente. Um abraço. A presidência informa às senhoras e aos senhores senadores que convocada está a sessão especial para amanhã, quinta-feira, a partir das 9 horas, destinada a comemorar o aniversário de 84 anos da Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT. Cumprida, senhoras e senhores, a finalidade desta sessão, a presidência declara o seu encerramento. A todos os nossos cumprimentos, bom descanso. A lavoura não é quando eu quero plantar, é quando o tempo me permite que eu plante. O senhor tem alguma estimativa de que os setores econômicos do Estado, a infraestrutura do Estado vai estar plenamente recuperada? Então, tem muitas coisas e muito tem que se fazer ainda para que a gente possa recuperar totalmente essa nossa economia. Salão Nobre, hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Eu acho que se fala muito sobre essas mulheres porque elas são muitas quando a gente vai pesquisar. Elas pulam dos documentos, sabe? Elas sambam em cima das palavras quando a gente vai ver. É uma documentação que tem a ver com a vida pública. Então, são os jornais, são os processos crimes. É uma documentação de espaços dominados pelos homens. Entretanto, quando você vai olhar o cotidiano da cidade, são as mulheres que estão arquitetando e planejando
sobre a liberdade. Quando a gente olha as ações de liberdade, que era um tipo de ação de processo em que se requeria a alforria. Tem muitas mulheres que estabelecem um procurador e procuram, na justiça, garantir sua alforria. Eu encontro vários documentos de mulheres presas em samba, comemorando a abolição. Imagina o que é isso? Uma população feminina que celebrou, dançando e bebendo, a abolição. Para investigar, no prazo de 130 dias, a crescente influência dos jogos virtuais em aposta online no orçamento das famílias brasileiras, além da associação com organizações criminosas envolvidas em práticas de lavagem de dinheiro. Pelo PL, reafirmando o acordo aqui da presidência ao senador Irã, vice-presidente do senador Alessandro, meu conterrâneo, e a relatoria senadora Soraya, desejar êxito nesse trabalho da CPI, já que é um problema extremamente grave. Senhores senadores e senadoras que concordam com a indicação, permaneçam como se encontram. Está aprovado, então, a Comissão Parlamentar de Inquérito. Eu acho que nós vamos corrigir um erro que nós cometemos no passado, porque nós não aprovamos os cassinos físicos, que são mais rastreáveis, mais fiscalizáveis, que geram mais emprego, enfim, e nós colocamos cassinos dentro da casa das pessoas. Já havia um consenso entre nós que a nossa autora do requerimento, Soraya Tronic, seria a nossa relatora, então por isso chamo aqui a nossa Soraya para compor aqui a mesa. Eu fico muito feliz e muito segura com esse time. Já conversei também com o DG, o diretor-geral da Polícia Federal, o Dr. Andrei, que já irá disponibilizar agentes da Polícia Federal, delegados da Polícia Federal, para que nos auxiliem nas investigações. É importante que a gente tenha um foco muito centrado na questão da lavagem de dinheiro, porque os crimes todos se encontram na lavagem de dinheiro. E, Soraya, eu tenho plena convicção que você, como relatora nesta comissão, nós teremos um grande relatório para o Brasil. E os brasileiros e o potencial de exportação, o agronegócio e os benefícios aos ribeirinhos. A gente tem 13 milhões de toneladas que são transportadas. A nossa estimativa é que esse volume chegue a cerca de 28 milhões em 2057. Não faz o menor sentido a gente falar dessas embarcações que já acessam o rio, que já ali navegam sem o menor tipo de restrição, que elas paguem qualquer coisa. Em discussão, nesta quinta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Agora está bem definido que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. O Plano Nacional de Imunizações atingiu o grau de excelência com a criação do Sistema Único de Saúde. O SUS é a maior política nacional responsável pela elevação da expectativa de vida da população brasileira. Todos nós aqui lembramos do que ocorreu na pandemia. Todos nós aprendemos com muita dor que sem saúde não temos nada. Acreditamos na medicina, no Sistema Único de Saúde. Nós acreditamos na ciência. Temos o sentimento de dever cumprido e de que ainda temos que cumprir, porque essa batalha e esta guerra ainda não terminaram. TV Senado. Democracia todo dia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Conheça a fantástica fábrica de Pios no Espírito Santo, que exporta cantos de aves brasileiras para todo o mundo.
Amazonas quer proibir uso de auxílio estadual nas apostas online, as bets. Crimes em escolas. Senado analisa projeto que cria regras para divulgação de notícias sobre esse tipo de violência. A sociedade civil e o processo eleitoral no Brasil. O papel de mais de 200 instituições para fazer valer a democracia. Oi, pessoal! Que tal saber o que parlamentos como este têm feito país afora? Afinal, são decisões que impactam a sua vida, o dia a dia do brasileiro. Eu sou Andréa Alves e este é o Parlamento Brasil, um programa que há 18 anos é feito em parceria com as TVs legislativas de todo o país. Vamos lá? Você já ouviu falar na fábrica de Pios? Diferente, né? É uma fábrica no Espírito Santo que há 121 anos produz instrumentos que imitam o canto de aves do Brasil. Até a rainha da Inglaterra já recebeu um kit de presente. Um projeto de lei que está em análise na Assembleia Legislativa do Estado quer tornar essa fábrica patrimônio cultural imaterial capixaba. Veja nessa bela reportagem da TV Alice. Sabiá, bem-te-vi, maritaca, periquito. Parece até que a gente está no meio de uma mata, mas não. Aqui é a Fábrica de Pios de Cachoeiro de Itapemirim. Fundada em 1903, é a pioneira do gênero na América Latina. É também uma das mais antigas fábricas em funcionamento no estado. Tudo começou com Maurílio Coelho, um lavrador vindo de Muqui que tinha muita criatividade com engenhocas, como conta o bisneto dele. Ele veio para trabalhar na companhia Force Luz, né, para ajudar os engenheiros ingleses que estavam chegando. E Maurílio, como ele montava máquinas, né, a gente tinha fazia moinho de fubá, máquinas pesadas, os tornos aqui todos foram montados por ele. Ele era o cara da vez e ele foi convidado pelo Bernardo Horta para ajudar os engenheiros que chegaram aqui para trazer energia elétrica, né, para montar aqui uma estação na Ilha da Luz, que era chamada de Ilha da Esperança à época. Esse inventor de cantos, ou melhor, de pios, aprendeu a imitar o som dos pássaros com comunidades indígenas. Imagina quantos testes para criar um som assim. E que ouvido! Capaz de captar o canto de uma ave e imitar o som produzido por ela, usando um pedaço de madeira. Cada pio é uma obra de arte feita à mão em várias etapas de produção. Como ele era um caçador esportivo, ele aprendeu um pouco desse ofício com os índios, só que ele era um cara fora da curva, ele era um cara que montava máquina, ele era um artesão, um marceneiro de mão cheia. Ele começou a melhorar aqueles poucos instrumentos rudimentares que existiam à época, começou a fabricar pios para melhorar e fabricar outros para outros pássaros. E aí ele começou, o nome dele virou um sinônimo de qualidade. Maurílio colocou em uma só caixa, depois de conhecer todos os biomas do Brasil, a beleza da biodiversidade brasileira. E foi premiado por isso, com o grande prêmio na exposição do centenário da independência do Brasil. Ganhou prêmios de melhor artesão do século. O instrumento não era só vendido para caçador, era vendido para personalidades públicas que chegavam na nossa cidade. Até a rainha da Inglaterra ganhou pio, então ganhou coleção, né? Então, assim, ele começou a exportar pios, Tom Jobim, Dedé Sampaio, acho que o Naná Vasconcelos. Essa instrumentação evoluiu na mão dele, ele desenvolveu pios para diversos pássaros que não existiam até aquela época.
O produto foi ganhando fama dentro e fora do Brasil. E se antes os pios eram usados como objeto de caça, nas últimas décadas passaram também a servir para a educação ambiental e como instrumento de percussão. Se tornou aliado de artistas renomados. Mas toda essa história corre o risco de se perder no tempo. A fábrica vem enfrentando dificuldades. Uma delas é a falsificação do produto, que é oferecido na internet como se fosse original e com preços muito baixos. O enquadramento tributário também tem sido um obstáculo para manter o negócio artesanal, pois os impostos cobrados estão na categoria de indústria. E o turista, que era frequente aqui, anda sumido. O administrador atribui isso às obras públicas que estão paradas há 4 anos, quase na porta do local, e dificultam o acesso. A estrutura antiga de madeira também é ameaçada pelo trânsito de caminhões pesados. A gente sabe que a gente está num processo que as pessoas copiam muito as coisas, né? E a gente precisa de um certo abraço, talvez, do Estado para fortalecer a fábrica, né? E o primeiro abraço já pode ser comemorado. É que o deputado Bruno Rezende, que é cachoeirense, anunciou um projeto de lei para transformar a fábrica de pios em patrimônio de relevante interesse cultural, histórico e turístico do estado. E hoje, uma fábrica que exporta pio não apenas para a América Latina, mas para o mundo. Países como os Estados Unidos e a Alemanha recebem os pios cachoeirenses, que são utilizados com o objetivo franco de preservação ambiental, a observação de pássaros, e hoje é um orgulho para Cachoeiro ter uma fábrica centenária como essa. O nosso projeto de lei tem o objetivo de preservar a cultura e estimular o turismo em Cachoeiro de Itapemirim, em cada cantinho do nosso Espírito Santo. Isso aqui é o bueiro ouru ou uruba. Mãe da Lua. Amazonas quer proibir o uso de auxílio estadual em apostas online, as bets. Paraná oferece visita virtual de 360 graus pela Assembleia do Estado. Veja o que foi notícia nas casas legislativas do país. A Assembleia Legislativa do Amazonas discute proibir o uso do auxílio estadual em jogos de apostas virtuais. A medida é para proteger a saúde financeira das famílias amazonenses. A proposta em discussão é de iniciativa do deputado João Luiz do Republicanos. O parlamentar disse ter acompanhado o impacto do mercado de apostas virtuais pelo Brasil. Segundo o Banco Central, só no mês de agosto, 5 milhões de beneficiários do Bolsa Família gastaram 3 bilhões em jogos de apostas virtuais. Aqui na Alean, os deputados querem impedir que esse cenário se repita entre as famílias amazonenses que recebem o auxílio estadual. O projeto de lei discutido nas comissões vai proibir que o recurso financeiro seja utilizado em jogos de apostas online, as chamadas bets. O beneficiário que descumprir a determinação perderá o auxílio estadual. A matéria ainda obriga as empresas que exploram esse tipo de mercado no Amazonas a enviar mensalmente relatório à Secretaria de Estado de Assistência Social, SEAS, com a identificação dos apostadores por meio do CPF e os valores apostados. Uma
experiência imersiva, uma viagem sem sair do lugar. É o programa Assembleia 360 Graus, um tour pela Assembleia Legislativa do Paraná, feito com estes óculos de realidade virtual, que são levados a eventos de grande público no interior do estado, como a Assembleia Itinerante, uma ação inovadora para que moradores de cidades distantes da capital possam conhecer e se interessar pelo que acontece no Legislativo. Com tela de alta resolução, sensores e controles intuitivos, é possível visitar os principais espaços da Assembleia com imagens em 360 graus e informações em 3 idiomas. Qualquer pessoa pode assistir também pelo YouTube. É a tecnologia sendo usada como aliada da comunicação. Se o cidadão não pode ir até a Assembleia vai até o cidadão. Crimes em escolas. Um estudo revela que 20% das ocorrências são influenciadas por notícias que saem na mídia. O Senado analisa uma proposta que estabelece regras para a divulgação desse tipo de violência. Pesquisas apontam que de 2010 a 2020, a violência no ambiente escolar cresceu mais de 180%. Dados mostram também que 20% desses atos são influenciados por divulgações na mídia. O projeto em debate no Senado quer estabelecer diretrizes para a divulgação desses crimes. Na audiência pública, representantes de empresas de comunicação alertaram para a necessidade de não afrontar o direito constitucional à informação e alegaram que as empresas já têm protocolos para a divulgação de atos violentos em escolas. Foi divulgado, por exemplo, em abril de 2023, quando teve uma outra audiência pública, que os veículos do Grupo Globo, já tinham há anos como política publicar apenas uma única vez o nome e a foto de autores de massacres, como aquele ocorrido em Blumenau, sempre com o objetivo de evitar glorificar essas pessoas e esses atos, e que hoje a política ela é ainda mais restritiva. O nome e a imagem de autores de ataques, eles jamais serão publicados, assim como os vídeos das ações. Sempre que uma matéria vai ao ar na televisão ou no rádio, seja ela sobre economia, saúde ou infelizmente em casos de violência, essa matéria sempre irá passar pela análise e crivo dos profissionais de jornalismo, para que a população tenha acesso à informação de forma clara e objetiva e não recheada de sensacionalismo ou até mesmo desse fenômeno mundial que aqui no Brasil ganhou uma expressão em inglês, as tais das fake news. O coordenador-geral de combate a fraudes cibernéticas da Polícia Federal alertou que a maioria desses atos criminosos começa com discursos de ódio nas redes sociais. Essa retórica inflamada de redes sociais, estimulada por algoritmos e monetizada, como bem disse o Dr. Samir, que me antecedeu, tem insuflado a visão de que o diferente é, na verdade, o inimigo. E o passo seguinte é um risco enorme de desumanização. Desumanizar quem é diferente, é o imigrante, o nordestino, o negro, o homossexual, o judeu, conforme temos visto nos nossos casos lá da Polícia Federal. E isso tem ocorrido abertamente em redes sociais. Os especialistas concordaram que é preciso regular e responsabilizar as plataformas, mas sugeriram mudanças nessa parte do texto. Aqui nós defendemos que a solução mais eficaz para lidar com a violência escolar e a disseminação de seus impactos nas mídias envolve uma combinação de protocolos preventivos, responsabilização bem calibrada e uma abordagem educativa. Há necessidade de uma reflexão em razão da complexidade jurídica envolvida num comando legal com um conceito indeterminado, O que não significa dizer que não seja importante a criação de um protocolo eficaz, ágil, e a ser debatido, mas esses limites eles não estão claros no texto legal como ele se encontra. Os representantes de plataformas disseram que já seguem regras para tornar a internet um ambiente seguro.
de janeiro a junho desse ano de 2024, a gente já removeu proativamente mais de 1,6 milhões de vídeos que violaram as políticas do YouTube no Brasil. As observações aqui colocadas irão melhorar o projeto, e aí eu solicito que enviem ao meu gabinete as suas observações que dizem respeito a pontos que não estão da melhor forma dentro desse projeto, de modo que a gente possa criar um substitutivo e, consequentemente, ter um projeto que seja adequado para combater o que nós queremos combater, com uma técnica legislativa mais correta e, principalmente, que ele seja exequível. A sociedade civil tem um papel importante no processo eleitoral do Brasil. Mais de 200 instituições acompanham o pleito, fazem campanhas educativas para a população e cobram o aperfeiçoamento de leis para fazer valer a democracia. Veja na reportagem da TV Câmara. A sociedade civil atuou mais um ano como protagonista no debate público sobre as eleições. Então, organizações da Rede do Pacto pela Democracia, por exemplo, elaboraram agendas temáticas propositivas para as candidaturas, assim como campanhas para que as pessoas fossem às urnas votar, também campanhas para eleger mais candidaturas de mulheres e pessoas negras, ações de monitoramento da desinformação e checagem de fatos. Então, a sociedade civil esteve presente com ações para defender e fortalecer a democracia, como vem fazendo em todas as eleições. A Helena Salvador representa o Pacto pela Democracia, uma rede com mais de 200 organizações da sociedade civil que monitora o período eleitoral. Segundo ela, as eleições desse ano foram livres e íntegras, mas não perfeitas. Helena lamentou fatos como violência política, desinformação e ataques a urnas eletrônicas e à justiça eleitoral, praticados até mesmo por alguns candidatos. O resultado disso, afirmou, é a perda de confiança no sistema eleitoral e na democracia. Entre as iniciativas da sociedade civil, há também o Observatório das Eleições, fundado em 2018 por meio da cooperação de cientistas políticos e entidades de pesquisa de alguns estados do país. E a Transparência Eleitoral Brasil, ONG conhecida pela vigilância das contas públicas, mas que também acompanha as eleições. E tem ainda o Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, que ficou conhecido em todo o país por apresentar a proposta de duas leis de iniciativa popular, a da ficha limpa e a que tornou crime a compra de votos. Por mais primitivo, digamos assim, por mais grosseiro que seja, lamentavelmente foram muitos os incidentes que chamaram a atenção nacionalmente em virtude dessa prática que teima em sobreviver mesmo em pleno cenário de um avançado século XXI. Como fazer para que dinheiro ilegal não continue irrigando por outros caminhos as eleições? Temos aí algumas notícias, informações sobre a possibilidade até de presença de dinheiro proveniente do crime organizado, financiando algumas candidaturas. Isso é muito grave. Além disso, nós precisamos ver como pode continuar havendo desvio de verbas provenientes do poder público para o universo do financiamento de campanha. Antes isso se dava através das empresas que contratavam com o governo, uma vez que só elas doavam. Isso ficou constatado por dados levantados na época. Mas agora nós precisamos ver quais são as novas formas de desvios. Especialistas ainda comemoram outros avanços no cenário eleitoral desse ano, como a participação da imprensa na checagem de informações e com a evolução de normas estabelecidas pelo TSE. Ana Cláudia Santano, diretora executiva da Transparência Eleitoral, defendeu que é preciso educar os eleitores para a escolha consciente. A gente faz uma campanha, né, de não vender o voto, de não adotar a violência política como estratégia de campanha e também de olhar para aquela candidatura que você está pensando em votar, se essa candidatura está respeitando as leis das eleições, as leis de financiamento e tal, porque afinal de contas são 4 anos que aquela pessoa vai representar você na prefeitura, na Câmara de Vereadores.
E já pode ser um indício, né, de que se a pessoa não cumpre as regras do jogo já na campanha, talvez no exercício do mandato ela fique ainda mais complicada nesse sentido. Então a democracia avança, mas cabe a nós fazê-la avançar mais. O Parlamento de Roraima tem um programa bem bacana para os roraimenses. É o Centro de Convivência da Juventude. A proposta do CCJuve é atender crianças, jovens e adultos com atividades de cultura, esporte, qualificação profissional e um monte de curso interessante. Os alunos de teatro e coral apresentaram o espetáculo Cantando Toquinho, com clássicos da música popular brasileira. Ele vai pousar uma folha qualquer, o desenho do sol amarelo, que descolorirá com 5 ou 6 regras, é fácil fazer um castelo. Um espetáculo de teatro, música, coral. E juntar todas essas artes tem seus desafios. É uma integração bem complicada no início, né? Porque são partes diferentes, querendo ou não, né? O teatro e o coral. Mas assim, a gente aprende a trabalhar com eles, vendo o tempo de cada um, né? O tempo das músicas, as entradas, as deixas de falas dos alunos de teatro, né? E isso é bom porque os alunos de coral aprendem a trabalhar também com teatro, né? E o teatro aprende também a trabalhar com coral, com as músicas, com o tempo de música e tudo mais que envolve, né, a arte. São 67 alunos de 2 turmas de teatro e 2 de coral. Foram 2 meses ensaiando separadamente e na reta final, antes da apresentação, todos ensaiaram juntos. E o que se viu na apresentação foi que tudo deu certo. Tô vendo pensamento sobre pelo ar, isso acontecer, basta você pedalar. As canções imortalizadas na interpretação de Toquinho relembram várias parcerias com o poeta, músico e compositor Vinícius de Moraes. Para as famílias, a emoção é ainda maior. Renzo é pai da Ashley, de 9 anos. Ela está há 1 ano no CCJuve e faz balé, ginástica rítmica e gosta muito de cantar. Na casa da gente tem uma caixinha de som, aí eu compro um microfone, aí eu também gosto, entendeu? Aí ela gosta, ela ficava cantando toda hora, pega o microfone aí depois, pai, bota um negócio aí de canto, vê se tem. Justamente um dia tinha uma baga, aí peguei, levei ela. O espetáculo Cantando Toquinho contou ainda com músicos convidados, o professor de teclado Fabiano Santos, o percussionista Denilson dos Anjos e no violão Renato Poeschi. Para a Daniela e o Antônio, pais do Anthony, de 14 anos, aluno do teatro do CCJuve do Polo Buritis, foi tudo, só emoção. Foi um sentimento assim de realização, na verdade, né? Ele se saiu muito bem e superou as expectativas. E você, Anthony, o que você aprendeu nesse tempo todo de CCJuve, né? Teatro, né? Você faz. O que você aprendeu lá? Eu melhorei mais minha conversação, porque eu era um pouco tímido na escola para fazer trabalho, essas coisas. Daí também minha postura, que aqui já ensina, como fosse uma faculdade para a vida, entendeu? Ensinar a gente conversar em público e essas coisas. Renato é Aragão, o que faz confusão. Carlitos é o Charlie Chaplin. E tem o Vinícius, que era de Moraes. E o tom brasileiro é Jobim. Foi um momento muito especial, né? A gente já esperava, mas a gente se surpreende. Né? Sempre que as crianças se apresentam, a gente se emociona junto, a gente canta junto. Então, para a gente é uma culminância, né? De todo o trabalho, né? De todos os ensaios, né? Do esforço que eles fizeram. E aí eles vieram e fizeram lindo como a gente já esperava. Esse programa é bem bacana para a sociedade roraimense, hein? Parabéns! Bom, você fica agora com os visitantes do Congresso Nacional. Sabia que são mais de 3.000 todas as semanas? A visitação é super legal. Você sabe que se quiser rever este ou qualquer outro programa da TV Senado, tem tudo na internet, no site da TV ou no YouTube. Até semana que vem, pessoal. Tchau!
eu fiquei muito fascinada em vir aqui foi para conhecer mais a história do Brasil mesmo, né? Porque a gente aprende na escola, só que de fato a gente vem conhecer, como eu posso dizer, dar nome às coisas, dar uma visão às coisas vindo aqui mesmo. Achei muito legal, muito interessante. E a coisa que mais me chamou a atenção foi a última obra, a de 8 de janeiro, porque vocês pegaram, né, a artista pegou uma coisa ruim que aconteceu e transformou isso num movimento artístico. Achei muito interessante. Então, quando a gente vem aqui na prática, a gente tem aquela sensação de pertencimento, né? E aqui que as coisas são mais representadas, né? Os projetos da comunidade vêm para cá, são votados. Não, achei muito interessante. Foi sempre um sonho que eu tive de conhecer aqui os 3 poderes, né? Aí, tendo a oportunidade, eu conciliei o útil ao agradável também, e conhecer um pouco mais da nossa história. Faz a gente se sentir mais parte da nação, conhecer como é feita as leis, desenvolvido, a complexidade entre os poderes, a interligação entre eles também, isso é bastante motivador e dá uma sensação maior de patriotismo também. Minha terceira vez aqui hoje eu trouxe meu sócio, gostei muito, né, na primeira vez, na segunda vez, aí eu vim agora na terceira vez para trazer ele, e assim, foi muito esclarecedor e muito bom. Olha, a sensação, eu como advogado, de realização, porque aqui estão concentrados os maiores poderes, então pra gente, nós que somos advogados, pra gente é uma realização. Foi uma surpresa saber que foi aqui que aconteceu aquele entrevero do dia 8 de janeiro. E o Vitor nos deu assim, muitas informações, a mim principalmente, que era a primeira vez em Brasília e não conhecia. E as obras de arte foram as coisas que mais me chamaram a atenção. E os espaços muito grandes. É um sentimento de inclusão, porque apesar de eu não ser política e não estar votando, eu estou frequentando o espaço, né, onde isso acontece. Então me dá assim, um certo empoderamento, eu fico me sentindo que a gente pode. Fiquei encantada com a estrutura e realmente quando a gente visualiza na nossa casa, né, a gente não tem a noção da grandiosidade que é a estrutura que a gente encontra aqui. Então, gostei muito e realmente é você entender o processo democrático, né? Você entender essa construção, então fortalece, traz um sentimento de cidadania muito forte. E é muito importante para a população brasileira ela ser mais participativa, para que dessa maneira a gente consiga mudar a nossa cidade, o nosso estado e o nosso país. A lavoura não é quando eu quero plantar, é quando o tempo me permite que eu plante. O senhor tem alguma estimativa de que os setores econômicos do Estado, a infraestrutura do Estado vai estar plenamente recuperada? Então, tem muitas coisas, muito tem que se fazer ainda para que a gente possa recuperar totalmente essa nossa economia. Salão Nobre, hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. A maior resistência que houve até hoje foram várias, mas as 2 maiores. Uma foi Palmares e a outra foi a revolta dos malês. Em Palmares, quem era a liderança no início? Gangazumba. Depois que Gangazumba foi admoestado e fez as pazes com os portugueses, quem substituiu Gangazumba? O sobrinho dele, Zumbi. Os 2 são bacongos, bantos. Até a palavra quilombo a gente já está vendo que é uma palavra banto, justamente esses Angolas e Congos que estiveram à frente dessa luta de resistência o tempo inteiro. Então, na mata, eles eram acolhidos pelo indígena. Por isso que o candomblé Congo-Angola no Brasil é o candomblé que tem um indígena como primeiro ancestral, pelo acolhimento, pelo cuidado, pelo carinho e pela troca de saberes. A democracia é a existência e o funcionamento com saúde do Estado democrático de direito. A democracia é, sim,
sinônimo de convívio de diferentes, ideias antagônicas, visões contrárias, opiniões conflitantes. A democracia se constrói também com as divergências e divergir no campo das ideias com respeito ao outro. A democracia e os direitos humanos são fundamentais para combater injustiças, discriminações e promover o respeito. Atentar contra a democracia, contra o Estado Democrático de Direito é crime. Aliás, um dos poucos crimes inafiançáveis e imprescritíveis. O Brasil vai continuar e a luta pela democracia é eterna. TV Senado. Democracia todo dia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Conciliar a preservação da Amazônia com a atividade da mineração parece algo impossível. Mas as novas tecnologias e estudos de impacto ambiental colocam em dúvida a ideia de que as atividades sejam incompatíveis. Preservação da Amazônia e mineração são assuntos de cidadania. E é sobre isso que eu converso agora com o ex-ministro de Estado, ex-deputado federal, ex-presidente do IBAMA e atual presidente do Instituto Brasileiro de Mineração, o senhor Raul Jungmann. Senhor Raul Jungmann, muito bem-vindo ao Estúdio do Cidadania. Obrigado pela sua participação em nosso programa. Imagina, é um prazer e uma honra estar aqui com você discutindo um tema tão atual e tão importante para todos nós. Então, vamos começar a partir dessa pergunta. Né? A gente conversava aqui um pouco antes de começar a entrevista. É difícil trazer para a opinião pública a ideia de que mineração e preservação da Amazônia são atividades compatíveis, conciliatórias. Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, sobre o estado da arte da mineração e que evoluções tecnológicas são essas que hoje colocam a atividade de mineração como uma atividade que é compatível com a ideia de preservação do nosso bioma. A primeira coisa a fazer é você separar o garimpo, sobretudo o garimpo ilegal, da mineração. O garimpo ilegal, ele é criminoso, ele está associado a deflorestamento da Amazônia. Ele joga minério nos rios, atingindo a fauna e as populações ribeirinhas. Ele desestrutura, ele prostitui crianças e jovens nas populações indígenas, assim por diante. Enfim, garimpo ilegal é uma atividade criminosa que tem que ser combatido pela polícia e nós somos radicais a esse respeito. Já a mineração, como nós entendemos e que estão representadas no IBRAM, elas têm que, aquilo que se chama de accountability, elas têm que prestar contas. Elas têm que prestar contas não só internamente ao seu compliance, à sua governança, mas também externamente aos órgãos de controle, ao IBAMA, à ANM, enfim, a opinião pública e à sociedade. Então, mesmo que você tenha impactos e toda atividade econômica tem impacto, efetivamente, a mineração, ela hoje caminha na direção da sustentabilidade. E vou lhe dar um número que eu acho que nos ajuda a entender essa questão. Toda a mineração brasileira ocupa 0,52% do território nacional. É como se você tivesse, sabe o corner, onde você cobra o escanteio? Tá certo? Esse é o espaço que nós ocuparíamos se o Brasil fosse um campo de futebol. E olha, a gente não se desloca de um lado para o outro. A gente fica ali o tempo inteiro. Então, concluindo, mineração sustentável é algo que, inclusive, na Amazônia, você fala aqui comigo de um seminário que nós tivemos com o Fernando Henrique. Não é? O Tasso Azevedo, que é o criador e o grande promotor da MAP Biomas, que tem, digamos assim, dos últimos 25 anos, tudo que acontece na Amazônia, ele tem através de imagens de satélite, ele diz que a relação da mineração, obviamente da mineração sustentável, da mineração empresarial, com a Amazônia é positiva, mas evidentemente que o garimpo não é. Então, o nosso entendimento é esse. E mais, a gente tem por norma que nós queremos a floresta em pé, nós queremos o respeito e o empoderamento das populações originárias, tá certo? E nós queremos o respeito à natureza e à Amazônia. Este é algo que está escrito, inclusive, nas nossas políticas públicas. Então, eu sei que existe essa imagem, mas eu acredito que a gente pode demonstrar na prática
que ela não representa a realidade que nós temos hoje na mineração brasileira. E do ponto de vista da legislação brasileira, sim, ela hoje, o que temos em termos de legislação ambiental, uma legislação bastante avançada, sem reconhecida dúvida, internacionalmente pelos avanços que tem. Mas a legislação estaria sendo incapaz de coibir, por exemplo, a atividade ilegal do garimpo. É preciso regulamentar essa atividade que está prevista na Constituição, especialmente em terras indígenas? Olha, eu diria que, sobretudo, trabalhando com cooperativas. Nós entendemos que não dá para resolver o problema do garimpo ilegal só com repressão, tá certo? Não, é preciso ter um projeto para um garimpo sustentável e, sobretudo, através de cooperativa. Infelizmente, nós não temos esse estímulo como gostaríamos de ter. Mas é fundamental entender isso, que existe, sim, um garimpo através de cooperativas que tem preocupações com sustentabilidade, tá certo? Mas nós temos, sobretudo, essa grande chaga que é o garimpo ilegal que destrói a floresta, as populações indígenas. E outra coisa, está associada ao crime organizado. Como você sabe, eu fui ministro da Segurança. E eu sei que esse garimpo está associado ao PCC, ao Comando Vermelho e às outras facções criminosas que ocupam, infelizmente, uma boa parte da Amazônia. O senhor tem uma trajetória que parece que foi desenhada para que o senhor chegasse exatamente onde chegou hoje na presidência do Instituto Brasileiro de Mineração. O senhor passou pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, o senhor passou pelo Ministério da Defesa, presidência do IBAMA. Então, quer dizer, o senhor tem aqui meio ambiente, regularização fundiária e defesa. E segurança. E segurança pública. Também, então, são questões que dizem respeito, são diretamente relacionadas a essa chaga, né, como o senhor colocou, que causa prejuízos à imagem da mineração da Amazônia. Agora, dentro do Instituto Brasileiro de Mineração, o Instituto tem promovido uma série de diálogos, né? O Instituto vai promover agora em novembro, nós estamos gravando essa entrevista em final de outubro, uma conferência, a Conferência Internacional Amazônia e Novas Economias. Um dos objetivos dessa conferência é justamente fazer uma concertação, trazer vários atores envolvidos nessa questão, desde as comunidades tradicionais, povos indígenas, ambientalistas, as empresas interessadas na mineração, setor público, setor privado. Como começou o desenho dessas conferências e em que situação que se encontra esse diálogo com todos esses atores? Começou com a reflexão. O que é a Amazônia para nós e para o mundo? Para o Brasil, é um grande desafio que nós temos. Da maneira como nós vamos enfrentar e solucionar a questão do desenvolvimento sustentável da Amazônia, o Brasil vai se encaminhar para o futuro ou, enfim, ele vai permanecer no passado. Então, para o Brasil, é absolutamente fundamental a questão amazônica. Mas a Amazônia também é importante para o mundo, porque ela tem uma grande capacidade de reter carbono, ela tem uma diversidade que é das maiores do planeta, ela tem uma reserva hídrica que é simplesmente fundamental para todos nós. Enfim, a Amazônia é o nosso presente, mas é sobretudo o nosso futuro. E ela é essencial para aquele que é o maior desafio da humanidade, que é superar a emergência climática. Ou seja, o grande desafio da humanidade hoje é exatamente esse. E no centro desse desafio está a Amazônia. Daí que nós saímos com o que eu chamo de uma decisão de abraçar a Amazônia. Então, essa conferência que você falou, ela não tem nenhum objetivo de negócio. O negócio se faz em outro lugar. O que aqui nós queremos discutir, como você disse, com indígenas, com ambientalistas, com governo, com militares, com empresas, com todos, é como a gente encaminha soluções para a Amazônia. Fizemos a primeira no ano passado, que foi, permita, um extraordinário sucesso, e vamos fazer esse ano novamente. São 150 palestrantes, são mais de 30 palestras que vão acontecer, são aproximadamente quase 2.000 pessoas que vão participar. E lá estarão, inclusive falando para os nossos participantes, estará o John Kerry, que foi a autoridade climática dos Estados Unidos, o secretário de Defesa. Lá vai estar exatamente também a ex-presidente da Libéria, prêmio Nobel, tá certo? Em termos, enfim, da paz, etc, etc. E vamos ter também, além disso, a Emily Tubaini, que vem a ser a CEO da European Climate Foundation.
e que foi uma grande negociadora na COP de Paris, para você ter um exemplo. Mas, além disso, você vai ter o Miyakoto, um dos maiores... Fazendo um pouco de cultura também. Muita cultura lá dentro, tá certo? Você vai ter lideranças indígenas, você vai ter ministros, você vai ter presidentes das nossas mineradoras, como, por exemplo, o novo presidente da Vale, que vai estar lá. Enfim, você vai ter o maior evento pré-COP, 30, vai se realizar lá. E qual é o objetivo? É encontrar soluções estruturadas e respostas para a Amazônia. Volto a repetir, nenhuma preocupação em mineração em terra indígena, nenhuma preocupação com o negócio. Isso a gente faz na Expo Branca, que é a grande feira anual que a gente tem, mas lá não, a preocupação é com a Amazônia. É exatamente entender, como o setor entende, que nós dependemos e precisamos da Amazônia, da floresta em pé, do respeito às populações indígenas e da continuidade da belíssima natureza que nós temos lá. A mineração no Brasil está migrando da região sudeste, especialmente o estado de Minas Gerais, para a região norte. Hoje, a produção mineral da região norte é bastante expressiva. O Pará como carro-chefe nessa produção de minério, na exploração de minério. Quais as lições que acidentes como o de Mariana e de Brumadinho trazem para essa nova fronteira da mineração no país? Mariana e Brumadinho são tragédias que nos ensinaram muito e que não pode se repetir. Eu, particularmente, em todo o IBRAM, tenho uma grande preocupação com a questão da segurança. Tanto que nós, para você ter uma ideia, nós criamos um aplicativo chamado Proxy. Você entra na loja da Apple e gratuitamente você baixa ele. Ele permite saber a situação em que se encontra todas as barragens. Se elas estão no nível de risco 1, 2, 3, que é o principal, a zona de autossalvamento, se tem fake, se não tem fake, tudo você pode saber lá gratuitamente, que é exatamente o que eu chamo de buscar ter uma honestidade de propósito. Nós queremos isso. A legislação também mudou bastante, mas ainda há um longo caminho. E eu espero que essa semana, que nós estamos conversando agora, no dia 25, a gente venha a ter fechado o acordo de Mariana, pagando as compensações da família, dos municípios, do meio ambiente. Vai ser o maior acordo já feito na história do Brasil, um dos maiores do mundo, que deve chegar próximo a 170 bilhões de reais. Mas o que importa, sobretudo, é jamais repetir aquilo. Jamais repetir aquilo. E nós temos aprendido exatamente com isso. No que diz respeito à questão do avanço para lá, o que eu diria para você é o seguinte, olha, eu tive uma conversa com a ministra Marina Silva, que foi minha colega no Congresso, e eu disse para ela, ministra, eu levei toda a nossa agenda, acabou a agenda? Acabou, ministra, então eu queria falar de um assunto só. Mineração em terra indígena. A senhora pode passar 4, pode passar 8 anos aqui. Nós nunca vamos trazer esse assunto aqui. Eu estou lhe dizendo, nós nunca vamos trazer esse assunto aqui. Não é que nós desconheçamos o que tem na Constituição, no artigo 231, e que permite. Não, nós sabemos e somos a favor. Mas nós não vamos colocar isso em pauta. Nós temos outras coisas a colocar em pauta. Agora, me permita aqui uma sugestão, como seu ex-colega e como cidadão, parte da cidadania, procure regulamentar isso. Porque isso ajudaria muito a tirar a Amazônia das garras do crime organizado e trazer para um desenvolvimento sustentável. Com critério, com rigor, com acompanhamento, com sanções, se necessário, mas faça isso. Não deixe, como quase acontece no governo anterior, que nós teríamos uma decisão que seria catastrófica e nós fomos contra, o chamado PL 191. Sim. Nós publicamente fomos contra isso, porque nós achávamos que ele não era bom para as populações indígenas e que ele favorecia o garimpo ilegal. Então, a nossa posição é muito clara a esse respeito, tá certo? Sim, podemos ir, mas nós não vamos peticionar nesse sentido, embora achamos que é importante fazê-lo, é importante regulamentar para o bem da Amazônia. Bom, dentro dessa questão da legislação, existe hoje um movimento para melhorar as regras de forma que coíbam, porque há uma percepção, inclusive, nessa conferência que nós citamos aqui, que aconteceu em 2022, do Instituto FHC, sim, o Tasso Azevedo mesmo, né, que o senhor falou sobre o MAP Biomas, ele fez uma observação bem interessante. Existe uma percepção, sim, pelo menos era o que existia naquele momento, uma percepção de baixo risco para atividades ilegais, sim, na Amazônia. Sim. O senhor tem uma experiência em segurança pública, sim, e na defesa. Sim. O que está faltando para que a atividade legal mude essa percepção de impunidade e passe a entender que essa atividade pode ser punida e que realmente, diríamos aqui, né, recorrendo a um clichê, o crime não compensa? 3 coisas. Em primeiro lugar, um projeto para a Amazônia. A gente defende, está correto, a tutela. A Amazônia é nossa, mas ela diz respeito ao mundo, certamente.
A primeira coisa a dizer é que não há um projeto para a Amazônia. O que eu estou querendo dizer com isso? Vamos falar. Você sabe que nós fizemos um grande desenvolvimento no Cerrado da Soja, por exemplo. Aquilo foi um projeto, tá certo? Eu diria que os governos desenvolveram e tiveram continuidade. Por quê? Porque ali você primeiro teve a Embrapa, exatamente o híbrido da soja, permitindo que ele fosse plantado e colhido lá exatamente no Cerrado. Depois você teve o investimento para o crédito e as empresas entraram porque elas sabiam que tinha uma taxa de retorno produtiva. E nós hoje alimentamos 1 bilhão, não só da soja, mas 1 bilhão, 1 bilhão e 200 bilhões de pessoas mundo afora. Tá certo? Então, ali é isso que eu chamo a atenção. Há um projeto e ele deu resultados. Qual é o projeto que nós temos para a Amazônia? Nós só ficamos falando e temos que falar e temos que realmente reagir em desmatamento zero, em reduzir o desmatamento. Mas isso não resolve a pobreza. Nós temos 29 milhões de amazônidas que estão vivendo lá. Aquelas pessoas precisam de ter condições de vida, porque senão elas são atraídas, elas ficam vulneráveis, elas vão para o crime. Então, primeiro que tudo, o Brasil precisa ter um projeto crível, viável para a Amazônia. O Brasil não tem esse projeto. Em segundo lugar, nós precisamos, sem a menor sombra de dúvida, de conseguir convergir e articular, coordenar as forças de segurança na região, inclusive com os países vizinhos. Por que os países vizinhos? Porque 4 dos maiores produtores de droga do mundo estão exatamente na fronteira da Amazônia. Quais são eles? É o Paraguai, é a Bolívia, é o Peru e a Colômbia. Então, veja, nós precisamos de coordenar tudo isso no bojo de um projeto. E terceiro e último lugar, nós temos que ter, sem a menor e qualquer sombra de dúvida, nós precisamos de investimentos. Investimentos que sejam viáveis, investimentos voltados na produção de alimentos sustentáveis, investimentos que sejam sustentáveis em termos, por exemplo, do mercado de carbono, que a gente tem uma grande possibilidade lá dentro. Nós precisamos de empregos gerados para aquelas populações que estão lá, para que elas não caiam na vulnerabilidade e daí elas caiam exatamente na situação do crime organizado. Então, isso é urgente. E eu diria que essa reunião que nós fizemos no ano passado e esse ano, ela tem exatamente isso por mira. Como a gente vai ter um projeto para a Amazônia? Porque o Brasil não tem um projeto para a Amazônia. E sem um projeto que una a sociedade, o Estado e o setor empresarial, as coisas não vão andar. Uma das bandeiras, uma das defesas da atividade mineradora, das empresas de mineração, para que essa atividade aconteça na Amazônia de forma legalizada, de forma organizada, é justamente a geração de riquezas, como uma forma de melhorar as condições de vida da população na Amazônia. A gente falou um pouco aqui sobre a imagem da mineração que vem muitas vezes associada à ideia do garimpo ilegal. Quando a imprensa divulga as atividades de garimpo ilegal, por exemplo, em Terra Yanomami, a opinião pública ela se move contra a mineração de forma geral. E uma das questões que nós trazemos aqui é justamente isso, como mudar a percepção da população em relação à atividade mineradora com uma atividade até menos destrutiva para a Amazônia e com a possibilidade de conciliação dessa atividade mineradora com a preservação ambiental. E dentro desse pensamento, dentro dessa reflexão, vem uma preocupação que também vem sendo trazida nesses debates que têm sido realizados, inclusive pelo IBRAM, de que é preciso mudar a imagem da mineração, que para isso as empresas mineradoras precisariam avançar para além dos seus territórios, das suas atividades, no sentido de preservar a floresta. Como as empresas podem trazer esse tipo de imagem, por exemplo, na questão da geração da riqueza, que foi o começo dessa fala, A geração de riqueza parece que as empresas estão chegando, mas a realidade da população ainda não está sentindo de fato esses impactos. Eu conversava com o senhor aqui, por exemplo, o estado do Pará é o estado que mais produz minério hoje, na região norte, mas é o estado que tem o município com o pior IDH do Brasil. Ao mesmo tempo, o município de Tucumã, também no Pará, embora isso não seja relacionado, é preciso colocar, não seja relacionado à atividade da mineração, e sim a outras atividades, é um município que tem apenas 16% da sua cobertura vegetal preservada, menos do que a cidade de Belo Horizonte. Como a mineração pode atuar, como o IBRAM, enquanto um instituto que reúne as empresas mineradoras, pode atuar no sentido de minimizar esses impactos e gerar riquezas, diminuindo essa situação, por exemplo, de pobreza para a região norte? Primeira imagem. O que é isso aqui?
É um copo d'água? Pois é, um mineral dentro de outro mineral. Ou seja, como a mineração ela é uma atividade de empresas para empresas, ela não tem consumidor final. Portanto, ela é invisível. Mas eu quero lhe dizer que não existe sequer civilização sem a mineração. Seus pés estão sob minérios. Em cima da sua cabeça existem minérios. No celular, aí, nesse laptop que você tem pelo menos 14 minérios. Não existe saúde sem minérios. Não há segurança alimentar sem minérios. Fosfato, potássio, que nós somos grandes importadores. E, sobretudo, não tem como você superar a emergência climática que ameaça nós. Está aí o que aconteceu esse ano em termos de incêndio, está aí o que aconteceu no nosso Rio Grande do Sul, tão sofrido, sem minérios. Por quê? Porque não tem bateria, não tem eletrificação, não tem aerogeradores, por exemplo, não tem placas volcaicas. Ou seja, aqui é o nosso drama. Nós estamos em tudo, não somos percebidos em nada. Então, a tendência é que a percepção, e eu não estou discutindo ela, se foque nas tragédias. E Mariana e Brumadinho foi uma ruptura que nós tivemos com a opinião pública brasileira. Nós sabemos disso, nós aprendemos com relação a isso, tá certo? Agora, no que diz respeito à questão de como você procurar essa compatibilização, nós estamos fazendo um levantamento de todos os municípios. O IPS, que é um instituto muito bacana do Bério Veríssimo, ele está levantando a situação social e econômica em 12 indicadores em todos os municípios mineradores brasileiros, para que a gente possa orientar exatamente o que fazer, né, com relação a essa coisa. Mas vou lhe dar um dado também de município. Conhece Paraupebas, onde fica Carajás? Eu conheço de nome, nunca estive lá pessoalmente. Sabe quanto ela recebe de royalties, ou seja, CEFEM? 2 bilhões e 100. Sabe que ela não tem saneamento? Enquanto isso, uma prefeitura de lá participa ano após ano, fazendo churrasco para 25 mil pessoas, disputando um lugar no Guinness. Esse é um problema que acontece também no Rio, acontecia no Rio de Janeiro, com a distribuição de royalties do petróleo. Exatamente. E o que a cidade via como o resultado dos recursos era a festa. Exatamente. Então, é um problema de gestão. No geral, aonde você tem mineração, as informações que nós temos, a qualidade de vida é melhor. O que não quer dizer que precise melhorar, e muito. É preciso ter aquilo que a gente chama de licença social. A população tem que participar, você tem que contribuir com saúde, com educação e tudo mais. Mas nós temos uma questão no Congresso Nacional, é que a lei dos royalties, que eu me referi ainda há pouco, ela permite, por ser frouxa, que você desvie para contratar terceirizados em época política, para que você faça disputa em termos de churrasco, para que você use para fonte, sei lá, para o que você quiser. Não, ela tem que ser aplicada, a CEFEM, totalmente, os royalties, em atividades produtivas para o futuro, para quando a mineração acabar, porque ela acaba e a cidade não pode virar uma cidade fantasma. Então, nós lutamos, inclusive, contra isso, tá certo? Contra isso. E eu posso lhe dizer que hoje há uma consciência muito arraigada de que a mineração, sem licença sócio e ambiental, ela não vai para frente. Eu diria que, inclusive, citando Paul Coleman, que é um grande papa, né, da administração, hoje não é você ir do lucro para a sustentabilidade, hoje é da sustentabilidade o lucro. O seu lucro tem que ser sustentável. E quem não aceitar isso e quem não quiser isso, vai ficar no passado. Não vai ter lugar no futuro. Nós falamos aqui da mineração associada ao tripé do ESG, é uma sigla em inglês, mas fala justamente de responsabilidade ambiental, responsabilidade social e governança. Pois não. Dentro dessa parte de governança, seria também papel das empresas mineradoras, por exemplo, em advocacy, procurar canalizar esses recursos, por exemplo, do CEFEM, para que eles não sejam gastos em churrascos e sim em benefícios para a população? Óbvio que tem que ser. E por isso mesmo que a gente está fazendo um levantamento com 12 indicadores para poder chegar para cada minerador e dizer, olha, o que está faltando aqui na sua cidade é isso. E também chegar para os prefeitos e dizer, olha, prefeito, uma cidade igual a sua, que tem a mesma arrecadação que a sua, que tem a mesma população que a sua, ela vai muito bem em saúde e educação, o senhor não vai, por quê? O que está acontecendo? Exatamente para criar essa consciência, essa discussão. E lhe digo mais, nós somos o único setor hoje na economia brasileira que já levantou a sua pegada de carbono. Nós sabemos que é fundamental. Nós fizemos um trabalho com o Reino Unido e empresas que levantaram a pegada de carbono no escopo 1, 2 e 3 da mineração brasileira. E agora nós vamos exatamente fixar as nossas metas em função disso. Nós temos hoje um conselho socioambiental, né? Conselho socioambiental formado só de pessoas, a maior parte, que são exatamente de fora da mineração, para nos ajudar a discutir as nossas metas. Nós reunimos esse conselho, tá certo? Que, por exemplo, conta com figuras como a ex-ministra Isabela Teixeira, que, aliás, Isabela Teixeira é a curadora do evento lá, com Marília Marreco, que, como eu, fui presidente nacional do IBAMA.
Então, eu diria, sem querer aqui dizer, não, está tudo bem, está tudo ótimo, mas nós estamos, o que me parece mais importante, no caminho certo de procurar dotar a mineração brasileira cada vez mais de responsabilidade social e ambiental. Esse é o nosso propósito e eu acredito que estamos dando passos firmes nessa direção. Senhor Raul, eu comentei aqui no começo da entrevista, nós estamos falando de preservação da floresta, preservação ambiental e mineração. Preservação da floresta e mineração são assuntos de cidadania. Sem dúvida. Eu gostaria de saber, nas suas palavras, o que é cidadania. Cidadania é uma via de mão dupla. É o Estado, ele seguir a Constituição e as leis, portanto, respeitando os direitos dos cidadãos que compõem a cidadania e da parte dos cidadãos, também reciprocamente, não é certo? Respeitando a Constituição e as leis do nosso país. E, no que diz respeito à cidadania, ser uma cidadania ativa, uma cidadania que se associa, que se organiza e que defende o avanço da nossa democracia. Porque fora da democracia não há absolutamente nenhuma saída para nenhum povo, nenhuma nação, nenhum país. Para mim, cidadania é isso. Senhor Raul, muito obrigado mais uma vez pela sua presença e pela sua entrevista. Eu agradeço muitíssimo. Foi ótimo. Obrigado. E eu agradeço também a você que acompanha a programação da TV Senado. Assine o canal da TV Senado no YouTube, ative as notificações e acompanhe toda a produção do Poder Legislativo diretamente da fonte. Na TV Senado, democracia é todo dia. A lavoura não é quando eu quero plantar, é quando o tempo me permite que eu plante. O senhor tem alguma estimativa de que os setores econômicos do Estado, a infraestrutura do Estado vai estar plenamente recuperada? Então, tem muitas coisas e muito tem que se fazer ainda para que a gente possa recuperar totalmente essa nossa economia. Salão Nobre, hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. As crianças e adolescentes sofrem mais com as mudanças climáticas e sofrem mais de muitas formas. Antigamente não fazia tanto calor como agora. Você vinha aqui e você passava o dia todo caminhando no sol, não sentia nada. Na década de 80, por exemplo, eu lembro que fazia 27 graus era o calor, né? Hoje é 36. Então, assim, a gente observa que tem um aumento considerável de temperatura desses últimos tempos para cá. Aqui a vovó, tio Chico. Filha de um dos pioneiros da construção da nova capital, Moema recorda uma época em que as chuvas eram bem mais duradouras e os meses de frio exigiam um figurino que hoje não se vê mais. A gente tinha boina em casa, tinha luva. Quem que tem isso hoje? Não tem, entendeu? Todo mundo tinha boinazinha, todo mundo tinha luvinhas, meinha de lã, botinha. Quer dizer, era muito diferente o clima, né? Era meio que paulistano. Hoje em dia, menor razão de ser. Agora é lei. Mulheres vítimas de violência serão acolhidas em locais exclusivos nos serviços de saúde conveniados ou próprios do Sistema Único de Saúde, o SUS. Com a nova regra, as vítimas têm direito a salas que garantam privacidade e restrição do acesso de terceiros não autorizados pela paciente, em especial o do agressor. O Senado votou, agora é lei. A primeira vez que surgiu no Senado a ideia de que mulheres pudessem votar e serem eleitas foi durante a Assembleia Constituinte de 1891. Os constituintes reagiram assim, com gargalhadas. Está anotado nas atas da Assembleia. Mas enquanto eles gargalhavam, elas se organizavam. Estamos aqui, vamos participar ativamente. Eu tenho certeza que esse projeto virá ajudar as famílias brasileiras.
É importante que se tenha uma visão ampla de meio ambiente, que realmente a preocupação do meio ambiente se incorpore ao planejamento nacional, regional, do desenvolvimento no país. Conservar a natureza também é preservar a dignidade humana. O campo de luta da utopia chama-se ecologia e educação. É através da educação que a gente vai conseguir proteger a natureza. Nós sabemos que o Brasil já está sob o efeito das mudanças climáticas. Temos que nos adaptar e trabalhar para prevenir essas situações. É um problema econômico, é um problema social grave. Esta nação tem a obrigação de ter a preocupação equivalente com o meio ambiente. TV Senado. Democracia todo dia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O pedestre tem responsabilidade, ciclista... uma cadeira na academia me foi negado pela história e pelo meu país. Hoje nós podemos, com o nosso megafone, que é o diploma na mão, nós não podemos recuar nesse debate. Declaro aberta a 7ª reunião da Comissão do Senado. Olá! Quase a metade das crianças brasileiras matriculadas até o 2º ano do ensino fundamental não sabem ler nem escrever. E na conta do baixo desempenho estão carência e qualificação de professores, desigualdades sociais, regionais, pandemia. O que fazer? Os desafios do país para promover a alfabetização na idade certa aos alunos da educação básica brasileira. Crianças brasileiras que não se alfabetizam como deveriam, e isso tem impacto na trajetória escolar do aluno. Dificuldades nos estudos podem levar ao abandono escolar, por exemplo. O tema foi discutido na Subcomissão de Alfabetização do Senado. Ter no país 48% das crianças brasileiras ao final do 2º ano sem saber ler e escrever. Nós não podemos permitir que isso continue. Este país não pode fazer isso com as suas crianças, é uma violação de um direito muito fundamental. A necessidade de muitas políticas para a superação, da regularidade da idade dos nossos estudantes no país, embora tenhamos tido uma melhora, isso ainda não é significativo. A gente considera a educação pública como balizadora da educação desse país. E isso é muito importante da gente ter sempre em mente. Por quê? No momento que a educação pública for de qualidade, ela vai ser referência e vai aumentar todos os índices de qualidade na educação, que é o que a gente quer dentro do país. Então, para entender melhor o que é a alfabetização na idade certa, em 2023, o Ministério da Educação lançou o Compromisso Nacional para alfabetizar estudantes até o final do 2º ano do ensino fundamental, além de recompor aprendizagens de alunos afetados pela pandemia. Para se ter uma ideia, em 2021, o índice de alfabetizados na idade certa era de 36%. Ano passado, chegou a 56%. O programa ele reúne essa política, ela reúne lideranças tanto do Ministério da Educação quanto de estados, capitais e municípios para a análise dos percursos que nós estamos vivendo e também tomarmos decisões a partir daquilo que nós identificamos, tanto do que foi bom para fortalecer aquilo que foi bom e daquilo que tem como fragilidade e nós precisamos agir frente a essas fragilidades. Não é que os indicadores estão bons, como eu mesmo disse, crianças brasileiras não se alfabetizam na idade certa, mas não é, a queda se explica muito mais em função da pandemia do que propriamente de outros fatores. Falou-se aí em indicador de criança alfabetizada e como ele é medido. Em 2023, com as avaliações aplicadas pelos estados e participação de 85% dos alunos da rede pública brasileira.
O Ministério da Educação espera progressivamente até 2030 alcançar 80% ou mais das crianças da rede pública alfabetizadas na idade certa. É o nosso desejo, enquanto educadores, educadoras, gestores, trabalhadores da educação, estejam alfabetizados ali ao final do segundo ano do ensino fundamental. De fato, é um esforço coletivo, né? Também nós da CNTE temos plena concordância dos esforços necessários, né? Toda a sociedade, ela precisa estar muito presente, todos os gestores, todos os governos, todos os profissionais da educação, pais e mães, né? Então, é um desafio gigantesco para nós, na educação básica do nosso país, que tenhamos sucesso nesta política, né, e nessas definições futuras. Mas tem os imprevistos. Com as tragédias climáticas e a pandemia, por exemplo, vieram o fechamento das escolas, aulas remotas, alterações dos currículos, evasão escolar. Acompanhe. Aqui no Sul, a gente acaba de passar por uma tragédia climática. Não só, a gente passou há 2 anos atrás por uma tragédia pandêmica, e a gente tem essas tragédias que são recorrentes e que podem e que atrapalham na questão da alfabetização. Sobretudo depois da pandemia, a gente teve uma queda mesmo nos indicadores de alfabetização, principalmente porque esse período crítico que cobre um pedaço da educação infantil e o primeiro e segundo ano do ensino fundamental foi o período mais afetado pelo fato das crianças não poderem ir à escola no período de reclusão por força da pandemia. A evasão a gente precisa resolver, porque isso tem a ver, inclusive, com as crianças tendo que ficar em casa para cuidar dos irmãos. A gente precisa entender como é que se dá essa evasão e como é que se resolve. Desigualdades sociais também prejudicam a alfabetização, o trabalho infantil, a violência urbana. Em situações em que a gente ainda experimenta no Brasil crianças trabalhando na rua, mas também trabalhando em casa. Às vezes é uma criança de 8 que cuida do irmão de 4. Às vezes é uma menina de 8, sobretudo meninas, se responsabiliza por todo o trabalho doméstico em casa. Então, esses elementos que não são pedagógicos, toda a sociedade precisa cuidar para que a gente garanta que no pedagógico a aprendizagem aconteça. Tem um desafio adicional, porque as nossas capitais, as nossas grandes cidades, elas são os lugares que mais explicitam as desigualdades, que mais a violência está marcada e que tem desafios adicionais no campo da educação. E um outro agravante, as diferentes condições de ensino pelo país, as disparidades regionais. Em 2023, os estados que apresentaram melhores indicadores de crianças alfabetizadas foram Ceará, Paraná e Espírito Santo. Por outro lado, alguns estados tiveram indicadores abaixo de 40%. É o caso de Sergipe, Bahia, Rio Grande do Norte. Então, como corrigir as diferenças? Por que eu digo que nós temos uma superação? A partir do momento que o programa ele dá a liberdade dos estados e municípios organizarem os seus materiais, organizarem as suas formações dentro desse programa, nós temos a condição também de olhar algo que é fundamental, que são as questões das localidades de cada região do nosso país. Por mais que a alfabetização ela tenha uma especificidade que é única para todos, ela acontece culturalmente dentro de uma perspectiva regional. É fundamental a RENALFA, nossa Rede Nacional de Articulação de Gestão, Formação e Mobilização, que conta com os nossos formadores na área de alfabetização e, por óbvio, fazem a gestão desse processo no país todo, então conseguem representar os municípios, conseguem representar as diferentes regiões do país e conseguem, então, fazer exatamente esse trabalho que é fundamental. A partir das diversidades, a partir das especificidades regionais, fazer um trabalho que nos conduza àquilo que é único
na perspectiva de nós aprendermos, né, e desenvolvermos essa perspectiva que é tão importante na alfabetização, sempre respeitando as especificidades de cada local. Como falou aqui a professora Maria Silvia, as especificidades de nosso Brasil, um país continental, com regiões que precisam de modalidades específicas para cada uma. Falamos em índices, desigualdades, mas afinal, qual a importância da alfabetização na idade certa? Existe uma idade certa? O Brasil tem que saber que se faz essencial essa alfabetização na idade certa. Tem pessoas que me perguntam qual a idade certa, entendeu? A gente começa a dizer, a idade certa é aquela que não vai ser necessário. A gente tem que ter um plano de alfabetização para adultos e outras pessoas. A idade certa, digamos que seriam os 5 primeiros anos do ensino fundamental, tá? Ou os 4 primeiros, onde tem a unidocência, tudo dentro do seu tempo, certo? E para que a meta de alfabetização seja alcançada, um gargalo a ser resolvido: a carência de mão de obra. Estamos falando justamente dos professores, os responsáveis diretos pela alfabetização. Quero chamar a atenção, não é a primeira vez que vou falar isso numa comissão, num debate aqui no Senado, de que a gente ainda também vive o apagão de trabalhadores e trabalhadoras da educação, ou seja, professores e professoras. Então, nós também temos uma preocupação bastante grande na necessidade de que neste compromisso, nesta pactuação, para se ter o sucesso escolar dos nossos estudantes, estejam previstos os concursos públicos. Hoje nós temos no país 54% de toda a rede estadual com contratos temporários e 42% de todas as redes municipais com contratos temporários, o que significa trazer uma insegurança muito grande num processo de continuidade, né, do processo de alfabetização e de garantia desses trabalhadores nas escolas públicas do nosso país. Me chamou a atenção a questão de professores com contratos temporários. Olha, gente, para mim, algo grave que foi aprovado nesse país, ainda eu acho que em 2016 foi a terceirização plena, que não chamou muito a atenção da sociedade. A PEC do teto chamou mais atenção do que a terceirização plena. Mas, na verdade, a terceirização plena acabou com as carreiras dos serviços públicos, porque isso permitiu que a atividade fim, que no caso aqui são os professores, na área da saúde, os médicos, possam ser contratados com contratos temporários. Então, como qualificar os professores? Na hora que você qualifica, completa os 2 anos, você passa a ter uma rede já com deficiência, um apagão de recursos humanos. E o governo, o que tem a dizer? O que tem sido feito para resolver a crise de mão de obra na educação? A expansão da EAD, dos cursos em EAD para a formação dos professores, aconteceu de modo muito complicado no Brasil, comprometendo bastante a qualidade da formação docente. Nos parece, né, nós que pesquisamos educação, nós acreditamos que não é possível formar um bom professor com um curso 100% à distância, sem nenhuma interação presencial no ambiente universitário. Então, o ministro Camilo Santana suspendeu a abertura de novos cursos em AD e, nas diretrizes curriculares nacionais para a formação inicial, não poderá mais haver curso 100% EAD na formação do professor, porque as dificuldades começam na formação inicial, e o MEC está formando 250 mil professoras da educação infantil com foco na leitura, oralidade e escrita dentro do programa LEI. São 250 mil professoras que estão fazendo, neste momento, a formação, apoiado por 34 universidades federais e estaduais.
Isso é o compromisso, isso é o que a gente está movimentando no país, tentando garantir esse direito humano fundamental para todo mundo. Nós precisamos manter programas e projetos de estudos para os educadores e educadoras do país. Eu digo, né, eu tenho 30 anos de magistério, mas eu tenho que estudar todo dia, não tem jeito, mas as redes de ensino precisam proporcionar, né, esta qualificação profissional e, nesse sentido, voltado às primeiras séries do ensino fundamental. Entendo que essa qualificação profissional ela passa muito por aquilo que a gente já configurou aqui nas redes de ensino, do financiamento, do regime de colaboração, dos concursos públicos, da necessidade de você ficar na mesma escola por mais tempo para que este seu acúmulo profissional esteja, de fato, voltado aos projetos educacionais desenvolvidos, né? E no caso da formação continuada, no Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, o Ministério da Educação está investindo recursos para garantir que todo professor e toda professora do 1º ao 5º ano do ensino fundamental e da educação infantil tenha formação continuada com foco em alfabetização. Analisar as condições das escolas e dos alunos, tecnologias, sistemas de avaliação e considerar também a alfabetização para além dos muros da unidade de ensino. A gente espera políticas públicas que sejam permanentes. A gente espera, certo, a compreensão dessas crianças e desses estudantes do letramento, quer dizer, reflexão sobre o conteúdo, leitura, todas essas coisas que significam a alfabetização na idade certa ou efetivamente para garantir a questão da cidadania. Tá? O que a gente tem? Uma realidade muito distante disso. Muito distante, seja porque, às vezes, esses estudantes são preparados para uma avaliação que não reflete exatamente o que está acontecendo, às vezes porque as condições da escola não são exatamente o que a gente espera, às vezes porque as políticas públicas não chegaram lá. A gente precisa de espaços, apoio pedagógico e aí formação continuada para que as pessoas envolvidas dentro desse processo possam realmente, certo, olhar individualmente para cada um desses estudantes e crianças e fazer com que haja o desenvolvimento na idade certa e do jeito certo. A gente precisa garantir que as crianças tenham acesso à leitura e à escrita também fora da escola. Então, existem municípios, governos estaduais, que promovem, por exemplo, programas de distribuição de livros para as famílias, né? O governo federal também está apostando nisso. Nós incluímos as bibliotecas comunitárias e as bibliotecas públicas municipais no PNLD. A questão das tecnologias, isso é a qualidade da infraestrutura física das escolas e o conhecer e o saber utilizar as tecnologias a seu favor é super importante. E quando a gente fala do acompanhamento, ele entra com a questão do transporte. A criança pode evadir ou não chegar na escola porque não teve transporte para chegar. Tem a questão da alimentação, tem a questão da família e da rede de apoio, que é super importante. Atenção às crianças desde cedo, ainda na educação infantil, e aqueles que ficaram para trás. E também dos indígenas, quilombolas, ou seja, inclusão, cidadania, por meio da educação. A alfabetização não começa no 1º ano do ensino fundamental. A alfabetização começa na educação infantil. É preciso um olhar intencional para que as crianças possam ter acesso a práticas de leitura, de escrita, de oralidade, intencionais, bem preparadas desde a educação infantil. Eu gostei muito da fala do professor Alessandro, porque foi o único aqui que referiu a educação infantil. Tá? A gente não tem como garantir, certo, uma educação de anos iniciais, finais e médio com qualidade, se a gente não tiver uma educação infantil de qualidade efetivamente. Tá? Isso é muito importante. A educação popular precisa ser vista, e a EJA também, como a recuperação desse tempo
se a gente não conseguiu chegar na idade certa. Isso também é um jeito de garantir. Tem uma pesquisa que foi feita que diz que 77% das crianças alfabetizadas conseguem mudar ou ascender, certo, na sua situação socioeconômica, enquanto que as não alfabetizadas não ultrapassam 43%. Então, a alfabetização garante a cidadania dessas crianças e desses estudantes. E, portanto, a gente tem que fazer isso e recuperar esse tempo, caso ele não tenha acontecido na idade certa. A gente tem certas modalidades da educação básica que são muito específicas. A educação escolar indígena, a educação escolar quilombola, a educação escolar no campo, a educação escolar da pessoa surda. Então, essas modalidades da educação, elas precisam de uma modelagem de política só para elas, para garantir a especificidade desse atendimento. E o outro processo é a gente também cuidar daquilo que não é pedagógico, mas que interfere muito no pedagógico. Então, crianças que estão em condição de vulnerabilidade e risco, nós precisamos garantir políticas da área social para atentar para isso. Crianças que têm comprometimento de saúde, sejam aqueles associados à deficiência, sejam outros comprometimentos de saúde, precisam ter bons serviços de saúde para dar conta dessa dimensão. Crianças que vivem em territórios conflagrados, territórios com muita violência, em que a criminalidade está instalada. A gente sabe, os dados mostram isso, que escolas que estão nesses territórios, muitos dias suspendem aula. E quando isso acontece, o prejuízo à aprendizagem é muito grande. E quero corroborar com o que disse a Margot, né? Não é possível que você tenha uma criança que chegue no primeiro ano e que não passou ali pela educação infantil, é muito diferente do que aquele que passou. E um desafio nosso em nível nacional é que tenhamos, né, educação infantil no final do próximo Plano Nacional de Educação, quiçá antes, mas até o final do próximo Plano Nacional. A alfabetização se dá lá no município. Então, como cumprir o programa Crianças Alfabetizadas na idade certa em um país continental e diverso, como o nosso? Primeiro, o reconhecimento de que a responsabilidade para alfabetizar as crianças brasileiras não pode ficar somente na conta dos municípios. Se a gente deixar os municípios sozinhos para cuidar desse direito humano de cada criança, os municípios não conseguirão fazer tudo o que precisa ser feito. Então, nós precisamos colocar o governo federal, o governo estadual, a serviço, apoiando os municípios nessa tarefa árdua, que é cuidar da alfabetização das crianças na idade certa. No estado, nós temos, cada território tem 2 articuladores estadual, um representando as secretarias estaduais de educação e um representando os municípios. Então, a gente tenta colocar essa representatividade de forma muito integrada para que a gente possa, de fato, fortalecer o regime de colaboração, como a professora Maria Silvia colocou. Nós realizamos formação com os articuladores estaduais. Essa formação segue para os articuladores regionais e para os articuladores municipais. Então, esse é essa é uma proposta da política de fato, fortalecer essa articulação, fortalecer a nossa escuta permanente, né, das necessidades que cada contexto apresenta. A alfabetização na idade certa, atenção às crianças na escola e fora dela, um plano nacional e recursos. Penso que temos muitos desafios na educação brasileira ainda, né? A aspiração de um plano de Estado, a aprovação do próximo Plano Nacional de Educação, que ele seja realmente efetivado, a necessidade de novos recursos para a educação pública, esse pacto federativo tão... uma luta intensa de todos nós, de um Sistema Nacional de Educação, de fato, que dê conta da superação das dificuldades educacionais no nosso país. Garantir que a leitura e que a escrita esteja presente em todos os lugares, na casa das crianças, nas suas comunidades, como um objeto social de valor,
e garantir o cuidado para essas outras dimensões que a escola não vai conseguir dar conta, mas que a sociedade tem que pôr a mão na massa e dar conta. Criança com bom cuidado de saúde, com assistência social próxima, não esteja no trabalho, não seja obrigada a trabalhar, porque a criança não trabalha, a criança tem que dar trabalho. Então, que a gente cuide juntos para garantir essas coisas. Eu digo todo dia, o que precisamos é colocar nossos alunos e nossa educação no orçamento desse país. Educação é investimento. E a gente sabe que a única maneira de se corrigir inclusão social, reduzir a violência. O que reduz a violência, os países do mundo que reduziram a violência foi com educação pública, de qualidade e com tempo integral. E para isso precisa de recursos também. Eu costumo dizer que educar é diferente de ensinar. Ensinar, você ensina para alguém passar num processo seletivo. E educar, você forma o cidadão para a vida. É isso. Lugar de criança é na escola e com recursos. Aprender bem do jeito certo, na idade certa. O Em Discussão fica por aqui. Até o nosso próximo programa. A lavoura não é quando eu quero plantar, é quando o tempo me permite que eu plante. O senhor tem alguma estimativa de que os setores econômicos do Estado, a infraestrutura do Estado vai estar plenamente recuperada? Então, tem muitas coisas e muito tem que se fazer ainda para que a gente possa recuperar totalmente essa nossa economia. Salão Nobre, hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Quando os brancos chegaram, eles foram admitidos como mais um na diferença. Quer dizer, demorou para os índios interpretarem que os brancos estavam aqui para ficar e para tomar a terra e, se possível, escravizar os donos da terra. A história da colonização é a história da conquista contínua, da guerra contínua, para ocupar o território e dominar os povos. A falsificação ideológica que sugere que nós temos paz é para a gente continuar mantendo a coisa funcionando. Não tem paz em lugar nenhum. É guerra em todos os lugares o tempo todo. A proclamação da República em 15 de novembro de 1889 representou também o fim da monarquia. Nessa transição histórica, o Brasil mudou seu símbolo, seu hino, sua bandeira e também a sua Constituição. A primeira Constituição da República, professor, é fruto direto da proclamação da República. É fruto direto, porque a proclamação da República ela acontece em 1889 e derrubou a monarquia, que tinha sua própria Constituição. Eu sou Walter Sola, sou professor de História e Educomunicador. E hoje a gente vai falar sobre a proclamação da República e a nova Constituinte. E a proclamação da República acontece no momento em que a monarquia estava muito enfraquecida. Estava enfraquecida. Tinha gente do exército chateada porque não foram reconhecidos depois da Grande Guerra do Paraguai. Tinha gente da igreja chateada e tinha também muito latifundiário. Pessoas que perderam suas propriedades, que na época, veja que tragédia, eram pessoas escravizadas. E a liderança foi do Deodoro da Fonseca, um marechal, um militar, que ele mesmo era monarquista e amigo do Dom Pedro II. Então, proclamação da República, 1889. 2 anos depois, a Constituição. Essa Constituição muda também a forma como os senadores vão trabalhar. Agora eles ficam 9 anos no poder e depois tem que existir um revezamento. Mudanças da nova Constituição. A gente tem a mudança do nome do Brasil, de Império do Brasil para Estados Unidos do Brasil. A gente também tem
o fim da Igreja Católica como religião oficial, portanto agora o Brasil seria um Estado laico. O texto dessa nova Constituição foi escrito por 2 senadores muito importantes. É verdade que o nome talvez mais relevante da escrita da Constituição seja o de Prudente de Moraes. E olha que loucura, o Prudente de Moraes depois vai virar mais um presidente do Brasil. O Rui Barbosa também ajudou. O Rui Barbosa ajudou muito, inclusive ele era muito elogiado por ser um grande intelectual. A primeira Constituição, depois da proclamação da República, tem a marca definitiva de senadores que entraram para a história dessa casa. Senado, 200 anos. Boa noite. Hoje é quarta-feira, 27 de novembro, e o Senado Notícias está no ar. Prioridade para pessoas com autismo em processos judiciais e movimentação de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, projetos aprovados hoje no plenário do Senado e que seguem para a análise da Câmara dos Deputados. Pessoas com transtorno do espectro autista terão prioridade na tramitação de processos judiciais e no atendimento da administração pública. O projeto aprovado nesta quarta-feira pelo plenário do Senado também determina que o interessado é quem deverá pedir essa prioridade. A identificação do processo precisa ser aplicável tanto ao documento físico quanto ao eletrônico. Também foi aprovado em plenário o projeto que autoriza a transposição e a transferência de saldos financeiros de exercícios anteriores repassados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação para estados, Distrito Federal e municípios, de forma que possam utilizá-los na educação. Cerca de 15 bilhões de reais estão parados nessas contas de convênios que são feitas com as prefeituras e que muitas das vezes não é usado e não retorna e estão parados. Esse projeto, ele autoriza a que os municípios possam usar esses recursos, por exemplo, para a compra de material, para terminar as creches, as escolas, usar na merenda escolar, compra de carteiras, materiais didáticos. E então quero aqui agradecer a todos os senadores e senadoras que votaram nesse projeto. Também foi aprovada em plenário a concessão de descontos para liquidação ou renegociação de parcelas de crédito rural contratado por produtores afetados pelas enchentes no Rio Grande do Sul. O texto que segue para a sanção incorpora artigos de 2 medidas provisórias editadas pelo Poder Executivo. O projeto visa a complementar as ações do governo federal direcionadas aos produtores rurais do Rio Grande do Sul, especialmente aqueles que não puderam ser beneficiados com a concessão de subvenção econômica sobre a forma de desconto, relacionadas assim à operação de crédito rural, contratadas por mutuários que tiveram efetivamente perdas materiais decorrentes dos eventos climáticos extremos ocorridos nos meses de abril e maio deste ano. O Senado recebeu o prêmio Marco Maciel 2024 nas categorias ESG, que destaca instituições públicas e privadas que adotem ações, programas e projetos ambientais, sociais e de governança para promover a melhoria das condições socioambientais do planeta e dos colaboradores. Durante a sessão plenária de hoje, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, destacou que o prêmio é um reconhecimento aos esforços do Senado Federal na área.
As iniciativas do Senado, de fato, têm servido de referência e inspiração para todos aqueles que se engajam conosco em redes voltadas à responsabilidade socioambiental. Aproveito esta oportunidade para parabenizar todas as áreas envolvidas que contribuíram para que alcançássemos esse feito notável. Um agradecimento especial à Diretoria-Geral, na pessoa da nossa diretora Ilana Trombica, ao Comitê Permanente pela Promoção da Igualdade de Gênero e Raça e ao Núcleo de Ações de Responsabilidade Social, cujos esforços incansáveis foram fundamentais para que o Senado Federal se destacasse e fosse merecedor deste prestigioso prêmio. Que esse reconhecimento sirva como um incentivo para continuarmos nosso esforço em benefício da sociedade e do meio ambiente. A CPI da manipulação de jogos e apostas esportivas ouviu hoje o presidente do Nova Cidade, um clube da Série B do Campeonato Carioca. O time é suspeito de envolvimento na manipulação de jogos. O presidente do Nova Cidade, Luiz Jorge Eloy Pacheco, compareceu à CPI da manipulação de jogos e apostas esportivas na condição de testemunha. O Nova Cidade, clube da Série B do Campeonato Carioca, está sendo investigado pela Polícia Civil do Estado, no âmbito da Operação VAR, a pedido da Federação de Futebol do Rio. Após essa informação, foi aberto um processo que foi encaminhado ao TJD, Tribunal de Justiça Desportiva, onde nós fomos convocados para apresentarmos qualquer situação referente àquele jogo. Nós fomos absolvidos. Vamos lá. Um dos casos investigados pela polícia é a partida entre os times Belford Roxo e Nova Cidade. De acordo com as investigações, houve apostas suspeitas de que o Nova Cidade venceria o primeiro tempo da partida, mas perderia o segundo tempo e o jogo para o Belford Roxo. O presidente do Nova Cidade disse que demitiu o ex-treinador do clube após a equipe perder uma série de partidas, mas, segundo ele, não por conta de apostas. Isso é futebol. Então, o resultado que depois do jogo, depois do resultado, que nós ficamos sabendo do resultado, como o futebol é natural, demitir o treinador, e fizemos isso sem pensar em resultado, pensamos em resultado de aposta. E fizemos isso por resultado do jogo. Na inocência do futebol, você vê que o treinador fica de braços cruzados, que o treinador não se manifesta, que o treinador não vê a possibilidade de fazer uma substituição correta que a gente está do lado de fora acha, a gente tem que trocar. O presidente do clube Belford Roxo, Reginaldo Gomes, também foi convidado para testemunhar na CPI, mas não compareceu. Diante da ausência, o senador Eduardo Girão, que presidiu a sessão, decidiu convocar o dirigente. Não veio hoje, não compareceu, mesmo com a nossa flexibilização para vir de forma remota, mas não atendeu aqui ao convite do Senado e a gente está fazendo esse requerimento para que a gente mude de convite para convocação. A Comissão Mista de Orçamento aprovou hoje uma instrução normativa elaborada pelo senador Ângelo Coronel com regras para a apresentação de emendas parlamentares, atendendo a questionamentos do Supremo Tribunal Federal sobre rastreabilidade e transparência das emendas. Esse texto mantém a quantidade de até 25 emendas individuais para cada parlamentar e até 8 emendas para cada bancada estadual. As bancadas também vão poder apresentar outras 3 emendas para dar continuidade a obras inacabadas. Na mesma reunião, foi apresentado o relatório preliminar da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2025, mas a votação foi adiada para a semana que vem. Segundo o texto do senador Confúcio Moura, senadores e deputados vão poder apresentar até 3 emendas por bancada estadual, comissão permanente e individuais. Transparência das regras de tributação, fatores que podem impactar o período de transição. Assuntos que foram discutidos na última reunião do ciclo de debate da Comissão de Constituição e Justiça sobre o texto da reforma tributária.
A reunião debateu as normas de transição, fiscalização e avaliação quinquenal da nova carga tributária. Essa é a última reunião de um ciclo de debates sobre o projeto de regulamentação da reforma tributária feita pela Comissão de Constituição e Justiça. Para o representante do Conselho Federal de Contabilidade, o texto da regulamentação pode provocar diversas interpretações, o que prejudicaria a transparência das novas regras de tributação. Aqui, quando a gente fala, de CBS e IBS, já vai uma primeira reflexão que é sobre o princípio da simplicidade, e a gente entende aqui que a questão do nosso federalismo foi mais forte para instituir duas formas de arrecadação, uma contribuição e um imposto, e começam aqui um pouquinho de prejuízo na simplicidade, porque nós vamos ter, então, claramente a atuação da Receita Federal e a atuação dos estados e municípios no comitê gestor, e a nossa preocupação é que o princípio da simplicidade possa estar mais claro aqui dentro dos artigos. A regulamentação impõe novas regras de cobrança de impostos sobre bens e serviços, contribuição social de bens e serviço e imposto seletivo. Segundo o representante do Tribunal de Contas da União, os fatores que podem impactar o período de transição são os regimes de exceções, e explicou como vai funcionar o período de testes das novas alíquotas. Entre 2026 e 2028, nós teremos o período de teste. Em 2026, a gente vai ter uma alíquota teste de 1%, sendo 0,9% do IBS e 0,1% do IBS estadual. Para o presidente da Federação Nacional de Auditores e Fiscais de Tributos Municipais, o projeto de lei, como está escrito, provocará a diminuição da arrecadação das cidades. E se pegarmos a evolução da arrecadação do ICMS e ISS nos últimos 10 anos e projetarmos para o momento da virada de chave, vamos observar que os municípios devem perder algo em torno de 26 bilhões. Por quê? O PLP 108, calculado da forma que está previsto, vai determinar um coeficiente de participação global, falando dos municípios, 35%. A secretária executiva do Grupo de Estudos Tributários Aplicados alertou sobre o curto tempo para empresas e contribuintes aplicarem a nota fiscal simplificada. E realmente fica muito desafiador você pensar que é possível ou viável se implementar em 3 meses toda esse novo modelo. E a questão não é nem de carga tributária, de pagamento de tributo, Finalizadas as audiências públicas, o relator da regulamentação, senador Eduardo Braga, vai apresentar o relatório para a votação na Comissão de Constituição e Justiça. Desde que o projeto chegou ao Senado, foram realizadas 13 audiências sobre os impactos das novas regras de tributação. 5 minutos. As empresas contratadas pela administração pública vão ter que oferecer pelo menos 5% dos seus postos de trabalho para mulheres em situação de violência doméstica. É o que determina um projeto aprovado hoje pela Comissão de Constituição e Justiça. Esse texto ainda precisa ser votado pela Câmara dos Deputados. O texto da proposta determina que as mulheres em situação de violência doméstica ou vulnerabilidade social terão direito a ocupar 5% das vagas dos contratos de terceirização com mais de 100 funcionários feitos pela administração pública federal direta, autárquica e fundacional, além das empresas públicas e das sociedades de economia mista controladas pela União. Pela experiência como médica, 90%, senador Rogério, eu dizia, vamos prestar queixa, doutora Zenaide, eu não posso prestar queixa, porque eu não tenho para onde ir e tenho 2 filhos para criar. Ou seja, ela tinha que dormir com o inimigo por falta de opção financeira. Eu digo aqui que esse projeto, de longe, é o que mais vai reduzir o feminicídio, porque as mulheres vão ter condições. Quero concordar com a doutora Zenaide, a senadora Zenaide, porque são muitas medidas adotadas, ronda feminina, são tantas medidas fora
do ambiente doméstico, de fora para dentro, sem impacto, sem que custa e que não resolve. Tirar a mulher do lado do agressor ou afastá-la do lado do agressor, é preciso dar essas condições. Portanto, a senhora tem toda a razão. Se quer reduzir o feminicídio, dê às mulheres a condição delas se afastarem do seu agressor. A condição psicológica e a condição financeira, que é muito importante neste momento. A dependência econômica, realmente, a que mais mantém o agressor em casa. É a pior dependência. Um projeto que vem na esteira do empoderamento econômico, né? Dar condições para aquela que queira ter a possibilidade de não ficar dependente e, em razão dessa dependência, ficar refém de uma agressão permanente. A relatora acatou a emenda apresentada pelo senador Flávio Bolsonaro no turno suplementar. O turno suplementar é feito quando o texto final aprovado é muito diferente do projeto original. Muitas dessas mulheres certamente não aguentariam, não suportariam, não submeteriam a esse tipo de violência se tivesse uma autonomia financeira. E eu acho que esse projeto vai nessa linha de dar autonomia financeira para que essa mulher possa caminhar com as próprias pernas, possa denunciar com mais tranquilidade um covarde que faça isso. E o que é que diz a minha emenda que a senadora Zenaide acolheu, que está mexendo no parágrafo 10º do artigo 25. A indisponibilidade de mão de obra com a qualificação necessária para atender o atendimento do objeto contratual não caracteriza o descumprimento do disposto no parágrafo 9º, que é exatamente essa cota que está sendo estabelecida de 5%. Acho que fica algo razoável, tem como provar se a empresa tentou fez esse chamamento público, tentou preencher esses 5% dessas vagas, e aí sim, em não conseguindo, ela não será punida. Esse projeto foi apresentado pelo senador Flávio Arns. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou outras propostas hoje, entre elas a que destina os recursos originados de heranças jacentes, que são aquelas que não têm herdeiros, para a aplicação em serviços de saúde, educação ou assistência social nos municípios onde foram deixadas. O ataque do presidente do Carrefour à qualidade da carne brasileira continua repercutindo no Senado. Os parlamentares consideram insuficiente a retratação feita pelo executivo francês por causa do dano à imagem do produto brasileiro. Mesmo após a retratação, os senadores da Comissão de Assuntos Econômicos querem ouvir o presidente do Carrefour na França, Alexandre Bompard, para que ele possa esclarecer as declarações questionando a qualidade da carne brasileira. O requerimento inclui também o embaixador da França no Brasil, Emmanuel Lenan. O senador Wellington Fagundes quer ainda aprovar uma moção de repúdio. O problema é exatamente o argumento da questão da qualidade do nosso produto. E eu falo aqui como médico veterinário que conheço muito bem a indústria frigorífica e de embutidos do Brasil. É uma das melhores do mundo. E também a nossa inspeção sanitária, também com certeza com um dos maiores rigores do mundo. Esse ataque não é um ataque inocente de uma rede de supermercado que não tem soberania para decidir sobre política e sobre comércio exterior. É um ataque da diplomacia e dos negociantes franceses, do governo francês, contra o acordo do Mercosul com a União Europeia. Semana passada nós fomos num jantar no Itamaraty com o presidente da China, senador Otto. Antes tinham assinado ali vários protocolos e entre eles aumento, mais frigoríficos sendo capacitado a vender ali para aquele país, que já representa 53% das compras de carne do Brasil, segundo o que eu acabei de ler. Então, olha só a diferença. Enquanto um está discriminando aí a nossa carne, que é a melhor carne do mundo, o outro está aumentando as suas compras de carne.
No último fim de semana, o presidente do Carrefour anunciou que não compraria mais a carne brasileira para abastecer a rede da França. A declaração foi dada em meio a uma crise envolvendo o governo francês e agricultores locais em função de um eventual acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia. Em resposta, frigoríficos brasileiros suspenderam a venda de carne para a rede Carrefour brasileira. O assunto deve ser discutido também na próxima reunião do Parlasul, que acontece no início de dezembro. Nós vamos ter a reunião já pré-agendada no dia 9 de dezembro, na segunda-feira, que é segunda-feira de dezembro, onde esse assunto com certeza vai vir à tona. A agenda já estava previamente marcada, não estava essa questão na pauta, até porque a declaração infeliz foi feita recentemente, mas com certeza os países que foram mencionados do bloco do Mercosul haverão de se posicionar também reagindo a essa situação. Essa polêmica do Carrefour gerou 2 aprovações hoje na Comissão de Relações Exteriores. Uma foi um requerimento de convite ao embaixador da França e ao CEO do Carrefour no Brasil para falarem em audiência pública. Outro requerimento aprovado prevê que a audiência que vai ouvir o CEO do Carrefour na França seja feita em conjunto com a Comissão de Assuntos Econômicos. Os senadores da CRE reagiram, aprovando um convite para que o embaixador da França no Brasil e o gerente-geral do grupo no país compareçam para prestar esclarecimentos em audiência pública. É contra o Mercosul, mas o foco foi o Brasil. A ponto de ontem ter tido uma reunião no parlamento francês, onde deputados de direita e de esquerda falaram que os produtos brasileiros são um lixo. São um lixo e que francês não pode pôr lixo no seu prato. Isso precisa de uma retratação. Então é por isso, senador, que eu quero incluir os 2 franceses, o senhor embaixador, com o maior respeito, para que ele venha aqui e coloque para nós qual é a posição da República Francesa e o CEO do Carrefour, qual é a posição do Carrefour, já que a segunda maior receita do Carrefour global é o Brasil, 23 bilhões todo ano, e que manda dividendos para a França, com certeza bons dividendos. A Assembleia Nacional da França, por 484 votos a 70, deliberando sobre um assunto que não é da sua alçada, uma demonstração de hostilidade gratuita, e usando no debate, não é isso, o debate é apenas para demonstrar o clima. Foram utilizadas a expressão lixo. Nós não temos elementos suficientes para concluir qual o propósito do mais alto executivo de uma rede internacional de hipermercados a fazer descabidas, afrontosas e absurdas declarações sobre a qualidade, segurança, confiabilidade da carne brasileira. Não sabemos se a inverdade escamoteia alvos ocultos, como perturbar o acordo Mercosul-União Europeia, se é mero protecionismo ou mesmo fruto da irresponsabilidade de quem deveria primar pela responsabilidade, zelo e honestidade de suas intervenções. A realidade da população em situação de rua no Brasil pode melhorar, de acordo com um projeto aprovado hoje na Comissão de Direitos Humanos do Senado. O objetivo é combater a discriminação e garantir o acesso a serviços essenciais. A Comissão de Direitos Humanos aprovou hoje o projeto que altera a Política Nacional para a População em Situação de Rua. O texto aprimora a legislação atual ao determinar que os abrigos devem seguir um padrão básico de qualidade, segurança, conforto, acessibilidade e salubridade. O projeto aprovado também tem o objetivo de combater a discriminação da população em situação de rua e garantir o amplo acesso aos serviços essenciais de saúde, educação, previdência, assistência social, entre outros. O relator do projeto na CDH, senador Paulo Paim, explica que a proposta procura dar mais segurança às pessoas que vivem em situação de rua. O objetivo é acolher
a população de rua, desde a segurança, né? Porque o número de pessoas que são assassinadas, mortas covardemente nas ruas no Brasil, infelizmente, é muito grande. E outros morrem de frio, de fome, e compete ao Estado dar uma cobertura devida a essa parte do nosso povo e da nossa gente, que merece todo o nosso respeito e ajuda, para que eles não fiquem eternamente como pessoas em situação de rua. Esse projeto aprovado também proíbe os abrigos de impedirem o ingresso de pessoas alcoolizadas ou que façam uso de drogas. Nesses casos, além de permitir o acesso, os abrigos devem garantir a essas pessoas tratamentos de saúde e assistência social. Crianças e adolescentes têm problemas visuais, auditivos logo cedo, mas muitas vezes a deficiência passa despercebida pelos pais e pelo próprio aluno. Os senadores da Comissão de Assuntos Sociais propõem mudanças na lei para a detecção precoce. Outro projeto aprovado hoje no colegiado pune também financeiramente os autores de crimes de trânsito. Os senadores da Comissão de Assuntos Sociais querem incluir no Código de Trânsito Brasileiro pensão alimentícia mensal em decorrência de mortes ou lesões corporais provocadas por condutores alcoolizados. A matéria vai agora à análise da Comissão de Assuntos Econômicos. Infelizmente, o trânsito do Brasil, o país é o terceiro que mais mata no mundo e o custo desses acidentes quem paga é a sociedade. E problemas visuais e auditivos dos estudantes da educação básica vão estar destacados na Lei de Diretrizes e Bases. Com a alteração aprovada nesta quarta-feira, fica assegurada na LDB o direito à assistência oftalmológica e audiológica da pré-escola ao ensino médio. A matéria segue para análise da Câmara dos Deputados. Os erros de refração e a deficiência auditiva, com certeza, atrasa a aprendizagem, Humberto. E muitas vezes o aluno desatencioso que considera é porque ele não está vendo ou não está ouvindo. Esse é um projeto grande, é salutar. No caso visual, se uma criança não faz um exame de refração